white or disguised. Is that will be the team kill? Liquid. Jefferson's managed to get treed down. Play for point, play for point. That's not high buzz, nice one. It's just going to be an explosion of death in the hands of the Dallas Fuel. That was impressive. Can't get the touch. Here comes the engage. Psycho with 3. Oh, buddy. There's the tether, looking for the drag off, but the pickup comes through. Oh, the carrier. Empty got to the rescue. Twisted Minds looking to close out the series here and take over the trophy. Of course, has done it so many times before, and he'll do it again. Your OWCF 2025 World Finals champion. Welcome back, everyone, to the Overwatch Champions Series. Of course, we are starting things off with the MEA, and then we'll have NA later on today. And it's kind of crazy. Like, we're 2 weeks have passed now. We're in the last week of the regular season. I'm Ash, joined here by Jaws and Moxie. How are you guys feeling for this last weekend? Good. I can't believe it's almost over and playoffs is right around the corner. It still feels weird that there's only 3 weeks of play now. Like, yeah, very condensed schedule. But yeah, it's good. It's good. There's been some bangers in the MEA, which reminds me, what's going on? Why am I here? Normally in North America. I mean, I'm back home. Is the thing. I'm back with the EMEA. It's been, what, 3 years since I've got to see a lot of these teams come through from contenders, getting to see Twisted Minds be the kings of that scene and now become the kings of Overwatch as a whole. So wonderful to be back on the old stomping grounds. I love it. I love it. It's good for you and your time zone there as well there, Moxie. But let's throw it back to last week. Week 2, I think that we got a really good taste, Moxie, of how, you know, the tier break has looked here in the EMEA region. A lot of sweeps aside from the 3-2 game there for Geek and Allcat. Yeah, Twisted Minds undefeated, would be unsurprised if they're able to complete the golden stage without dropping the map. Oi, gente. And then, like you said, Tudo Virtus bom? Pro, probably the Galerinha, team fala aí pra mim closest uma coisa to that antes da level, and then after that, there né? is a A gente clear já divide começou, between por everyone enquanto else. a gente tá no pré-show, Yeah, mas só large queria tier saber se break. Number o one, volume number tá two, bom tier pra break. vocês. Number O 3 and volume 4, da tier break, number 5 transmissão. and 6. It actually couldn't be more simple. Se não tá muito mais alto do que a minha voz, se não tá muito Like, I baixo, think with the EMEA, vocês estão ouvindo ali I no think a lot of fundo people expected this. tranquilo. We knew VP were going to be good. We know Minha Twisted Minds are nossa. going to be top of the region. And between the two Socorro. teams, Boa they've only tarde, dropped a single Túlio. map, and Fala that is VP top of tarde. one. So yeah, insane top of the Frost. region right now. Yeah, really crazy. Like you were just talking about, taking a look at these standings. We have 2 teams within Misericórdia. Twisted Minds and VP who are undefeated. And then for anyone's Legends and Team Peps, they have yet to find a win. But this also doesn't Aí vocês me dizem, gente. É a primeira vez que eu tô fazendo transmissão we also have some of those tiebreakers that we have to keep in mind da Overwatch here. Champions As Series. well, I Eu think fiz that o... EK has, Esse you ano know, they parece have que tá their fate tudo in their own liberado pra todo hands mundo, here. vamos ver, And né? really, guys, Então a gente vai everyone at home assistir. who's watching these round robin tiebreakers, Tá, tá, typically tá. we don't really move past that number 2, like head-to-head Ok. map differential between these tied teams. So Moxie, this is very important to keep in mind, thinking about the permutations for this weekend. Yeah, especially when we have a look at that Peps versus anyone's Legend match that's going to be coming up today. Because like those two teams, they played their own meta. Some would say to an almost detrimental level, as one's been trying to hard force the Winston and the other's been trying to hard force the Hazard with mixed results. And I'll leave it at Detalhe, that. vocês viram qual que vai ser o primeiro jogo, né? Vocês já viram qual que vai ser o primeiro jogo, né? Estão conscientes. Qualification might confuse some of you guys. Tá todo mundo sabendo já, né? O que a gente já vai ter logo de cara. They have secured that 3rd slot. The last one though is still open, and you got to keep in mind too here. Vocês têm já a noção, né, do pepino que nós vamos ter pela frente. Yeah, Eu acho que dá pra aumentar um Twisted pouquinho Minds are going to be picking whoever came Quem in fourth sabe faz place. ao That is vivo, just the quem rule, não sabe unless they really want a sacode, big dog VP or something. como a But gente fala, doubtful né? that's actually going to happen. Well, we'll have a look how those teams match up tomorrow, but realistically, this one spot, it's tough. Anyone's Legend, they do need to win here today against Peps. Neither team, like you said, have
actually won a series, but anyone's legend have not won a match. So yeah, they need to find 3 today to actually win. So yeah, we'll see. I mean, they could. That series could go the distance, right? Because like we said, Peps have been trying to run the Hazard. Anyone's legend have been trying to run the Winston, but the Winston's not had all that much success into things like the Diva, the Emery, and the Pharah, where it sometimes feels like that Winston bubble is quite literally a real-life bubble with how quickly it pops into all of that poke. Eu fico sempre com o meu maior ponto é eu ficar muito na frente das coisas para vocês, saca? They need to win either against Virtus Pro or anyone's legends. How confident are you feeling at their chances of making it into that top 4 for playoffs? Less confident about them winning into Virtus Pro. But que vocês acham? Fica bom assim ou não? It's definitely likely that they're going to be able to take it, because like the one loss that they suffered was unexpected 0-3 against Twisted Minds, right? And as we've said, Twisted Minds, every team that they've matched up thus far has been a 3-0 win on the side of TM. Yeah, they're not going to win against VP. That's just not going to happen. I'm sorry. I hate to break it to you, GK fans out there. It's just not going to happen. Against anyone's legend, you're expecting them to just come out with a win there. I don't think, unless anyone's legend. É o Senna aí, Senna. Como é que você tá? Tá bom? Strat, we're like, actually, we're just going to blow everybody up, and we're actually going to take 2 series. More than likely, GK win that one. So they're going to go 1-1 in week 3. Well, we're going to have to see how things do pan out. Maybe they play a little bit of spoiler, but for the side of anyone's legend, they have the hardest remaining path to playoffs right now. They have to win both of their matches this weekend, Moxie. But not only that, they also rely on GK losing to Virtus Pro. And even at the end of the day, like, even if they beat Team Peps, it still might not necessarily be in their hands. Yeah, it's not the greatest feeling, right? Being a team, understanding, even if you do everything correctly on your side, you're still having to have someone else decide your destiny. Like Virtus Pro, as we said, they're the favorites to win against GK, but it's also been a whole week. GK might have been in the kitchen cooking up a new composition and catching Virtus Pro by surprise. Well, you guys have the stakes set for you for this last weekend of the regular season. Anyone's legend will need to win every match they have left. But before we get into our matches, let's talk a little bit about the drops. You guys got to stay tuned from the beginning to the end of these broadcasts, because they continue to scale up. If you want to get all the way to that Esports box there, you got to make sure that you watch 15 negócio colocando menos hora do que qualquer outra coisa. Eu só falta essa caixinha agora. To your BattleNet if you haven't, at the link below, and ensure that you stay é imoral, sim, e tanto que ele me preocupa porque ele vai trazer a Arábia Saudita fortíssima, por causa dos dois, né, do tanque e do Dito Cujo. O tanque e o DPE e o Quartz é foda. Eles vão trazer a Arábia Saudita esse ano com os 2 pés no peito. É muito difícil, vai ser muito complexo o pessoal ganhar, né? Eles são muito favoritos, assim, extremamente favoritos. Não é pouco não, é muito favorito mesmo. Antes fosse babando o ovo, mas nem é isso. Nem é isso. Antes fosse a gente babando o ovo, mas, cara... Katsuya, though, this is a squad that had dominant wins over anyone's legends and Peps. They've already guaranteed their playoff spot as well. But I think that Moxie, last weekend, the desk with Matt and Johnny were predicting that Katsuya was actually going to take that matchup up against EK. What do you want to see coming out from them as improvements heading into this third week? Lógico que ninguém vai ver. I think maybe less of the Domina, or if we do see the Domina, having to make sure that you ban out things like the Fire. Unfortunately for Katsuya, you only get one opportunity to ban the Fire, so it is going to have to count. We know that Subathon is likely at some point going to be running that Ilari, as well as they've floated Vestola between the Orisa, sometimes run the Baptiste with the Ilari on maps like Rialto as well. But I just really want Katsuya to understand like what identity of the team that they're going for, because it feels like they have so many different compositions that it's the sort of jack of all trades, master of none. You're having to split your time swimming all of those different compositions instead of como é que vai ser jogar contra isso numa Copa do Mundo? A pergunta é muito simples, como é que você joga contra isso numa Copa do Mundo?
Os moleques são muito bons. São extremamente bons. Aí, lá vamos nós. Eles são muito bons. O time como um todo é muito bom, mas o time é mesclado, né? O quartos. Mas quando a gente vai falar única e exclusivamente da seleção deles, falando da Copa do Mundo, nossa. Não. Temos um notório favorito. Pode acontecer alguma coisa no caminho? Lógico que pode. Lógico que pode. Pode acontecer muita coisa nesse rolê. Concorda? Pode acontecer muita coisa nesse rolê. Mas a probabilidade dos caras perder é muito pequena. Por mais que a gente não queira aceitar, a probabilidade dos caras perder é muito pequena. Os caras são muito bons. Entendeu? Eu tenho algum problema nisso? Não, os caras são muito bons. É só isso, os caras são foda. Cabe a gente olhar e falar assim, putz, quero ser eles quando eu crescer. Exatamente isso que a gente tem que fazer. Entendeu? No sentido de quero crescer e ficar igual a eles, porque os caras são muito bons. O moleque manda muito, velho. E aí, como eles mandam tão bem assim, é complexo. Não é demérito nenhum olhar pros caras e realmente falar, porra, os moleques mandam muito. Eu dei uma aumentada na imagem no chat de vocês também. Fala pra mim se ficou bom, tá, gente? Mas esse que é o ponto que eu falei. Fora toda a nossa torcida pro Brasil, vamos ser pezinho no chão. Ryder não é um. A gente precisa de um time. E infelizmente no Brasil a gente ainda está muito longe de ter um incentivo, de ter uma estrutura funcional, de ter até mesmo uma... Como que eu posso colocar? Uma comunidade competitiva de alto nível. A gente ainda tá longe. Tá longe. Tanto que a gente fala, quem joga mais competitivo aqui no Brasil, 90% das vezes está utilizando o exit lag para ficar lá fora. Para jogar em servidor norte-americano e às vezes até europeu. Porque é diferente. É diferente. Entendeu? Então é um negócio muito complexo. É um negócio muito complexo. Não é algo simples. Lembrando que aqui a gente tá vendo a disputa da EMEA, tá? Por isso que a Twitch mais tá aqui. A gente não tá vendo o norte-americano. Massively favors them, right? Vendetta, Tracer, Pharah, Emre, Sojourn. And Zarya as well. And we've even actually got to see KSA sometimes come through from the team and play things like the Ramatra to be able to mix it up, although I do believe that TVNT is going to be starting for them today. Well, I'm excited to get into this one. I think talking to Astro last week, he said that he did not. Exatamente, ele tá começando. É uma situação bastante complexa. Né? Até a gente conseguir criar um cenário, vai um tempo. Boa pergunta. Porque assim, eu não tenho que fazer nenhum setup específico. Mas eu não posso dizer com certeza se está tendo drop da Overwatch Champions Series. Não posso dizer com certeza. Pode ser que sim, mas você tem que ficar de olho aí e a gente tem que ver. É por causa que eu não tenho como checar isso porque eu tô ao vivo junto com eles, né? Então eu tô tendo troca. Twisted Minds pick Li Jiang Tower, mas eu não sei se tá which is funcionando pra todo really mundo. good for Zarya Vendetta, very strong for Pharah. Esses são os as well mapas on disponíveis, like tá? Market and Gardens. And, os mapas not surprised by selecionados that. são um pouco That does mean, though, diferentes. that Katsia will be able to secure the first initial ban, and Twisted Minds will have to react around it. And Malga e we Hilária actually estão get to banidos. see Katsia's first ban. Yeah, I was going to say, wait, Jules, you're upset about a Malga ban? No, I'm not upset about that one. I'm upset about the Alari ban. Exatamente, eu deixo lá. Okay, Goodness, denied we see the Malga ban. Alari. Yeah, the Entendeu? Malga is getting taken out. I mean, we got to see a Eu little bit tô of vendo ao Visco mesmo running tempo, the né? Malga Então, on this very map difícil actually dizer last qualquer week coisa a respeito. against Peps.
But there's also Mas a that protects your princípio, tank tanto que eu não line, coloquei right? nem no The Twisted título Minds da can't try live and focus pra things não like the Zarya gerar or the impressão Diva down, errada. as the Twisted Minds will be Pra não gerar removing the impressão Alari errada, from saca? play. But the good news for you, Jules, is that that's the Alari ban out of the way. If we go Literalmente. somewhere like Midtown, So the true. Alari gets through. So true, actually. Didn't think about that one, but thank goodness we're not seeing Mauga here. The Scourge that is Mauga last... My goodness. Mods, cut this guy's legs off. É a primeira vez. Li Xiang's A primeira tower, vez like não you é mentioned, gonna be aprende. the first one. Yeah, Bora. No shock here. Li Xiang Tower generally just pick first. Probably the best Eu acho que control o map we have in Overwatch the tinha que pool ter right mais now, ban, to be velho. fair. A lot No of teams competitivo. I mean, Eles we've botam been um playing só. since A gente, 2016, nossa, a gente 2017, bane dois. Por which que os caras this podem map baner um só? very well, like, Eu não not entendo figured isso, out, cara. but especially in this meta, Torre there's gonna be a lot of Lidiante. Pharah, a lot of hit scan, Pra alguns and, ruim, a pra lot of outros twisted minds. maravilhosos. You're expecting walking away with a win here. We'll see what tanks end up getting pulled out because Devido both às Bestolo and dúvidas, estou vendo no TVNT canal world oficial class. também. Exato, exato. When it comes Tudo to isso no top trabalho. Minha Yeah, I mean, nossa, Vastola has been trabalhando flirting hoje. with the Domina Foi from time sábado. to time on this map, Tá, though né? it very quickly gets just like É literally filho do steamrolled dono over também. by that Pharah, and since Pharah was not a targeted ban, I would not imagine Ah, that we're going to Lúcio see e Cassie Quirico try to vai stick ser uma with this. segunda-feira. Everyone was Simetra é só pra for colocar the portal, Force vocês vão and ver, ele vai Jaewook, colocar as Simetra. expected, going E to outra, be uma on das that coisas que Pharah tem instead of aparecido, the Fara. Vendetta. So does Fara Tae tem Jong actually aparecido. decide to stick on the sim? No, Fara he tem goes for the Pharah aparecido. too, and we have I a love straight this. mirror Impressionante. matchup, which just means it's going to come exactly Fara down to a blow tá for blow. rolando, tem aparecendo. Tá, No Fara, Jaewook é versus eco, claro. No modified É que a duel Fara on não... this, Ui, tomou na Saturday boca. morning. Jay with Oh, unfortunately, feeling the wrath of Taejong already. Good little swing A onto the twisted point, though. mind, Cassie né? a little bit quicker, actually stepping up, which is really beneficial for the Pharah. The enemy one obviously has to kind of overextend there to try and find some purchase. As Vastola and TVNT go Vocês estão vendo at como é each que o other, just, posicionamento deles já é completamente Cassie has diferente? already got presence on Como é that que a point, so luta, they should be able to find ela this até first blood. acontece Jaewook at least aparentemente does de come forma back into the fight, but splitada, Twisted mas ao Minds mesmo lost tempo ela courts, and não that's é a lot of aberta, não consistent é damage now tá gone. lutando lá e tá lutando should aqui. be a Os fairly times estão easy lutando TVNT bem alone. posicionados. Ooh, aggressive TP from Nos Simple lugares for você fala Twisted assim, though. por That que will be, lutar Cassie aí? had taken that first point. Mas, enfim. This is going to be rough now as well for Jaewook. A luta é levada pra fora pra fora do ponto. When you're actually sitting in those angles Acabou that have toda a already been minha developed, when admiração. you're having to fight into that constant poke coming on Sou through from escravo Zarya, the minimamente Pharah, and the remunerado. other Minimamente Emery, What's is going to be remunerado. a little bit more in danger as we Eu can tenho see the até medo help do que ele continues to trabalha fluctuate, and depois the dessa. Ultra just so far behind in Ou então você é comparison filho to do Ace. dono. Filho do dono não tem tempo ruim. Such difficulty they're going to have O here. Roger que eu crossing this, diga. rather treacherous straight. I mean, we'll see how Jaewook ends up matching against Taejong in a couple Olha of como é moments, que but ele it's fica so ladeando. close to the Overwatch protocol already, too. Ah, 5% away. ó. Jaewook spots the enemy fire. A little boot comes Eita, lá down, vem o takes Andy. aid, rips the ult, and everybody from Twisted Minds scattering like rats in a kitchen. That's going to give them at least 10% of this point. Twisted Minds at least didn't lose anyone on the disengage, so could potentially come on through with first cast of their Só pra consuming zone. rush. But Só pra will zone. have the mirror, and again, Twisted Minds have to cross the Como é que é? bridge. Por isso que ele joga. Eu já falei, a quantidade de coisa que tá chegando pra mim do Tigre não tá escrito. Minha nossa. Eu só fico assim, velho. Tá. Olha aí. Ótima bolha. Yeah, they're still Fizeram holding pressão, on to it, fizeram but for the pressão. Astra, we'll have Siren Barrier, and we don't have Vendetta in play, so Siren Barrier in the Graviton won't just get stripped away by something Boa. like that Sundering Blade. O problema é que eles tiveram que gastar isso pra conseguir entrar. Agora a gente tem na Twisted Mind tem 3 ults e do outro lado só tem uma. Teoricamente o Lúcio vai pegar agora, se ele sobreviver. Minds managed to only get that done with a rush though, so yeah, a lot of ults, including that sound barrier, like mentioned. Pronto. Twisted Minds with both Pronto. DPS 3 ults, ults de however, cada Funny lado, going 4 down, ults, no 4. beats, Ih, the foi. free grab, and well, Override Protocol to be popped in. Nah. Graviton Surge on the other side of things, TVNT throws it onto the bridge, Override Protocol kills off Aid in the end, but with TVNT dead, lack of frontline now, is going to haunt Twisted Minds. They end up backing off after blowing 2 ults in that fight. Fighting Astro going down that early, not a good sign for TM. I mean, Vastola at least holds Grav, so Funny Astro Olha- will have olha o nível. somewhere to place Voltou the bem Siren de Barriers. volta, TVNT assim. is actually going to swap off of the Zarya onto the Diva, wanting to get into the faces Qual of é? Zarya and the Pharah Foi você to que have disse. defense matrix of taking away the ults. Nice quick re-engage here by TVNT switching over to Diva, but now is, well, unfortunately, just looking straight at Vastola, who's very, well, okay, I was going to say high charge, but actually not that bad. Well, Graviton Surge doesn't appear in the ground, but it actually aids in Vastola's own death as Jaewook Esse é o problema, o tá sem ter inside of the follow-up point,
and then shoots Vestola in the face with Você rocket queima barrage. So ult. yeah, Twisted Minds, they do end up capping despite TVNT. Até eles cometem esses erros de vez em Yeah, quando, but tá? Twisted Minds, there's Lutar still sem 2 ter more fights at follow-up, least before they're home avançar free sem from this round. So conseguir, if é you're assim. Katsia, you can De vez em decide quando to try and acontece go umas for the coisas push dessas. now with the Só deixa mirror eu arrumar um rush negócio aqui, win, tá dando having errado. that barrage to be able to overcome the health bars. Or you can go slow, force Twisted Minds to have to invest the rush, and then use your ultimates in the fight that comes after. Yeah, Rush for Surmajet ends up getting booped in, but it's got a decent rush pathing here, straight across the middle of the map. Twisted Nossa, Minds the gente, same thing, monte de exactly coisa on the opposite end of errada that aqui, column. meu. Taejong pressuring the point, coaxing almost Jay Wu to Eu actually come and tô fight him, but he's limpando got por causa barrage que in o his back pessoal lá pocket, and Jay da Wu definitely vermelhinha knows tá it. sem o chat. Gala falls first, now O chat lá não tá Taejong, conectado aqui, but tá? that barrage gets unleashed, but only a sprinkling of damage on the back of TVNT's mech as Vestola falls off the map. Twisted Minds now in final fight. Override Protocol's going to be Aí, available agora as an você. open for Katsia, but I mean, Pronto. TVNT with the mech. Taejong's falling Agora down o chat tá early conectado. as well in this fight. Override Agora o Protocol's going chat to tá be used conectado. now from Katsia just to try Oi, and get through. Júlio. Yeah, and it's not going to happen. There's no damage there. Where's the touch? Nice boot from Funny Astro. Who else to do it better? TM end up clearing that first Twisted round. Mind I mean, pegou. Not exactly Novidades? 100, like a 99. Só queria os split there, gladiadores de but volta, close como assim? enough. Like, Katsia, Twisted what, had, Mind like ganhou. 70+% É, when não é, TM first tudo round bem, the first 99 a one, 100 foi yeah, disputado. insane comeback. 99 a 100 TVNT foi swapping off of the disputado. Diva too. Lembrando que é Like, melhor at de 3, first it tá? was just to be able Por to isso que get as partidas over são the tão cliff, be longas. able to contest Cada off the point, uma, but then you get a gente signed tem a by, you're melhor de able to 3 keep quando the tem mech esse up tipo de even in the face mapa. of Vestola fully charged. E vai You indo. don't defense matrix the grav, but at least you have a little bit more defensive coverage, and then when Katsia tries to open up with that Tem uma overhead coisa protocol, que eu ainda tenho que tirar desperation dúvida play, com a galera que coming já over from A acompanha to mais find tempo. Até eliminations hoje and eu não try and sei get como é onto que é the feita a fight to activate seleção that de overtime. mapa. It all gets defense matrixed away, so São os no times que value, selecionam, but, we se go é to night completamente market, and both of the aleatório. divas are back onto Eu the também default não of that entendo como é que é Siren feita a pontuação. Entendeu? Jeru Taejong. Os Los Angeles give me the head Gladiators. Nossa, Yeah, I love the- I love foi the big lá meta too. atrás. Ok, You ok, know, ok. You complain Okay. about it when the meta is like really Okay. stale, but when it's a little bit more Okay. open and fluid, I think seeing the head-to-heads, Foi lá na Overwatch seeing the League. complete mirrors, sorry, is really exciting. A taking the high ground pretty early on here, but unfortunately everybody's kind of scattered already. Olha. Taejong blowing the bubbles to TVNT super Olha só o early, que so que now essa this Fara front line's faz, a little velho. bit more vulnerable. Even Quartz going super low. Aid with a nice kill. Taejong in insane positioning right now, and not even checked. Olha But a isso. member of TM is actually paying attention to this Farah. This is wild. Like, that Farah got away with literal murder. Olha isso. Right now, won't be able to pick up Simple due to the teleport out, but I mean, that's first position for Katsia. We've already talked about how hard it is for these Farahs to have to play into these retake positions, especially on Night Market, where you're funneled through these chokes, as we can see that Taejong is just scouting out to see if Twisted Minds try to send Jaywu coastal side to be torcendo able demais to pro get Dallas past and nesse. split the Dallas attention while the Fury. rest of the players have to get through those chokes. Eles jogam hoje. Não, não joga hoje não. Yeah, like Esse the daqui é na Miguel back EMEA. control. Knowing Twisted Dallas Minds probably é want to clear that first. no NA. They're doing a fair bit of damage Vai here, tá. but it's going to be a split effort as 3 players from Twisted Minds actually Fara tá absurda, underneath não. Katsia's As nose, duas like, Faras jogam straight muito up. bem. And now they É can isso que me position it really nicely. surpreendeu. Simple Você is trazer uma just gonna Fara within a couple of seconds. nessa There it is. composição. It's the instant rush. And now they're Um gonna negócio try and chase down tão Vestola. As Suzy used both bubbles popped as well, but sorry, diferente. now he is in trouble. A little bit more so Aí você though, fala because assim, ah, Gala nossa, gets por que melted eles by estão TVNT. lutando contra as áreas? As áreas, os caras estão indo atrás, mesmo já dando dano. E você tenta estourar a bolha das áreas o mais rápido possível e botar ela em retirada. Everyone's passing the stealth check. Nat 20. First fight for Taejong and then for Twisted Minds with that. Just push the point, find the flip, and force them to have to brawl into the one-sided Kitsune rush. Flip side for Katsia, they are going to have one-sided rush this time around, but Twisted Minds, they've got the point control. They can simply disengage it while still playing for those touches. Rush. Nice rush though, but they've already lost the player. Nice. Override Protocol should help sustain some damage here. Although this point is kind of... Ooh. What? I think Simple, like, frame perfect TP into a right click from Aid. Unlucky, Simple. Unfortunate stuff, but you know what? It's all good. You got 50%. Tem que se Override matar pra Protocol, poder despite reagrupar, losing tá? Taejong early, still Os gets caras the estão work done. inovando, sim, I mean, mas o problem for interessante é que Twisted você Minds, tem TVNT as tried to use the composições grab espelhadas. into the O que rush. não muda So nesse they've lost that ultimate. Gala now gets free nessa stamina caralha to enable either Taejong or Ace Kiriko go e Lúcio. so much more aggressively Banfara. into Twisted Minds. Might hold it defensively for Quartz though, with that one-sided override protocol for Twisted Minds now to try to look for that flip. Yeah, Olha o Aire.
so many ults, like you said. Onde é que o Aire Jabu, dele though, está? can play spoiler here. Override protocol pop, but a good beat from Astro. And look at this, the grabs around the Muita corner. gente perguntaria, mas por que que o Lúcio tá lá? Ele tá acelerando I mean, ele. Taejong, sorry. With that speed boost, ends up just propelling themselves forward. Well, Nossa! nice follow-up of the grab as Twisted Minds. They definitely wanted to come back into Que that fight. que and kind of foi springboard off the back of isso? surviving. Que foi isso? Estourou na parede pro cara poder mover pro lado. Nossa, True, but Twisted Minds, é muito the pra minha last time they were cabeça. able to find the flip in the fight win, it was off the back of one-sided Kitsune rush. And Esse é o Simple tipo de actually jogada being que a able to gente hit olha e those fala, last putz, parting kunai maravilhoso. onto Katsuya's team actually means he's able to generate the ultimate. So Ó a yet again, rotação. rotation from coast side, find the flip, use the rush, and force Katsuya out. There it is. Exactly the same thing happening A here. ult dentro do Suzu ponto, rush, não now teve the ult Diva pra getting kind of responder. melted by the Zarya, but as soon as Vessel's bubbles die, Ultou you muito best tempo believe he's depois. following suit. Não convém. Aid also ends up falling down as Twisted Aí Minds. perde a ult. They're going to clean up once again as Katsuya, very familiar situation compared to Gardens, 99% Twisted Minds taking control. Yeah, they knew that it was going to be a fast push too. Like Pra Taejong avaliar got minha picked on the tarde, exit trade pra of the fight before. aliviar On the minha far, tarde. doesn't have enough time to set up back. A gente Comes tava, back on the teoricamente, tracer a gente tá instead. Now he's podendo. on Por the que eu tracer, digo he can actually teoricamente? try Eu and apply some of this preenchi, pressure tava on his escrito backline que and todo the mundo point que era itself. só He's preencher, tracking back up to que tava Suzumi's attention and participando, going split, que já tava which means that he liberado. could Eu falei, então potentially tá. come through with an Então vamos override assistir. protocol. Both shooting at in that corridor. There was no one there. Straight into the Diva mech though. Go the rest of the shots. Jabu does end up going down as Twisted Vamos Katsuya pra managed to find that adaptação. random flip. Although look at it right now. Twisted Já Minds começou already as replayed adaptação the point, ready to maluca. find the reflip. Rush ends up coming through for Samajed on the Muita point. gente ia Forward falar, down now. é louco Samajed pegar a makes the move diva forward pra with essa the Vessel composição. Minds A and seeking diva a não flank. é contra a A flip again Zarya. for A Katsuya, diva é a pra very ir lá na scrappy brawl backline. on the point, but this should bring up Katsuya to 1-1 on Lijiang Tower as they just chased Jaewu down. Taejong with a final Boa! point. As Katsuya, they tie us up Kadia as we levou head on mais to levou control um. setup. Tamo Yeah, a Twisted Minds just Conta overextended Twisted way Minds. too far close bem. to Katsuya's spawn ship. Like, they just have Taejong go diva. onto the tracer, sit on the Ela point. força No one on tudo Twisted com o Minds' inimigo pra ir composition matar, is sim. babysitting that position. Everyone else is just aggressively trying to push into Katsuya's faces, force them to have to burn out Sim, the ela override protocol just to be able funciona to get through the linda e choke. And it means that they're all maravilhosamente bem. split, they're all Tem separated. nem como And Katsuya start discutir. picking away Aí the eu tenho que composition, tentar logar finding isso those daqui. trades, Deixa eu tentar and coming logar. up trumps as Tem we que now logar get to head to isso control pra center. carregar. This is where we're expecting the Vendetta, right? Jaewu's already going to be swapping off of that Pharah onto the Vendetta, Taejong to be able to match it, and it all becomes about creating that space. The engagement is going to be the Vendetta getting bubbled, trying to find a hit onto the team. Okay, this is what I also wanted to see. I'm just excited to see the Jaewu Taejong matchup and also the Force matchup. I think it's Sim, a diva aí kind serve of pra an even forçar o footing right cooldown, now sem with Jaewu and dúvida. Taejong, so we'll Sem see how they end dúvida. up doing it on Opa, the Vendetta! high ground control there. Bubbles instantly burned, but still had the spin away to get out of danger. E é interessante como é que os dois times pensam, né? Olha só as composições. Ninguém combinou. É apenas a questão do mapa. Tá com drops? Pudim é pra tá, mas eu não fiz nenhuma configuração especial. I mean, this is Então just tô na close to a dúvida T, se tá. right? Gets the really good position, develops the angle, forces them to have to hide behind line of sight, and then aggressively walks that position that they're hiding, cowering from. And he's got the accuracy, he's got the shots, he's able to get on top of Então não Semana, so testei they pra poder lose one of confirmar those contigo. legs Por of isso que hoje nós sustain, estamos fazendo um and teste. Twisted Minds pick up the point first. Katsuya now Entendeu? going to have to be walking right down the barrel, Isso, funneled por into favor. both the line of sight of the Emre set up on the high Que eu não ground, but tenho also como Jaewu checar. is going to be O meu waiting behind the automaticamente corner ativa. with that Vendetta. Solar testing the mental there at TBNT. They've taken Minha nossa, server at the minha very nossa. least. This Taejong goes for, again, a kind of a wraparound to try and dislodge course on this high ground, but yep, has to go back to point, and TBNT Aí você fala, is quem waiting pegou for it. ela aqui? This positioning from Twisted Minds is honestly sublime. Quartz on the high ground, they push forward initially to try and like get spare kills. Agora a pressão. Back, set Quartz up. Taejong has to go in to try and disrupt the Emre, and then just can't do anything because he's just getting permanently bubbled and taxied by Astro. Yeah, and because Katsuya had one of their players constantly out of line of sight of Somajed, both of the Kirikos have kept pace with each other when it comes to the ultimate. So we've got a rush mirror yet again. He's going in again. Rush on the point for Surmashed. Simple's going to use his from high ground by the looks of things, and Taejong already really low. Sound barrier comes through from Gala, and because Katsuya a bit Olha o losing ult end of a lot do of these Henry, fights, onde they é que managed to foi? get that all online first, but Twisted Minds have managed to hit the perfect grab. Devolveu. Astro throws in the sound barrier for good measure. as Absorveram Twisted e Minds devolveram. survive against a beat rush from Katsuya, Okay. throw the ult in, and now Katsuya are on the back foot. They've only got one ult for this preceding fight.
Yeah, Quartz got to play outside coast side with override protocol, and Katsi had no way of being able to shut it down, so it didn't matter. As Twisted Minds are just going in, Sunder and Blade as the opener. Whirlwind, Dash, and Vestola is forced to use grab now. Graviton surge straight onto a lot of players there, but Instant Suzu is going to save them. Someone has to touch, by the way. Katsia, you've got to touch. You've got to run in there. Vestola's trying to get there just in time. Looks like no one's going to be around. Another phenomenal boot from your boy Astro. Daniel Hathaway does it again. Twisted Minds. Parece até que os caras assim perderam uma só pra ter gosto, né? A impressão que dá é que os caras perderam uma pra ter gosto. Então não é possível. É imoral o negócio. É imoral. Tá funcionando não, então. Eu não sei como ele ativa de alguma forma agora. Posted up with the Suzu to make sure that overhead strike does not manage to hit its shot. You don't start tanking all of your health, and you have enough players there to be able to keep Quartz in that aggro position until you can find an opening and take more space. Twisted Minds believes in the chat, kind of happy with that one. Although to be fair, if you made the prediction on Katsia, you know what? Mad respect. Only 11% of you out there. You can rep that little number 2 badge of pride. I think still having a very close first map, despite it going TM's way, you can still have a little bit of confidence. And it's a 1 to 8.8%, you know what I'm saying? So yeah, pretty damn good value prediction there. Yeah, Twisted Minds coming out on top against the mirror as well, Moxie, like you pointed out, even on the first round there. I mean, I hope we get to see more of this, right? Because, I mean, I say that, I have a feeling Vestola's going to be trying to play things like the Orisa and the Domina, but against Twisted Minds, I just don't know how well it's going to be able to fare. The Domina is going to just get steamrolled over, and if you're trying to run the Orisa as well, you're not giving those resources over to both of your DPS, which means that both the Emery, the Vendetta, the Tracer, the Sojourn, whatever it is that TM decide to run, are going to be getting way more pocket and therefore way more value. So I like the fact that Cats have sort of moved away from that identity and have just gone straight for the mirror, and I hope that it continues. Yeah, I hope so too. I think with how these bans have gone as well, do you expect to see the Malga being propping up any teams as we go into the next match? Like being real? I mean, do you go for the Malga? I feel like maybe if you go for the Malga, it has value in that it forces the Emery onto the Sojourn. Just because Sojourn gets way more value into the Malga by being able to farm up those railgun shots, and like Quartz's Emery is already one of, if not the best in the world. Like, he is just one of the best hit scan in the world, so trying to force him off of that character and onto the Soj might be a play that they decide to do, but I mean, I doubt it. It's like you're choosing between, what would you rather get impaled with? A giant spear or like a halberd? Like, okay, great. We've banned the Emery away from Quartz. Bro's got the Sojourn in his back pocket. He's more than chilling. He's a player that's not only very valuable to the team because of how good he is, but also very hard to ban him out as well. Targeting anything he plays is fine because there's a lot more to actually pick up. Runasapi is going to be the next map. We're going to push. Ooh, interesting coming on through from Katsuya. I would imagine potentially we're getting a Vendetta ban then coming on through, or maybe they're okay with going for the mirror yet again, because like I said, we got to see that mirror coming into play. Potentially you ban out the Lucio so that teams can't just use the speed boost and be able to disengage your aggression and then come back in with theirs when they go for the amp. But if they want to go for the Sojourn, Runasapi could be a play. And I mean, there it is. First ban coming through on the Lucio. TM, though, they're going to respond by banning out the Zarya. So that's going to force the Diva, potentially, as a tank, which means that things like the Vendetta, even without the Lucio, like the Lucio not being there to give the amp and disengage out of the Vendetta's engagement, do you want to play the Vendetta when you don't have the Zarya bubbles to be able to enable it? Seems a little bit more risky, yeah, definitely. Can get Matrix, but, you know, you can't Matrix everything, sadly. We'll have to wait and see as well, because Astro, you know, Juno, definitely in the back pocket there. Can play the Alari too if you want to play a little bit more slow comp. I'm always excited to see Runasapi, I think. Definitely, out of the two, actually, do I prefer Esperanza? I think Runasapi definitely has a lot more tug-of-war potential. We've seen some insane, like, comebacks as well in North America thus far, so...
definitely a push map to watch. Without the Lucio too, how do you expect the backlines to perform if you're Owcs here? Yeah. We know TM can play Juno, they can play DLR as well. Like, there's a Ah, lot of então flexibility there, but what a Owcs apply, do you think? See, what I'm finding surprising as well is that you go for the Lucio ban, which, like you said, is probably going to force the backline Porque na hora into que eu having to go for the preenchi, Juno Kiriko, but that just a hora sets que eu the preenchi, Tracer up for success. Right? If you're going for the Juno se to be eles able to forem have the fazer o speed Watch still, Party, but she's eles just têm going to que me get one convidar, clipped mas by eu a não lembro Tracer, se eu tenho que mandar especially alguma if you don't coisa have the pra break eles. to Eu já be able to mandei, heal fiz o it. formulário, mas agora So não I'm sei. really interested to see how the DPS lines Depois tem are que going ver. to look. In particular, like what's Taejong and Jaewoo going to play? Do you go for the Vendetta so that you don't Como have to falei, worry tudo isso é about novo. defense matrix because it's a sword? Tudo isso It é does not muito get novo. matrix, it goes That's right facts. through the Pra diva mim. That neck. is facts. Or do you go for the Tracer to be able to put way more pressure on the Ainda backline? tudo muito novo. I would love to see the Vendetta. Yeah, like you said, big sword equal very good against Mech of Diva. And at the end of the day, though, I think either Taejong, Jaewoo, like, they're going to be happy playing Tracer. Like, Jaewoo especially. Look at his Tracer last year. Jaewoo's Tracer Várias was coisas que ridiculous. ainda são So, one of the best players to come into novidades e a EMEA gente tem as like an import pouca player. And referência, one of the sabe? hottest prospects as well. I think Avril was talking about him for a long time. Do que deve fazer, aonde deve fazer. On VP. Vai So, puxar yeah, rank not too de shocked boa. to see that. Taejong on Genji, little Não, risky. Nitro na segunda-feira Well, puxar that's rank the de half of the boa. Malga though, to my displeasurement, but you know. I we mean, can't I all feel what we like ever want, you know what I'm saying? if it actually is the Malga, then it's going to be a scout come through from Quartz, and the moment they lose a fight, it's going to be a swap onto the Sojourn. Precisava Surely, fazer as negócio we're aqui, getting the agora está Juno, but feito. as expected, even though the Juno Agora is está there, feito, Summerjet's actually going to lock the senhoras Brigitte to be Precisava able to fazer play negócio counter to aqui, Jaewoo's agora nós Tracer, conseguimos which fazer. means that Depois de Jaewoo's going 20 to have a anos much harder tentando, time finding value in the backline than nós Taejong, conseguimos who's going fazer. up against Só Kiriko. agora ver se eu consigo encaixar Yeah, ele those aqui, packs né? do so much for the Tracer. If you're getting chased out right now, I mean, TBNT taking the kind of off angle. Estola pretty low, getting Não vai peppered, both encaixar Tracers não, not kind of ignoring each palhaçada. other right now, just taking opposite lines of approach. Good engagement though, Aid. Having to use that pistol to run away as fast as possible. Good healing though, and the backline, like you mentioned from TM, very sustainable. Deixa eu te Oh, sorry, Kadzia. Sorry, we'll get the names flipped over in a second. TM is on the other side, left-hand side. Kadzia on the right. Jaewoo's down. That's huge for backline survival. I mean, it's traded. Quartz is able to pick out Aid, but they're still on that Malga. It's going to be unstoppable at the moment for Twitter. Eita Backline to have to porra. deal with. Me when I shoot Matrix for 5 minutes as I pop the adrenaline rush. All right, well, Vestola ends up running away, and eventually now. Qual que seria a nossa resposta automaticamente? Pega a Ana. E aí você olha aqui e você fala assim, cadê? Eu tenho Juno e Kiriko, Juno e Brig. Você fala, combinação que é essa? Pelo único e simples motivo, velocidade que a Juno pode dar, que faz diferença do cão, já que o Lúcio não pode ser usado. Which means that, Foi o que me falaram it's aqui, gonna be up to beleza. Gala to try to use the Ah, mas overweight to prevent the ele não tá results. assistindo? Eu acho que ele tá Twisted Mind's na having Watch one-sided Party. rush with one-sided carry. Ai, caralho. All right, well, Pulse momentum coming out, sticking straight to Quartz, carrying out down. Rally's going to get put from Kadzia to try and secure this fight. A late rush from Simple. Oh dear, I'm not sure about that one. TBNT is going to have to come up with some magic here to try and secure this fight, but yeah, it's just not to be. Too many players down. A self-destruct being thrown in from TBNT as well as he does end up killing Aid. Almost squishes Taejong in the remake, but it's a Diva versus 3, and that is just not happening no matter how good you are. I'll say silver lining for the very late rush coming on through from Simple. Gala used Orbital Ray in response to it, so Kadzia don't have a support ultimate. Twisted Minds will have theirs, and since they also have one-sided override protocol, you can imagine that they're going to be winning this first fight. Wow, Quartz pops the ult like just a force. Kadzia back, like this is an insanely early ult. Gets a lot of splash damage though, I say that, with the last shot onto Gala and Aid. Segunda e vemos sua live de segundo plano. Boa tarde, Jana. Obrigado. Used and then Matrix, I Foi would para a imagine. aula, And that's going to be coragem, checkpoint for força. TM.
É uma das coisas que eu tô pensando em voltar para conseguir ter uma renda mais estável, é voltar a dar aula de tecnologia, no caso, né? Ou rotinas administrativas. Vamos ver. Porque agora, como tá todo mundo online, uma coisa que eu notei agora, os Enris estão literalmente muito longe. Eles não estão dando mais a cara. Principalmente quando tem uma diva. Principalmente quando tem uma diva. Eles não vão, velho. Não vão. Os Enris estão lutando muito longe, usando sempre muito high ground e principalmente super proteção. Nada de ficar exposto. Uma área muito boa, a tecnologia tá crescendo sempre. Eu dou aula de física, escolhi a pior caminho. Eu gosto de física, sempre gostei. Eu prefiro física a química. Química buga meu cérebro. Biologia eu gosto também, mas física... paixão. Mas tem que ver, assim, eu falo que eu tenho que ver, mas na verdade tem que ir atrás. Aqui na cidade eu nem sei se tem mais alguma opção de curso, porque hoje em dia todo mundo quer fazer curso fora. Eu adoro o quartzo joga muito. O quartzo joga muito. Amo física. Química é um inferno. Pior que química é só regra de 3. Mas mesmo assim não entra na minha cabeça. Não é. Química me dá agonia. Química me dá agonia. Me dá agonia. Olha os tiros na cabeça. And now the orbital rains are coming in. Override protocol from Quartz here to try and sustain through this. He's very low, went down to like a sub 8 HP by the looks of things. Getting shot at from the side every which way at once. O tanto que ele ficou no ar, vocês viram? Okay, they managed to flip the map here, but they're all so low. Kitsune rush to try and go for the re-engage as Sejong now finds the flank. Spots the Kiriko, but can't do too much as Vestola falls into the pavement once again, just flattened by TVNT. Pulse is good from Tejong, but the bot has been reset into mid. Like, this is just all falling apart from Katsia right now, Moxie. I mean, hero play has to go out to Simple, by the way. Swift steps to Quartz when he's 50 HP to be able to pocket the Emery through his ultimate. Does mean that they lose Quartz a little bit late to this fight, but Swiftman still in full control of the space. Jay with the pulse bomb too, and no Kiriko on the other side. Tão rápido que eu falei que uma hora. Não podia ser meta. É todo o sucesso dela pro Zen. A questão dela tá aqui é porque o Lúcio tá banido. Por isso que estão usando. O Lúcio tá banido. E obrigado, Pudim, por ter explicado. Eu acabei não agradecendo. Eight also falls there, so it's a 3v4 now as Twisted Minds in the helm with TVNT just pushing on forward. It's going to be a hard fight to win here for Katsia as Twisted Minds just extend their lead even further. TVNT can be much more aggressive as well with the self-destruct. Lúcio countera ela? Não. Aqui ele tá banido. O Lúcio é melhor do que a Juno, porque o Lúcio dá aceleração contínua. E a Juno depende de uma habilidade para poder dar aceleração. Lá vai ele. Nossa senhora. TVNT dies, Rally comes out, self-destruct launched in. Can he actually get the remake? No. Good bash by Surmajet, stunning that baby diva, making sure there's no chance for that one. But by the way, Katsia, the bot's still moving. You've got to touch it at some point. Please, 100 meters and counting as Twisted Minds are sneaking this one away. Que bala! From Simple. What's that extra like 15 meters or something silly? Maybe even 20? Eu preciso aprender esse lance de counter. Sou péssimo nisso. Não, de boa, o counter você tem que pensar o seguinte. Você tem... O counter quando você... O jeito mais fácil é pensar no tanque. Você olha pro tanque e você tem uma ideia. Mas nem sempre o counter é necessariamente para o tanque. Você tem que pensar, por que eu falo tanque? Porque às vezes, por exemplo, você tem um Rogue lutando contra a Malga, deu ruim. O Malga vai comer o Rogue, porque o Rogue não vai ter nenhuma habilidade suficientemente forte para poder vencer esse Malga. E o Malga vai fazer dele lanche. Aí você fala, então qual que é o problema? Ele trocar, o tanque tem que trocar, às vezes o tanque não sabe trocar. Então como é que você tem que fazer nas outras roles? Aí você vai colocar counters que podem ajudar o Rogue. Kiriko, Ana, o Zenyatta, o próprio Reaper, Bastion, que
vão evitar que o Mauga consiga entrar muito fácil no teu tanque. Entendeu? Você não countera só diretamente na role, você countera variando a role. Oh, they're still end up looping Astro Ball people off of the map with the charge. Okay, a little spicy with it. Aid ends up using this overclock as well. Nice little shot onto Simple there, but again, you still need 6 meters. So, quero jogar assim, yeah, gente. time's a ticking. Quando eu crescer, quero jogar assim. Vou lá pegar minha água, tá? Que eu esqueci. Yeah, how do you stretch your ultimates is the question for Katsia, right? You'll have Rally, that has to go up against Simple's Kitsune Rush. Vestola's got Cage, but Twisted Minds, there's the swap onto the Sojin that we were talking about. They're just gonna go first. Yep, yes they are. Simple ends up going down, nice little bash from Shermashed, ends up getting taken down though by TVNT. A decent trade with all things considered as TVNT continues his rampage. And like you had mentioned before as well, Quad switching over to the Sojin, it's only just happened really here, but against this Mauga, it's just free real estate. It's going to be so tough for Vestola to stay alive. We're approaching final fight. There's a Cage, there's a Pulse Bomb, but they've got an auto raid for Twisted Minds coming up, 50%, way ahead of Gala. Eu queria ter um DPS assim no meu time. É, aí quem não queria, né? Aí vamos combinar, quem não queria. Obrigado, pastor. Valeu, pronto. Agora eu tenho a janelinha. Agora tem a janelinha. Janelinha linda. Agora eu posso ver tudo que vocês mandam de forma fácil. Mas eu preciso de um terceiro monitor. É fato, gente. A gente precisa de um terceiro monitor. Eu queria respirar o mesmo que o Lip. Isso. 15-player kill streak, bot stolen in the middle of the map, but Katsia, they have no support, they have no backup here for this lone tracer. And it's about to be overtime as well. Like TVNT still there on the Diva with the mech, which means that Taejong just has to nope out and play for the team to regroup. I mean, I feel like TVNT can do it all at this point. Chef, pilot, firefighter, play Diva at the highest level. Like, he's absolutely destroying. A little charge there from Vestola. 8 rips the overclock and Twisted Minds pedal back. Not a moment too soon, though. They end up using that raid to push themselves forward. And now a preflow of targets, but unfortunately, there was one straight behind you. Simple with the kunai. Twisted Minds find the team wipe. OT gone. Tá vendo? Você força o recuo do time e você faz. I mean, it was literally the moment we got to the last 3 minutes remaining was just the swaps to the Sojin. Muita emoção. Os caras jogam muito, velho. Os caras jogam muito. A gente tá vendo um dos melhores times, se não o melhor time que a gente tem, que é a Twisted Minds. Os moleques jogam muito, mas muito. É de um jeito que dá até desespero. Não, eles jogam muito, eles são campeões do ano passado. Ganharam as preliminares desse ano, né? O show-off. Os caras mandam muito. Quero jogar assim de Sojourn quando crescer. Exatamente isso, Roger. Assim de Sojourn, de Kiriko, de Lúcio, de olha essa Tracer! De Henry, de Mauga, Diva. Guy has turned up over the last couple of years to be the best off-tank in EMEA, or at least for that #1 spot. He is an absolute... É bonito de ver. Cara, os caras jogaram com uma briga e não faltou cura. Você fala como é que isso acontece? Justamente porque os caras têm a capacidade de evitar dano. Você viu que todo mundo sai com muito pouca vida? Vocês viram que a dificuldade não é uma geração de dano, é você conseguir finalizar o dano. A maior dificuldade do jogo profissional é finalizar dano. Você abre muito dano, mas não finaliza. Minha moira acha que falta arrumar algumas coisas, mas tá ótimo pro meu ela. Boa. Yeah, they just like dollar signs in their eyes to know the ultimate economy that they would be able to receive, because it's like, okay, Mauga's going to be doing a lot of damage and taking a lot of damage, but no one's really going to be going down early, so your supports are getting to battery, and so too are your DPS. Well, this is the 3rd week, actually, of the regular season, and playoffs around the corner, and then right after that, small little break, but it is going to be that first LAN, and to support the LAN, you can pick up the Elysian
bundle. A couple of nice little skins. Elysian Keeper bundle. We've got a nice little giveaway for you. You can either buy it in the store or enter the giveaway. It's a Reinhardt skin, Wu Yang, and a Life Weaver, plus matching player cards and little player icons as well. So yeah, make sure you scan the QR code on your screen right now, or visit the socials. It will be on there too to enter the giveaway. So yeah, make sure you keep an eye out for that one. And it is in the bundle to regularly buy as well, which a portion of that will go towards the prize pool. So we're all good here. Nice little skins to pick up for your collection. Let's get back into the series though. 2-0 for TM. Again, yet to lose a map in the regular season. Havana is going to be the pick for Katsuya. Ooh, okay. Now I really want to see the ban line come out. Because, like, are you going to try and put Vestola on a more static tank? Or are you going to continue to try to run things like the Zarya or potentially the Diva that we saw a little bit earlier on Lijiang Tower? Because there's no way you're running Mauga on Havana, right? It's going to potentially be Sigma, maybe elements of Domina for the first push, at least on your attack, and then swap over to something with a little bit more mobility and a little bit of an easier time challenging that high ground. My dream right now would to see a little Widowmaker, you know. Really? Not the Alari 1v1 on okay, Havana? well, yeah, sure. Definitely the Alari, okay. We all know that, but I would love, please, just a little Widow. Just a sprinkling. It feels like so long we've not seen like a proper Widow head-to-head, and I think this will be a very fun map, a very fun series as well to do it monte de regra. Prowess that hits Vai ser Havana. Especially Eles escolheram. Tá vendo? Tinha esses 3 mapas, a Twistmine escolheu este. Esses 3 mapas, a Xad escolheu a Havana. Aí depois o Twistmine vai... And speaking about Havana, é o you're tipo going de to have to worry about so mapa. many things. The Vendetta, the Tracer, the Pharah potentially on third. Looks Tá like, we're banida actually gonna be e seeing tá Katsuya banida. go for the Kiriko tá Kiriko fora. taken Eu pensei que iria away, ser pela and that also sequência. means that TM can't target out the supports. So, Aqueles são speaking os about mapas Havana, disponíveis, Katsuya, as the last equipes time we got to see escolhem. this Que place, did no play caso, the o Orisa Twistmine, por composition uma with the questão de Baptiste Alari. vencedora, So acredito they eu, might escolheu be primeiro. wanting to try to force Depois TM into ela having to go perdeu, against quem that escolheu composition foi ela again, de as we're novo. going to get Aí the ela escolheu o Vendetta DJ e banned out ganhou. on the side of TM, Aí which means agora Tracer. quem escolheu foi a Xad, que escolheu a Havana. E os bans são esses. Vendetta especially being able to control high ground here, especially on first point, is really nice, especially if you're on the attack, right? Very easy to get the height and then stop people, and then you can kind of strafe jump into the sky and then boom, straight on the corner with that mega health. So yeah, really easy to control Moirinha chata. if you're the Vendetta. Kiriko ban too, I think that's fine. Again, I think with how well these support matchups for TM. Gente, vocês não me falaram. A tela desse jeito tá de boa pra vocês? Ela é um pouco menor por causa que é a tela de co-stream, mas ela tá de boa desse jeito pra vocês? Tá dando pra ver todas as informações, sem sobreposição, tá tudo sossegado? Widow não vai rodar. But at the same time, if you're going to be running the Baptiste Alari, you want to make sure that the Kiriko is removed so that you don't lose out when TM get one-sided Kitsune Rush to just steamroll, walk forward into your whole composition, especially if it's something like your amplification matrix fight where they just hit the Kiriko ultimate, don't care about the Baptiste, and overpower you. It always feels like there's one team at the very least, especially in EMEA, that to be fair, it's happening in North America as well, that just go without losing a single map, and it feels like Twisted Minds are on the same trajectory. It feels like they're not going to lose a single map in this stage. You'd expect that, though, to be fair, from a world championship winning roster. Like, winning worlds last year was really precedent setting, or like history. É o literal, quem sabe faz ao vivo, né? Normally dominant Korean team, which was insane. Was it the hands of a lot of Symmetra play, a little bit of Maga sprinkled in? Yeah, Uma Ashe vai? A Ashe não tá tão boa. Sabe por quê? Pensa assim, os times, quando eles modelam as suas estruturas e a gente vê coisas tão repetidas, personagens tão parecidos, tão iguais algumas vezes, é mais por causa da capacidade desses personagens em relação aos demais. All right, let's jump into the map though. Havana is map number 3. Need a big comeback here if you're Katsuya. Down 2 maps already. TM sitting on match point.
Baixa o Uber no PC da empresa pra nós jogar. Cara, essa bola... A Fara tá, né? Tá presente. 2-0 já. Henry a gente vai ver direto. O Sarioglu, ele vai ser uma constante. Sinceramente falando. É muito difícil você... Opa! Todd foi atendido? Todd foi atendido? Mas calma. A Xad tá indo pra posição de defesa. Ele vai abrir com uma Widow? Ainda é cedo dizer. O Henry vai ficar ali, já é esperado. Uma Hilário aqui faz sentido. Sigma faz sentido. Ele me escutou, tá ouvindo a live. Tá ouvindo a live. Você não tá entendendo, tá ouvindo a live. Ele só saiu, deu o tiro e voltou. Entendeu? Ele só saiu, deu o tiro e voltou. Era assim mesmo. Tentar pegar alguém fora de posição. Opa, Genji! Olha o flex DPS acontecendo. Você tá vendo que lindo como é que é o cara usar a defesa? Tá vendo que coisa maravilhosa que é o cara usar cover? Defesa não, usar cover. Por que que a turma no LoL não faz isso? Faz todo mundo em filinha. Cadê minha cura? Tá na PQP, infeliz. Cadê o André agora? Tá vendo? Olha como é que é lindo isso. Olha como é que é musical quase. Você vê o time se localizando, se posicionando em cover. Olha isso. Olha esse game. Olha que coisa maravilhosa. Não, ele não dá cara. Ele se posiciona. Ele se organiza. Entendeu? A alegria do Todd é assim que vai ser. Só assim. Olha isso. Aí você fala, mas você sempre fala pra gente não usar alguém de sniper. Esse não tá sniper. Ele não precisa avançar. Ele quer que o time inimigo venha. Quando o time inimigo vem, ele faz isso. Entendeu? Olha onde é que a Juno tá. Olha onde é que o Genji vai. Tá vendo? Aqui ó, rodou. And yeah, there you go. Exactly how you called it there, Moxie. Straight into the Ray, and everybody is there. Twisted Minds with the first point cap. Not too bad of a time bank. Hoje tem, gente. Going into seconds, and then take forward space. Majed's off of the Alari. I mean, yeah, you got the break. You got the break. You can try and have a little Todd bit tendo of heal for your cardíaco, Juno against both the Diva and that Genji. But I mean, I just want to see Jwoo with this blade. Is it actually going to find value, or is it just going to get instantly obliterated? Oh, good stun. Sir Majed has to back up. Override protocol used by Quartz. A lot of that damage going to get healed up with that Ray. Just firing a lot of Vestola right now. Self-destruct for the remake. Lock the damage. Vestola basically just sacrificing his shield there, so has to play a little bit more careful, but with Aid using this ult should be fairly trivial. And Moxie, the answer to your question, no. Jwoo gets absolutely nothing. 2026. I mean, at least we got it more frequently than the Widow. Does Jwoo swap off, or do they continue going with this Genji? Nope, there we go. Wait. Seguraram. A diferença entre de nós usar e eles é que eles sabem jogar. Que horror. Cena, não seja assim. Você viu, Vi? É fantástico. Sabe uma das coisas que eu mais fiquei feliz depois da Overwatch League, agora no Champions Series, é que o pessoal não tem que ficar usando mais aquelas skins que davam bug na cabeça nossa, porque tinha skin vermelha, tinha skin azul, tinha verde,
Aí quando tinha, você ficava com a marca de vermelho e de azul do outro lado, era mó confuso. Assim ficou mó fácil. Primeiro que a gente vê as skins que a gente usaria, né, que a gente tem no jogo, não tem nada diferente. E o máximo que a gente vai ter vai ser skin da Copa do Mundo, que daí você vai ter skin do Brasil, você vai ter skin de cada um dos países que avançarem até o ponto que eu saio. Riley gets popped to Subathon here, trying to cauterize the wound. That is Vestola going down, but unfortunately, with an investment of the Ray from Funny Astro, it made the fight trivial. Yeah, I think Twisted Minds hit the cauterize and took that a little bit literally, dropping the orbital ray right on top of Katsuya's team after that rally was about to end. And now it's the true test with Vestola, right? It's easier to hold on to second when you're already starting the fight in control. Now you have to get the Sigma back into a position and you're still losing all of the angles. Sejong's nearing this pulse bomb as well. Already lined up a succulent meal in the back line. However, it actually just needs to earn the thing first. Forces Jwoo's recall. A good flux though does end up connecting. Teve uma ult lá. Nossa senhora, que pedrada. Errou por pouco. Yeah, Katsuya are in good stead. Can throw the pulse bomb in if they need to as well. Definitely more of a throwaway ult than you wanting to save it. Sejong ends up getting packed, hits the recall again, but sorry, I mean Jwoo is Sejong is just 2-3 ele lutando. Ninguém mata ninguém, todo mundo foge. Funny Astro falls as time's ticking now for TM. They've not managed to make anything stick. They got the payload fairly far, but Nossa! Yeah. Nossa, ele não esperava isso. Ele não esperava isso. Ele estava completamente separado do time dele. Ele não esperava isso. Both Aid and Taejong collaborating to take the tracer out. No worry about a pulse bomb. And Twisted Minds are down to a minute remaining. Foi muito, ele foi muito sagaz. Foi muito esperto. Gostei. Olha como é que a luta acontece. A carga tá lá e a gente já ia desesperado pra carga. Não, primeiro você tem que forçar o high ground. Você tem que tirar os caras do high ground a todo custo. Se você deixar os caras no high ground, eles dominam. Olha onde é que ele tá tirando, né? Controle de high ground. É muito cremoso. As now he turns his way towards Nossa. Jwoo, who lands a better one than Taejong did there. Surmajed down, Aid finished off. Jwoo's time to shine. I mean, great pistol pull coming on through from Quartz, honestly, using the elevated jump to be able to create more distance away from that Pulse Bomb's AoE radius. And Twisted Minds finally in control of the space that they were looking for, going to be holding a little bit closer up to Katsuya's side. Eu nem sabia que dava pra subir ali, tá vendo? Aprendeu. Tá vendo? Aprendeu. Gente, tem muita coisa que esses moleques fazem que a gente olha assim e fala, velho, é assim que a gente aprende a jogar. Vendo um jogo desse, você vai tirando ideias do que você pode fazer no seu jogo. Sempre. Classic Havana jogo desde 2016. Pelo amor, olha, anulou. You can play fairly far forward here with Vestola, but an orbital ray, both sides are going to get pops. Those little Nossa, mãe, vai pra dentro da ult, dificuldade pra dentro da ult. No! Casualty here, and a flux from Vestola. Not only scores Funny Astro, but grabs Simple as well. High value flux, 40 seconds to go here for Twisted Minds. As their cleanups are going to come through. This is not looking good, but again, very classic Havana as they play up to the spawn. Aí vocês falam, por que eles forçaram tanto? Porque dá o stagging, o time inimigo tem que esperar o tempo que o time inimigo tem que perder ela. São 10 segundos disparados. É 10 segundos disparado. Você não sai. Você não sai, se segura. Eita porra. Nossa! Nossa! Olha esse tiro do Andy. Point is going to get touched by Quartz, so no C9, not today, but there's so much to actually do for Quartz here to keep this game in Twisted Mind's favor. Vestola dodging around with the shield, another touch ends up coming through as the Diva returns to the point. Override Protocol. No! From the high ground, swapping to the last minute Widow, takes care of Quartz as the time ticks down. TBNT cannot move from his post, has to stay on this point. Alguns picks eu sei jogar, uso bastante, tá vendo? Yeah, there's nothing you can do. Like, you literally just rely on Jwoo hugging the payload.
into a headshot. And you know what? You got more than 5 seconds of Widowmaker, and it's the closer as well to Katzia's Não vai levar a carga escondidinha, não. Vai levar a carga escondidinha, não. Vai puff. Fala, Júlio. Muito bom. Que peteleco. Vai levar, não. Não no meu turno. Puff. Try to gain space with Quartz using that override protocol, and Katya just lob a Sigma shield right in his face so they can hold their ground and force Twisted Minds. Agora a gente vai jogar, vai ficar umas 3 Widow tentando fazer isso, sendo que pode ter 2 só, vai ter uma terceira aí. Viu coisa linda? Estragou o velório. Só foi uma. Eu falei, a Widow é vida. Usada ali. Naquele momento de desespero, você calma. Você se acalma. Respira. Respira. Deixa eu tirar isso aqui. Você respira. TVNT is mirroring. They've got the simple on the Alari. So if Sumajit actually commits to this, you're getting your Alari 1 versus 1. As Taejong's going to be on that Widowmaker, but again, it's just going to be for that opening shot out of spawn before you swap onto what you actually want to play. As Katsu are likely going to be trying to prioritize mobility to get around the position that the Sigma tries to hold. Tá zunindo até agora. TVNT is 1 HP. Pronto, ele ia desenhata, não vai não. Já voltamos. Parte disso também da técnica é você esconder o seu pique até a... Porque o pique só conta quando você sai da base. Aqui agora eu tenho uma piada. Agora eu tenho uma placa-mãe. Olha! Sério, Júlio? Conseguiu? Aê! Unlucky, some would say that. Piada, ó, boa, agora é só montar o PC. It's ballsy. I'll give them that to Twisted Minds trying to play Sigma into Vestola because he understands perfectly the weaknesses and strengths of the Sigma. And one of them is things that you just cannot matrix with that shift. So TVNT the Sigma onto the Maga instead. Twisted Minds are going to try to just create some space. Does this nice signal aid swapping off onto the Soldier? Opa! Apareceu Malga. We're back. Malga moment. Pronto. Malga moment. Melts because he has no bubbles. It's like, yeah, great. I can bubble Taejong in, but now you have to deal with TVNT, who is not going to care that you're full charge. It's going to hold down right and left click at the same time and melt you. Good re-engage from Twisted Minds as they get a team kill. 8 does have override protocol though, and Twisted Minds don't have a support ultimate to be able to heal through it, so we're going to be seeing some swaps. Taejong off of the Genji goes onto the Tracer so that you can go put pressure onto Funny Astro on that Juno. So far there's no break, but Twisted Minds, they've got their own override protocol. It's literally going to be a 1 versus 1 Emre ult. Who gets more value? Tracer 1v1. Hope Tracer's hitting the recall. Jaywood though not quite seeing Taejong there and has to back out. Override protocol, couple of hit markers. There's Aid actually snipes Funny Astro from around the corner. Now looking for Quartz in the skies. Already lands 1 shot. Needs a couple of more BR shots to kill him. And there it is. A double for Aid. Vestola kills TVNT. And that is first point capped. Twisted Minds now. Do they actually swap off of this composition? Do they keep TVNT on this map? Agora o one above all, hein? Boa. You're going for the Diva? Agora okay, this is wild against that Zarya, especially since Vestola is going to be fully charged vai up. Com Does this mean that Cassie, well, this is where the Vendetta ban is going to come in absolutely clutch from Twisted Minds, right? Zarya Oi, Leão, tudo bom? Mostra o Genji, eu não tenho como. Diva can peel, can play the verticality. Isso é a transmissão da Overwatch League, então, da Champions Series, então é eles que coordenam. A gente não consegue ver. Já teve Genji hoje, tá? Já teve Genji. Vestola though doing a good job of bullying TVNT in. Moves Olha payload isso. for free. He's going to come up with swift resistance though. It's funny Astro jumps down onto the payload. Graviton Surge is going to connect. My goodness, I'm surprised that got through TVNT. Eu acho a coisa mais triste da Zarya, a hora que você dá uma ult maravilhosa dessa, você tem que carregar. Ah, tá. Very much on the back foot.
Eu acho muito triste. É o momento que a Zarya corta o coração, né? É o momento que você jogando de Zarya fica o coração em prantos. Porque você tá lá e perde. Você e aí é o tempo de você puxar e todo mundo preso, todo mundo soltar, todo mundo carregar. Muito triste. Nossa. Olha o tracking desses moleque, velho. Olha o tracking dessa Tracer. Tenta fazer isso pra você ver. Nossa, treinar tracking é um saco. A nice healthy time bank for Kadzia. They're looking great. What's this? What, 4 minutes on the dot? Like, oh my word. I'm not a fan of the D.Va. I'll say it right now. Into both Vestola and Subathon, this D.Va has been getting popped out of the mech. A2 on that Emery, but TVNT is so close to self-destruct. You're gonna keep that tank in play, especially to have the defense matrix against the Emerys. Of course, can find more value. That's the turn. Yeah, nice connection with Vestola there. Ends up backpedaling. Use a bubble to make sure he gets Olha esse Henry. Que moral. I think might actually just try and hold this. Like straight up forward positioning right here might be really good. I mean, burning as much time as possible is required. Yeah, I mean, if you can force 8 as well to have to use either the Override Protocol or Subathon, the rally, just to get Katsia's foot back through the door. Where did Vestola go? He stepped out for half a second. Oh, they're just splitting the team too. Like, they've understood that Katsia, when they have the Zarya to be able to set up with the bubbles, they look insanely strong. But if Twisted Minds just take the tempo and win the fight before the Zarya is fully charged up to be able to threaten TVNT, they're just going to be able to win it all. Qual é o Brasil? Nenhum dos dois. Aqui a gente tá assistindo o jogo da... viu quem que termina de baixar, né? Aqui a gente tá assistindo o jogo da EMEA, que é Europa, África e Middle East, né? E Oriente Médio. Nossa! Que tiro foi esse, moleque? Come in with 4 minutes on your attack, lose 3 minutes and a half on third. Like, we're gonna see the Widow come through from Eu vi certo ali, viu o quê? Holding, but you're only going to see defense matrix, so swaps back up to the Emery instead. Well, the Graviton surge here from Vestola. We'll see if TVNT can get a big eat. Already simple down though to Taejong, so a good start here for que eu terminei de baixar sim, você viu certo. Terminou de baixar já. Já instalou para hoje mais tarde. Absolutely insane too. Might just get 5 kills this fight. Absolute beast on the Tracer, and that's going to make sure Kadzia break this corner. Show. Gosto assim. Gosto assim. Gosto assim. When they use it over the way, they're going to want to clamp inside it, and yeah, like you said, they've got to go. They get one chance. É insano, é insano. Imagina a gente assistindo a Copa do Mundo. Copa do Mundo vai ser muito bom. Que daí nós temos o Brasil para torcer. Ai! Hit the wall, all good. We'll ignore that one, Vestola. Orbital Ray's going to do a lot of work though on the point right now. As TVNT gets focused down, Taejong eventually slain. The demon is gone. However, they still need to deal with the rest of the carries. Aid is going to be up here, making sure does as much as possible, but right now is forced away. Same with Vestola. He's hiding around the corner right now as Taejong switches over to the Widow to try and get a couple of nice snipes out of spawn, but not to be. A minute to go, Vestola chased down. Nossa mãe, nossa mãe. Find Aid and sniff out his position, eventually taken down by Jaewoo. They've held on for now, but there's still a minute in the time back for Kadzia. Essa última entrega, minha nossa. Yet again, we see Kadzia try to go for the Widow with the overextension before Taejong swaps over. To the Symmetra. Yeah, we're about to hit overtime, and with how close the objective is, TVNT is going to be forced to stick to that payload, which means Beam from the Sim, fully charged with the Zarya. Nosso teleporte. Wait, the captive stun from Simple is massive in the small room. There's just no way you survive that. The ult is too good there. A TP into the small room, a quick reset required, 20 seconds to go. A ult da Hilari quebrou. A ideia foi boa, mas a ult da Hilari quebrou. Aqui você já ouviu a banda você lembra do vocalista deles, acho muito foda. Não ouvi não, depois manda lá no Discord pra eu poder dar uma olhada. Oh, straight on the back. Good rally and good bubble though. But it's so low in the air, ripping the ults.
Orbital Ray's going to come down for Astro now as they try and fight on this point. Everybody trying to touch, but Twisted Minds, determined not to lose the map in the regular season, are going to hold them just before that final quarter. Seguraram, velho. Os moleques seguraram. As Kadzia. Seguraram. What a ridiculous series. Pelo amor, jogaram muito. I mean, it's Havana, isn't it? Yeah, just to correct that, it was a TM win. In a nutshell. It was so close though. Like, to be honest, if that Captive Sun from Simple hadn't come through in the Sim TP fight and TVNT had been forced to hold his ground into fully charged Zarya, fully charged Simbeam, they probably lose that first map and we actually see the series go an extra. But it's a hero play from Simple on a pick that, honestly, I'm surprised they actually decided to stick with. And there it is. There's the real one. It's Twisted Minds, yeah, with a 3-0. At the end of that, honestly, Moxie, it was the Tracers. Simple hitting that big Captive Sun in that small room after the Sim TP won them that fight. But the previous fight to that, Taejong and Jaewoo going nuclear on the Tracers. Taejong gets, what, like 4 kills in that fight? Jaewoo ends up getting, what, 2 or 3? And then at the very end, Jaewoo landing the stick. The best stick imaginable. Forcing bubbles, forcing the rally. And then it's like, okay, A dies because there's no support. And then Funny Astros. Olha a cura deles. Exatamente. A cura deles é insana, velho. Isso era uma briga. Com uma Juno. É uma coisa que você olha assim e você fala, não faz sentido. Faz. É não tomar dano. Como é que você faz para fazer isso? Não toma dano. Tem hidratação do Yugi e tem alongamento. So you've only got Funny Astro to be able to commit into this fight. And here, this moment, the double stick of the Pulse Bomb into the center of the Orbital Ray. Oh! That outburst Captive Sun moment as well coming through from Simple. Se posicionar bem, sim. Quando eu falo não morrer, é você saber o limite do personagem e até o ponto que você pode e precisa fazer, como é que fala? Fazer você parar de tomar dano. A partir do momento que você para de tomar dano, você faz realmente funcionar. 44, o que é isso? O número da Mega Sena? O número da Mega Sena se me avisa. It's kind of insane how Twisted Minds are capable of just turning up on the day right when they need to. Yeah, 4-minute hold on Havana. They did a really good job as well of like not overextending into the Widow swaps coming on through from Katsu, who were looking to punish if someone was out of position. And then not only that, there were multiple times where Taejong had a pulse bomb but got lane checked before he was able to use it on the back line. So really good turnaround coming through from Twisted Minds, understanding they had to shut the Tracer down. Ai, consegui ganhar prêmio desse de 1 milhão assim. Nossa senhora, seria a coisa mais linda do mundo? Seria. Seria a coisa mais linda do mundo. Sim, eu pedi pra ele porque acertou quando teve o ídolo, acertou 3-0. Ok, show. Eu já falei. Gente, se eu ganho um prêmio desse, uma das coisas que eu faço, além, obviamente, de toda a melhoria e tudo mais, é pegar a galera e começar a fazer sorteio de PC na live. Botar todo mundo no mundo de PC. Botar os 6 tudo pra jogar em PC. Sortear uns PC gamer pica, entendeu? Eu iria sumir do Brasil. Ah, não quero sumir do Brasil, não. Eu iria pro Canadá, sem dúvida. Olha que coisa linda. Eu iria pro Canadá, na verdade. Japão? Ah, pode ser uma boa. Eu gostaria do Canadá. Buongiorno, tudo bom? Como é que você tá, Luiz? Eu que ensinei pra ele. Talking about Twisted Minds and this win, tá bom, Astro back on to an interview with us. Astro, congratulations. You guys maintain your, no maps lost here in OWCS. Olha, eu gostei da ideia de colocar a Arara ali atrás, ficou legal. As plantinhas ali não dá muito certo nesse cenário, não. Fica meio estranho. Yeah, I think we still have that confidence. Obviously with 3-0 today, it looks a little bit closer than we'd like it to look.
Ah, não sou muito fã da França, I'm kind of não, not né? surprised to say that. They kind of ran you around a little bit on one of those control rounds, and it was Alemanha talvez. I want to know what you think of VP though, man. Agora Suíça, Suécia, sem dúvida. São ótimos países. Because that is going to be an absolute banger. We're going to roll them. I think they'll be easier than Owcs. Aí eu vou visitar o Akira. VP's going to be that good. Were you surprised by the Mauga pick coming on from the side of Katsia on Runa Sapi at all? Não, já falei, eu quero dar uma boa arrumada nisso daqui. Esse cenário aqui precisa ficar melhor. Ele vai ganhar um upgrade agora, certo? Só tô esperando as coisas chegar depois do dia 18. Aí vocês vão ver o tapa no visu que isso daqui vai receber. Vai ter um senhor tapa no visual nisso daqui. I'm kind of curious too because, you know, heading into playoffs and visitar a Grécia seria the first maravilhoso. seed gets to select who they're going to be playing up against. If you feel comfortable, who would you guys pick, do you think, as far as which team you would want to play in round 1? We'll see how bad VP are in our match tomorrow, and then maybe we'll get to pick them. Oh, dude. Yeah, I'm not sure. Não, melhor não, né? Lá tá tudo em paz. Tirando mesmo caiu no meio da tua cabeça. Aí eu achei meio, né, assim, desnecessário. Gente, lembrando que o Subathon tá continuando, tá? O Subathon continua numa boa. Eu teria que ir no mercado agora para poder comprar para minha mãe o pão dela da tarde e tudo mais. Eu vou deixar a live aberta, vocês ficam aí. É que eu tenho que ir lá no mercado. O mercado é aqui do lado de casa, mas eu tenho que ir. No final da rua, eu tenho que ir. Eu não tenho muita opção, eu preciso ir no mercado para poder comprar umas coisinhas. É que eu não quero fechar a live só por causa disso. Eu vou lá e volto. It would be anyone's legend or GK that are looking to like take that last spot, and it gets a little bit funky with the permutations. I can't speak right now, but I really appreciate you doing this interview with us, Astro, and good luck in tomorrow's matchup against VP. Gente, essa data que eu fiz o Subathon foi bom pra vocês ou na boa, mas tem gente que queria contribuir e não conseguiu porque justamente tá foda. Ah, conta a quantidade de mapas. Isso daqui que eu não entendo, tá vendo, ó? Isso daqui buga meu cérebro. Essa quantidade de mapas que ele mostra é o que buga meu cérebro. Entendeu? Isso realmente buga meu cérebro. Não vou mentir. Eu não entendo o que ele quer. Por que isso é assim? Love the disrespect to North America. It's funny. It's funny hearing both regions kind of talk about each other historically, because it's like, and they're like, EU, cringe, you know, playing Sim, playing Mag or whatever, right? And then EME are like, wait, they're also kind of bad. So it's nice to see that. So I think international competition again is where they'll stake their claim. But yeah, Twisted Minds, they just look so clean. Dude, it's hard to really put anything against them. Yeah, but I mean, we're hearing Mauga. Mauga's coming back, your favorite, Jack. Please, come on. The moment Astro said that in the interview, my eyes instantly flicked up to catch your face reaction where I was like, Mauga, you don't say. I love double cage meta, double raise, sim wall, love it. It looks really epic. I think what's funny is that a lot of other regions are not going to be perma-running Mauga, so having kind of a lot of diversity there is really nice. It's nice to see a little bit of Mauga played every now and then, and I think with how even like Astro was saying, some of the Korean teams, their division, they're playing a little kind of off the wall. O do mapa, quando for positivo, indica os mapas que eles ganharam e os negativos que eles perderam. We're not even through playoffs. Mas é acumulativo, certo? É acumulativo. Porque além das vitórias, a quantidade de vitórias que é contada, tipo, na melhor de 3 eles ganharam uma. Ou ali naquela pontuação tá a quantidade de vitórias que eles tiveram. Vitórias que eu tô querendo dizer, eles jogaram 4 mapas, venceram 3. Na melhor de 3 levaram 3, mas são 3 pontos, é isso? Na melhor de 5. Saldo de gols no futebol. Tá. Porque eu tô tentando entender, porque eu quero fazer parecido pra gente.
Porque muito mais do que fazer o melhor de 5 a de 3 pontos. Não, faz por esse controle de mapas que o Over permite. Entendeu? Challenge the old guard, as the meme is esports boomers. You hit a certain age in esports, your reaction time starts fading a little bit. Can you still keep up? It's so sad. It's so See, sad. I was going to say 25, but yeah, unfortunately 21 seems to be the moment that that starts to go on the decline. Well, if you guys want an opportunity to try and get to the OWCS level, you got to start it off with Face It. Então é como se ele já estivesse criando o parâmetro de desempate, né? Ele já faz o parâmetro de desempate automaticamente. Isso é bom, ajuda pra caramba. Overall, though, we love to see the tier 2 grind. That's where a lot of new talent get to show their Gente, stuff. eu vou lá no mercado, vou deixar vocês aí, certo? Vou deixar vocês aí, ó. Ai, minhas crianças, vou deixar vocês sozinhos. Pelo amor, né? Só pegar aqui um negócio, texto GDI. Pronto. Relegate. Tem repescagem ainda. Estamos nos playoffs. Start your climb to OWCS with Faceit League. Compete for $50,000 every season to sustain your team's competitive journey. Progress through skill-balanced divisions until you hit the Master Finals broadcast and get scouted by the best teams. Your climb to OWCS starts here. Join at fce.gg/Faceit League. Eu já bebo a água. Project Log Jetpack Cut, Entry 1. With null sector gone, the team has been sitting around Gibraltar without much to do. I'd say I'm in the same boat, but to be honest, I've had my hands full. Ever since I found this cute little stowaway, my mind has been racing with ideas. For some reason, when I rescued this pretty kitty from in between some rocket parts in the main landing bay, I thought back to some projects I never got off the ground. Literally. I was so young when I drafted them up, and that lazy old Mitzi wasn't much help either. But something about this stray got me thinking again. Maybe there's a way to make this work after all. Looking at my old sketches, I can tell I had a lot of hopes for this build. Guess it goes to show how far I've come that I can finally turn all those dreams into reality. And Fika has been a surprising help. Oh, I named her Fika, by the way, since she looks like a big kanelbulle. There was a funny moment earlier today. I was so stuck on the schematics for the thrusters, but Fika knocked one of my old blueprints off the shelf, and it actually clued me into the answer I was looking for. I can't help but think there's something special about this kitty. I'm thinking over what material suits the jetpack best. A carbon fiber frame would be nice and lightweight, but então já vou lá e já volto, tá? Segurem aí. The weight distribution on a cat is pretty different from a human, not to mention the tail. So for the stabilizers, I'm thinking... Does the harness need shock absorbers, or will Fika's fur be enough? Big problem. How to make a joystick that doesn't require opposable thumbs. I have a few ideas for the motor, but I'll need to be careful. I'm worried Fika might lose one of her 9 lives if it's too loud on startup. And for the healing projectiles, actually, should they be projectiles? Oh, I bet Fika will love that. I should really add a grapple to the frame. She'll need it whenever Reinhardt charges off without us. I put out different paint options, and Fika knocked everything over except blue, of course. Hon är svensk ut I klospetsarna. And that's that. Blueprints for Project Jetpack Cut are finally complete. Whew. I wish my younger self could see just how well this turned out. To be honest though, I'm not sure I'll ever get the chance to build this for real. I know Fika would be a great help, but a cat in a jetpack seems crazy, even by our team standards. But who knows? We keep saying the world could always use more heroes, and I think she might be just the hero the world needs right now. That's how you do it. The story continues in Overwatch.
Welcome back, everyone, to OWCS EMEA. We've got what Funny Astro is calling a dogfight coming up for our next matchup. It's Anyone's Legends versus Team Peps. And Anyone's Legends, Moxie, they still have an opportunity to make it into playoffs, to qualify. And it's got to come down to, they got to beat this first team here of Team Peps. They got to win their matchup up against Geeky tomorrow as well. And it also rides on Geeky losing to VP. From what we've seen over the past couple of weeks, do you think that they have what it takes? I mean, I think both of these teams have potential, right? Peps have had some good maps where they were able to pull out the hazard, especially against Katsu. They had a really good Atlas. But Anyone's Legends as well have been playing some weird off-meta stuff, like trying to force out that Winston coming on through on the side of Tama, which just hasn't really got a place in the current meta. I feel like it's out-tempoed by both the D.Va, but also the Zarya. Yeah, it does feel like that, and they've not taken a single map. There's 0-9 right now, unfortunately. So, yeah, it's definitely going to be a little bit of a dogfight. But I do agree with Astra. I think Twisted Minds, VP, Alcad, and GK are going to be the top 4. Because Anyone's Legend, yeah, they win here, but they still need to win another. Like GK is sitting at 2-1 at a +1, so it's tough. It's a tough spot. It is a tough spot. Tama's substituted. They're running AMDP on them. I mean, that means that they're going to be playing things like the Zarya, right? Yeah. We got to see Tama was running the Winston. They were losing the Winston. There came a moment where they put Tama onto the sub bench and brought out AMDP to be able to play the Zarya. So that says to me that they're sort of moving away from the identity of trying to play the Winston, and they're more conforming to what the rest of the lobby is playing. Because when we look at the supports and the DPS, they've been playing the same as everyone else, right? Kiriko, Lucio, Emre, Vendetta, Tracer for both Maimon and Kai. So it makes a lot of sense that AMDP would be playing instead. Yeah, that is for certain, especially with how important that Zarya Vendetta combination is to make sure that you have the bubble, to have that sustain there for the Ven when she's looking to dive in. Overall, I think that, again, we need to remember how important this matchup is for Anyone's Legend to take home. But that means that Team Peps, Jack, they get to play a little bit of that spoiler. They're playing for morale at this point as well. Another team that has not won a single matchup thus far, and they've got to play in relegation on top of that, and they could also be the ones to, dash Anyone's Legends' chances at playoffs. Someone's got to win today. At some point during a stage, you gotta rip the line. Someone's gonna find a match win. I might even find a map win on Anyone's Legends side. Can Team Peps do it? I don't know. I kind of think so. But it's going to be so hard to tell. I'm going to be honest. I think this match is going to be a little bit more of a free-for-all than anything. But yeah, we'll see. I mean, we're definitely going to be seeing the hazard ban at some point come through on the side of Anyone's Legend into Team Peps, but you can only get one of those, so they're going to have to pick that correct moment. As FT got on the Lucio, he's honestly been impressing a lot of the environmental boops that he's been able to find on maps like Lijiang in particular has been really, really strong on that one, so definitely keep an eye out on maps that don't have those railings. When it comes down to this roster here as well, Jaws, who do you think is the player that you're really looking out for? I know that Moxie was just talking about FD God. I think Dip has had some really great performances as well that have kept Peps in the game for some of their matchups. Would that be him that you've got your eyes out for, really keen to make a difference in today's game, or somebody else? Yeah, I mean, Dib, Zoro, kind of good players. They've been around the scene in OWCS for a considerable amount of time at this point, got a lot of experience under their belts. But being this far down and being relegated already, this isn't a shot for them to okay, we're going to make it back in. They've only taken 2 maps as well. It's tough. And that was against Alcad, to be fair. Or Kadzia, sorry. So it's okay, actually, considering how Kadzia played just now against Twisted Minds, maybe you put a lot of stock into Peps for that specific region, but they're still not won a single series. So, yeah. It's tough. Hey, to be fair, neither has Anyone's Legend, but we got to get into these predictions. Yeah. I'm not gonna lie,
I was having a little bit of a tough time with this one. Part of me did actually want to vote Peps going into this matchup because I was like, yo, they could actually do one of the funniest things ever. But at the same time, I had to go with anyone's legend. I had to keep the dream alive for this team. I think you look at players like Maimon and you're expecting, you know, great things from them and from a squad that they're going to be surrounded by. Jaws, are you with me on this? Yeah, I went with anyone's legend as well. I think, yeah, Maimon, Kai, very good players historically. And it's fun to root for the team that it could make it still. I mean, Peps obviously being out already feels kind of bad, but, you know, I think anyone's legend, surely they've got it. Surely they've got one map in them, and maybe the series. I mean, I'm going anyone's legend, but I don't think it's going to be a Frio. I think Peps pull at least one map. Like, maybe they lose control. They decide to take us to Flashpoint, go back over to Atlas, where they had such a dominant performance against Alcatia. Not just one of those rounds going 100-0, but all three of them that they were able to pull. So I think anyone's legend takes it, but Peps not going to be going down without a fight. I definitely gotta agree with you there, Moxie, but I think that actually, despite our desk prediction, chat's completely the chat is like, there's a lot of French flags flying in chat right now. Have always had their fans. There's a lot of French flags being spammed. It's like, what, 70-30, I think, right now for Peps. So, a lot of faith in that squad. I think for me, still gonna vote to try and keep the dream alive here for anyone's legend. Overall, though, again, a reminder to all of you guys at home, anyone's legend, they need to win this. And even if they win it, it still doesn't guarantee their playoff spot, but it will continue to keep their dream alive. So let's see if anyone's legend is going to be able to pull it off, or if Team Peps will crush their dreams. Yes, thank you very much, Ash. It's always fun to root for the underdog here. Well, when there's two underdogs, they're both scrapping out. And like Asher said, a little bit of a dogfight. But it's going to be a good game regardless. I think a lot of players from both sides of things have a lot of experience under their belts. This is the top rung of competition in EMEA. No one said it was going to be easy. And it's going to be Lijiang Tower as our first map once again. Yeah, this puts a lot more context as well on the reason of why we're seeing AMDP come in to play starter for anyone's legend, because like you can't play Winston on control center. That is just the meta heaven point of Zarya Vendetta. So not going to have to play the Winston, potentially still being able to play things like the Zarya, the Diva on all three rounds is, I think, going to be a strength to anyone's legend right now, as we're going to get the first ban coming on through, and it will be on the side of Peps. They take the Emre away, which means that we're going to be seeing more Sojourn. Anyone's legend, though, coming out with a ban onto the Lucio, so potentially forcing that Juno Kiriko instead, which means Tracer over the Vendetta potentially. Yeah, maybe so. Have to wait and see what they want to rock with. It's going to be a whole lot of Tracer, I think, throughout this whole series, to be fair. Yeah, Peps and anyone's legend still yet to claim a series. Anyone's legend still yet to claim a map. The chat against us on the desk. 70-30 of the chat predictions as of this very moment in time. So, yeah, we'll see what they end up rocking out with. I mean, I have no Rian for my predictions coming on out. I still feel like, especially with AMDP starting. Really? You think we're going 5? Yeah. I think it's going all the way. I believe. I mean, if it's Mauga into Mauga, then we're about to see some very long-lasting fights, and Zoro on that Sojourn is going to be finding a whole lot of value being able to farm those railgun shots off of AMDP. Oh yes, and a Freya sighting as well from Kai. Sojourn here, anyone's legend rocking the Echo 2 very classically into the Mauga, as you can copy, get another cage. It's a very easy target to shoot into as well, as Willie's just got destroyed there. Wow, Peps just fell over. Yeah, I mean, Echo into the Farah as well is not going to be a fun time for Dip to have to deal with, as we're going to be seeing actually the swap. Tracer does much better into the Echo, so it will be up to Dip to try to keep on top of Maymon's position, but easier said than done now that you lost that first fight and you have to decide, do you go around bridge or do you send your Tracer all the way around right side to go back cap and pull the attention for the team to walk? Yeah, Dip trying to
find an avenue of attack here, but with that Juno speed rings, people are going to be a lot harder to lock down. Kai goes low. Yeah, did force a re already. So yeah, Team Peps not with the greatest kind of momentum as they try and push in. Although saying that, AMDP does still going fairly low. Cardiac Overdrive is going to get popped as Zerion and FD God fall. As anyone's legend, they lost Crispy here, but a good bolus from Kai. Shuts down Zerion. She's got really nice movement right now. The flip ends up coming in for Team Peps. So anyone's legend are going to clean that up quick, sharp. Yeah, I mean, it's just clean up, and then the flip's immediately going to come back on the side of anyone's legend. As Team Peps don't really have an ultimate to be able to break through. Dip's close to a pulse bomb, but you're up against a Brig Eater, and we can already see Kanale changing his positioning, playing much closer to the point in anticipation of Dip's presence in a moment. Yeah, kind of looking towards White Room right now. They know the Trace is around. They're so close to this rally, too. Dip is going to have this pulse bomb, hopefully connecting it with Kanale beforehand, but we'll see if that duel ends up coming out in the Trace's favor. There. Oh, the boom. Oh, the cage. Oh, it is a big whiff on the cage, unfortunately. AMDP. Not a pretty one, unfortunately. A good counter pin there ends up coming through. However, the duplication is still really scary. Free cage coming in for my moan, but it's quickly destroyed and shut down. Zoro and Zerion coming up in a big way for Team Peps as they find a team kill. Yeah, but anyone's legend do have both support ultimates to be able to walk bridge next time around. FD God might falter with only the rally to be able to stand up, and that will not be up to par to deal with Crispy's orbital ray on top. They're very swiftly over the bridge. Not much contest there at all. Wow, AMDP is already in, by the way. Well, there's the cage. Bolus available. Connects with the Mauga. Willie's destroyed. FD God and Dip coming up with kills. Kai pretty much free firing right now inside of the house, but he's going to get sniffed out real quick by Dip. Team Peps, another team kill back to back. Expensive fight for anyone's legend too. 4 ults. I mean, Zoro builds almost 80% of overclock in that fight alone too. Kai is off of the fray. The experiment has failed. It was great while you were holding space, but now you have to play into the retake and the potential one-shot threat of Zoro's railgun as well. You have to be able to match the Sojourn, as they're going to go all the way around to White Room and try to walk on point instead. Chip damage from Zoro there initially. Does grant the ult. Oh, what a shot on my moan as well. Nice little flick of the wrist. Counter charge 2 on AMDP as he falls. Got to reset quickly here. Can't afford to stay around too long. Oh, there you go. Okay. That should be fine. Such a cheap fight win as well, coming on through from the side of Team Peps. It's just clocking the Tracer's flank, then coming on through with all of that pressure when anyone's legends are stuck in one choke against an overrun from Willis, setting up Zoro to clean house, which means that anyone's legend have no ults. Yeah, and they're walking straight into Zoro too. Using this overclock to pin people down. You got to actually kill Kai, that's the problem. There you go. Okay, Pulsar Torpedoes also locking onto Kai. Well, no, he's fallen, but AMTP has no support, no nothing. Team Peps, they're going to come up with round 1. Yeah, this round is done. Anyone's legend have literally no one left alive to be able to contest. And Team Peps looking really clean with it. I think in part thanks to Zoro starting off on the Sojourn, so that once they were able to find that flip fight, Sojourn already had all of the space to be able to play and could just capitalize each time anyone's legend tried to rotate on through. But now we're going to get Control Center, and is this the point that we're going to be seeing that Vendetta come through instead? Dip didn't even die there either. 15, 0, and 0. Damn. I didn't notice that in the midst of that chaos. Looking good. Looking clean with it. I think they're keeping the Mauga. It's still going to be Mauga engagements, and there's no Kiriko to be able to Suzu the overruns too. So like when the Mauga gets into the back line, that stun is connecting as, oh, we're getting 2 different schools of thought. Dip's going for the fire for the range. Maymon's going for the roll potential up close with the Reaper. Oh, but it's such a good off angle for Zoro. You can't let Zoro free farm from here at all. Although they decided to take the fight to them. Good heads up play from anyone's legend. It's going to force Zoro to reposition here, but now they're again fighting on point. Kai dying first as my moan tries to lock onto a target on the Reaper. Gets the TP away. Mega health pack secured, but it's far from Dip just on the ground shooting AMDP in the back. All right, well, that's one way to get it done. Team Peps end up capping. I mean, the Reaper's useless now.
right? By the time that you walk into the fight, you're already going to be on critical HP, and yeah, off of the Reaper he goes, onto the Traitor instead, trying to just take an off angle so that Team Peps don't hold one lane with both the Sojourn and that Pharah. It's up to the Tracer to open up the space for the team. Yeah, no shot, you're landing a one clip there, my moan. So, well, it's going pretty low. Same could be said for AMDP. A nice counter pin again. Both Nagas doing a good job at counter pinning each other. Oh. Yeah, I mean, the spam damage from Dip and Zoro is just so immense versus like Kai and Maimone. It's just, how do you survive against that, Moxie? I mean, how do you counter it too? Because like Dip's playing around corners, so he can get the AoE splash damage to kill instead. So you don't even get to see the Pharah to be able to shoot back and try to take it down. Like Dip's playing in rooms with low-hanging ceilings, but there's no way you can get on top of him. There's the stop. AMDP, although still pretty high HP. Cage gets unleashed, and then Zoro just gets to basically shoot fish in a barrel. Well, actually, check that. It's rockets in a barrel. Missile barrage straight on top of them. As anyone's legends right now. Unfortunately, some legends are meant to just be figments of our imaginations. And right now, that's what it's feeling like. Peps are just steamrolling them. It's last fight too. Like, they have to just go into all of this poke pressure. At least Dip doesn't have a barrage, but you're still going up against Overclock. Kai has to open up. Team Peps, they can just look to disengage. Oh, and Kai gets dominated by Zoro too. Cage Ray, oh, we're so back in Malga meta. Everybody fighting in like a 4x4 grid on the points. And that rally's going to do good work here for FD God. Kaneo just gets destroyed by Dip. This is Team Peps taking this first map. A little 2-0 to start off the series as the cleanup comes in. Yeah, Team Peps on top. Chat looking good. French flags are flying high. They've moved away from what was not working in both week 1 and week 2. And like, that was something that I wanted to talk about with Team Peps, because they tried playing some off-meta stuff, and then they tried playing some meta stuff too. So it's nice to see that they're sort of moving away from trying to force things like the Hazard and going with that Mauga, instead being able to play the Sojourn. Yeah, Dip on Pharah did not die. And then Zoro at 30-2? How do you not die on 2 stages of control? Especially when one's control center. Insane. Like, yeah, Gardens, we can give it a pass because there's so much just terrain for the Pharah to be able to play around. The point itself is literally just one big shield for a Pharah player. When you go to control center, though, it becomes much easier to be able to pin that Pharah's position down, but they did such a good job with the crossfire between both Dip and Zoro, and I mean, let's be honest, after the first fight, anyone's legend had no one's space to be able to work with to try to take one of the DPS down. Looking good so far. Our predictions looking a little rough, but it's all good. There's at least a couple more maps to come up. But yeah, well, you gave Peps 2, and I gave Peps 1. So, do you know what? It could still be a turnaround coming through from the side of anyone's legend, but like, this is going to be rough for anyone's legend, right? If you're literally getting beaten down by Peps now, we said Peps could potentially play the upset. If they lose to Peps here, it's not even waiting to see what happens with the GKVP game. That's it. Yeah, that last place literally could just be decided right here. And yeah, that's a big thing to think about. And I'm sure it's weighing on the minds of anyone's legends currently. They still have to win here, then win their next game to secure that spot in the playoffs. There's only 4. It's a quick season. We spoke about it for the last couple of weeks. It's a very snappy turnaround. Playoffs are right around the corner. Team Peps winning out that one means anyone's legends is their chance to pick a map and ban first. Do you think we're going to see a Malga ban at any point in this series? Pharah, I think, would be more impactful, to be honest. Depending on what map they decide to go to. And it's actually going to be Havana that they're going to be picking up. So do you know what? Maybe we do get a Mauga ban coming on through, as Mauga apparently has invaded back into 2026 meta. He's always there on the edges, peeking in. Since he does so much, he has engagement with the overrun, he's got sustainability with the amount of self-heal that he has, and like Cage as an ultimate is a very, very strong setup to just box people into a space where they're not wanting to take a fight. It feels like the John Cena gif where he
peers through the scenery in the back. Are you sure about that? That's Mauga. Mauga's out of the meta. Are you sure about that? Like, that's really how it feels. Like you said, he's always on the periphery of being not perma-locked in, but seen a lot more, and we're kind of seeing the dregs of him here. Yeah, Havana is the choice. I think maybe, like, banning Mauga here wouldn't be such a bad option. I mean, Pep's kind of responding to that. I think we've already talked about how well Dip's going to do in Zorro to boot. That first map already showed that Dip didn't die. Zorro sitting at 30-2. Like, it's not looking good for anyone's legend right now. Yeah, I'm a little bit worried too, because like Havana historically very, very good for DPS crossfires rather, and that's what we saw on Control Center in spades. The fact that it's going to be, you have an attack side, you have a defense side, like no matter what composition, at some point you're going to have to try and attack into Peps when they've already been able to establish their positions of their DPS as the map starts. Not only that, but like Pharah becomes an issue potentially on third, when you're in the attacker spawn, having to walk into those long distance poke compositions coming on through. Like, maybe we see a couple of different bans, and oh wow, okay, Pep's telegraphing absolutely that we're going to be seeing some Pharah at some points. That's a ban onto Echo. Yeah, I wasn't expecting to see that one today. That's not on the bingo card, put it that way. Yeah, more Pharah. I would have to agree. Anyone's actually banned the Kiri though. What do you make of that? I mean, does that mean that we're going to be seeing... What, you can still play Lucio, but would it be potentially Juno Brig? Would you still go for the Lucio to be able to engage? Maybe you're just trying to take away things like the rush as well as the flank potential of how aggressive Kirikos can be at the start of those fights. Like, I'm still a little bit concerned because one, Mauga wasn't banned, which means if you want to try and play something like the Zarya, that's going to get absolutely melted down the way that we saw in the last series. And two, you don't really have anything to deal with the Pharah. Ignore Pharah is not really a strat. Not anymore. Not anymore. No. Sadly. Okay, let's have a look. Havana, second map. Anyone's legend. They need to win this series. And they need to win the next one to be in with a chance to make it to playoffs. But Peps making them work for it on map 1. If you've only just joined us, Peps are 2-0 on Lijiang Tower as one of these teams yet to even claim a win, by the way. And anyone's legend still yet to claim a map. Like, they've got to pull out something special here. We're not seeing any swaps either. So it's going to be AMDP still in the lineup. No Tama sight. Break Juno. That's what the Kiriko ban is going to force. The break Juno comes on through. So far, no Pharah, but as we said, we're not really expecting it. Now, it's much more going to rear its head quite literally when we head into third defense if Peps let it go that far. Because, like, Peps, they've won maps, right? In comparison to anyone's legends. And the maps that they won, they did so dominantly. So there is potential for this team. No shot. You're sticking on the ball, right? I mean, come on. I would be down, no. But no, it's going to be Malgamera. No. It's Malgamera. A boy can dream. A boy can dream. A little wreck ball action wouldn't go amiss. Like, yeah, you can't so Winston, you can't Zarya into Mauga. Yeah. Like, you can't even really Diva as well, to be honest. It just has to be the Malgamera. It's kind of crazy that it's like, okay, if they're playing Mauga, you're kind of forced into it because, yeah, like you just said, good luck playing any other tank right now, although... realistically, I think if you're a better team, if you're like a Twisted Minds or a better team, right? I think you're fine with them playing the Mauga, but and they wouldn't too mind playing a Diva, playing whatever against them. But if you're currently where you're at right now, like your Mauga, you're relying on more comfort here than just kind of what is perma meta. Yeah, we've got a little bit of a difference as well coming on through in terms of how Peps are playing this defense. Very passive, sort of waiting for anyone's legend to overplay their hand as WMamon's taken full advantage of that. No high ground control. All right, my man just ended up getting out. All good. Almost got the 2-clip onto Zarya. Trading of the stomps, and there's the cardiac overdrives as both Maugas shoot at each other, and they hope one of them runs out of theirs quicker. Looks like a lot of damage coming through from Zoro on this high ground, assisting in all these kills. Good little positional advantage there. Team Peps end up winning that fight.
Yes, it's defense, right? Zoro just gets to play out of the way of the actual fight, sit in the scope, has all of the range to keep up all of the pressure onto anyone's legend, and lead Kai in terms of ult charge as well at a good 20%. Maybe we see the Mauga Cage comboed with the Override Protocol, or maybe perhaps just want to rip it now before anyone's legend get a support ultimate up to go. All right, post bomb, my man, what you got for us? Oh, it's going to be Zoro ripping the ult first. Override Protocol. Straight into Mauga's rather broad body. Very easy target to connect with the right clicks, but it's just going to be a retreat at least for now. Oh, I mean, that's a light Zarion, though, to match orbital range Crispy, so anyone's legend, when they try and walk this next fight, they don't have one-sided Juno ult. Oh, speaking of which, Juno ults across the side. What a post as FD God tries to bash into the backline with a post attached to his body. Well, that ended up with FD God going down. Canal traded, though. Both Traces at least picking up a couple. Yeah, Team Peps end up winning out the fight again. Willis just popped Cage down, and that was it. It was all over. Yeah. I mean, you can use Cage as well there for Team Peps. If you're anyone's legend, now you have Cage advantage, but, like, look at how split Peps are playing. They know AMDP still has the ult. They know that Kai can combo with the Override Protocol too, and that rally won't be enough to heal through, so play splits. No one else is caught. Mauga Gaming, 2 bricks. Nice little bash there onto FD God. Straight down to the ground as... well, they've lost one. Willis getting booped around. You'd think Mauga had mobility there with the amount he was getting booped. Right clicks and bashes and stuns and everything else thrown at him. Honestly deserved. It looks like anyone's legends are going to be able to win this fight at least. But Team Peps, without Lucio, might be a little tough to come back into this. They're going to have a chance to touch, but Dip ends up spawning last here for Team Peps. Yeah, and they're also walking into the cage because anyone's legend knew that Peps would be starting off the fight split, so held on to the Mauga Cage and used the rally and the override instead. So now Peps actually have to go into the one-sided Mauga ult. Yeah, they've got to force this cage, though. I think that's going to be the goal here for Team Peps, is force this cage. There it is. Mauga Gaming, looking at each other, shooting at each other. One of them will fall. Don't worry. Looks like Willis is going to be able to get out of there as the pulse bomb does connect with the floor, unfortunately. Dip hits the reload, but there's a Brigitte right next to Kai to keep him alive. Dip, though, good with the movement. Manages to get away from Canal as the fight continues on the point. Willis ends up exploding into a multitude of pieces as Mimone connects the pulse bomb to him, but Zoro saves the day with a shot onto Canal. Stops the payload from getting chalked in as anyone's legend with 10 seconds to go now. Kai falls. AMDP ends up running away, but unfortunately, who is there to touch? There is one player. It's Mimone on the side, but it is a Tracer versus 5. There's the recall. No. The blink comes in. The charge from AMDP, but there it is. Team Peps are going to be able to hold on as anyone's legend still yet end up finding success here in stage 1. It's going to be a tough defense for them. Oh, that recall was brutal. It was right into FD God. They knew it was the Tracer alone, so they pushed FD God on the Briggs position up, understanding that the Tracer had to burn all of the blinks and then the recall instantly to have overtime and survive. And was just left without the resources. And then, yeah, Mauga has to use the overrun, just throw himself literally onto point, but he's going to be so vulnerable and perhaps complete the full hold. Dip. Feeding. 1 death. This is so sad. This is so sad. 1 death over 2 maps currently. 14-1 though. You're still smiling. Zoro 2. 13-1. Looking clean from the DPS of Team Peps. Sometimes it's fun to root for the underdog, but sometimes they don't pack the weaponry, the firepower to get the job done. We'll see if anyone's legend can hold. It's kind of... Havana is definitely one of those maps, right, where it's... Gibraltar-esque, Gibraltar-adjacent, I think, Moxie, where, like, a lot of the action happens on first and then last, second, sometimes a little bit more of an afterthought. So, yeah, possible here to get the full hold from anyone's legend. I'm a little bit worried about the comp that they're running because it has pick potential, right? Canale and the Alari can find these eliminations, but by going for the Alari instead of the Brigitte, that means Dip has advantage in the Tracer 1 versus 1 because he's going to be getting the armor packs. So if you remove all of the other players and you focus purely on the objective itself, Dip versus Mimone, Dip can keep that payload moving and force anyone's legend into a last fight situation. Hail Mary strat here as well. Canale on the Alari. Crispy on the Juno. So less support here, sadly, for Mimone. Although the ground that you're going to have to cover is the Tracer here. It's not going to be too crazy. But if you're Peps, like, you don't really even need to take a fight. You just literally push the objective and force anyone's legend into having to give up the high ground
and send your D.Va in to take that position away. All right, well, Willis already forcing NDP back, and what this means too is like you're in a position where you're putting yourself in one fight. Like you're not fighting forward here, Moxie. No ults as well. Anyone's Legend haven't been taking damage or doing damage. They have no ults to walk Peps back. Now, what magic can you show us in the Alari? A little double tap on the backline, perhaps? At least taking it to Zoro at the very least. Thing is, though, you're going to get checked real quick if you're this Alari. So now you're playing on a knife's edge, basically. Is this the amount of dive potential from Team Peps? Is like defense matrix too, as well. Like someone goes low, Willis uses that defense matrix, stops Kanel from finding the elimination. Oh, here comes the dive. Willis is going to get stomped on. All good, no stun. DP surviving, luckily there. I'm surprised Willis didn't stick around. Captive Sun connects with one. FD God in a little bit of trouble. Same with Willis, but it's going to get healed up. You really need some additional firepower there if you're Kanel to, you know, guarantee and confirm those kills. Good stick, though, from Mymone. Yeah, he gives his life up for it, but Pep still think this is winnable. Orbital Ray and both support ults. Yep, and where's Kai gonna hide? He just run away. I mean, this ult here is just not looking clean at all because you cannot peek against this orbital ray. Payload still moving as well. Cage coming up, but here it is. Now Zoro can unleash his override protocol around the corner, and you just got to kill AMDP at this point. Moxie, that's all you got to do. Because as soon as that cage gets online, maybe there's a semblance of chance. They end up running down the back line, but I think the job's already done. Luckily, though, reverse Ray ends up coming in for A1's Legend, but there's no supports to be found. Caging a Tracer is good here for AMDP, and at least the payload isn't going to go in. This Team Peps now only have a minute and 20. Yeah, 120. Anyone's Legend actually punished the overextension coming on through from Pep's side. Like, FD God pops the rally trying to walk the team forward. They don't manage to find the eliminations. They get mown down by the Mauga and the Amro. And we go now to potential final fight territory with Peps not having the ultimates. Like, Dip is close to a pulse bomb. Might be able to crack this fight wide open if he finds the connection. Or Mymone checking them, but it's just too many people around here. Good. Like, not even stunned there. Good bash coming through from Kanel. Didn't really expect that one popping. Same with Willis on the high ground. Both cardiac overdrives have been popped, so no Mauga's dying, not just yet. They have 45 seconds here, Moxie, as they end up backing up and resetting Viseri on pick. Yeah, I mean, they're doing such a good job at closing up against Dip as well. Kanel off of that Alari onto the brig. They're getting more aggressive too. Yeah, they might chase them all the way to spawn. 30 seconds to go. Anyone's Legend. Hang on. They've got a chance here to defend. They're building up ults, right? Kai is ahead of Zoro in terms of that override protocol, and honestly, it's an arms race to the Emre ultimate in overtime. These pulse bombs, these will decide here. Can Dip, can Mymone actually go for a connection? They're going to spot each other. Brigitte there. Kanel is hiding up top left. Dip can't challenge right now at the very least. Speed ring to help AMDP maneuver in the fight. Pulse bomb stuck. Oh my goodness, Mymone. Zoro ends up going down. Can Dip recreate the same success here? Kai with the override protocol. Pulse bomb goes out for Dip. Doesn't find too much. Willis very low on the point. AMDP, same could be said for him. Rally, bash, FD God down. Anyone's Legend have only gone and done it. A fuller hold on Havana as they find their first map win in stage 1. Oh, huge take from W Mymone. Like, honestly, the fact that he manages to find that connection onto Zoro, he was 5% off override protocol when that round ends. Insane turnaround from Anyone's Legend. And I mean, I was worried about the Alari. The moment they swap to the Brigitte, we get to see the Tracer lane fight. It's Tracer Brig versus Tracer Brig, and that starts going in favor of Anyone's Legend since they're starting off on the defense. They don't have to use all of their mobility, all of the things like the Tracer blinks, just to be able to close up the distance onto their opponent. Heroics when they needed it most. Mymone stick in Zoro. We'll probably have a replay of that one, but that was it was a clean stick, Moxie. Like, and then Dip couldn't replicate that. He couldn't. Yeah. Comprei chocolate não, comprei get onto the bolo. Mauga. I think he might have. I'm not 100% Comprei sure, bolo. but Dip didn't get a kill with it. That's what I.
Yeah, I mean, it's the positioning as well, right? It's so much easier as a defensive tracer to be able to find a stick onto the Emery because the Emery has to walk from main as opposed to the rest of the defensive team who are going to be playing so far away from dip zone position. Alright, they're still in this. A hidratação que o Rodinho pediu. Anyone's legend needs to come up with a win. Feito. They need to win in the next match to see themselves in the playoffs. Will Astro's prophecy come true here? Will it be GK joining the rest of the top 3 teams? Anyone's legend, they at least managed to stay alive here in Havana. But now they have to contend with a Peps map pick. All gonna stick. Vocês me contam como é que estão as partidas. He's clean with it. W Maymoon's always been one of those standout DPS players. It's great to see him continuing at this level. And I mean, we got the Echo ban. We didn't really get to see the Farah because literally it didn't go past first point. So that is the Echo ban though, now removed from play, as is the Lucio ban, now removed too on the side of anyone's legend. Essa pontuação 2001 é quantos pontos? É a respeito de ponto, né? Pegou 2 pontos, pegou 3 pontos. It does continue to week 9, not week 9, April 9. Week 9, that would be a long break. That would be like 2018 Overwatch season again, Overwatch League season, 9 weeks of play. April 9th is when the timer runs out on these drops, so I'm sure a lot of you have gotten already, but if you haven't, make sure you connect your Twitch account. There's instructions on socials and down below as well on Twitch channel, I think, so Servido, make gente. sure you go do that now. Let's get back into the series though. What a piece between Peps and Absolute Legend and Havana being taken in a full hold fashion. That's got to hit. There's got to be a little bit of a confidence booster as Runasapi is the pick for Peps. I mean, yeah, you needed that confidence boost as well, given how well Lijiang Tower went down. But like Runasapi, potentially we see the Mauga come back. We'll probably get to see a whole lot of Emery, but then again, if Mauga's coming back into contention, like, do you go for the Sojourn over the Emery, since Emery does really, really well into the Diva, just by the consistency that you can pop her out of the mech. But as we've already seen, Sojourn, the numbers that you can put out pumping through that Mauga health, it's so good at being able to build up those overclocks ahead of things like the Lucio Sound Barrier, but also having the railgun one-shot snipe potentials on a map like Runasapi, where when you're not playing around corner cover, you're forced into having to take fights around very long open line of sights. We're going to just stick with Mauga Watch, I think. I mean, the experimentation of Tama Winston has just not really worked out. No. So realistically here, it's going to be Mauga for the rest of the series. Unless Peps decides to go, like, a Hazard, which I could potentially have seen if we went to someone like Blizzard World, but less so on Runasapi. Freya ban. Whoa, Freya's very close. Sem Freya, sem brilho. Ban here on Runasapi. I mean, Freya, I feel like, given the fact that Peps are actually the one playing the Freya, this is more a case of like you're wanting to protect your DPS lineup, because it means that anyone's legend can't now ban out things like the Tracer, the Farah, as well as that Vendetta, as anyone's legend are actually going to remove that Brigida, which means that that backline is going to be vulnerable. But then again, Kiri Lucio is still in full play, so like, do you really want to go for the Juno when you have the Premier support line still there? Kind of curious in the Freya ban. I think Emre and Sojourn, they're so good on this map too. So to ban the Freya away, scared of Kai. You played a little bit of it on Lijiang Tower. Do you think it's potentially for a Farah? Maybe. Like if they've banned the Echo on Havana, which was a clear sign that they wanted to play the Farah. They played the Farah on Lijiang Tower and were absolutely devastating with it. Like, you can't ban out the Echo since you already did that on the previous map, and Freya has been a problem for Farah players in the past. Alright, let's rock and roll. Map number 3. Peps versus Absolute Legend, who have just taken their, or anyone's legend, sorry, they're Absolute Legends right now in our books, who have just taken their first map as well, Moxie. Like, yeah, an insane feat, it feels like. They've just not had an opportunity. I mean, their first match, to be fair, against VP
Very, very tough. Se jovem runa SAP deve inundar tudo, não? Kind of opening starts for anyone in EMEA, but anyone's legend at least picking up a map win here. Your prediction's still on track as well, just saying, with Team Peps taking the single map here. I did say maybe it goes to 5 maps, and if last map was anything to go by, hey, maybe we will make it there. We'll see if Peps pull this map, then you're potentially still correct, but I would be wrong, as it will just continue to be Mauga, at least for Team Peps' side. AMDP though, currently on the Diva, as Kai is on the expected Sojourn, so they're looking to really take advantage of Team Peps running this Mauga, but Zoro on the Emery is going to take advantage of AMDP on that mech. Like, he can play from range, he can get through the defense matrix and force the baby Diva form a lot more frequently. Yeah, we'll see how anyone's legend actually pivots with AMDP. Maybe even just going for kind of this flank angle. Because realistically, against the map, you're not like. Eu comprei os pães pra hoje e pra amanhã, pra não ter que voltar no mercado amanhã. They're looking for space and they're looking for an opportunity to pick off or even force CDs out of Zero. Não vou acordar amanhã cedo só pra ir no mercado nem fodendo. Team Peps as well control the tempo, which Moxie is exactly what they're doing already. They've lost mech. I mean, we talked about it, right? AMDP is going to be much more out of the mech than in it. Team Peps have their way both with the Mauga and the Emery. And I imagine the Diva might be swapping off in this next live to match the Mauga. Sossegado, sabe? You say that, I mean... Well, they're sticking. Sticking on the Diva. It's not been working great though, because like it's forcing Kanale too. Right. Kanale goes incredibly low, and then Willis, knowing that the Kiriko isn't there, goes and puts pressure on the mech, so that he just doesn't get the heals and loses it. Yeah, I mean it's literally just M1 gaming. Olha o nível das retículas que esse povo usa. And the bot has been stolen, at least for a brief moment in time. Saw Suzu being forced there too. Zero, no cooldowns left. Swift stepped at the same time. You can see in the background, Mimone trying to find an avenue of attack. But they end up killing Willis. Okay, here we go. Mauga foi explodido. Winning this fight, but a very decent progress after their first push. Team Peps not going to scoff. I mean, for anyone's legend, like, the win factor is literally the DPS. If Kai can come on through with a railgun snipe onto someone off of farming from the Mauga, or Maimon comes through with a pick on the pulse bomb, they don't have to worry about brawling the Diva into the Mauga. If not, they're probably going to lose the long-term fight. Got to be scared of Kai, although with this railgun here, Team Peps are just going to play on the corner, you'd think, because as soon as they try and make a push in, Kai's just going to rip ult, and then he just sits on this high ground, and then what can you really do? The gap closer being FD God to help the team speed boost forward, even like a charge as well from Willis. It's great, but Kai's going to be able to just get away from everybody using that slide, and it's exactly what's happening. Willis ends up going down. There is a sound barrier from FD God, but it's Minha nossa. Save the tank. Oh, Kanale sniped mid-rush. Zero's going to respond with a rush of their own, as it looks like Team Peps full control of this. Mimone with their Hail Mary pulse. No, found nothing, as the bot is retaken by Peps. Sound barrier too late to save Willis. Absolutely still on time to have Zoro have all of that extra health with the override protocol and actually take Crispy down before anyone's legend could use one-sided sound barrier. Dip's gonna swap now, actually, off of the Tracer onto the Vendetta to put more pressure on the Diva mech. It's just pain, I think, right now for AMDP. Agora eu também tô alimentado, okay, now tô we de run into a boa. cage on the corner as Eita well. porra. Yeah, exactly. Boa. Crispy has to jump in, hits the beat, but look at the focus fire on the mech here. Nice little bit of damage coming through from Div. Self-destruct finds nothing, but at least Zoro ends up going down. That self-destruct actually did end up zoning a lot of players coming through from Pep, so Willis falling, Kai picking up the scraps. No checkpoint secured here for Team Peps, as Kai lights the kill feed blue. Yeah, Kai just plays outside of the reach of Mauga Cage because they know it's going to be on corner. All of the attention goes on to the Diva and the Lucio there within, and Kai is free to farm off of the Cage's confines and tô alimentado. Sou uma pessoa feliz. Quer deixar gordinho feliz aí comer, velho. É impressionante. And Dip's just not able to close up the distance and put the pressure on either the Diva or the Sojourn. Yeah, that cage fight is not exactly what Team Peps were looking for at all. You're expecting a team to win that. Cage is just such a powerful ult, and you're
pinning in the Diva, but it was heroics of Kai kind of picking people off as soon as that cage got destroyed. I mean, you also didn't manage to make the mech loss permanent. Malga com Vendetta é um negócio bem interessante. Perhaps have nothing. They just have to run. Yeah, they do. And the lead's going to be taken here as well by anyone's legends. Willis charging away, gets killed by Zerion in the end, but Moxie, that's checkpoint. Yeah. That's close spawns. I mean, Peps at least are going to be coming into this next fight with a lot of win conditions. They've got the Override Protocol. They're going to use the rush. They just got to. They got to find something here to try and swing the pendulum in their favor. FD got even using the soundbar to try and win this fight. Yep, all right. Double support ult required to win. Anyone's legend knows support ult advantage for this next fight. Crispy 3% away. Tá, né? Kill comes in, and that's important. Precisa dessa agressividade toda, precisa. Everybody's pretty quick though, to be fair. So it would have been a quick regroup, but being at a full fighting force here for this checkpoint is going to be good. Here's the power swap coming through from Maimon, which is going to be able to put the pressure both on Tamaga, but also that Vendetta, who's not going to be able to close up the distance. And though Crispy has side barrier advantage, Dip will have Sundering Blade, which can strip away the overhealth, or Zoro can just, well, detonate through it with Override Protocol. Yeah, don't Ajax challenge. Okay, there he is. Very safe beat. Willis getting booped in there for a moment, but would you look at that? Dip? Yeah, dominated, unfortunately. The Vendetta has to close that gap, but Kai is going to make sure they stay at range. Willis also falls. A good fight wins. Sound barrier advantage. It's really simple math. Good Suzu as well coming on through from Kineo so that they don't lose Kai, and that Sojin is going to be able to continue outputting pressure. Tá bem mais pegado esse matchup. Sim. É por causa que o Team Peps, eu gosto deles. Eles são bem divertidos. E Animones, Legends, eles não são ruins. É que o Twisted Mind, ele sai. Ele, assim, destoa. Os moleques são muito fora da casinha. É engraçado que toda Overwatch League, desde a época da Overwatch League, a gente tem uma coisa sempre assim. Um time destoa. Aí ele brilha durante duas temporadas, depois encontra uma solução e outro time chega destoando. Entendeu? É mais ou menos assim, 2, 3 no máximo, aí vem outro time destoa. É um negócio bem maluco. É um troço bem louco. Lá vem a espadada. Sundering Blade goes wide, and unfortunately, Kai to the rescue yet again on the Sojourn. And here's anyone's legend taking more lead. That was such a weird investment of Sundering Blade too, because like you could have used it to combine with Cage and potentially put more pressure on Kineal's rush so that you win out the mirror match, but they're going to actually swap the Vendetta onto the Tracer, which explains the Hail Mary of the ultimate, just trying to find an exit trade. Team Pep should win this next fight. It's just a question of how much they have to commit to be able to confirm it. See if my man can find some magic with the barrage. Rush, Cage. Oh, the barrage is going to be deadly. Using the mech to body block as well. FT got with a perfectly timed Sarah barrier to survive through that initial wave of damage. But a return rush. Team Pep, once again, we've gotten to a point where they need to win this fight because Crispy has got the beat. Is not going to use it. Team's already dead. Willis staying alive through that cage fight is actually going to come out in their favor this time around. Oh, can they stagger Crispy as well? No. I mean, surely, yeah, the Lucio goes down super late, which is going to be brilliant in terms of timing. You don't have to worry about that soundbar. Like, anyone's legend cannot take this fight until they have the Lucio back. Eu tô inconformado que eu fiz o pedido e ele só vai chegar dia 18. As duas peças principais para eu arrumar o cenário só chegam dia 18. Entre o dia 18 e o dia 24. Eu juro, você tá me dando uma castura. Comprei o Qual? O novo? Oi, Cauã. Boa tarde, isso aí é a Copa do evento? Não. Esse é o Overwatch Championship. Isso daí é aqueles times que você olha assim e fala, rapaz, esse povo não joga, esse povo vive o jogo. É diferente, Cauã. A Copa do Mundo é só no mês de agosto. Que a gente vai ter as primeiras partidas. Talvez um pouco antes, eu mostro de novo. AMDP still got that self-destruct on hand too. Kineo, the Kitsune rush as well. Like, the moment they get the regroup, they're just gonna press go. I mean, AMDP just getting vai ficar se defendendo, Diva? Vai ficar se defendendo pra você ver o tamanho do... Olha a saída do Malga aqui. They're going to fight on this rush though. They're going to kill Willis. It's the big problem here. Cardiac overdrive is going to help. Olha o que o Malga faz.
Kai has to be the savior once more for anyone's legend, but is already turning tail and running, getting the high ground advantage. Eu quero jogar de Sojourner sim. Eu quero jogar assim, desse jeito, pode ser? O 3 porque eu só joguei no PlayStation, na Steam não tinha ainda. Ai, tá, sério? Boa. Mas você me deu ele ontem, homem. They could win this, like they have both rush and soundbar. They could just steamroll through Kai with the OC. Cauã, aqui infelizmente não temos uma representação brasileira, mas um dia teremos. Como eu tô com a permissão de transmitir, falei, vamos assistir, né, vamos ver. Junto com a galera, fazer uma watch party. Pips, final lifeline given. OT ticking down. My moan last one alive. He's got the pulse, but can he actually touch? Like, Team Peps are just creating a wall of bodies. Conseguiram empurrar a carga, velho. Fala, Diz. Tudo bom? Como é que você tá? For the French squad. Team Peps. Anyone's legend. They had the lead, but it slipped away through Os moleques jogam, velho. Os moleques jogam. Não é pouco, não. Joga muito. Or maybe even just a couple of frames, Moxie, to save the Diva. As soon as the Diva goes down against the Mauga, Willis is so console de boa. to heal back up with that cardiac. Só não dá pra ir pra esse rolê aqui, mas tá de boa. Bruno Sapi goes the way of Team Peps. I mean, I could see this go 5 maps. I could easily see this go 5 maps, because, like, honestly, there was so many moments in that push map where it was just a seesaw, a continuous pendulum of power, swinging between these two teams. The fact that Peps were coming into that last fight as well with double support ult advantage just gave them such an upper hand, because even though you had to worry about the overclock, like, you've got both rush and sound barrier mirror. So you can literally just like force the sound barrier coming on through from Crispy with your own, and then overhaul the Kitsune rush to have to clean up the fight, or just pop the Diva out of mech instantly and have that Mauga win the brawl, because like it's overtime. We talked about it, right? When the Diva is forced into face tanking the Mauga for a sustained long lengthy fight, it's going to go in favor of the Mauga unless the Sojourn finds the pick. Oh, that dodge from Geist under in Blade, that was... Por pouco não pegou Xbox One. Putz, o One você tem. Ai, o One eu tenho. Dói. Infelizmente. O jogo Souljar tem 104 de level. Tá bem. Agora faz metade do que esse filho da mãe faz. Cauã, não tem cabimento o que esse povo faz, Cauã. Pouco vergonha. Eles não fazem outra coisa da vida, não precisa, né? Não tem necessidade, né? Eles não têm nenhuma necessidade. Ah, Series X, ok. Xbox One é difícil. Tô falando isso não porque eu sou hater de Xbox, bem pelo contrário, eu amo a plataforma, mas o problema é que, velho, vai, né, descontinuar. É uma questão agora só de tempo. Infelizmente, é só uma questão de tempo agora. Deixa eu entrar aqui. Você perguntou se era a Copa do Mundo, eu vou mostrar quando vão acontecer os jogos da Copa do Mundo, tá? Deixa eu abrir aqui. And then, like, they got full walks as well when they were having to defend with the hazard composition against Virtus Pro 2. So, like, maybe that's the play. I think if you're Peps and you get initial ban, take a tank away so that anyone's legend can't. Os jogos da Copa do Mundo vão acontecer nessas datas aqui, ó. Em abril, do dia 17 ao dia 19, só o pessoal da EMEA, que é a Europa, a África e Oriente Médio, jogam para fechar a última parte de seleção do wildcard deles. Depois disso, a gente vai ter toda a parte que é online. Vai acontecer as online qualifiers só dentro das regiões. Porém, se você olhar, ó, tanto a América quanto a EMEA vão jogar junto.
in terms of that vai ter lag. So, like, yeah, Vai ter muito lag aqui. Que vai ser tenso. Porém, aqui vai decidir, tanto na Ásia, América e Europa, vai decidir justamente o pessoal que vai seguir para a fase de grupos. Então aqui já vai ser uma peneira. Isso ainda acontece online e isso acontece presencial. Depois, lá em agosto, tem a primeira fase presencial na Coreia do Sul. E depois a grande final acontece na BlizzCon no dia 12 e 13 de setembro. Ok? Essas são as datas. Arrepiei. Agora nada de Diva e nada de Juno. Tudo ruim esses caras, já viu, né? Que horror. Maneiro demais, sim. Tem, olha, velho, tem Overwatch esse ano pra nós dar e vender. Esse ano tem Overwatch pra dar e vender. Ok, Blizzard World. Gosto, não. Mas vamos ver como é que eles jogam. Tá 2-1 pro Team Peps. All right, anyone's legend gonna have to crush their fears now to take us to a map number 5 with a win here on Blizzardwatch. Team Peps, on the other hand, still looking for their first win in this stage. Both teams are. Anyone's legend is still at least up one map, and that big confidence booster, you've got to be said, is definitely going to play a major factor in the mental coming into this one. Defensive start for Team Peps as Wallace is on the Malga. Malguinha. Malga Mirror. I mean, I feel like, yeah, if you're anyone's legend, you have to know. You don't even need to grapple up on this Widow to scout out what that defense composition is going to be. It's going to be the Malga. You have to roll out on the Malga as well. It's just a question of, do they go for the Sojourn instead of this Emray and try and prioritize those railgun snipes? Or, like, do you go for the Emray to be able to deal with the same damage voltar a jogar. Na verdade, pegar sério ele pra jogar. Arc Riders. Esse jogo eu preciso pegar sério pra jogar ele, gente. Sério. No mercy damage boost. Sem o Widow. Só foi pra dar um gostinho pro Todd ficar feliz. Só pra fazer a graça. Yeah, but I mean, Team Peps can also just play more defensively around cover as well, so that Kai gets less opportunity. And I mean, look at Zoro. Even if he doesn't see someone with the nade, he can still find hits. And here we go. Two Malgas shooting at each other on the point while the rest of the teams do everything else. It's looking like my gameplay. Yeah, me is. They're basically. I feel like Malga sometimes is like balloons. Jetpack, ela não aparece, velho. Madeira demais. Escrevi no seu canal. Obrigado! Seja bem-vindo! Tá. Tô viciado em jogar de gato. Tô fazendo um jetpack pro meu. Ah, tá, eu entendi. Você tá fazendo um jetpack pro seu gato? Tipo, como assim? Ou eu tô viajando? They'll just win, and Peps won't even get an opportunity to recontest, which means that like they can make a play for the high ground. Kinell's going to have early Kitsune rush as well, something that Peps have to be very aware of. Tô viciado em jogar do gato, tô fazendo um jetpack pro meu. Ah, é? So like now you're relying on just taking some. Mas você vai fazer tipo uma caminha pra ele? Vou ver se ele voa. Socorro. Se ele voar, a gente vai começar a ter um problema. Os gatos dominarão o mundo. Olha. Olha esse acompanhamento dela, que nojo. Bicho safado. Nossa, saiu. I mean, that's buying time as well for FD to be able to rejoin the team. Tô jogando de soldado agora, level 38. Boa. Soldado até que é bom, mas o soldado tá bem melhor que ele. Vou ver se ele voa socorro. Eu tenho medo. Eu juro que eu tenho medo. Henry lindão. É o Henry aqui. Socorro. Malga Cage deleted fairly quickly as Team Peps, luckily, saved on their own beat.
Yeah, saved on their own beat to have into Kai's overclock. Which means look at how aggressive E o Cauã fala que o Ender é ruim. Não, porque o Ender é bom. Só que ele é um personagem, como vocês estão vendo, você tem que saber usar muito ele, principalmente a ult. A ult os caras estão usando de um jeito, demonstrando claramente como é que tem que usar. Nossa, tá mandando lá em cima, Soldier nojenta. Amo. Telegraph slam there. Sound barons are coming in. Olha a escapada, tá vendo? Olha essa saída, que coisa maravilhosa, sem morrer, sem tomar dano desnecessário, sem fidar, é lindo. Eu não sei usar direito. Aprecio. Nossa, que avanço, empurrou os caras lá pra... Nossa. Fizeram um avanço maravilhoso aqui. But like because they didn't get the opportunity to take that fight until AMDP comes back, Zoro is going to have Override Protocol to stop it. Post one for Div, doesn't want to mess with Kai, at least not just yet. Tá vendo que ele fica sempre desenhando atrás de uma área protegida? Ele não se expõe. Zoro testing his limits there, close to the tank. Playing with that health bar like a resource pool. Looks like they are going to move the payload away from the choke at this point, but now again we come up to a point where Willis can just jump back down and get healed up as My Moon actually solos out Zoro on the high ground. That's a huge pick too, because like Team Peps, they were getting ready to go with Zaren's Kitsune Rush. Anyone's Legend, they might lose this next fight to one-sided rush, but at least they're getting more distance on the point. Oh, AMDP. Ooh. Olha como é que as lutas vão acontecendo tudo no high ground. Peps' defense is just falling over, and on top of that, there is a case Olha, from NDP, so eu não vou falar que esse Malga não tá só fugindo, mas ele tá fugindo bem por causa que ele tá, o time dele tá ficando com desvantagem numérica, ele corre. Entendeu? O time dele fica com desvantagem numérica, ele fica mulo. Completamente. Like you said, uses the overrun to interfere with the other Magus charge. Yeah, Cage comes in, but Kai's already done enough. End up killing him, and Soundbarrier from FD God will make sure they win the fight. Wow. Alright, straight to the spawn again we go. I don't know how necessary that sound barrier was, though. Não, não precisava. Não precisava. For Cage or OC? Ele usou essa beat desnecessária. Tá vendo mesmo? De vez em quando faz umas caquinhas. Todo mundo faz caquinha, né? Todo mundo tem seus momentos de fazer meleca. Às vezes acontece. FD got the last support player left for Team Peps. He's getting chased down, burning alive as well to boot. Everybody's trading. It's the DPS left for Team Peps. FD God finally shut down. As My Moan is able to pick up the stragglers. But no ults. Anyone's Legend got the kills but didn't commit ults. And because Team Peps were playing so split, Zeren got picked off first as well. You're not closer to Rush or Sound Barrier. Oh, that's a good force away actually. And yeah, it feels so simple now, Moxie. Just a cage. 645, porra. Down, Willis. Yeah, oh, the OC from Kai as well. Esse jogou. Although Willis still comes up with a kill, but anyone's so many ults here. I mean, Willis can come back in, but this override protocol from Zoro is just going to have to go absolutely nuclear, but Kai shuts him down. It's done. Anyone's Legend with a completion, with time on the bank, and it's over a minute. They got 125 as Peps all over on their third. Can we like get a sat-nav check on Team Peps, please? Make a U-turn when possible on third, because what? Like, anyone's Legend, don't use ultimates, literally get to find the kills. Team Peps have one override protocol, but that gets focused on because the rest of the team are dead. There's no resources to go into the M-Ray, so they can't even take advantage of getting eliminations, having closer respawns. And like you said, it's so simple for anyone's Legend. It's literally 1+1 ultimates equals full push of Blizzard World. My bow with 0 deaths. Crispy sitting at the singular. Okay. I like what I'm seeing. I mean, this is the energy that they need to come in as well, right, Moxie? Like, we need this map 5. We need this. We, as a team, have to push on to a map 5 to put us in a position where we can go to playoffs. Yeah, I mean, we talked about it, right? It isn't even map differential.
Like, it's literally the win. It doesn't matter if it goes 5 maps. You have to get the win to be able to continue in this side of the tournament, as now sides will flip. Anyone's Legend once again starting Kai off on the Sojourn. That's been like the big difference as well between them and Team Peps. We've had the Mauga, we've had the Kiriko Lucio, we've had the Tracer. It's literally just the school of Emre versus the Sojourn. O cara não tem vida, por causa que o Mauga não é um personagem tão antigo assim. O cara já tá com esse nível todo. Pelo amor. Just the sometimes out of nowhere, pulled out of a magician's hat, snipes with the railgun shot to blow the fight wide open. Hey, good. Some kind of Kai-focused game here on the Sojourn. I mean, what a better kind of game to whip the Sojourn out to against the Mauga. 3 railgun shots. He's getting a lot of value. I mean, it was... I felt like, especially on that 3rd point for Peps, it was just a small tumbling of dominoes, which really just... As soon as one's pushed over, eventually the rest is going to follow. I mean, FD God going for that flank. Zerion was alone. FD God trying to get like someone to... boop into their front line. It's like, okay, if I find a boop, then maybe we can isolate a DPS, maybe isolate a support, or at least force a cooldown, right? But then, realistically, anyone's Legend, they're just fighting front to back. They're just fighting forward. Like, they're not looking for anything crazy. They're just like, in okay, neutral. well, Zerion's alone. Yeah, in neutral. Like, Zerion's fighting alone. It's like, we're going to kill him. It's that simple. We are in a brief pause. Obviously, you just saw a second ago. We should be getting into the game in just a moment. Not sure what the issue is, but yeah, it shouldn't be too much longer. Just, a player lagging right now, apparently. So, yeah, won't be too much longer. Yeah, I mean, like, that's the thing. The fact that they didn't break the ultimate bank, right, is the thing that just allows anyone's Legend to go from that one fight win into snowballing the whole rest of the round, because they had all of the ultimates and Peps had literally none until Zoro comes on with that override protocol. But now we'll have to see, can Peps complete the full push? Will we go to overtime rounds on Blizzard World? Or do anyone's Legend manage to defend, as Zoro is off of the Emre, he's matching Kai on the Sojourn? Yeah, I mean, Lá vamos nós de novo. Against the Mauga is the better pick. Winless is 1 HP. Yeah. And Kai's 17% to overclock. These two events are totally related. Yeah. Who knew shooting a Mauga was good for the Sojourn players? Who'd have thought, huh? Throws just a giant slab of meat of free shooting at the DPS. Well, there's an aggressive slam in from AMDP. Willis kind of holding down this statue here, so it will be anyone's Legend kind of backing off. Actually did pressuring the payload a little bit, or pressuring the point, I should say. Spot them, actually, the space to be able to move through from Choke, which now allows Zoro a lot more freedom to try to put the pressure onto AMDP. Yeah, they've actually created a lot of space for themselves. But that Suzu coming in, I think, yeah, so they're anyone's Legend. They try and go for a stomp in the front line, but no, cardiac overdrives are going to get popped by both Maugas. Mimone finding a nice little small side. Uma moira 490 de level também, boa. Ended up teleporting away as well. Por isso que eu falo, eu jogo pouco. Eu jogo pouco, tô safe, tô safe. Tô bem safe. Kai with a left hook straight to Dip's jaw. As anyone's Legend. O único problema é que mesmo uma pessoa com estudo de level, muitas vezes ainda comete certos erros. Não é uma garantia que ela joga bem, mas é uma garantia sem dúvida nenhuma que ela joga muito, concorda? Kai gets an opportunity to potentially go with the overclock, but no, Peps are going to slow things down. They're going to wait for FD God's ultimate to be up, and Jaws, we're about to see every ultimate for all of these teams popped in one go. Yeah, Joguei umas 3 partidas, em todas teve alguém me focando. Que doido, velho. Eu considero isso normal, dependendo do que... Ouch! Zoro in the high ground in a good spot. There's Crispy's ult. Nice, but a late rush here from Zerion, and now Kai setting the team up for success with this OC. Dip, first of all, anyone's Legend now under a little bit of pressure as Kai ends up having to back up. MDP is on a flankable thing. Nossa senhora. High ground. He's managed to flip the map on them once again. Cage available. FD gone down. Gets stomped into the dirt, but then once again, anyone's Legend are winning these fights. Whoa. Okay. Didn't quite jump himself into the river there to cool off, but yeah, Team Peps, they get 61%, meaning only a single tick on the board. E estão segurando. Team Peps não tá deixando anyone's Legend conseguir entrar. Zoro is actually off of the Sojourn going onto the Emre as Dip goes to the forest. So Peps,
É que assim, ter, por exemplo, uma quantidade de horas muito grande, lá vem ter uma quantidade muito grande de horas significa no mínimo que a pessoa é persistente. Isso você pode ter certeza. They've sniffed out my Moan. They know where the Tracer is lurking with that pulse. Nossa, a Tracer não consegue se mover ali. Check him at some point. Yeah, the Fire's job is really to do that. K gets popped down, return one in fact. Now you have Nossa, to smash puzzle. Which side of the case you jump into? Pulse bomb, swing, miss. AMDP dead. Still in a good spot as FD God cleaning up Kinell is a good kill. My Moan chasing away Willis, but having the Malga alive here without your own is going to be a tough fight to win if you're anyone's legend, and they're going to give up this point. Wayne bem posicionado. Senhoras e senhores, o Wayne bem posicionado. Quebra as pernas? Sem dúvida. Quebra muito as That's going to pernas. benefit both the Emre and the Farah, especially because Peps can already get them in position before Kai can try to put the pressure onto the Flyer and the Emre. But anyone's legend, wait a minute. They've wrapped all the way around the back. They're just going to full send with B. They're just wrapping, okay. Yeah, they got that sound barrier. I mean, Crispy's got his as well. Kai's already dead. Nossa, comes in. Crispy's so low. Safari enchendo a paciência, velho. Olha! But I think the fight's already done. They've called it. They've called it. Cara, como é que você consegue jogar de Fire e acertar esse estilo desse jeito? Com o nível de precisão de um personagem, você tem que ficar pulando para um lado pro outro de todas as formas. Dá agonia! Sério, dá muita agonia. Zoro can make mean work of this ult. Na moral, isso é insano. He's got the overclock, like you said. FD God doesn't have the barrier, and yeah, again, anyone's legend trying to go for the map flip. They're trying to go for this off angle here. They're going to group. They're eventually going to get re-wrapped on as Kai slides all the way back, but this is not a desirable angle at all for the Sojourn. Zoro in a much better spot to rain hell from above. Again, both. In fact, that was just a nothing burger of two DPS ults. Two of some of the best DPS ults in the game. Sound barrier comes in. FD God already dead. Zerion pops that rush as Maimo looks for an entrance into the back. There's a pulse bomb in his hands. Now looking to force Zoro to back up. But it's all anyone's legends fight to win. Tá vendo, né? Não é viciado, é trem. Pior que essa encrenca aqui, cara, é trem. É muito trem. Os treinos de precisão. Lógico que tem, obviamente, também muita questão do talento. Mas os treinos, o jeito que os caras fazem, a forma que você vai trabalhar o predite, o movimento, o tempo. Nossa. Headshot there, or stomp headshot, sorry. Zerion down. My own pressure. But this is not a good look for Peps. They've got o problema é que a Fara é um dano massivo voador. Quebra as pernas. This is looking like it's going to be a map 5. Like, Dip's going to have to go into the Tracer because Rabai's going into overtime. You can't risk AMDP just caging everybody in place. You have to get someone past the whole team and onto the point itself. There's 3 ults. There's no way. Surely not. The math just doesn't check out at all. Minha caixinha. Okay. Oh, whoops. Spoken too soon. Get the shoe ready. Mods, get the shoe ready. All right, Canel. Oh, okay. Zoro didn't expect that one. 2 seconds to go now. At least there's a touch. Willis and Zerion are on the point. The rush is going to come through, though, as Willis with the cage is going to be the last bastion of hope here for Team Peps. Cage popped on. Ele lutou para servir como escudo, tá? And a return song. All good. Put the shoe down. Sound barrier ends up coming in for FD God, but it only hits 2. A 5-man beat for anyone's legend, and that will be that. They not only save themselves going to a map 5, tiveram que usar as ultis do pior jeito possível. Anyone's legends, they picked Usaram up as ultis do pior jeito this very possível. series, and they've only managed to pick up a second one as well. We're going all the way to map 5. It's time to ban the Sojourn. It's time to ban the Sojourn. Kai's getting so much more value on the Sojourn in comparison to Zoro. Zoro is showing as well that he's more comfortable wanting to play that Emre. If you want to go into the Magamira, you can't leave the Sojourn open for Kai. Kai, just look at the damage as well. 14k for Kai in that match. Less than Zoro, mind you, but the impact in terms of kills and the overclocks were there. They existed. It was a little insane how many double, triple kills he was getting. He was on 29 Olymps in comparison to Zoro's 17.
Right. I mean, some of these clips, and sometimes the stats don't paint the whole story, and I think this is the perfect kind of explanation of that. The kills he was getting. Yeah, Kai looks really unstoppable so far. We're going to map 5 though. It's the whole like meaningless damage, meaningful damage, right? Emery, as we said, very consistent pressure. Tem cara que faz literalmente questão de jogar tão bem, que a sensação que você tem é, eu não sei jogar esse jogo. Eu não sei jogar esse jogo. Eu não sei, é simples, eu não sei jogar esse jogo. Você vê uns caras fazendo umas coisas e você fala assim, não é possível. Não é possível. E o cara joga de um jeito que você fala, misericórdia. Pode jogar com esse potencial todo? Lógico que pode. Mas nossa, não precisa esfregar na cara, sabe? Não precisa esfregar na cara. É até falta de educação. Pelo amor. Olha, eu queria muito que a gente tivesse uma estrutura dessa aqui no Brasil. Essa é uma das coisas mais fantásticas que tem. 2. Okay, Pepsi just moved entirely away from the hazard. Look. I was like, okay, if they go Atlas, maybe we get the hazard. That was the one where they absolutely dominated Katsuya on earlier in the season. But like they've moved off of it entirely, and I'm so happy that that experiment has just been packaged away and put on the shelf. But like now we have to see, do they cook with the ban draft or do they get cooked with the ban draft? Please, please, please. If I don't see a Sojin pop up, you're not the only one who's losing the mind. We'll be checking in together. You gotta do it to him. Come on, whenever you're ready. They're submitting their bans right now, I think. Probably. Like this has to be the easiest decision of a ban draft in the history of OWCS. Here we go. Wait. Zarya, they banned Zarya. Peps banned the Zarya, okay. Zarya e outros perderam o ban. Oh, minha nossa. You're thinking like... Pode acontecer. Zarya doesn't have bubble for things like the Vendetta hasn't been that problem. Sojin's been that problem. They've been playing the Mauga as well, perma. So, yeah. Like, Mauga eats Zarya alive. Yeah, especially on these like control-esque game modes, right? Surabasa, Flashpoint, control type beats. Yeah. And the Vendetta ban comes on through from the side of anyone's legend, so like maybe you're gonna be going for something like a diva, but like you might just go beleza, Zarya e Vendetta. Pensei que eles tinham perdido o ban. But like honestly, não apareceu ali, eu falei pronto, like ferrou o rolê. Especially first point, there's so many flanks and angles for a Sojin to be able to take, to just instantly farm rail off of the tank and then shoot someone who's unsuspecting in a wrong position to deal with it. Alright. I reckon the Soj, that can be said for certain. And it's definitely just going to be Maugas again. Yeah. I can't imagine there's going to be a deviation kind of worth even talking about here. I'm still in shock that Sojin wasn't targeted. I'm just like, what? Huh? I mean, maybe when we get into game, it will become a little bit more apparent why they went down that route. Maybe it's movement away from the Mauga, but like the Sojin has been a problem, continues to be a problem. Maybe they want to play the Sojin themselves over that Emre, so they wanted to leave it, and then both teams have the opportunity of Railgun just instantly eliminating someone even without the ultimate economy to your advantage. Like that's really the only explanation I can currently think of for why it wasn't a Sojin ban. Tank protect maybe as well. You kind of ban the Zarya if you're team Peps, and then it's like, okay, so you can't ban the Mauga, for example, right? Or the Hazard. Yeah, so I think there is a few merits, and maybe we're not not giving it enough credit here in kind of protecting a tank pick that you want to play. Yeah, but surely if you want the Hazard, you would go Atlas. Like, surely, and then, like, if you go Suravasra as well, Far is going to be problematic too. Yep. So, like...
It's a strange one. It is a strange one. We will see. Let's go over kind of what the comps are going to look like. I think Mauga, Kiri, Lucio, like, it's just going to be that throughout the map. Again, Farah is very powerful on this map. The low ceilings here do kind of suck, but when you get to some of the other points where you can hover around the high ground and basically spam for free as they de torneio do Overwatch, como para qualquer torneio. Very, very good. Que permite você, como é que fala? Fazer torneios que possam usar o Overwatch. Pode não parecer, mas sim, existem regras. Existem regras bem claras, que impactam inclusive diretamente em utilização de o que você pode ter de patrocinador, o que você não pode, como que funcionam. Tem tudo explicado. No changes. Let's see what it did for Mimo. Probably just a quick TP out. TPs, are we sticking? No, straight to the Tracer. So almost mirror comps. When I say that, it's only the Tracer Mauga that are similar. Slow, much slower backline for anyone's legend though. FD God not opting for this Lucio. They're just going to rely on speed ring from Zerion to get him around. Yeah, I mean, that break being able to peel off Maimon, but also have an extra element of cover against Kai with the break shield. Puny though it is, does mean you can survive one railgun snipe. Yeah, I guess that's something to write home about. Kai getting chased. Oh, nice name. Wow, that was one from downtown, from Zorro. And there you go. FD God ended up killing off the Mauga. So olha essa Juno. Already on the back foot. Olha a mira dessa Juno. Burst healing as well. With this Juno to be able to just pump out. Olha essa mira da Juno. So half the battle against the Sojourn is winning the first fight. Isso é maravilhoso. So just sit in a defensive position, farm rail off of your Mauga, and then shoot as you try to get your foot through the door. So Zoro can already create distance in terms of trying to deal with até falta educação, juro. All right, Stomp. Really early usage there, but a good one. Nicely placed on Willis. Focus fire was stupendous from Team Peps. Again, it's a kind of a Mauga situation where if the enemy Mauga dies, it's like almost a guaranteed fight win, right? Yeah, I mean, great melee as well onto dip so that anyone's legend lose that stall. Peps find the flip, and they're just going to continue chasing down anyone's legend so they can get as much point percentage as possible before their opponent can regroup and try to push with that orbital ray coming through from Zerion. Tem, André, mas como é que fala? Tem alguma coisa que eu não cumpri ou não soube fazer para conseguir habilitar, entendeu? Eu tenho que estar na watch party deles, aí eu fiz a inscrição, mas eu não recebi nada, então tá um negócio meio ruim. Então ainda tem que dar uma olhada como é que funciona. Mas tem, eu tô pegando pelo oficial, né? Sim, tanto que eu não coloquei como watch party. Sim, mas de boa. Tá sussa, depois eu faço... Eu tenho que dar uma olhada no que eu fiz. Não é uma questão de configuração. É uma questão que eles têm que chamarem para watch party, mas eu fiz a inscrição, mas não recebi o convite para watch party. É um troço meio maluco. Enquanto eu estou aproveitando para dar uma olhada nas regras de torneios não oficiais, né? Torneios que podem rodar o Overwatch. A Blizzard é bem mais chata nisso. Nossa, que foi isso? Nossa, essa Tracer mostrou que veio. I think that pulse one connects onto Kai. Because initially that cage was onto Kai with the overclock, who was chasing down anyone's legend when they didn't have both the orbital ray and the rally to stop him. But yeah, that's the turn. Now the Tracer moves over to the Farer, as we talked about, more open space, more verticality, more pressure onto Kai too. A very frontwards fight here. Oh, what a stick! Oh, these Tracers. FT gone, succumbs to the pulse bomb of Mimone. Still though, they're trading upwards. Mimone's going to at least need one more kill to stay in this, but yeah, it doesn't look like it. Team Peps are going to be able to win this fight. They're going to take priority position on the point now too, a very early cap. Yeah, but I mean, if you're Peps, you're just waiting for Rush to come online, and then you use that to flip
For anyone's legend, it's a case of can you disengage the rush and come back in with your whole team surviving? Yeah, very easy point to use this rush on too. It's just very straight, very enclosed, so no chance really for them to fight. They've already got one person on. Yeah. Boa. Rush on the point. Stomp's going to come in, goes wide. Nice bit of movement from Willis. Ends up getting off of the points. But Everyone's actually goes down. Kai again. These off angles with the Sojourn, they're hurting Team Peps in a big way. That was the worry, right? Sojourn because, like, if jogou. you're Peps, you baited the rush, Sojourn you try to jogou. disengage, you try to come back Jogou in by lindamente. making a play with Orbital Ray, but you lose the Juno to the Sojourn, and your plan gets literally derailed. Taking control again. Team Peps offer with a good lead for now. As Dip ends up going super low. A nice little counter pin there as Willis does end up going pretty low. Uprights himself pretty quickly. Pulse on the ground. FT God blocks most of that with his shield, and now they can fight in the Ray. Dip one-tapping Crispy. There's not really a chance there you can win, not in that short of an engagement, but Kai still ends up coming out with two somehow. God, yeah, banning this Sojourn would have been great, honestly. They're getting torn to shreds. Doesn't end up falling, though, as Willis ends up coming out with kills. Anyone's legends now are going to be able to get at least 89, but Team Peps with a cap. Yeah, but like, how much are they going to be able to keep the cap? Because like, if you're anyone's legend, you need one fight to be able to win this round, and you're just going to go through with Sound Barrier Overclock. Like, that's your winning condition. So for Team Peps, like, they have to play aggro. Semi-opposite. I mean, surely, yeah. You just catch him on the cross. No. Crispy Ajax. Oh, Crispy. Oh no. He sound barriered inside the Malga cage. With a barrage right on top of his head. With a barrage right on top of his head. Okay, well, that's the gift that Team Peps were looking for. That means that anyone's legend lose the opportunity of Sound Barrier Overclock and lose the opportunity of pulling that second point. And Peps now need one more. They've got Override Protocol Rally to be able to win this first fight. And they'll be winning the series. It's all falling apart. Yeah. Anyone's legend. They got 2 ults, maybe 3, but like you said, a good rally from Peps. They've got nice positioning on the high ground, or at least they're going to try and take it. Oh, Memo, no. Deary me. Yeah, I mean, he's on the angle for sure, but there is a brig, which is kind of sad. Well, there's the cage. Oh, that's one down Balga, surely. Pulse bomb from Willis, straight on the ground. Okay, Willis does end up killing, but it's all good, because my moan's on the case. It's off angle, working wonders for anyone's legends. Kills. My moan killing what, 3 or 4 there? Yeah. Team kill, and there's the cap. Through the rally too. Like, that's the huge thing. Peps don't have rally to be able to walk into anyone's legend and try and contest the rush coming on for when they next want to commit to this engagement. But like, you've still got the override protocol. You don't have to worry about Crispy with the sound barrier. If you get out of the rush and the overclock, you can still turn the fight. If is the pejorative word there, I think. All right, my moan, what you got for us? Half health on the Juno. Where's the support? Where's the backup? Nowhere to be found. FD God was too deep in that fight there to save Zerion. This fight's done and done here, Moxie. Yeah, I mean, if the break's not with the Juno, the Traitor is going to go for the full send one clip. Like, that's literally why you will see teams, if break gets banned, go for the reacts ban onto the Tracer. So that exact scenario does not happen. And anyone's legend, they're going to hold up close, they're going to pull Sorensen using the override protocol, and they're just going to run. Yep, they're just going to run down. Crispy ends up going down, though. Same with AMDP. I mean, you're happy taking early fights here. You're happy forcing them to use ults. Yeah, because you've got Rush, right? Like, you're fine with Team Peps having to use Override Protocol because that's the thing that would have been able to kill you even through both your Rush and your Sound Barrier. You're one fight away from being able to take this round. You literally just need one fight win to be able to take this point. The question is, now that the Far is set up, can you find that one fight win? Yeah, big can. The Orbital Ray is going to be a thorn in their side. Crispy needs this sound barrier. It kind of needs it bad. Maybe they just play for the one fight here. Get Crispy ult first. Looking like they want to go, though. There's a AMDP stepping on the point already. There's the rush. There's the Ray. MDP already down as Dip just playing in this
It's just so hard playing against this Farah. Team Peps find the flip on top of that. As anyone's not flip, sorry, they already have control of the point, but they're going to continue to build up their percent. Crispy has got this beat. Like, this is the time to use it. If there's another Ajax, it is all over. The cage can break line of sight of the bookshelf. And Dip's waiting with the barrage. Yeah, hiding in the bookshelf, waiting for the barrage. Oh, no, okay, doesn't want to pull it too early. The cage. Oh, it's a tragedy. AMDP ran out of the cage completely. Point almost gets flipped, though. Anyone's Legend were pressuring it that whole time, by the way, Moxie. There's going to be at least a touch here. Overtime forced. Dip looking for a point now to use the barrage. Straight on top of their heads, though, but a nice kite away. Kai slides, hits him with a railgun, and AMDP will follow it up with a kill. Times are ticking now. OT burning down. FD God falls. Team Peps are out of this one as Anyone's Legend are kept alive. Anyone's Legend remain in the series. They still have to win 2 more points, though, and this can still go down to the wire. You've got the overclock. Rally is not going to be able to do anything on the side of Team Peps into that one if Kai's able to come on through with the distance claim, but Team Peps are also going to be having to walk into an already established Anyone's Legend on the point, which is going to put even more pressure on Zoro and Dip finding any space to work with. Good angle for Kai here. They've managed to isolate this Brigitte, and Zerion ends up going down, and yeah, FD God is going to fall as well. Good shots from Kai. And that was an emergency rally from FD God. Maybe even a panicked one, Moxie, there to try and save Zerion. I mean, they got AMDP, and Willis is still up in this fight. Goes down now, but this is going to be first cap coming on through on the side of Anyone's Legend, and Kanil's been able to build up Kitsune Rush as well, so the Team Peps, it's all going to be about what Override Protocol can get for them. Can Zoro find the eliminations even through Kanil's ult? They have the point, though. Like, look, at the end of the day, Anyone's Legend, they need some early percent. They need to come out on top. They need to make these fights kind of cheap, too. Cage or just the rush. Qual o melhor jogador dessa partida? Do Team Peps, cara, difícil dizer. O Zoro, ele joga muito bem, seria o Zorro, né? Joga muito bem. E entre os dois times, você vai ter uma torcida maior pra galera do Team Peps. Eles são... tanto que eles têm time aqui, quanto lá no Rivals, eles são bem, vamos dizer assim, populares. E, olhando de uma forma geral, é difícil dizer porque é aquilo. A gente não tem muita identificação, concorda? A gente não tá muito ligado aos times o tempo inteiro. Mas todos têm potencial, tem um potencial enorme. E como agora eu peguei para poder assistir junto com vocês, da mesma forma a gente vai começando a descobrir quem são grandes nomes. Mas na Twisted Mine você vai ter o Tank, que é o... eu nunca consigo falar o nick dele, e o Quartz, que é o DPS. Essas são as referências que a gente tem hoje. Mas isso não significa que aqui você não tenha ninguém que é referência. Como falei pra você, o Zoro, o Zorro é muito bom. É muito bom. Mas você tá vendo que a equipe como um todo funciona muito bem, entendeu? Overwatch é difícil você ter assim um jogador único. Você tem o trabalho de equipe sempre muito em evidência. Pode acontecer de você ter um personagem aqui, outro ali que destaca. Isso é bem comum acontecer. Mas, de uma forma geral, o que conta efetivamente é o trabalho em conjunto. Esse trabalho em conjunto é o que vai mais contar em evidência. Don't use ultimates, bank them all up to splurge when the next one unlocks and find yourself with that early capture and really good positions for both Zoro on the Soldier now and Dip on the Farers. Memo's creeping. They have to make some space, split the attention so the rest of the team can actually get an opportunity to use the beat and walk. They have the cage. Oh, wait, Dip ends up going down. Nice little flank. Cage rally bash, but look at Kai again. Yeah. Just unbelievable heroics from Kai finding these kills. He's got another one on Willis as well. Tá vendo? Tem hora que você tem um jogador que sai da casinha. There's no way. Like, if Peps lose this round to Kai on Sojourn, they're going to be kicking themselves.
for that ban draft. Like, they've got 66% of the point, and the point is closer to Pep's own spawn too. Orbital Ray plus Overclock versus Kitsune Rush and Pulse Bomb. So, like, ideally you're looking for a hero moment from Maymon. If you can get the stick onto either Zoro or Zerion, fight's done. Can't help but agree with you, to be honest. Oh, they got deleted. Oh my goodness. Rally Ray gone. Yeah. Like, was that... Where did the Ray go? Like, it didn't even exist for like half a second. Também tem, como todos nós, tem aquele dia que você tá jogando muito. E tem aquele dia que você tá jogando numa batata. Se é que você me entende. Concorda? Tem dia que você tá lindo, maravilhoso, que ninguém te pega. Agora tem dia que, misericórdia, você tá jogando, você não acerta um tiro, você pina tudo. Quem nunca? They gotta go. My mode's got a post bomb as well. Has already found this avenue into the backline. Looking at Dip currently. It's go time for Kai as well. The savior of anyone's legend, shutting down Team Peps. It's OT. My moan falls. Kai, definitely the person you want to look at right now. FD God lands the smackdown on him, but so does AMDB. Ends up trading the kills now. It's a 3-on-4 on the point. Cage available from anyone's legends. They end up popping it. Same with Willis, and it's two Malgas looking at each other. Hey, little Suzu's going to help Willis stay alive there, but a late one might just be what gets it done. Stomp onto the back. AMDP at the very end of it all is going to shut down FD God, and anyone's legend writing history here. As they take the win, they secure it. A 3-2 win and a 3-2 on Flashpoint as well. 3-2 puxado. Muito puxado. Team Peps in that last fight. Should have banned Sojourn. Kai literally with the mic drop. Like, went nuclear. The stats that we're about to see are 3-2 hiper like, puxado. The amount of value that he got, not necessarily with the ultimate. The overclocks, like, they were good. They weren't anything to write home about. It was the shots in between. Eu só lembro da almofadinha, or being able to derail the momentum. 52 and 9. 52 and 9. Nossa, olha isso. You're expecting higher limbs, but that is like one of the highest limbs I think I've ever seen. Yeah. I mean, when you compare that to the other sides too, Zoro cracks 28. They don't even get past 30. Que isso. That's how instrumental that tá vendo? was. O Kai mandou muito bem. Like I said, when we went into the que jogo em 3-2, assim. Você viu o que o Kai fez? Então é assim, tem dia que aquele cara, tem um cara jogando e ele vai fazer um estrago, ninguém vai conseguir pegar ele. O moleque vai fazer a diferença. Tá? Isso é muito sem noção. Isso é muito sem noção. Tem gente que é muito sem noção. Unreal stuff from Kai, my mode. That last fight as well. Rajax. Tem gente que não sabe brincar. É a melhor forma de dizer, tem gente que não sabe brincar. Like, esse é o caso. All of the Overwatch things happening in this last matchup, like the Ajaxes coming in, how close the series was, and I heard the crashing out in Moxie's voice when it came down to that Faz sentido? and the Soj being let through. Ele dá um bonito gostoso. Tá muito próximo um do outro, foi muito próximo. Por isso que eu falei, quando você olha o Twisted Mind, eles são um time que sai muito do comum, sabe? Eles se destacam pra caramba, os moleques mandam muito bem. E justamente por eles se destacarem tanto, são um time muito difícil de você olhar e falar assim, ah, esse time é o padrão. Não, ele destoa, ele quebra o padrão. O Over, ele é muito raro, você tem um ou outro jogador que se destaca demais, que é aquele jogador que quebra a sequência. Mas pode acontecer. E quando você tem um jogador muito clutch, ele vai fazer uma baita de uma diferença.
Mas ele vai ter que ser muito clutch, igual o Kai foi aqui. Igual o Quartz e aí o Quartz consegue fazer isso em quase que 90%, ou até mais das partidas dele. O moleque tem uma visão de jogo e um tempo de resposta insano. E isso no Overwatch conta muito. Sim, a visão de jogo você pode aprender a ter, é com o tempo, você ter essas sacadas. Mas o problema é que as sacadas que o Quartz tem, o tempo de resposta dele com as sacadas que ele tem, é um negócio insano. É insano de tão rápido. Ele tem a sacada e ele faz a sacada de um jeito que você fala assim, gente, como é que ele viu que se ele fosse por aquele lado ele ia pegar o cara? Ele só pensou. E ele executou pelo conhecimento de jogo que ele tem, porque na cabeça dele é o óbvio que o cara vai entrar para direita, então ele vai pegar aquele cara no direita. É o feeling de jogo, é o game sense dele, que é absurdo. Isso é muito foda. Tá. Tem muita gente que não é só o Quartz, tem o próprio Lip, o Caça, boa. Twisted é como se fosse um time de todos os tempos, exato. Os moleques jogam muito. O game sense é absurdo. O Quartz acaba aparecendo muito por causa que é aquilo, é um DPS. Então ele acaba aparecendo muito. Mas ali é um trabalho de equipe fantástico. Aí você tem o trabalho de equipe com os jogadores que conseguem fazer muita diferença. Puta merda. Rather unfortunate, but still, I think Dip and a lot of Pep's players can still be kind of happy with what they performed, at least in this series. Although it's going to be a big disappointment for them regardless, them not coming up with a single series win. But they'll be back. I mean, the players have been around for long enough at this point. They'll be back. Certainly, an opportunity to work on things heading into promo relegation as well, make some of the adjustments, maybe lean a little bit more into the meta. But we do have an interview coming up now for Anyone's Legends. We're going to be talking to ANDP. Congratulations on the team's first win, ANDP. I want to know how the team is feeling. What's the vibe like for you guys? I think heading into today's match, knowing how important it was to stay alive for your potential to qualify to playoffs still, and now after getting the win. Eu gosto muito dele, de quem exatamente, do Quartz? We just looking at our next two match, and we are trying our best on our comms. A cara do cidadão, gente. We just looking at the game. I don't think the mental was something. Só joga, só joga, só joga. I think it's good. Só joga. Yeah, I wanted to kind of get your thoughts on the GK game. It feels like it's going to be a much harder opponent than Peps was today, and you went to map 5 versus them. So how are you yourself feeling, and how are the team feeling about needing to beat GK for that playoff spot? I still think we can beat GK. I don't think we can't. Like, they are good, yeah, but like I still we think we can get him. Foi por causa dele que eu comecei a jogar de Sojourn. Boa, boa. Ótima referência. Ele é lindo jogando Sojourn. Ele de Flex DPS, ele manda muito bem, mas é assim, Flex DPS não, Hitska. Ele usa muito bem Hitska. Mas ele tem uns Flex DPS na bolsa que ele aparece usando do nada. E o moleque manda ver de um jeito que, olha, é a hora que eu falo, eu queria jogar desse jeito quando eu crescer, é possível? Eu queria jogar desse jeito quando eu crescer, é possível? Alguém pode liberar pra nós, assim, tipo, tutorial, por favor, me ensine? É possível? Tem condições para isso? Well, it's good to know. It's important to be able to stay solid when it comes down to that mental, and I'm glad to hear that Anyone's Legend has that on lock. Congratulations again for your win today, MDP, and good luck on tomorrow's match versus GK. Yeah, thank you. Great to do an interview with Anyone's Legend to get
to also like talk to them really for the first time this stage and get a little bit of a measure of where their mind is at as a team. I think that now taking a look at these standings here, Moxie, right now, they still got their playoff dreams alive. Queria muito uma aula com os caras desses seria foda, né? Mas geralmente você tem que olhar também quem é a comissão técnica. Ah, o J.U., boa. I mean, VP Gosto muito, prefiro o Lipe, sempre acompanhei ele. Ok, que no caso é o J.U. Boa. Virtus Pro were ahead because they already played it last week against Paps. Yeah, I don't know. I think VP do win this next series. I don't see an avenue in for GK. Maybe I've got too much faith in VP, but I just think the caliber of their team is just too high at this point. I think there really is that tier gap between first, second, and then the rest. Yeah. Well, it'll be interesting to see how big or small that tier gap ends up being in our next matchup. We're going to throw to a quick break. Before we go, I want to remind you guys to also stay tuned while we're on that break screen, because we still got those drops going on here. You guys know what it is. Make sure, again, that your Battle.net Eu já peguei todos. Vocês pegaram já? To your Twitch and YouTube accounts to ensure that you can scrape in every single minute possible to get all of these wonderful drops. So don't go anywhere. And we'll be back next with the likes of DK versus Virtus Pro. Regular season, playoffs, event, live event. Aí, beleza, me mostrar. Eu queria ver aquela tela de novo. Boa tarde, Gabriel. Tudo bom? E você? Como é que você tá? Assim, uma das coisas que eu acho mais interessante é a hora que a gente olha pra... Como é que fala? Pra comissão técnica, quando ela vem junto, é justamente os treinos que elas propõem. Tem muito da habilidade pessoal de cada personagem. De cada personagem não, de cada jogador, desculpa. Tem, lógico que tem. Mas quando você olha para como essas visões de jogo podem ser melhoradas, eu acho impressionante. Tá? Porque é muito mais você pegar essa visão de jogo e fazer ela subir para um próximo nível, sabe? Destacar e ir para outro universo. Isso é muito importante. Boa tarde. Consegui um monitor novo. Conseguiu? Eita, boa, Christian. Você comprou? Te deram ou o quê? Ou você achou ele barato? Que eu tô atrás de monitor também. Só que por enquanto tá sem dinheiro, mas tô atrás de monitor também. Ai, gente, não vejo a hora de conseguir um monitor novo pra nós. Aí sim. Aí houve vantagem.
A gente vai ver tudo? Não, não. Eu vou ter que parar pra poder cuidar da minha mãe, lembra-se? Comprei no Magazine. Sério? Qual que você comprou, Christian? Seria melhor fazer uma porcentagem de cura ou dano de Mercy? Aí, em termos de porcentagem, geralmente eu vou te falar de 60% a 70% de dano e de 40% a 30% de cura. Parece maluco, eu sei. Mas é como você vai tirar ela, você vai tirar vantagem. O problema é você ter um time que saiba, você te permita fazer isso. Da OC, 600 conto? Eita porra! Deixa eu avisar aqui o pirata que ele queria. Monitor da OC no Magazine Luiza por R$600. Mais ou menos. Você tem o modelo dele aí pra nós? Você tem o modelo dele? Porque daí eu vou mandar pro... Porque o pirata, ele tava... Que é o Owcs, ele tava tentando comprar um. Ele comprou na Amazon, mas ele veio com um defeito. Ele veio com defeito. Aí ele teve que mandar de volta. E perdeu a promoção, não tem mais a promoção. Ele tinha pago mais ou menos em torno de 600 conto. Mas ele tinha pego na promoção, entendeu? Aí não tinha mais o valor do coisa, tinha ido para quase 800. 750, 760. Yeah, I don't know how much stock do I put in Mauga actually being meta. I'm not sure. I guess next week will really be that test, right? Or sorry, not next week, but Twisted Mind versus VP, that will really be the test, because I think in this game, I think VP are just gonna roll over. I just don't, not roll over as in they'll lose, but like roll over the enemy team. I don't really see this one being close. I think VP are just that good right now. And with the Zarya, Kevstra and Tracer, like Fixer landed, this team is stacked head to toe. They really are. And Moxie, I think when we've gotten to chat with Virtus Pro in a lot of our interviews, it's been a lot of conversations. Por favor. Por favor, se der pra olhar, eu agradeço. E muito. Porque a gente vai dar uma... Eu tô querendo comprar, né? E... Só que eu queria um mais baratinho e tal. Só que se eu encontrar um custo-benefício acessível, um monitor que seja ainda melhor do que eu tenho, eu vou comprar um monitor melhor, usar um monitor melhor e colocar esse como terceiro monitor, não tem problema nenhum, entendeu? Mesmo porque esse meu já pode virar tranquilo, tem entrada VESA. Que eu tenho um segundo monitor aqui, mas ele não tem entrada VESA, então ele fica muito horrível. Ele não dá pra virar. Aí não adianta. Of styles that they want to play, it's so important. It really is, especially when you're looking to counter up against certain teams and looking at this GK squad. This squad is still fighting for that opportunity to head into that playoff qualification spot. They just need to win either of those matches though. So it's either today versus VP or tomorrow up against anyone's legend. But with Jaws, if they lose to VP today, that also means that anyone's legend spot, there's still an opportunity there for it to be open. Yeah, for sure. I mean, GK really, again, it's like a two upset game back to back in a way, right? 22B35 HM. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu pegar e eu vou ver qual que é esse que eu fiquei interessado. AOC 22B35 HM23. Quantas polegadas? Parece que é 23, é isso? Deixa eu ver ele aqui. Se tiver o link, 22, tá. Se tiver o link, pode mandar também. Mas daí manda lá pelo Discord, você não vai conseguir mandar aí.
I could see them pulling maps, to be honest, like especially if VP want to go for the Mauga look. Labda's been playing more Sojourn than Emre, especially on those opening rounds of Control. Alpha Yi very, very good at the Tracer, but also absolutely lethal on that Pharah as well. So they have a lot of flexibility in terms of what that DPS line can play. Zia too, been looking really, really strong on both the D.Va, but also that Zarya as well. Like, I don't think it's going to be a clean 3-0 sweep. I think GK they'll put up a fight. I gotta agree with you on that one. I mean, I'm just a really big fan still of this DK roster, a lot of these individual pieces. I think Alpha Yi has been looking really good, like you guys were just both talking about, especially at targeting the backline. So that's something that VP are definitely gonna have to keep in mind heading into today's game. But something else that we got to talk about are the predictions for today's matchup. Despite everything that I just said about loving GK, I still had to go with mandei on this. It feels like this coisa também. is just a little bit of a step Show. ahead. Muito obrigado. Today, though, I think that this matchup will be a really great litmus test, Jaws, to see how big or small the gap is once again between these different tiers of teams in the NBA. Yeah, I do agree with you on that front. I did go with VP as well. It's hard to vote against them at this point. They've only lost a single map as well. The top two in EMEA feel pretty solid, but if there is any team in this stage that isn't Twisted Mind, it's probably GK that can take maps, even a series. But I think it's the safe bet, VP. Yeah, we got full best across the board. I went with VP as well, but like I said, I don't think it's going to be a free sweep. I've got like a checklist of things I really want to see. Psycho versus Alpha Yi, Pharah 1 versus 1, especially if you go to like Lijiang Gardens first, is absolutely up there in terms of style expression. But like, I think for Twisted Minds too, they're gonna be watching to see what exactly Virtus.pro do, because we've seen so many different compositions come through from this team. Valeu, obrigado, well, Christian. We aren't gonna have to wait any longer, because now for Virtus.pro, it's their opportunity to make it look clean up against the você viu na Amazon, tá who aqui. are trying to, in this É o mesmo, matchup, shut down 413. any hope there for anyone's legends. Let's see who's gonna be able to take the dub today. You guys, take it away. O problema é que ele tá um ótimo preço esse daqui, velho. 120. Hexus, 1 milissegundo. Nossa. Tá ótimo o preço dele, na moral. Tá ótimo o preço dele. But I mean, like, GK historically for Linha 3 of their first control points, they actually banned out. We had DPS ban versus Twisted Minds of Vendetta versus Katsia as well, and Pharah's gone. Pharah's gone, the Juno's gone. GK banning the Juno first there. I mean, that's Kiriko Lucio. That just locks these teams into playing the Kiriko Lucio. Like, the Pharah, I think, is going to mean that the Vendetta as well gets a lot more freedom of space, because like Vendetta, while she's on top of Pharah with the overhead strike, she can just spike the Pharah to the ground. But when it's actually at that distance, the Vendetta can close it up to the Pharah. The Pharah gets the better of that DPS. Tá mais barato do que no Magazine, 413. É que agora você já comprou. É porque eu mandei pro como é que chama? Pro Atos, ele falou, cara, tem mais barato, ele me mandou o mesmo link que você, mas, como ele falou, eu fico um pé 20 km atrás depois de ter comprado na Amazon e ter vindo com defeito. Aí ele pediu retorno, não teve nenhum problema em pedir o retorno, mas ficou triste. Ó, tem um Ultra Gear da LG, só que ele é bem mais caro. Ele tá 700 euros. Porém, ele tem um NVIDIA G5 FreeSync, ele é HDR, tem DisplayPort, 180 e é IPS. Just like the universal law in terms of Overwatch. Doesn't matter what year it is. Give it a week of Korea's playing it. It will trickle into the rest of the regions, go into the melting pot of meta, and everyone will work out if it's actually here to stay or if it's just one of those. It has value for being a curveball and people aren't ready. They haven't scrimmed against it. They're not experienced in understanding how to play against it, because Mauga tempo plays very differently to something like a Zarya. LG Ultra Gear.
Let's have a look. Control Center looks like it's Amazon mais barato do que na... Sim. Por isso você tem que olhar muito. Você tem que olhar muito. Você tem que ver muita coisa, velho. A nice little treat. And then Finn on the cat. Yeah, I mean that'd be sick. Ó, a linha Ultra Gear. There's no way that you're choosing the cat over the foxes. Finn will swap over to the Kiriko, and yeah, it's just a dead nerf, right? The Vendettas will be the ones going in with the Zarya bubbles, trying to create space, getting charged, and then the Zarya will walk forward and try to walk on top of someone. Ou ainda tem desconto de 5%. But look how they end up rotating here. Very fast from VP already. And look at Ziad just like, oh, there's a whole team behind me, and I have no bubbles. Só que não tem dinheiro pra isso agora, de jeito nenhum. Oh my goodness, that cooldown was just perfect. Ziad at 100 energy, but 0 health. As Psycho picks up a double, killing Finn as well. Oh, Psycho though, a little bit overextended, gets taken down by Lapta. Eu tenho desconto de 35 reais. Ele sai por 676. That means that Kevster too gets that prime position for the Emery to play from on high ground and back of point with all of the distance and a lot of punishment when Alfie tries to get bubbled and get on top of him. Yeah, I think this is going to be indicative of how the tank matchups are going to go. A lot more Zarya here, especially with both DPS loving to play the Venture, or not Venture, sorry. I'm still hoping for it. I meant Vendetta. Begins with V. All right, Ziad with the first kill onto Ice, though. Good start at the very least. Now Labda can find a nice little off angle. Oh, just a fairly clean engage there from GK. Virtus Pro, little to no kind of response. I mean, I'll say this about the Vendetta Zarya. It's made retakes a little bit easier for teams to have to walk into because you can literally just rely on bubbling your Vendetta in, splitting the attention, and having a little bit of a safer passage through these chokes. It's going to be Override Protocol versus Override Protocol, but GK at the moment do have the lead in terms of support ults too. Override Protocol from both Emirates. Eu tô preenchendo um negócio aqui que eu quero ver se vai funcionar, tá? Se funcionar. Emirates now taking to the skies to duel each other, but it's Labda that's on the receiving end of Kevster's blaster. É bem possível que there's the reflip from VP. Yeah, VP will be able to hold this. They've got both Rush and Soundbarrier, but Haku's about to have to match too. The difference maker could be Alfie, honestly, closer to Psycho at the moment, to that Sundering Blade to be able to take down all of the extra armor. But Virtus Pro, if they get theirs online, they can combo it with Ice's grab. Yeah, all support ults here available for both sides, but like you said, that grab coming in. Ice Snow is just going to throw that one out. Nice little sound barriers coming in, but I mean, the AoE damage is just insane. Both Lucio's trade, as Ziad now unfortunately no bubbles, as Iceman just running down the enemy Zarya. It was just a nicely timed grab, and unfortunately, Ziad didn't have one to kind of respond with, sitting at 92% in this last fight. But like GK, they've got a clear path here. They just need to have Graviton to force fix the sound barrier, and then Alpha E comes on through with the Sundering Blade. So for Virtus Pro, it's about how you position, making sure that that grab as an opener doesn't catch your whole team. As look at where Alpha is. He's already got the high ground. He's looking to put the pressure on the back line. Already visible though. Fix got out of there. Didn't need too much. Sundering Blade for Psycho, same with Alpha Yi. But it's Alpha Yi that goes down to Landon. Landon's super far away. Sound Barrier comes in to save Ice. Nossa, mãe. Toda vez que eu vejo um Eng ultar, é uma coisa. É um absurdo. Yeah, I mean, like Alpha in the last fight tries to go for the hero play, put the pressure on the Lucio, remove the threat of the sound barrier so that Graviton finds more impact, but the Vendetta gets peeled, the Lucio gets out, still has sound barrier up, and Virtus Pro have more players on the point itself and just shred apart GK. The moment that the Vendetta is down, they lose that attention draw for the engagement. Don't say duck off a water's back or water off a duck's back. It's the other way around. It's not. It's not duck off a water's back. Yeah, it's water off a duck's back. No, it's chill. It's chill. Still waking up. Still got the coffee. You know, it's early still here in LA. I say that it's 1 It's day on night market, but I mean it's always night somewhere in the world. Pretty bright here. Exactly. Oh, so true. So true.
Right, let's have a look if Zia can kind of step up against Ice again. Same comps running out. There's not going to be too much change. Oh my goodness, Psycho. Wow, very deep with no bubbles for backup. Oh, and that means that Ice as well is getting fully pressured with Ziad having much more charge. Off at the back of that one, like, GK are just going to be able to cap and hold close to this choke too. Yeah, free cap as well. Haku's just sitting on it. Lab's just going to do the same. Looks like a swift retreat. Don't want to get caught out by Psycho. Covering the skies. Oh, wow. Fixer. Where is Fixer? Yeah, I think did he jump through the little window there to get a boot kill? Must have done. Nice kills. Wow, this 9%. Terminei às 15 horas. Boa. Saving the day, or not even Aí saving, sim. finding the opening pick onto he was extremely low. Just good call. Vai ter que escolher bem, porque o LG Ultra Gear é muito bom. Sim, sim. Ele é uma ótima opção. Ele é uma ótima opção. O problema é que eu não tô com grana, né? Queria. Muito. Mas dá pra fazer? Não. Have the threat of the back cap, force Virtus Pro back into this fight, but I mean, you still have to be wary. Lands and Spike to hit the rush first. If it goes é a hora que a gente tem que ter muita paciência. Precisa. Yeah, that they do. I mean, very. Oh, and Fix against the boot put out for Yi. It's environmental this time as well. Não dá pra dar passo maior que a Yeah, I mean, at least Finn is going to be having Kitsune rush potentially. Por isso que eu tô estudando a possibilidade de voltar a aula, talvez seja uma boa. Psycho too is just playing on the off angle, getting those crescent slashes voltar com essa possibilidade da aula pode ser uma boa. Yeah, pedaling back slightly as Haku is going down. And yeah, goodbye. No sound barrier, no support holds, GK, no response. That is Virtus Pro winning that off the back of a grab. Yeah, and that means that you can just like go fast with Kitsune Rush. GK might have to overcommit both the sound barrier and the rush to be able to win the fight. Desculpa. But if you're VP, you que play absurdo, os caras jogaram muito. Aulas de quê? Tecnologia. Gabriel. Da aula de primeiro, sempre tem a questão de tecnologia básica, né? Hoje é muito difícil você pular da aula de Windows e tal, mas é isso, é Windows, Excel, recursos de internet, coisas nesse sentido. Ensinar a pessoa a mexer com isso de uma forma mais boa. Hoje, nossa, mano, ela conseguiu. Manutenção básica de PC, entendeu? Eu fiquei 15 horas fazendo pra pegar uma skin lendária da Widow. Aê! Aula de curso técnico? Seria. Entendeu? Seria. Tem isso e rotinas administrativas. Entendeu? Nem fodendo. O Todd é uma maravilha. O Todd é uma maravilha. That's not what you want to have happen. Haku 6 deaths to the Lucio. We only got to see like one real sound barrier come out as well, but it's literally just to get through the choke and give Overwatdh Protocol the opportunity of getting those eliminations so you can potentially win out the fight that happens after all of the trades are done with. It was just Virtus Pro in full control of both the tempo and the map space. Yeah, very concise fights and cheap fights as well, right? They're not over-exerting themselves. They're not overusing ults at any point. They're like, okay, we hit the grab, it's a nice one. Tá vendo? Bubble Psycho, and then Psycho Anjo de la Morte. Essa skin é raríssima. Look at this though. Essa skin é raríssima. Você pegou ela, olha, ela é raríssima. Tá? Então assim, você pode não gostar, mas saiba que você pegou uma das skins mais raras que existem. Você pegou uma baita de uma skin raríssima.
Então, assim, tem o lado bom e o lado ruim, né? Como a gente fala, Deus dá asa pra Copa. Por que você? Tem que ser você. O Todd tá aí, querendo essa skin já tem séculos. Pergunta se ele consegue, nem a pau, Juvenal. Nem a pau. E olha que ele tenta. Olha que ele tenta. Mas não vem nem por decreto. Nem ferrando. Sério. Sério. É uma das mais raras. Uma das mais raras. Não é zoeira, não. É uma das mais raras. Em todos os sentidos. I mean, looking at the ban line coming through from Virtus.pro as well, like, it was a dead giveaway that they wanted to put a lot of stock onto the Vendetta with the Pharah ban coming on through. So I think if you're GK, especially when you look at how Virtus.pro just had the advantage in terms of both the Zarya and the Vendetta, you can only ban one of them out like once per, but you can still defang something like the Vendetta by going for a Zarya ban, even when you burn your Vendetta. Havana is the selection. Seeing a lot of Havana here in EMEA today. Not that I don't mind. Something different, at the very least. I think Rialto and Watchpoint Gibraltar has been more favored in NA. I mean, Gibraltar is just like dive central, and then Já desisti. Não vai pra mim, só vem de suporte. Vou mandar lá no Discord. Mandei no server. Não, eu não aguento, cara. Só queria Junker, tá vendo? Tem coisas que vem pra um, tem outros que não vem pra outro. É assim mesmo. Sim, é essa mesmo. Essa é uma das skins mais raras do jogo inteiro. Essa, a do Boom, são raríssimas. São raríssimas. Você pegou uma coisa bem rara. Coming out on the side of GK, so potentially Kiriko Lucio, potentially Juno as well in the mix. Yeah, it just screams Kiri Lucio, right? With the D.Va being banned, Zarya. I mean, you can play so many tanks on this point. I mean, we've seen over the last couple of series, in fact, how many different tanks you can play. You can even just play Sigma. You could just rock that one again, as the old kind of comps worked out. There was only Sigma on this map for a long while. Dessa vez não veio. Still in the mix, so like the D.Va won't be able to take as many angles against the Sigma, but Zarya doesn't really care about taking angles. She just acontece, nem tudo é perfeito, né, gente? Nem tudo é perfeito. Acontece. Wait and see if VP is going to make this a 3-0 as we jump onto the second map. Get the name swapped around again. Oh, a little pause as well. Shouldn't be too long, I'd imagine. Getting stuff sorted out. Yeah, so that, I mean, yeah, we can talk if you want. Yeah, we probably should. That is indeed what we are paid for. But they're just fixing sides. No, as we head into Havana, do we think it's going to be a classic Havana, or do we think it's going to be another full hold? Because, like, I'll be honest, after that performance, especially on Control Center, VP did really just shut down GK. For both the Zarya and the Vendetta still in the mix, there is a risk of this being a full hold still. They're just switching sides, by the way. Wrong sides. All good. We're getting it sorted now as I hear the game noises and we're jumping back in. Yeah, it does. It's got that vibe to it, right? I think, especially after a control second round where it looks that dominant, it's feeling. It's got the aura of a full hold on the first point. Which, to be fair, defendable, yes. Hard, yes. VP being one of your toughest opponents in this stage, absolutely. Which is good news for anyone's legend, right? They'll be watching this match probably more closely than a lot of people, working out if there's a chance for them to be able to continue in this tournament. As yeah, there we go.
it literally is just going to be more of the same. It will be the Emre, the Vendetta, the Zarya, the Kiriko, the Lucian. For Virtus.pro, they look natural at this composition. I think it's more into GK to try and force away from it, maybe come up with something else. As potentially Alpha Yi on that Widow, again, likely just for the first 5 seconds to find an opening pick. But other than that, it's probably going to be a swap onto the full mirror. Yeah, likely. I mean, Finn pretty adept at playing the BAP, I would say. Pronto. Ex-San Francisco shot player Finn. Been around for a hot Queria minute. que a Same with skin da Alpha Yi, May, que é meio do Cyberpunk. Eu acho que eu sei de qual que você tá falando. Mas você daria aula de escolas de curso técnico ou seria aulas particulares? Quando eu dei a última vez foi de curso técnico, certo? Aí agora teria que ver se daria para voltar nisso de novo. Então, assim, tem um lado bom e tem um lado complexo nesse rolê, né? De dar a aula no curso técnico. Você tem que ir presencial. Aula particular é ok, mas você ganha, não é muito variável. Então tem que pensar bastante. Tem a vantagem que você pode dar de forma online, né? Então facilita um pouco. É uma questão complicada porque com a minha mãe, na condição que ela se encontra, sempre fica uma situação um pouco mais limitada que eu tenho que levar em consideração. Eu ficar fora de casa durante os horários, por exemplo, que a cuidadora está aqui, é de boa. Agora, quando eu tenho que ficar fora enquanto a cuidadora não está, é bastante complexo. Entendeu? Quais são as outras skins mais raras? Nunca ouvi falar. Tem que pegar, tem uma lista. Tem uma lista. A gente procura depois, tem uma lista. Elas são raras por serem muito específicas ou que foram dadas em momentos muito específicos, entendeu? E aí elas acabam sendo bem raras por causa disso. Essa da Widow é um ótimo exemplo. Ela é muito específica num momento muito específico. Double support ult. Fixer a little bit behind Haku right now. Sound barrier connects to the ground. Override protocol is going to be good. And now, Virtus.pro, how do they respond to this? A Graviton surge, but look at the damage raining from above from Labda. Unbelievable. Got 3 kills with the ult. It was a messy one. Every ult basically invested there. Unfortunately for Virtus.pro, they just didn't have the sound barrier. They didn't have the sustain. 93% for Fixer. I mean, you're okay as well with the fact that you use both of your support ultimates, because, like, you can snowball second. Fixer will have Siren Barrier, but Virtus.pro, they know that Graviton is a threat Zed's about to approach in this next fight. Like, it would be a very aggressive play to use Siren Barrier and run into GK. Much more likely you're holding it to play defensively. Yeah, most definitely. But look at the way VP are playing. I love playing this close with these kind of comps, with a Zarya comp, because you can bubble this Vendetta and they can just kind of dance around the payload, get up to the high ground, get to the low ground like super easily. And look at the support they're putting into Psycho. Looks like he bought it for a little bit more than he could chew there, but heals are good from Landon and Fixer, and the bubbles just keep on coming from Ice. Pure team player right now, Ice. Just making sure Psycho is able to get work done. Eventually, Kevster is shut down, but there's the beats that they were missing in that previous fight. Graviton Surge connects, but Sound Barrier hit 4. Oh, that Suzu from Landon is huge. Through the Sundering Blade as well, so that Fixer's Sound Barrier prevails. And Virtus.pro are able to win out the fight, because, like, GK were waiting. The ultimates lined up, they were waiting for the grab, they were waiting for the Sundering Blade, they wanted the grab to force the Sound Barrier and use Sundering Blade afterwards. And Landon shuts it all down. That's huge for VP. They're going to be able to gain a little bit of ground thanks to Ice accidentally right-clicking themselves to death. Oh. They have ult advantage though. Like if you're Virtus.pro, you've got grab, you've got Sundering, you know GK don't have. Alpha Yi is 1 HP. As escolas de curso técnico também são bem puxadas, tanto para os alunos quanto para os professores, exatamente. Porque assim,
O problema de você estar numa escola de... Misericórdia! O problema de você estar numa escola de curso técnico você vai dar aula, você vai ter a preparação de aula, tem dias que você vai dar aula, tem dias que não necessariamente. Mas a quantidade de preparação de aula que você tem, trabalhos para corrigir, provas para rever, esse tipo de coisa é puxado. E junto com esse meu segundo trabalho, que é fazer as lives, acaba que uma coisa vai prejudicar a outra. Então preciso tomar um baita de um cuidado nisso. E além disso, tem os cuidados da minha mãe. A única coisa, por que eu estou ponderando a questão de ir por um trampo como esse? Porque eu quero efetivamente, por exemplo, hoje eu acabei de ver um monitor que eu quero, simplesmente quero. Eu consigo fazer isso agora? Não. Não, isso me deixa possesso. Eu consigo jogar um Resident Evil junto com vocês? O novo? Não. Isso me deixa possesso. Eu consigo manter as contas do jeito que eu gostaria? Não. Isso me deixa possesso. Então isso gera uma série de problemas que eu vou ficando puto da vida. Entretanto, as lives estão começando a avançar para outro nível, mas não financeiramente. Elas vão dar mais trabalho, mas não necessariamente vão dar retorno financeiro. Então, para eu conseguir dar esse próximo passo, para as lives começarem a se tornar um recurso, vamos dizer, principal, e evitar que eu entre por uma coisa como essa, eu preciso dar um step up. Esse step up eu tenho duas opções. Ou eu invisto nas lives, no sentido de fazer as lives, de eu conseguir patrocinadores, eu ir atrás, eu já vi uma questão do que eu devo fazer, certo? Porém o mercado aqui para mim ele é bem restrito. Ou eu vou ter que dar um segundo passo, que é eu vou ter que começar a trabalhar em alguma outra coisa e conciliar as lives dentro desse espaço. Essa opção me deixa bem desconfortável, porque atualmente o que eu tenho é as lives funcionando muito bem, porque eu tô com tempo para poder ficar para elas, entendeu? Eu estou com tempo para ficar para elas, então eu tenho tempo para ficar junto com vocês, eu tenho tempo para programar, eu tenho tempo para acertar. Igual, por exemplo, uma das coisas que me deixou meio chateado essa semana, eu tinha prometido para vocês fazer o Subathon e tal. Porém, tudo bem, gente, essas coisas acontecem, a gente tem que ter isso previsto, claro. Como a cuidadora da minha mãe saiu, né, ela saiu, que eu tô querendo dizer, ela não ia conseguir acompanhar minha mãe esses dias, e isso complicou um pouco, eu não pude fazer o Subathon do jeito que eu gostaria. Entendeu? Eu não consegui. Por quê? A ideia, qual que é o foco do Subathon? É eu conseguir jogar junto com vocês, manter a live aberta, mesmo que eu durma. Mesmo que eu durma, a live fica aberta. Como assim? Sabe aquele dia que a gente colocou a cama aqui, eu dormi literalmente aqui atrás? É exatamente isso. É conseguir criar uma condição onde vocês possam ter a live aberta por aquele tempo. Por aquele tempo, não é para fazer de conta. Então eu tinha previsto poder fazer isso esse final de semana. Porém, a notícia que eu recebo da cuidadora da minha mãe não poderia ficar foi muito em cima da hora. Eu já tinha me programado e eu já tinha falado para vocês que ia ter. Como eu já tinha feito essas duas coisas, eu falei, não, vou ter que seguir. Mas não dá para ficar direto, porque senão não é por mim, é por conta da minha mãe. Eu não tenho como dar atenção para ela. Eu não posso parar a qualquer momento, entendeu? Eu não posso parar para descansar. Eu tenho que estar o tempo inteiro ligado e cuidando. Salve, Luca. Então, é uma situação também que eu tenho que casar os cuidados que eu tenho com ela e os meus desejos, vamos dizer assim. Então, quanto mais eu conseguir trabalhar em casa, melhor é. Só que para conseguir trabalhar em casa, eu agora vou ter que dar um step up. Eu vou precisar ir atrás de empresas daqui da região
que pode... Nossa, mãe. Eu tenho que conseguir empresas daqui da região que eu possa fazer parcerias com essas empresas, não parceria de troca, a não ser que ela queira me dar alguns itens que eu queira para o meu setup, mas muito mais visando conseguir parcerias para a gente conseguir ter retornos. Então, fazer material, fazer publi, fazer conteúdo nesse sentido, que vai de boa. Agora, uma coisa que eu falo pra vocês, tem proposta de tigrinho na minha DM. Já veio, não veio uma vez não. Nossa, 100% com Zarya. Ai! Tem proposta de tigrinho, que chega mesmo. Tá? E olha que eu não tô grande ainda não, mas tem. Vou fazer? Não. Não vou, não é pra mim. Não é pra mim. Entendeu? Não é. Ah, seria ótimo, seria, financeiramente falando, maravilhoso, mas não é, entendeu? Certo? Tá. Não, mas aparece, vai ter gente que vai fazer, tá? A pessoa tá errada em fazer? Minha visão está. Minha visão está. Ok? Porque eu entendo o seguinte, se eu sou um influenciador e eu começo a trabalhar com essa linha, eu quero e eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu não vou nem usar a palavra leve, eu tenho a responsabilidade com cada um de vocês naquilo que eu coloco, naquilo que eu ofereço, naquilo que eu discuto junto com vocês. Perfeito? Na última instância, quem é o responsável pelo canal sou eu. Então, eu tô colocando uma coisa pra gente discutir, eu tô falando de um assunto igual nós estamos falando agora, é porque eu achei que era interessante trazer. Então, no resumo da ópera, eu sou o responsável. Concorda? Portanto, se eu venho e trago um tigrinho pra cá, a responsabilidade é minha. Eu que trouxe. E se vocês começam a jogar tigrinho e perder no tigrinho, a responsabilidade continua sendo minha. Perfeito? Eu participei disso. Eu influenciei isso. Eu não botei uma faca no pescoço de ninguém fazendo você tem que jogar ou você tem que fazer. Não botei faca no pescoço de ninguém, pelo amor, não é isso. Mas eu sou responsável porque literalmente eu vou criando a situação, eu vou entregando uma coisa que a plataforma, por exemplo, não é. E aí, se eu entrego uma coisa que a plataforma não é, certo? É a pior coisa que tem. Não dá. Gente, quantos influenciadores que a gente não viu que entram nesse rolê? Ai, porque eu precisava de dinheiro. Ah, vai se fuder, viado. Ah, porra. Vai catar o que fazer. Eu tô precisando de dinheiro, mas eu tenho valores e tenho princípios. Simples. É um caminho sem volta. Só a empresa Tongs vai querer fechar com a pessoa depois. Sim, eu tava lendo isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Isso daqui são as regras da Blizzard para você fazer um torneio, tá? Para eu fazer um torneio de Overwatch, tem regras para cada um. Mas para eu fazer um torneio de Overwatch, eu tenho que seguir regras, tá? As regras da comunidade para você ter a licença de competição da Blizzard. Ok? Estou eu no site da Blizzard. E uma das coisas que está bem claro aqui, não é assim, é entendimento, tem nada de entendimento. Tá aqui, ó. Tudo que você não pode. Tudo que você não pode. Tá tudo aqui. E quando você pega aqui, ó, nem preciso traduzir. Tá vendo? Não importa, ele coloca whether legal or illegal. Não importa se é legal ou ilegal. Você não pode, inclusive cassinos. Não pode. Tudo que tá aqui você não pode.
both having to take the 2 versus 1 against the Vegeta, which then opened Ice Gnome up to be so much more vulnerable. The Simples assim. Não pode. Não é uma discussão de possibilidades. Não pode. Simples. Perfeito? Então é assim, pra mim, se uma pessoa, se um influenciador quer fazer isso utilizando desse tipo de recurso, é problema dele, uma boa, longe de mim. Não é pra mim, eu não vou fazer. Você havia falado sobre uma porcentagem com mínimo 60% de dano, 40% de cura da Mercy, certo? Mais ou menos. É uma boa você tentar manter isso, em vez de 50-50. Por que, Luiz? Trabalho que isso deve dar. Sim, uma das coisas que a agência que eu tô atualmente está me treinando, me explicando, ela é muito clara. No que eu achava inocentemente, eu vou usar a palavra inocentemente aqui, porque era uma visão dúbia minha, era uma visão completamente inocente minha. Eu achava realmente que eu tinha que esperar alguém entrar em contato comigo. Como assim? Vamos dizer, tem um pessoal querendo fazer parceria comigo. É eles que vão chegar em mim. E não, a agência deixou muito claro. É o inverso. É você que vai chegar lá. É você que propõe. Você tem que propor. Eu falei, não. Sou eu que tenho que propor. Só que isso, aí o que eu fiz? Eu fui buscar, porque, pô, você não pode pedir, simplesmente eu vou falar qualquer um. Não, você tem que falar com como é que fala? Com uma coisa que converse com você, né? Assim, tipo, eu vou fazer uma proposta para uma, sei lá, para uma loja de roupas de senhoras ou de senhores. Faz sentido? Nenhum. Meu público não conversa com isso. Então isso não entra. Eu vou fazer para uma loja de tecnologia, computador e tal. Ela tem entrega? Não, não adianta. Ela não consegue. O alcance vai ser mínimo. Eu vou fazer para uma loja de games. Para uma nuvem vale a pena, para uma loja local vale. Meu público não é daqui, não é só daqui da região. Então você vai pegando pequenas coisas e vai acertando e vai entendendo o que você deve fazer. Mas, pô, se eu falar, por exemplo, de roupas de uma loja aqui, essa loja tiver condições de poder mandar para vários lugares do país, porra, aí já vale muito a pena. Então você tem que fazer todo um levantamento, você tem que entender muito bem o que você vai fazer, qual que vai ser o nível de proposta que você vai dar. Por aí vai. Local de uma loja para senhores para fazer um social. Né? Então não dá, é um processo mais moroso. Eu vou demandar mais tempo, eu vou precisar de mais tempo, eu vou ter que fazer isso com mais calma, entenderam? Então é um trabalho longo, é um trabalho longo. Eu tenho que fazer um trabalho que é longo, que demanda tempo e tem toda a minha atenção para que eu possa fazer isso de uma forma inteligente. Então eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que fazer de uma forma inteligente. Tá? E é aí que é aí que mora o pulo do gato. Entendeu? É nesse momento que mora o pulo do gato. É isso que eu tenho que me organizar e fazer da melhor forma possível. Porque, cara, se eu ficar sentado esperando, não vai vir. Essa própria questão agora que veio da Exit Lag, a gente tem que falar com a agência, porque eu até agora não entendi se foi por causa da agência ou se os caras realmente acharam a gente, tá? Isso é muito raro de acontecer. Deixa eu narrar? Você faria narração? Ué, eu tenho que ver você narrando. Deixar eu deixo, mas primeiro eu tenho que ver você narrando.
Porque eu sou bom comentarista, sou um péssimo narrador. Comentarista eu faço uma boa. Mas narração nem a pau, não é comigo. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, nossa! Rest in pieces. Landon gets booped by Finn. I'm like, surely Landon Porra, eventually aí foi died to foda. environmental. Good fight win though. That's Virtus Pro going down to a team kill. Tem uns 4 locutores nos servidores do Discord. Tem uns 4 locutores? Como é que você sabe que tem uns 4 locutores lá? Vou ter que perguntar, vamos ter que abrir, né? Chamada aos locutores. Vou abrir. Chamada aos locutores. É que essa... eu tenho que conversar ainda com a parceira que eu tô fechando, né? Pra ver se a gente consegue fazer junto, ou se a gente fizer junto vai ser de boa. Eu não quero um narrador, se a gente tiver mais de 1, 2, 3, 4, cara, numa boa. Numa boa. É uma oportunidade pra todo mundo. Pra poder você ter, por exemplo, é muito, gente, é puxado. Narrar várias partidas é puxado. Você tem que ter uns 2 narradores por partida. Entendeu? Por partida que eu tô querendo dizer você tem 2 narradores. Um faz 2 jogos, o outro faz 2 jogos, vamos dizer assim. Faz com a Violet. A Violet é uma opção. É uma opção. GK, they're closer to the DPS odds. Like Labs will have over comentando Alpha is about to get something played que aparecem nas calças. As vazas. Eita porra. Override protocol mixed with the Ray is kind of a war crime. I'm gonna be honest. It's a ridiculous amount of damage. Labs just snipes Fixer, but Kevs with an aerial onto Haku. Okay, Virtus Pro making their stand on this corner. They're gonna get the lead and the checkpoint. Yeah, I mean, both teams just going for the same ult combos, right? Juno, Emre, Ultimates, who gets more value, who gets more eliminations, answer will be Virtus Pro. Então é assim, eu realmente quero que a gente consiga fazer, eu realmente acredito que a gente consegue fazer e eu vou fazer essa briga, vamos dizer assim, pra gente conseguir chegar onde a gente quer. Então, para isso, eu preciso organizar um pouco mais o meu dia a dia pra gente conseguir chegar lá, pra conseguir ter esse retorno, vamos dizer assim. Ter esse retorno financeiro e conseguir fazer isso de uma forma que atenda, sabe? Que eu conseguindo, velho, me dá uma tranquilidade, que olha, e não só para comprar coisas, é justamente para a gente ter a possibilidade de crescer. A compra justamente da câmera foi uma das melhores coisas que a gente fez, precisava dela, precisava muito dela. O nível de qualidade que a gente cresceu não está escrito. O nível de qualidade que a gente cresceu foi maravilhoso por causa dela. Foi notório o pessoal nas redes falar, nossa, você mudou de câmera? Foi automático. Like you can even see Alpha is just using the soaring slice, closing up the distance, making sure no one from Virtus Pro is going to be able to tap onto the bot and try and contest it. As we're getting to see Iceland actually, like Psycho has ult. This is something that GK have to be worried about. They'll get the checkpoint, but will they be able to get the fight win? Since Virtus Pro, they have so many ultimates coming into this next fight. Yeah, in an ideal situation, it's just Kevster that pops the ult, right? Oh, there's the Override protocols. Deixa eu ver o que foi aqui, o que eu quero aqui. Aqui, qual você acha que pode ser o tempo máximo para uma partida ranked para durar? 5v5, 6v6, nada de Stadium, né? Sem considerar Stadium? Fala pra mim o que você está considerando.
Tá liberando na raça a traseira próxima da back. O quê? A tracer. Se aproxima da backline agora fazendo setup para uma jogada muito poggers por parte do time X, lógico que faz. Quero sua estabilidade para que você vire narrador de eventos. Comentários. Se eu ganhar a mensagem, dou metade. Olha! Anúncio não. Isso, é um stage. Haruki, um jogo padrão de 15 a 20 minutos, ok? Acima de 12, você já está considerando que o jogo está longo. 15 minutos está ok. Passou de 18 minutos, o jogo já começou a perder o... É assim. 12 minutos significa que o jogo foi não foi stomp. Vamos melhorar. 12 ou menos significa que o jogo foi stomp. Que o jogo foi muito rápido. 12 a 15 minutos o jogo está ok. Está dentro do aceitável. Passou de 18 minutos, tá? Passou de 18 minutos, o jogo está longo, perfeito? O maior jogo que a gente teve, por isso tiraram esse mapa, Trono de Anubis, os mapas de Hanuoka, Trono de Anubis, eles tinham exatamente esse problema. Você entrava e dependendo da composição que você estava, aqueles mapas chegavam a demorar 40, 45 minutos em alguns casos. Uma partida hiper pegada que eu recebi 28 minutos. Isso é absurdo para Overwatch. Perfeito? Mas acontecia por causa do mapa. Certo? A mesma condição agora falando do Stadium. Para você ter noção, porque o Stadium já dura. O Stadium, por natureza, dura 45 minutos. Quando vai para esses mapas, a partida de Stadium inteira, por causa desse mapa, durou 2 horas e meia. Tira a média. Perfeito? Por isso que eu te falei, você quer considerar o Stadium? Você quer considerar o Stadium? Ah, que legal. Obrigado, Atos. Depois eu tenho que organizar porque eu vou ter que entrar em contato. Jesus, eu já assusto com 10 minutos então. 10 minutos é rápido. 10 minutos é super rápido. Como eu te falei, até 12 minutos está acontecendo algum stun. Alguém está dando stun. Porque você tem a ida e a volta. Você tem a ida, bate, volta. Quando você está falando de mapas de híbrido e de Escort. Quando você está falando de mapas como esse, que é push, né, que é o mapa de robô, aqui você não tem tanto push e empurra. Aqui o jogo termina literalmente dentro do tempo padrão dele, que ele tem um tempo controlado. Todos os mapas de controle de ponto, eles são um pouco mais longos, eles podem ser um pouco mais longos porque ele pode ter 5 partidas, por exemplo. E no caso dos mapas de dominação de 3 pontos, certo? Eles também podem ser um pouco mais lentos, porque você pode chegar a 3 partidas. Mas quando você tem mapas de controle de tempo é mais fácil. Perfeito? Respondida a sua dúvida? Kevster sitting at a clean 25-5, leading the team in damage. Labster pretty close. Look at that damage actually. It's in the same 100. So yeah, 10,500, 10,500 for either one of the M-Rays. Both of them kind of coming up with a big ultimates in that map. But VP just... Agora não entendi muito bem o motivo e causa a razão de você ter feito essa pergunta, mas tudo bem. Você estava achando que você estava jogando partida muito longa?
The fact that when they lost the fights and they were coming back into the A Junker recontests, Queen, peraí. like they Sim, were sim, able valeu. to Não por punish isso. or get really weird picks in terms of neutral. Deixa eu ver aqui. A Junker Queen não é uma das metas. Não vi mais nenhuma partida com ela no jogo, não. O corte cura tá judiando muito dela. Eu tô assustado de ver o Malga aqui. Mas por que o Malga tá funcionando? Porque ele tem uma coisa que a Junker Queen não tem. Corrida irrefreável. Corrida irrefreável. Ele sai correndo e ultrapassa uma seta que tiver na frente. Mas como te diz, aqui é uma realidade de jogo competitivo de alto nível. Ok? Aqui é um jogo competitivo de alto nível. A gente está assistindo um jogo competitivo de alto nível. Então aqui não tem coisas que a gente tem nas nossas ranqueadas. Sendo o principal chamado jogo em time. Ok? A gente não tem. Você falar que a gente tem isso, esquece. A gente não tem essa sinergia assim, de controle. A gente não tem isso. Fez sentido? That absolutely has to come into a play on Subathon, because we already saw what happens. There are so many angles open on this map. If someone is in the wrong position at the wrong time and goes out before the fight can properly kick into high gear, you will lose the fight. Okay, what GK got up their sleeve? Remember, Malga was banned last map and Kiriko too, so we're probably going to default back to Kiriko Lucio if I had to guess. Tá vendo, né? Bonecos que dependem muito da recuperação de vida estão sofrendo com esse corte de cura. Sim, mas você tá vendo o Malga jogando? Mas porque ele tá tendo time pra poder mantê-lo. Aquela partida do Akira analisou ontem, eu tava com febre. Como assim febre? Minha nossa. Gente, só um minutinho, eu vou no banheiro e já volto, tá? Preciso ir ao banheiro. Rapidez. On the second to last fight, where he uses the Sundering Blade to be able to collapse on top of the Juno, who did have Orbital Ray. He knew that was an alt advantage they could not allow Virtus.pro to have. But sadly, it was just a little bit too late, as we're actually going to get, not Kiriko Lucio. Virtus.pro removed the Lucio after GK banned the Emre to force the Sojourn. Interesting. Alright, yeah, so Sojourn's probably going to be played by GK. And then we could do like a Kiri Juno, to be fair, or just go back to Juno Brig. Yeah. I mean, if you're expecting Tracer as well, with like how open and wide Subathon can be with those flank potentials, plus Tracer just gets value existing on Flashpoint, right? Being able to get past the team, go put pressure on the back cap thread, go put pressure on the backline itself. But I mean, if you go for the Tracer, the problem is that you then deprive the Zarya of having that insane levels of charge by bubbling the Vendetta and everyone shooting the Vendetta. Alright, let's rock and roll. Virtus.pro sitting on a match point. GK hoping to keep themselves in this, because if they secure this series, well, just like the Pigeons' 1,000-yard stare, they'll be looking at a playoffs spot in that 4th place. Okay, do Virtus.pro actually go with the Malga? It would also explain why we saw the Lucio ban, because you're not just going to be able to go for the Lucio speed amp to get away from the Malga's engagement. Or maybe Ice is just using the emote to have fun in spawn before he swaps off to the Zarya or the Diva. We will have to wait until the spawn doors open. But if it is the Malga, Lapta is already on the correct pick into it. He's on that Sojourn. And doors open, and yeah, there we go. Ice commits to that Malga, landing on the Juno with the speed ring to get him into positions. Alpha Yi Labda, Farah Soj. Ice is going to have a little bit of a rough one against Labda, but can put a decent amount of pressure on Alpha Yi, just being a hit scan. But the cast, though. Like, Kevster on the cast, he puts pressure on the Farah. Yeah. Oh, yeah. Big time. Gonna just basically, the idea here is for VP is just to rotate on them as much as humanly possible, so Labda and Alpha E can't get set up and start spamming. Psycho 2 on that Tracer, there's no break on the side of GK, so he's going to have free entrance into the backline to put pressure on Haku. Yeah, but they've already out-rotated them around, ring around the Rosie pretty much.
Like you mentioned, Psycho living rent-free in the backline right now. Haku ends up going down. Trade for Fixer, sure, but Psycho is still alive. Like, and this is going to be the main problem for this team. Actually taking care of this trace. Okay, well, there it is. There's the shot needed. Alfie with a nice little body shot, but, I mean, it's Kevster on Cass. Like, he's going to be ripping face. That's also Cap, too. It's so nice. Yeah. It's so nice. Oh, he gets the health pack. He wins against Ziad, Nice, and that's such a late kill on the Baby Diva too. Like, with how long it's going to take for Ziad to come back, you're potentially last fight territory in 2 fights of first flashpoint. Yeah, pretty much. I mean, what, 60% now? They're going to come in. VP are basically just going to rotate on them over and over again. Psycho maybe goes for a pulse. They're going to have to back up. And yeah, it is going to be last fight, realistically. Psycho already looking for a pulse bomb. I mean, like, for GK, maybe you wait for Kitsune Rush to be able to walk onto the point, but if you do that, you have to worry about the Tracer. High Noon slows the tempo down. Kev's speed boost forwards with the ring. And now, well, unfortunately, your entire team had to split, and then Kevster with some easy pickings. I mean, he makes it look so easy on the Cassidy. 3 kills, died, don't care, didn't ask. VP, first point. I mean, GK, they'll have one-sided Rush, but it's only Rush. Virtus.pro have both support ultimates up. They get a late pick onto Alpha E as well. And they're already going to be established on the point, potentially, to cut off GK with the Tuno speed ring. They're off the far. I think that had to happen with Kevster on the Cassidy. Like, Virtus.pro, they're just going to cage on top of GK when the point caps. And they're going to be expecting it. They're going to try and play split, I would imagine. But even finding a pick is tough. Luckily, though, Finn, sharp with the kunais, kills Kevster instantly as the fight starts. Well, I guess it didn't really even start, to be honest with you. Orbital Ray, and there's the cage. Alpha E down, but same with Ice. Cage disappears. The rally is a good stun onto Ziad. GK are very low, but it is only Fixer on the point right now, battling against his inner demons, plus 4 members of GK. And they're just going to run over them. I mean, that's huge as well that Haku's able to save the Orbital Ray. Virtus.pro do not have ultimates, and now that you don't have things like that Pharah, like, Kevster will be able to keep a good track onto Alfie, but against the Sojourn, having that real one-gun snipe, putting pressure onto Virtus.pro's rotation, means that GK will easily be able to scrape together a good 20% of this point, and should be able to win the ultimate economy fight too. It's always in theory, though. It's worth keeping in mind. Anything can happen, I'm going to be honest. Kevster just double dinking someone. Like, it's very possible. Luckily, though, they don't give him that opportunity. A nice orbital ray, but that does mean because they weren't in a position to kind of crunch on them, VP are like, well, we just disengaged. That's fine by us. We can re-engage almost instantly, and now Labs is going to delay some more time. Kevster in trouble. A nice boop, though, but Labs still manages to weave that railgun shot through the mech and hit Kevster's dome. All right, well, that's Labda things for you. GK are up 85%, and they should be able to get this cap. Yeah, this cap's done. Like, there's no way that Virtus.pro try to make a play for it. They're just going to be looking to split off and get ready to rotate for the next one to unlock, since Kevster has the Deadeye. Granted, Ziad can defense matrix it inside that Diva mech. Honestly, Psycho is the thing that GK have to worry about, because they still don't have this Brigida, which means that pulse bomb threat, it's so high. Caught on the rotation. Schlack in there. And seeing Kevster on Cassidy is just, it's just artwork. The Mona Lisa incarnate. Yeah, we need to get this framed in the Louvre. As Virtus.pro, no ultimates. Literally just Kevster being able to dome with the headshots. And first point cap will go the way of Virtus.pro. I say that, GK are actually mounting together a recontest. Alfie is able to get onto point to flip. He's done so much work already. Nice little high noon, secures the point right. Rush is going to get used. Pulse bomb on the ground. No one steps in it, luckily. Psycho, though, with a recall at least. Still, though, hard to fight into this rush fight, of course, as Ice Snow, well, self-destruct's there for the remake, but unfortunately, GK cannot capitalize on it at all. Rally for Fixer is good for a kill, and another one, too. Ziad whipped off the map. Team kill comes in, and they've secured point, and their percent bank is building. Yeah, Ice is perfectly happy fighting into Finn's rush. He's got the self-destruct. Fixer as well.
with that rally going on through. They lose Landon, but that just means that they'll have Orbital Ray to just take GK down, going aggressively first, yet again, the way that the VP have done so far. Psycho doesn't want to mess with some of the best there in the front line. Oh, that trace is so low. LPE, Labda, they end up surviving. They hit the recall, but Haku's already dead. This is a scrappy fight in this choke point, but with Haku dying, I mean, that's fight over. And that's point as well. Like, there's no chance for you to survive there. You lose your Juno, it is done. The Brig cannot offer enough healing. And that is VP up to map and match point 2-1 on Subathon. I mean, Finn at least has swapped off of the Kiriko onto the Brigida to try to keep an eye on what Psycho is doing. And we're actually getting Ziad going over to the Zarya. Okay, GK, they're changing things up. Alpha Yi is going to go into the Vendetta, which is why we have the Zarya coming on through. You're looking for those bubble engagements, but Kevster can just shut all of this down with the cast. If he gets the Macnade onto the Vendetta, no movement. Zero movement. Yeah, you are a sitting duck. Kev's looking good on Cassidy. Who's surprised? Psycho's behind them. Nobody. Oh, the stick is beautiful from Psycho. Still goes down, trades 1 for 1, but takes down Labdo, who had the overclock, which could have been an ult they'd used to win the fight. It would have been hard to get past the Matrix, but still. Alfie on the point, high noon pops. Looks like GK now just happy brawling on the point, but unfortunately, there's a one-man wrecking crew in Kevster here on the Cassidy. Rolls away, Alfie dies the silver bullet, and Virtus Pro cap. I mean, 100% worth for Psycho to trade his life for taking down Lab, now, if you're GK, you're forced into bubbling the Vendetta in, which means that Kevster can break bubble and then break the Vendetta afterwards. Landon will have caça-ovos pros meus priminhos, vai lá, Luiz. The Virtus Pro can just disengage and wait out the overclock to be done. Pronto. Surely. GK with double support ult can get this done. Hang on a second here, Labda with this overclock, but Haku's already dead again. How did Kevster come up with that kill? Surely Labda gets this one. Kev is getting so much support though. Double support's at his back. Ignore the tank. Ice has got a remake. It's all chill. Just heal Kevster. Orbital Ray on the point. Late rally for Finn. Alfie already dead. And Moxie. This looks about over to me. A stun bash on Finn. Haku with an Orbital Ray. But where are you at, my son? You're nowhere near the point. I mean, GK get one chance at it. You can see Finn's going onto the jetpack cap to get the lifeline. Haku receives the speed ring to touch. Oh, he's got the orbital ray as well. He's going to play in it, but the focus fire is just too good. 99%. Someone's going to have to go for the retouch here. One person on. It's Finn. It's the cat. But unfortunately, he is not for this world. Both supports down for GK. The Sundering Blade has to kill 5, but it kills none. Virtus Pro take the series 3-1. Kevs to Cassidy. We got to see it. Oh, and it always comes up absolutely clutch. Like, it dealt with the Farah, it dealt with the Vendetta, and every single time you're looking at the ultimate economy and you're like, okay, on paper, if you go and weigh the ultimates up, GK should be able to find a win, and then Kevster just kills 2 before they can even use the ults. Because, like, that's just what happens sometimes. Your DPS just find a pick in neutral and win the fight, and you called it perfectly. Ice had remake. He had self-destruct available, so all of the pocket goes onto the Cassidy. Yeah. 25-3. Looking clean on the cast. These shots are disgusting. Yeah. He's good. Who'd have thought, huh? Kev's is still right. In the big 2026? Yeah, Kev's still got it. Remember, it's ancient history at this point, but face reveal on the LA Gladiators, one of the funny little bits of media that one of the Overwatch League teams did, and yeah, the guy is still ripping face on one of the best teams in EMEA. It's them and Twisted Minds. They're going to go at each other's throats, obviously, in their next game, but this is Virtus Pro just continuing their win streak as well. I mean, you have to feel for Labrador as well. Like, we got to see from that POV, does the correct thing when you get stuck by a Tracer Pulse Bomb. Stand still so that it doesn't take someone else down, but it tanks their chances of being able to win that fight, right? Losing out on the overclock, you're not Aí eu tô pensando se eu deixo a live aberta ou se eu corto a live. O que vocês acham? Que agora eu preciso de pelo menos uns 20 minutos. Eu tenho que cuidar dela, ver se ela vai precisar de alguma coisinha especial. Se segura aí.
And unfortunately there for GK Esports, they weren't able to solidify that spot as early as they probably would have liked. But overall, Moxie, I still think that despite this being a 3-1, we got a little bit of an idea of how close GK are at reaching the level of Virtus Pro, and they looked good in the server today, and I wanted to get kind of your like temperature check now that we've seen them go head to head. I mean, they look good on the mirror matchup. I'll say that, but Virtus Pro, when we went to Subathon, there was a clear divide in skill level, right? We were talking about, you know, like Alfie on the far right gets shut down by Kevster on the Cassidy. We were looking at, okay, that Lucio ban coming through from Virtus Pro determined what the backline would have to play. The fact that GK rolled out on the Kiriko over the Brigitte meant that Psycho got to go absolute ham on the Tracer. Yeah, it's pretty crazy, Jack. I think that, like Moxie was saying, Subathon was the statement that we needed to see Virtus Pro making as one of like these top 2 teams within the EMEA region. I think that now, though, we get a chance to also talk to one of our players on the side of Virtus Pro. We got an interview with Fixa. Congratulations, Fixa, on today's win and maintaining Virtus Pro's clean streak across the regular season. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Quando eu fui na padaria, eu acho que você não tava aí. Vou deixar a live aberta, mas eu vou fazer igual quando eu fui na padaria. Aqui, cadê? Habilitar, só que eu vou trocar. In Havana, we didn't practice any Jaya comes, so we kind of struggle about that, and we had miscommunication during the fight. So we met lost 2 maps, but yeah. Peraí que eu vou arrumar aqui. Well, I expected we were gonna win easily, but yeah, I'm disappointed about that too. I think it's fine. Look, you won 3-1. That's your second map loss of the stage. So yeah, you guys are big chilling. I know Smash as well. I'm sure has been an instrumental part of the team. But how does he feel, and how do you feel about Twisted Minds that game tomorrow? I mean, obviously the team is best team in the world, so. Aí eu só vou desligar o microfone aqui. Rapidinho. Right now in Scream, so everyone has, e aí fica de boa aí na tela. Well, prontinho. Já volto, tá? Do you think the meta has fully developed into what it actually is? Has it stabilized? Because we're still seeing so many different teams run so many different compositions. That's why we practicing Malgacom only. I think, yeah, we dominating in Scream with Malgacom, so that's why many teams trying to mirroring Malga, but team would not do that. So yeah, just VPCom, you know, last stage 1. Yeah, it's been interesting to see the Malga kind of coming back into the meta, but I want to actually go back to asking you about the Twisted Minds matchup going into tomorrow. I know that Jack kind of already asked you a little bit about it, but when it comes down to tomorrow's game, how are you feeling about your chances as a team? Do you feel confident that you could take the series potentially? I think everyone is same, our teammate. Yeah, we have confidence, so we're gonna take them down. Okay. I really like to hear the confidence from you guys. I think tomorrow is the most anticipated match for the EMEA regular season so far. Congratulations again on your win today, Fixa. Good luck in tomorrow's game, and thank you so much for doing this interview with us. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. It's so great to be able to hear from Fixa. Now, again, taking a look at these standings here, Moxie 4-0 for both Twisted Minds and Virtus Pro. Only one of these teams is going to be able to secure that top seed spot in tomorrow's game. Yeah, that one is going to be interesting. Like, we heard it there from Fixa. They have confidence going into it. Twisted Minds also have confidence going into it. And they have a former Virtus Pro player on their roster as well. So it's a little bit personal, not just for the ego in terms of who's the best team in the region, I feel. It really is. I think that the confidence matchup is going to be so fun to watch. Tomorrow's matchup is going to be such a brawl. I'm hoping to see it go
all 5 maps, no matter which way it swings. But before we go into a break and cap out the rest of the day here for EMEA, I also want to remind you guys that we do have the Elysian crowdfunding bundle that you guys can grab to support these teams after playoffs of Stage 1 heading into Champions Clash. So make sure you guys grab yours now, today, while we head to break. But the other thing is, we also have a giveaway for you guys. So if you're also looking to grab, one of these skins, name cards, plates, whatever it may be here for Ryan, the Lifeweaver, or Wu Yang, make sure you scan that QR code to make sure you can get your participation in to be able to get a chance to win out this wonderful bundle that we have supporting our teams here in the OWCS heading into LAN. Overall, though, I think that it's been a really great day of Overwatch Champion Series EMEA. Jaws, I want to get kind of your final thoughts here, capping out day 1 here of week 3. I mean, look, we had a dog fight in that match too, and then we had some VP domination. Yeah, it's been a fun day. I think Twisted Minds and VP, that game tomorrow, it's the best of the stage, theoretically, right? I mean, VP only dropped 2 maps. Twisted Minds have dropped a flat 0. So yeah, that's the one to look forward to tomorrow. Yeah, Moxie, I guess your thoughts as well here, wrapping things up, heading into tomorrow. I mean, I feel like tomorrow is going to determine the EMEA meta, at least because we had a hit from Fixer, right? They've been playing the Mauga, they've been dominating in scrims. That's why a lot of those teams are swapping to the Mauga composition to mirror it. He said that Twist Minds, they won't do that. So potentially we get Mauga tomorrow into a non-Mauga mirror. Is there something that is stronger than the Mauga, or do we see the Mauga punch through all? We're going to have to see how the Mauga meta, Jaws' favorite tank is going to pan out. Why are we hopping on? I'm being singled out here. This isn't fair. Hey, I'm not the only one. I'm not the only one. Yeah, I'm just fighting for the people. I will raise my hand and say, yeah, Mauga meta, I'm not the greatest fan of it too. You know what? Fair enough. Am I? No, not really. But we're probably going to see more of it tomorrow. Thank you both, Jaws and Moxie, for joining me on the desk here for today for EMEA. We've got NA coming up next, so we'll see you guys after a short break.
Singania. The ceremony will start when you're ready. I've loaded the latest speech onto your datapad if you'd like to. I'll handle it. I've designed this entire awards ceremony to maximize budget and spectacle. Every detail in place is a balance of impact and efficiency. And they would test my patience now, just moments before I'm set to take the stage. Well, I suppose I should be well rehearsed. Let's see what they've written for me now. Thank you all for being here today. It is my honor to present this year's Vishkar Award for excellence in reimagining architectonical applications to a most worthy candidate. But before I speak of our honoree, allow me to introduce myself. As you surely know, my family... oh, they can't be serious. Bringing up my family before even mentioning my own achievements. Introducing myself as if everyone doesn't already know who I am. The Singania family's connections to Vishkar are... connections? Once I say connections, I've lost them. They'll think only of the Singania name on the plaque outside, and my grandfather's legacy. Vishkar isn't a dynasty. Well, I suppose it is. But it's not as though I was handed this position. I've trained years, proven my worth. What utter drivel! They truly expect me to spend 3 minutes extolling our architects, prattling on about their expertise, about how this company would be nothing without their hard work and dedication. Enough. I am the one in charge here. My fortune bankrolls their academies. My contracts secure their assignments. I've already dedicated an entire evening to their success. I hardly think they deserve more of my praise. This speech is useless. I will speak for myself. Again, Vera, in your own words, from the beginning. It is my duty as an executive for the Vishkar Corporation to project the same lightness of being that we manufacture and provide to our partners across the globe. As an architect and an entrepreneur, I have found a wealth of success. Some have called me too generous for sharing my victories with the company, but a rising tide elevates every ship, as they say. And under my oversight, no single group has risen higher than Vishkar's talented architects. To those present in the room tonight, know that talent alone may only take you so far. It was my drive that carried me through my schooling and earned me the position I now hold. Proud as I am to bear the Singania family name, I don't solely attribute my success to my upbringing. Their support was always rather specific in its focus. As critical as the public can be, one's own kin can sometimes be far crueler. Though my family may not have bought into my initial forays into heartlight manipulation, the care and resources I subsequently put toward mastering the craft taught me more than any academy could. I learned not to tolerate anyone who would question the merit of my work, or insinuate that I have not earned my position. Certainly, there's value in the artistry of hardlight manipulation. But what about the art of negotiation, of presentation? Shaping oneself to be perfect. Crafting not just a reputation, but an image. Something untouchable. Something worthy. That is the true test of talent. The real... What are you saying, Vera? Even if it were the truth, no one would respect you. Let alone believe you, if you shared your own perspective. No, just give them what they want. Deliver the speech. Hand out the award. Smile. You're Vera Singania, heiress to the Vishkar dynasty, keeper of the family fortune, inheritor of innovation. You will be the one to lead Vishkar into its better, brighter future. They want you to be perfect, Vera. It's a good thing you are. Now that's perfection at work. The story continues in Overwatch.
a clean fight for Disguise. That will be the team kill. Liquid. Jeffs has managed to get Tree down. Play for point, play for point. It's just going to be an explosion of death in the hands of the Dallas Fuel. That was impressive. And to get the touch, here comes the engage. Psycho with 3! Oh, buddy. There's the tether, looking for the drag off, but the pickup comes through. Oh, the carrier. Empty got to the rescue. Twisted Minds looking to close out the series here and take over the trophy. Course has done it so many times before, and he'll do it again. Your OWCS 2025 World Finals champion. Welcome back, everyone, to OWCS NA. I'm Ash, and 3 weeks deep into the regular season, I've got Jake here with me, but we've also got the first Uber shout. I'm so out of focus. What's going on, bro? You can't see me, bro. Get your eyes checked, fam. It's you, not me. I'm blurry right now. I don't know. I'll get it fixed. I'll get it fixed. Unky's gonna be blurry for a little bit, all right? We're gonna have to go with it. Have you been locked in on NA though? Have you been keeping up to date with what's been going on? I have been, yeah, absolutely. Obviously, shorter season, so the games are much more concentrated, or at least each stage. So I've been locked in. It's great to see Dallas Fuel make their return, of course, some iconic moments from them. It's also great to see them fight with a lot of the household names in OWCS. Team Liquid and SSG. I love to see these guys throwing down. I can't wait for more, because this weekend is highly consequential games. Yeah, they definitely are, with how intense the season you were talking about has been. It only been 3 weeks for regular season gameplay, but speaking of intense moments, Jake, last weekend we had the draw situation happening in that Disguise versus Team Liquid matchup. We saw the reactions from the community. Like, what were you thinking when you saw this? It's brutal. It happens. Overall, I mean, a tough match for Team Liquid, right? Like, they're going to be reeling right now. I mean, and the chaos like this, those are the moments that kind of stick with you and stay with you as a player. And so, yeah, I think the community reaction pretty spot on here. Less blurry. Less blurry, but I want to know how you were feeling about the draw. I feel like Kalush definitely thought he was like a pixel off from touching the point then. Yeah, I mean, again, when we're watching the main feed, we don't see the C9. We see a Vendetta diving into the backline, right? So there's not a lot of plausible deniability there, because Kalush is jumping onto the point in slow time. But for me, like, I was just kind of blown away by the DPS performance on that map. I think Tree looked absolutely insane. The Emra gameplay was disgusting. In regulation, he's like 30-9, 16k damage, like absolutely dominant. Really stepped up to make that series for me much more interesting, because if not for that Emra gameplay, I don't think it would have come down to an overtime situation. It is tough, but that matchup now kind of shifts us into where we're looking at the standings, right? Because everyone expected that game to be a bit closer than it actually was. And we've got 2 teams, Jake, that are still in that 3-0 position, undefeated for SSG and Dallas Fuel. But all 4 of these teams with 1 win under their belt are still contenders here for playoffs. Yeah, it's going to come down to the wire. It's going to be, I think very likely down to things like map deciders. So you really have to be dialed. You really have to be able to find just a little bit more in these series. For Space Asian and Dallas, I mean, they're just hard charging for that #1 seed. But there's also something to be said for this matchup being one that you expect to see repeated in the playoffs. And you really want to kind of set the tone for this, right? For either team to achieve a dominant win here. Yeah, it's going to give them like the +1, -1 standing. But really, I think it's about fighting to prove your dominance, to show that you are the top team, and to kind of rattle your opponent going into playoffs. It certainly is a crazy fight for first seed there in today's first matchup. And then talking a little bit about Lunex versus Liquid later today. Mitch, if Lunex win, they qualify for playoffs. It's no big deal for them. Well, it's a big deal when it comes down to the matchup, but they don't have to worry about, tomorrow's results. But if Liquid win later today, they're still live, but there's so many other factors that are going to come into play for them to still have a chance. Literally a multiverse of possibilities if the game sort of goes that way. Lunex are exciting to me. We have seen plenty of them in OWCS in the past, but it feels like this year they're sort of hitting their stride. I've got a lot of hope for them. A really competitive game against the Dallas Fuel made me think that they've got what it takes. Liquid really have to turn up. Kalush has to get settled.
right? He needs to hit the ground running pretty darn quick. And of course, there were changes to the back line coming into this season. I get it. And Liquid have to get it together because this stage is short. This is their last weekend to prove that they belong at the games that matter. Yeah, you know, the pieces need to come together, right? Like, as you were saying, yeah, some changes, but, you know, for someone like Kaluj, like, I think this is going to be kind of his meta, right? Like, with a lot of the Zarya Diva being played, the Sigma as well, this is his wheelhouse. And, you know, as good as Infected is and as strong as Liquid look with that lineup, I don't know that this is really the meta where you're going to be able to do that beyond maybe a couple maps here or there. So, for Team Liquid, like you said, you know, reliance, I think, on players like Tree to have huge games is you know, he's all reliable in that way, but it's not going to be enough. Lunex, as an entire team, they're firing on all cylinders. They're hitting their stride. I think they're going to smell blood in the water and really come out of the gate swinging on this one. That is for certain. For Team Liquid, it's all about proving that they can still hang with the best here in OWCS. But talking about our first matchup of today between SSG and Dallas Fuel, Space Station Gaming, Mitch, has consistently been looking like they're the best team in the region right now with the different takes that they have on this meta and how they're adjusting to how these styles of other teams are looking. Yeah, I think like something Christopher mentioned that was an issue for Space Station last year was they were kind of one-dimensional. When it really mattered, they were only able to play a couple of comps really well. And something I really liked about Space Station, especially after last weekend, is that they picked up the Vendetta comps. So Hawk can play the Zarya. They had the Zarya Vendetta dive that really works well. And they also are the team that put Sugar Free on the sim. Definitely one of the most devastating sim players with the coaching to really back it up in the macro sense. So there's two very distinct different looks here for Space Station. Yeah, they're going to go for less main tank player out of Hawk here, which is going to be interesting in a matchup with Kellen, but I think they've got what it takes. I think they are the top team in NA right now. Yeah, I mean, from my perspective, Ultraviolet Admiral, I think this is kind of like the unsung heroes of the squad. I think this is one of the most stable backlines in the world, easily in North America. Admiral, I think, really underrated as a main sport for a long time and has now been on, like, very successful teams historically, right? Has been in those incredibly high-pressure moments and delivers. You're not going to see him going for, like, the most flashy plays typically, but the stability is what you want on a top team like Space Station Gaming, and it's going to be crucial to get it over the line against Fuel. It's such an interesting clash heading up against the Dallas Fuel, where we talked to Wheats and he chatted about how the plan for them was to just take some of the best players at their individual roles, bring them together and create a very unique identity. You've got insane players on the side of Dallas Fuel, and I think that the stability of SSG versus this more unique take on the meta here for DF is going to be such a fun clash to watch. But now heading into predictions here, Mitch, I think that for me, I actually had to lean still over to the likes of Dallas Fuel. I think that the unique take that they have is something that they can really take advantage on earlier into the season. I think if you asked me about this matchup maybe later into playoffs, I would have leaned more for SSG, but I think that for DF, this is still a team that a lot of teams are trying to figure out. Tasmo's never going to let me hear the end of this, but I have a couple issues with Dallas Fuel. I think, like, in terms of their DPS output, like, we see a lot of these Pharah-based comps from them. Sunshine loves that Pharah. I think it's really exploitable. They've tried it on maps like Runasapi. I don't want to see it anymore. This team also plays very greedy backlines. Luke Mino goes and does, like, outdoes his DPS as Yari in many of these games, but that's something that is highly exploitable to a team that's going to be as coordinated as SSG. So, sorry, Taz, I'll get you a drink next time I catch up, mate, but my money is going to be on SSG in this match. Yeah, I have to agree with you, Mitch. I went the same way. Still, I think fans might underrate the chances for the Fuel. I think as your prediction for me, I was like, this one is genuinely harder to call than maybe it would have looked going in, because I think some of these unique takes could end up working. You know, you put like a Rhine Shield in front of Chronic and he can just take the game over, right? A Chronic on some of these hard hit scans. I think that'll be the X factor. That being said, all these antics you're talking about, you got a player like Sugar Free on the Tracer in this matchup, and you know, like, yeah, like a lot of, you know, cheeky plays can work. You put them up against Sugar Free and it starts to look a little bit rockier. So definitely I had to go SSG, but I do want to see Dallas Fuel make this one close. This could be our top two going into playoffs. This is the most anticipated game for OWCS NA heading into this weekend for the entirety of regular season. A fight for the top seed here heading into the playoffs bracket, and we're going to figure out which team is the best in NA.
Thank you very much, Ash. I can't wait to jump in, and I love this straight off the back from Dallas, that they want to ban Lucio in that control map. They want to try and force one of those double flex type backlines, or just move the game, Jake, away from typical Lucio Kiri slot. I think my mind here is telling me that this is like a way to play Pharah. I think by banning the Lucio, by forcing some of these slower double flex comps, it's more possible for Pharah to like dive on top of those weaker backlines. It's an interesting one though, because I think Lucio is a huge mainstay on this map, so it does throw things into contention. Do you go with like a Juno to replicate the speed? Do you play things a little bit slower? A lot of options. The Lucio ban on control is always a pretty powerful one, and Space Station Gaming putting some respect on Chronic here, taking away one of the scarier hard hit scans in the game, especially on a dynamic map type like control. So Chronic, he's hovering the Ash for now, but it's definitely going to be a lot harder, I think, to make work versus D.Va than the Soda. Absolutely. Eu tava alongando. So much the damage on the D.Va. Again, Emra is obviously a reasonable option. Você tinha pedido alongamento, alongando. Aí agora nós vamos ter uma Pharah Porsche. A bit of a different hero pool than just sort of being Sojourn go-to. So we're going to see the Cassidy out of the gates here, and Sugar Free will be on this Tracer. Off the night market we go, folks. It is the Dallas Fuel up against Space Station Gaming, fighting for 4-0. And Kellen on the ball, one of the only players in NA that's doing this outside a Cardi fan, I guess. Meets an ignoble end very early. That's a world record speedrun, fastest death in an OWCS match. It has to be. That's truly one of the most immediate kills on control. Kellen's going to come back on the Winston, but there's a lot of control for SSG. Kellen here back on the Winton of all things. So again, North America showing a very different style of tank selection than what we've seen in EMEA so far. But hey, I'm not seeing Magus, so I'm not complaining. SSG obviously start with control of the point here. Sonjin classically on the Pharah is trying to probe around that left-hand side. Lethal, though, will be on the watch. And what a catch on the Pharah. Nicely done. Chronic has to try and coach down Hawk backwards, and he's under extreme pressure. With Sonjin out of the game, that's the firepower from Dallas neutralized. Now, what a play from Lethal here. Hit the hard flank on the Cassidy, finds 2 kills, combos with Hawk there. And, you know, the Dallas Fuel, their comp, it's a lot of poke damage. There's a lot of opportunities to find those first kills, but when you face a bit of aggression, you know, you really don't have much control at all to deal with this D.Va, to deal with the Juno Brig. So it's a quite on a knife's edge here for Dallas Fuel. You cannot get caught on this backline. Hawk and Sugar Free. Told you, it's greedy backlines. Eu devia ter usado essa ideia antes, sabe? Eu não pensei nisso antes, pensei nisso só hoje. De fazer as pausas, por exemplo, que eu precisava cuidar da minha mãe desse jeito. Pega, bota o aviso no meio da tela. A grande questão é que tá passando um conteúdo, né? Mas quando não tem um conteúdo, eu tenho que botar alguma coisa no lugar. Aí eu pensei em colocar os meus próprios vídeos. O problema é que eu não sei porquê, eu acho que tá com algum pau no VLC que eu instalei. Ele não tá conseguindo instalar a extensão pro OBS. Que eu queria fazer com os meus vídeos. Eu deixava os meus vídeos rodando enquanto eu tava no intervalo, mas não é tão legal. Mas também deixar uma tela estática é a pior coisa da Terra. Aqui vocês nem notam porque o tempo passa. Vocês estão assistindo ao Overwatch Champions Series, mas se não fosse isso, ia ficar bem chato. There's some nice pressure up on that high ground. Chronic's the one that gets nanoed here, and no one from Space Station's really looking that far across the map right now, so that's an ultimate that kind of goes by the wayside. Regardless, Sonjin wants to have an opportunity to use his barrage, and a point blank, he flattens Admiral before the Orbiter Ray can catch up with the Brig. Nice moment, but it's going to take more than that. Now Hawk's going to get his hands dirty. Lethal does get affected by the captive stun, and Kellen goes drop low. Essa ideia que você deu de pegar, isso também pode ser interessante, porque eu posso fazer uma série de vídeos. Isso me empolgou a fazer uma série de vídeos pensando, por exemplo, eu faço esqueci o nome da porcaria do jogo. Não é Beyond Two Souls. Detroit Become Human, ou o próprio Horizon, que eu quero fazer.
Só que eles são jogos longos. Então eles vão ter horas, né? 2, 3, vão ser uns 10, 20, 30 episódios, dependendo do jogo e dependendo do quanto que eu jogo. Transformar isso tudo num vídeo só, whatever. É um walkthrough inteiro. O que você acha? Só junto. Socorro. O dispatch deu 8. O dispatch deu 8. Certo? Deu 8 horas, pelo que você falou. O dispatch. Full gameplay. Só que daí é muito grande. É muito grande, é um arquivo enorme. Mas daria pra separar em partes, talvez. Como é que faria, Atos? Separaria, tipo, vídeos de no máximo 8 ou 10 horas e faz um vídeo, uma parte, outro vídeo, outra parte. Porque daí é uma boa pra ter pra essas horas. Tipo, vou cuidar da minha mãe, beleza. Não estamos assistindo, não estamos no watch party, eu boto um vídeo que enquanto eu tô fazendo isso. O problema é que isso é considerado replay, eu acho. Que tem essa questão também, tem que ver como é que funciona aqui. E na vermelhinha também, porque é um replay, na real. Tem que pensar. Quanto mais tempo direto o jogo, melhor. Eu não tenho que baixar vários VODs. Não, então. Só que o problema é que são vários VODs. Ficariam sendo vários VODs. Essa é a parte chata. Essa é a parte chata. Se colocar um layout em volta, geralmente não dá problema. Você diz se eu colocar um layout falando vídeo replay, alguma coisa assim? Colocar uma borda, alguma coisa assim? Na hora que eu for transmitir, claro. It's oppressive, I think, when you have point control, because that long sight line really plays into Wu Yang and can supercharge. Você tem uma mensagem na cara e você tá com uma mensagem na cara. Ai, eu não tirei ainda. Tirei Falls under that category. Luke just got clapped. I think Lethal just swung around the corner and ripped his head clean off, and that is a false start here for Dallas, which will let SSG just move up and cap. This is a tough map to be playing Wu Yang on. You don't really have any speed tools, and the Juno speed ring 5-man run it down is going to be coming for you every single fight. That said, though, Chronic finds Sugar Free out of nowhere, and there's a chance into this fight, but you still got to contest the point. It's not easy, even with a player advantage. Chronic, credit to the guy. He's found some unreal openings over the course of these last couple of minutes. He's playing essentially solo out towards the edge of the map and ripped Sugar Free a new one. He switched over to the Genji, by the way. It's Genji custody here for SSG. They've been forced off the point, though. In fact, they never really controlled it. Dallas gets first touch, and Lethal is down early. Maybe feeling that sort of, I don't know, lack of mobility come back to bite him somewhat. Sugar Free on the Genji, hoping to remediate that to some degree. But again, won't have anything to really supercharge his blades with this composition. Ele tá controlando no ar. Não, ele tá com dano maior contra tanques. Olha que rato sem vergonha. Coloca assim, live corrida do dia, blá blá blá, nome do jogo, perto do vídeo, mais ou menos em cima, sai parte e tal. Então, sabe o que eu pensei? Aí... fazer uma moldura na tela inteira, 1080, né? Faz uma moldura e aí 1920 por 1080 coloca essa moldura e lá em cima não fica a marcação. O problema é que, como você falou, o problema é fazer o vídeo. O dispatch é no trabalho do cão e o dispatch é curto. And the mines were thrown out into the point to no avail. Sanjay went off. I think he thought the fight was over, and Luke found 2. This actually could be a retake with the é porque não, I thought the fight was over as well. Luke found massive picks here, and now he's having to walk in through main. Ultraviolet here will try and sit behind Hulk and keep him standing, but Space Station are trying to buy time for the rest of their team to come back in, and Ultraviolet won't be given that breathing room. Now over to Coast. Lethal is going to be flattened here as again. They just ignore Hawk and roll straight on through. Dallas have really had the hand on the reins this round. Yeah, an absolute resurgence. Por isso que ele tem tanto valor agregado. Por isso quando a gente olha o Oz, o Osley da nossa comissão, ele tem esse rato vale ouro.
Olha só que personagem dos infernos. Ele é um personagem infernal. Não, a câmera faz igual eu fiz, né? Coloca a câmera avisando. So now SSG, they might actually get to see a Nanoblade come through. They buy the point back here. The Dallas come in with a tidal blast, which is going to add to the disruptive potential of Kellen or give Sonjun a little bit of extra buffer. I don't know how Ultraviolet's supposed to survive this. It's going to be really rough. The tidal blast is going to be devastating. Ana with really no tools to deal with it. A loop back from the break, though, makes it a little bit awkward. Looks like Lethal instead is going to be the one to take the ire. Here's the blade, though. Sugarfree's going to go for it. No time to build a nano. He says, I've got to make the play here. And so he does. Sonjun and Luke Mina are going to be dealt with in just around a quarter. It's Chronic, no time to deflect, though. Kellen is there. That's the Genji out of the game, but Space Station still have control. The Suzu is going to help Chronic protect him, rather, from a long walk off a short ledge. And Hawk is going to be able to get that environmental kill. That will keep Space Station in the game. And now this Nano could potentially go and back Hawker. Nano could be nice, but I mean, Mines, you got Rush on point, Blade Bob. This is going to be a big dump for Dallas. They have a tough one. Big Mine early on point. Dallas going to start pushing the split. Sugarfree already finds the Genji, though. Huge opener in the Astrals as well. Dia 20, entre dia 18 e dia 24 vai chegar o resto. Aí eu vou dar um tapa. Vai ficar bem interessante. E eu pedi pra IA adicionar uma coisa que eu achei que pode ficar bom. Mas não me convencia. Eu pedi para ela colocar um quadro de cortiça ou um quadro preto, né, que eu pudesse colocar em um dos dois lados. Ela colocou desse lado, do lado desse quadro aqui, onde eu posso colocar a referência, né, de imagens dos games que a gente joga, de anime e tal. A gente poder colocar tudo no quadro. Mas ficou meio estranho. Eu não gostei. Aí tô pensando em pegar esses uns quadros, uns outros quadros no futuro, tipo esse que eu tenho aqui, e fazer um mosaico de quadros aqui, bem estruturadinho, tá? Você literalmente lançou. Eu vou dar um tapa do Hazard sem querer. Tá. Eu vou dar, tá. Eu vou te dar um tapa. O Todd. Some pure mechanical skill. Round 2, Sugarfree, man, taking over, and they just bully their way back in from really rough spots. Like, I want to emphasize, trying to do these like run-up plays is really difficult. If Sugarfree isn't finding some of those instant burst kills on those team fights, these go very, very differently. So, despite all the pressure Fuel put down, in the end, they're left with a 2-0 defeat. So, I don't think that's going to break their mental. They're clearly really competitive in this series so far, but that's going to be a bitter pill to swallow to open the series. Absolutely. Not going to be happy with that, especially after the slow start, frankly, that Sugarfree had on Night Market. Is not able to get a lot generated as that Tracer, and it's just kind of a weird end of the map, really. It just so ends that there's not a real proper opportunity for a contest. This was that, the jetpack cat switch in that last fight. We thought things were going to go south very quickly, but it stayed interesting. I'll give you the big tip. That's the first pick on Luke Mina at the start of this map. And you can see here just how, nasty, like you mentioned, it is to walk up into this poke comp from Dallas Fuel. We've seen dead eyes from Lethal just to try and make space to get up onto the Tem algumas possibilidades da gente fazer. Mas vamos lá, com calma. Yeah, the Genji swap, interesting choice here, but it proves to be exactly what the team needed, right? Just a little bit more frontline damage to follow up with the Diva, get through these break shields, keep those fights going, and to be able to take the Nano with no ulti, I think is a really key factor in some of those final moments there on Control Center. But, the exciting thing, though, is to see Dallas Fuel get some map picks. I'm not too mad at this, right? I think they're a team that, when you've got some cheeky strats, when you've got a deep book that maybe the other team's not ready for, having the map pick is a really powerful tool. It lets you kind of take the series exactly where you've planned to go. So I'm expecting to see things get a little bit closer as things progress. Do we get watch point Gibraltar? Because they just snap picked this one, I think, against Lunex here, just to try to force that like main tank gameplay. Lunex actually had to make a substitution here, so that is would have been nice to see. But Suravasa is actually going to be the pick instead here from Dallas Fuel. Now look, they're no stranger to banning Lucio in Control. A lot of teams do it. Dallas did it themselves last week, so I wouldn't be too concerned about, about how these backlines line up, because
Que eu quero colocar umas coisas mais acessíveis visualmente. Nós vamos para o mapa, eles pegaram Subathon. Tá bom. Eu quero colocar umas coisas meio, sabe, cheio de novidade. Yeah, that's going to be an interesting one because, you know, it could be a bellwether comp. I'd say that's probably, you know, the top meta comp right now is the Zarya the Vendetta, played typically with the Emery, sometimes with another hit scan option, and then like something like a Lucio Kiri in the back line. I mean, it's your bread and butter right now in the meta. It's what you've got to think and expect like really easily on a map like Subathon, which I think is among the best for it. So did Dallas want to throw a ban, throw a wrench into the works and maybe take this to a meta that they're a little bit more prepared for? Or do they just want to go heads up, right? Like bring us to a Vendetta match, maybe even ban a DPS to protect the Vendetta to go that way. So it's an interesting question. I can't imagine you'd really be excited to face the Vendetta, but I think that's the way we're going with these bans. I like this. This is super heads up. Obviously, Sanjit is a prolific Pharah player. In maps where Pharah is banned, sometimes we see the Echo still being picked up by them. This is the kind of map where you certainly can make some of those heroes work because obviously these sight lines are not that long, they're quite confined, you can play around cover a fair bit. But if I'm Dallas, às vezes os VODs de RPG aparecem pra mim, eu fico com vergonha absurda. Por quê? Às vezes eu percebo que seria ótimo criador de conteúdo, mas o que me impede é a insegurança com a aparência e o perfeccionismo. Perfeccionismo de vez em quando não dá, velho. Tem que aceitar. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Nem sempre vai ser possível fazer tudo tão perfeito quanto a gente gostaria. Tá? Mas é ir melhorando, é um processo. Tem muita coisa que eu faço que eu olho assim, putz, eu poderia ter feito melhor, mas se eu não tivesse feito ruim, talvez a primeira vez, ou fora do ideal a primeira vez, eu nunca teria uma visão de como fazer melhor da próxima. Entendeu? Você pode e deve cometer erros. A questão não é cometer erros e voltar a repeti-los, é cometer erros e encontrar as melhores soluções. Simples. Simples assim. Comete erros, mas encontre soluções. Fazer isso é que faz diferença. O que às vezes a gente tem mania de fazer é se cobrar demais a perfeição. Você nunca vai ser perfeito se você não fizer a primeira. Entendeu? Um dos projetos que eu tô pensando, mas não vai dar esse ano, vai ter que ser no ano que vem, é retomar assim os RPGs. Os RPGs são legais. A única coisa é que o que me incomoda no RPG é que ele é ele gera uma a galera que vai acompanhar é passiva, não tem como. Então é outro público, não adianta eu querer tornar esse o público que a gente vem numa experiência passiva. Não vai rolar. A experiência ela precisa ser ativa, ela precisa ser contínua. Se ela for muito passiva, ela vai ser bastante complexa, entendeu? Ela precisa ser mais ativa, mas um negócio de RPG, igual eu estava tentando imaginar, vou fazer um rolê que a galera possa participar. Não é simples. Não é simples. Não é simples, nem um pouco simples. On Virtue, probably the Sigma composition do start with priority. They're up to 33%. Ok. Tanto vídeo quanto música, e eu não quero entregar algo com menos qualidade que aquilo, ok? Já fico com o pé Yeah, I mean, it doesn't do anything. The Sim needs shield, otherwise he will just get nuked at the front line. Kellen has a pretty effective laser when it comes to trying to work down those frontliners that are só funciona nas lives do Selbit, porque geralmente ele tá cagando pro Judge e eles estão acostumados. Mas não, o RPG,
O RPG, vamos falar das grandes, referências que a gente tem. Aqui no Brasil, Zelda, o Bond, né, o Bond, e lá fora a gente tem Critical Role e Divine Dimension. Quando você tem essas, todos eles têm a mesma coisa, todos eles são iguais. Não ligam pro chat. Todos eles são iguais. O chat tá ali apenas acompanhando. O chat não interage. E não tem momento para interação. Quando tá no intervalo, é intervalo. É intervalo. Fica sem transmissão, fica aparecendo outras coisas que são outros conteúdos eventualmente que a própria comunidade fez, mas é isso. Não mais do que isso. Entendeu? Não tem nada além disso. É simplesmente isso, o tempo todo. Os caras estão errados? É o jeito que eles criaram. Tá? Em live o chat quebra a imersão. Sim. E se você tenta... Porque assim, a minha intenção era fazer de alguma forma... Eu não tenho resposta. De alguma forma que o chat pudesse participar como um NPC ou como uma entidade. O chat tivesse alguma coisa, entendeu? O chat tivesse algum tipo de controle. Mas é muito caótico. É muito caótico. E outra, não é algo simples ou intuitivo. Que é o grande problema. Você, uma vez que você está dentro do jogo, você está imerso no jogo, você está vendo o que está acontecendo e você está jogando e se sentindo imerso dentro daquele rolê. Então até aí está tudo bem. Perfeito? Você está imerso. Você está sentindo aquilo, você está vivenciando aquilo, você está experimentando aquilo. E aí não importa se a sua é a primeira ou a última ação, você está imerso da mesma forma. Mas quando a gente fala de um chat, como é que você garante que uma pessoa que está entrando agora vai ter uma impressão e daqui outra pessoa que vai entrar daqui meia hora vai entender o que está acontecendo? Ela não entende. Ela não entende, não consegue participar. Como é que fala? É uma experiência passiva. Você entra para poder assistir. Você não entra para interagir. Entendeu? Pô, eu gosto de um RPG, hein? Não, o RPG ele é legal, mas ele ainda é uma experiência passiva. Quando você... Eu entendo como o Atos colocou, tá, mas aí você tem os moderadores para tentar situar ou explicar naquele momento, né, de uma forma rápida. Ok. Só que quando você olha as outras, as referências que eu falei, quem disse que moderadores explicam nada? Tem moderador nenhum explicando coisa nenhuma, concorda? Tem nada. Tem absolutamente nada. Porque a proposta, é uma questão da proposta. A proposta que foi feita ali é essa. Mas não tem interação do chat. Não tem interação do chat. Não existe uma interação com o chat e do chat. Não existe isso. O que eu acho que deveria, assim, tipo, lógico, é um projeto pessoal. Aqui estamos falando de um projeto pessoal. É muito minha cabeça, tá? Minha cabeça é conseguir você criar um projeto que as pessoas possam participar dele através da interação do chat. Ele tem interferência na história. O chat possa se sentir parte integrante. Mas não é fácil. Eu não encontrei essa forma. Mas ela seria muito foda se você conseguisse. Seria muito foda. Porque você cria uma outra camada. É o nicho deles, é o nicho deles. Por isso que eu falo.
Quando você está desenvolvendo uma ideia, por exemplo, adianta eu querer fazer a mesma coisa que eles? Não. Não adianta. Tá? Não adianta eu querer fazer igual. Não adianta. Porque daí é simplesmente você sempre vai viver sendo comparado. Você tem que trazer algo mais, tem que trazer um passo a mais. Eu pessoalmente sempre penso nisso. Porque se fosse fácil encontrar essa solução, concorda comigo que qualquer um faria? Tá? Porque o quão forte é você fazer o teu chat interagir. O quão forte é você fazer o teu chat sentir que ele está dentro daquilo, tomando escolhas iguais o pessoal ali dentro está tomando. É isso que eu fico pensando. O quão forte isso impacta. Tá? O quão valor tem isso. Só que, se for uma coisa difícil de explicar, não funciona. Se for algo difícil de explicar, não funciona. Tem que ser algo simples, prático, mastigável. Algo que você quase pega no automático. Que o cara entra na live e ele fala, eu entendi. E ele não precisou de uma instrução de 4 horas para ele poder entender. É esse que é o desafio. Esse é o desafio. Entendeu? É isso que eu tô querendo montar. É isso que fica na minha cabeça. Isso não é fácil. Então não importa se eu tô jogando Storyteller, não importa se eu tô jogando D&D, Pathfinder, o do pessoal do Critical Role, que eu esqueci o nome, né? Não é Dead Heart, é Drag Heart, eu acho. Não importa. Isso não é o importante. Isso de forma nenhuma é o importante. Então, é você transformar isso. Missões vão jogar por personagem, que as sessões, que as ações sejam movidas por votação do chat. Talvez seja uma ideia. Essa é uma ideia. Eu nunca tinha pensado sobre ela. Essa pode ser uma ótima ideia. E se um jogador, na verdade, ele não tem controle sobre suas ações. Ele fica mediando as ações do chat. Entendeu? O personagem dele tem uma questão canônica, tem uma questão dentro do jogo, ele tem um impacto dentro do jogo, claro, mas ele dentro do jogo, o que ele faz é literalmente dentro dessa nova estrutura, vamos dizer assim, tá? Dessa nova proposta que ele joga. Maybe. Entendeu? Era até melhor pra mim, que só preciso interpretar e seria meio caótico, completamente caótico. Completamente caótico. Completamente caótico. Mas isso dá um toque legal. Dá um toque inesperado. Agora, como comunicar? Como fazer Porque você como jogador, você vai entender e vai jogar os dados. Você sabe o sistema. Você conhece o sistema. Só que o pessoal na live vai fazer whatever. Concorda? O pessoal da live vai fazer whatever. Vai ser aquele pensamento intrusivo que entra na tua cabeça. Vamos dizer assim. Certo? O pessoal da live, só que é esse que é o detalhe. Enquanto isso fica legal, enquanto isso fica chato. Lógico, tem que testar. Tem que testar, que é como te falei. Tem a resposta? Não, a gente não tem, então temos que testar. Então é preciso testar, é preciso tornar isso execuível, executável de alguma forma. Concorda? Teriam que ser ações rápidas, exato, mas que ações? Porque, por exemplo, vamos lá, eu dei uma opção. Eu dei uma opção para... Opção não. Aconteceu uma ação
E agora depende de decisão dos jogadores. Ele ou ela vai ter que ficar por último, por exemplo, no ciclo de ações, porque o chat vai votar, é o chat que vai decidir, vai ter uma sequência de decisões que vão ter que ser tomadas. E aí o chat vai votando, vai dando suas opiniões, vai colocando, e aí a decisão do chat até chegar na ação do fulano de volta já deu tempo suficiente. Tô pensando de uma forma prática, porém o máximo simplista possível. But the TPs from Lenny should theoretically get him out to safety. Some of these late deaths mean that the timer between points is actually going to tick pretty quickly, so Fuel are going to have less time to set up than they would like, which is quite the boon for SSG. Tipo, sorteia alguém do chat e ele fala o que quer fazer. Uns 20 segundos para falar. Só uma possibilidade. Fala Frost. Se for uma ação de uma pessoa sorteada no chat, fica mais calmo. Se for uma votação, vão ser coisas mais contidas. Exato. Mas o que é mais fácil? Pensa na questão do que é mais fácil. Por isso que eu pensei na votação. Não que seja necessariamente uma coisa mais contida. Você pode misturar as duas coisas. Entendeu? Você pode ter a 90% do tempo, sei lá, 70% do tempo é tomado através de escolhas simples e diretas, tá? Escolhas como falar tal coisa e responder tal coisa, tomar tal ação, tomar essa ação. 3, 2, 3, máximo 4 escolhas, certo? E aí isso entra numa enquete que pode durar 5 minutos, sossegado, porque está na ação dos outros jogadores. Então está na ação deles, e aí a galera do chat toma a decisão, chega na ação de fulano faz. Aquela ação decidida pelo chat. E aí, por algum motivo, dentro do conceito da história, dentro do canônico da história, whatever, esse personagem tem uma interferência externa. E aí essa interferência externa é, não, agora você não vai jogar, agora é o chat que vai fazer a ação. E o chat faz a ação. Faz a ação, que eu tô querendo dizer, é como você falou, sorteia alguém do chat para fazer a ação. Aí, como o jogador vai executar a ação do chat, a pessoa conversa com o jogador que toma a ação dele. Pensa. Tem que ser um trabalho de várias mãos. É a conclusão que eu tô chegando. Porque não dá. Eu não daria conta, porque eu tenho que ficar mestrando, e aí tem o jogador, vai ser literalmente um outro mestre, quase como se fosse um mestre secundário, para poder fazer isso acontecer. E aí talvez a gente responda a questão do porquê que os outros não fazem. Você acha mesmo que alguns... Dividir o palco é um negócio bastante complexo. Dividir um palco é uma coisa bem complexa, concorda? Tem gente que tem problemas em fazer essa divisão de palco. Não só por... não tô falando por uma questão de ego. Às vezes por uma questão de segurança mesmo. Como é que você confia em alguém para poder dividir o palco com ela? Não é algo simples. Não é algo nem um pouco simples. Você confiar para dividir o palco. O que foi, Ricardo? Do nada, socorro. Podem ser escolhas baseadas em maneiras de agir apenas como se o personagem fosse instável. Exato, mas essa é a ideia. Essa é a ideia. O personagem é instável. Psicologicamente, a gente vai ter que trazer isso, porque você não sabe quem vai escolher. É quase que um fragmentado, saca? É quase que um fragmentado. Faz sentido?
probably are trying to choose a battlefield that really suits this Winston style comp, but there's a reason it's not meta right now. There are not a lot of maps. Tipo assim, eu tô numa cena de chaveco. E eles voltam pra agir de maneira rude do nada. Isso. E aí você vai agir de maneira rude. Simples e prático. And on a map like Simples e prático. she's entirely valid. Like then you're pitting yourself against all sorts of stuff out of these SSG guys who haven't had to play the Vendetta Zarya look yet either. They've been on Tracer and Sim for Sugar Free so far, but there's so many other hit scan based options if we go to sort of a longer map. There's no guarantee Dallas are going to be favored there. Yeah, I mean, you got to start with one, right? You got to find your way back into the series, get your feet under you. It's been so competitive, and they're going to go to Blizzard World, which I think actually makes a ton of sense for the style they want to play. I'd expect to see something like the Kiriko band here. It's just a very powerful tool against the Ana Yari that I think that Dallasville will want to continue to run on a map like Blizzard World. But from there, it's like I'm getting worried when I'm starting to think about how you win once SSG has map picks, right? Like sim, isso tem potencial para funcionar. Isso tem potencial para funcionar. Teria que fazer um teste para a gente poder ver, mas tem um certo potencial para funcionar. Porque a única forma que eu imagino de você ter, você precisa facilitar a interação. A ideia que você deu, ela funciona porque assim, você não coloca na responsabilidade do chat conhecer as regras. O chat não precisa conhecer as regras. O chat precisa tomar decisão. As regras, os pormenores, os dados, isso é contigo. Isso é com o jogador. O jogador tá ali dentro. Então você tem um personagem que tem esse perfil, que vai ter esse ponto, vamos dizer assim, que ele vai ter que ficar jogando com esse personagem, vamos dizer, multifragmentado. O complicado de chamar um pouco me push, por exemplo, é alguém falar tipo muito pesado. Não, então, mas aí não é no me push. O jogador vai ter que ser um moderador. O jogador ele vai ter que ter poder de moderação. O que ele vai fazer? Ele sai da sala, certo? Ele sai da sala e ele vai conversar com essa pessoa do chat que foi selecionada, por exemplo, para fazer uma ação específica. Não é o tempo inteiro que isso vai acontecer. Em uma sessão de 2 horas isso acontece, quem sabe, 2 vezes. Tá certo? E ele vai conversar junto com o jogador e ele vai dizer: eu quero que você faça isso. Você vai, beleza, entendi, deixa comigo. E aí você volta e você traz à vida aquilo que ele pediu. Aquilo que ele pediu. Certo? Isso pode ser uma coisa muito específica, mas pode ficar bem legal de ser feita. No mais, é que assim, eu penso sempre em ponderar 2 coisas. Uma que toma mais tempo, é mais prático, é aquilo. Uma lista de respostas automáticas que o jogador vai colocar para o chat escolher. Então, esse jogador sempre age por último. Ponto. Não tem iniciativa para ele. Ele sempre age por último. Perfeito? Então ele sempre vai ser o último a agir. Ponto final. A única coisa que, se for um D&D, a única coisa que define é se ele consegue agir antes do monstro ou depois do monstro. Mas ele sempre vai agir por último com o time dele. Perfeito? É uma ideia. É uma ideia. Como é muito específico, é um jeito de pensar. Então ele sempre vai agir como último. Bom, vamos colocar assim. Se ele sempre age por último, não tem problema. O monstro agiu, os outros personagens agiram. Dá muito tempo de rodar qualquer enquete. Construir e rodar a enquete. Tá? Deixa eu ver. Fica no me como é que é? Teria que ser o seguinte: se fosse para ser isso, o pessoal fica no me push. Quando dar o disparo, o gatilho, né?
Para eu ter a ação, eu desço no chat e puxo um para dar a call e depois subo para ter a ação. Pode ser. Mas daí nem tudo... É porque, como você está pensando, é sempre... Você está colocando para a pessoa, aí tá o idol. Você está sempre colocando para a pessoa ela ter que entrar na call. Show, mas isso nessas ações especiais, vamos dizer assim. Numa sessão de 2 horas, isso vai dizer acontecer 1 ou 2 vezes. Entendeu? Eu colocaria assim, ela acontece pouco, ela acontece 1 ou 2 vezes. É essa ação. As outras ações que são de cunho simplesmente, vamos dizer, de ações simples, essas são tomadas por enquete. Faz sentido? Tentei vender a conta, não achei o comprador. Vender a conta? Como assim? Vender a conta? Certo? E aí você tem, nessas partidas de 2 horas de duração, como eu falei, umas 2 vezes acontece esse tipo de ação especial. Aí é tipo de ação especial. Que daí o chat... Os subs podem todos ficar nessa sala. E aí simplesmente roda, você literalmente roda uma roleta, cai, o Bier, sei lá, Bier caiu, você vai puxar o Bier. É quem tiver no chat lá contigo, você vai puxar ele. Por causa da skin da Widow, minha nossa, mestre, não faz isso não. Você não pode vender conta. Não pode. Tá? Não pode. Não pode. Você não pode. Eu sei que as pessoas fazem isso, mas saiba que você não pode. Há regras claras que não permitem que isso faça. Perdi o papo do que falaram. A gente está conversando sobre uma das maiores dificuldades assim, que a gente tem é jogar RPG em live. É muito legal. É muito legal, é super divertido. Eu já fiz isso com streamers, que a gente fez um jogo de RPG de Vampira Máscara. A gente já fez isso com seguidores do canal em vários sistemas diferentes e até mesmo um sistema para emular o Overwatch. Ok? A gente fez. Em vários momentos a gente fez isso. Porém, a questão não é fazer só isso. A gente está querendo fazer um negócio que o meu desafio pessoal é fazer um negócio que vocês possam, vocês que eu falo é um chat. Não são subs, não é 6 jogadores jogando comigo. Ok? É um chat. Eu quero o chat jogando com a gente. Eu quero realmente o chat jogando junto com a gente. É possível? É. É fácil? Não. E é o que nós estamos quebrando a cabeça. Porque quando você pega, por exemplo, igual a gente deu aqui os exemplos. O Selbit. Quando você pega o Selbit, quando você pega, sei lá, o Critical Role, quando você pega o Dimension 20, quando você pega todos esses produtores de conteúdo de RPG, todos são da mesma forma. É uma ação passiva. Você, como pessoa que vai assistir, você só assiste. Você não participa. Você tá ali no chat e você vai ter a participação depois. A participação depois que eu falo é nos vídeos de outros geradores de conteúdo. Do mesmo gerador de conteúdo, do mesmo influencer que você curte, que tá fazendo aquele conteúdo, vem para falar de uma série de coisas. Ele vem comentar com você uma série de coisas diferentes. Que série de coisas diferentes são essas? Ele vem conversar com você sobre teorias, coisas que podem acontecer, formatos. Isso é legal, mas isso é simplesmente uma novela. Concorda? Você vai sentar e assistir passivamente. Oba, tudo bom? Como é que você tá, Mizuki? Que é tudo direcionado. Assim, tem coisas que são meio scriptadas? Tem.
Eles fazem para poder ser um show, como você tá falando. Tem. Mas, pessoalmente, eu acho que não precisa. Eu acho que não precisa. Eu, como mestre de RPG, tem muita coisa que acontece que se fala, what the hell, é muito foda. Tem, de vez em quando você tem que dar um empurrãozinho, sim, mas, como mestre de RPG, é completamente possível. Mas quando você vai fazer um show desse, tem algumas coisas que são scriptadas justamente para poder dar aquela, né, aquele momento épico. Tudo bem, acontece. Tá? A gente nunca vai saber se tudo é scriptado, se uma parte é scriptada, se tudo é extremamente solto. Deixa quieto. Mas a grande questão é, eu quero que o chat participe. Tá? Não, o sistema narrativo eu sou muito, prefiro de montes. Mas é isso que eu fico me perguntando. Tô bem, graças a Deus. Gostou do desenho da Moira que eu fiz? Ficou legal. Lembrei que também Moira também. Sim, ficou muito bom. Tá. A grande questão é você convidar, eu quero trazer o chat para dentro do RPG. E é esse o desafio que nós estamos conversando. É sobre isso que nós estamos conversando. Criar um método que eu possa trazer o time para dentro. Tá? Que eu possa trazer os jogadores para dentro. É isso que a gente quer. Tá? It's a very awkward peak. He really doesn't have any other way to go, but maybe the auto kill. Oh, that's the one chance. Is he going to get another? The tough hitbox to hit at the best of times, Jake. Lethal no connection now has to deal with Sondrin yet again. Absolutely ankles broken, career-ending stuff here. Eu acho que isso é completamente possível. Vai fazer RPG? Eu tenho essa vontade. Mandei em caps. Não entendi nada. É que você não teve aqui durante as épocas que a gente teve RPG no canal. Mas tem RPG. Inclusive os subs podem participar. Só que é muito limitado, entendeu? É estupidamente limitado. É extremamente limitado. Você faz uma mesa com 6, 7, 8 já é muita gente. 6 é o número ideal, 8 é o limite. Mais do que isso quebra, certo? Sim, só que nesse sentido. Mas é muito limitado. Então eu tô quebrando a cabeça, né? O próprio Atos está me ajudando a quebrar a cabeça e encontrar uma solução. Tá? Porque o Atos já participou com a gente. O Atos já participou com a gente. Tá? E como ele já participou com a gente, ele já sabe como eu faço. Ele já sabe exatamente como a gente faz. Como é que a gente costuma criar as coisas. Então é bem interessante esse rolê. Mas o que eu estou tentando trazer é de uma forma um pouquinho diferente. 6 já é chato. Por que 6 é chato? 5? Não. Eu trabalho com 6. Trabalho com 6. Hoje tu vira uma várzea. Maior campanha tinha 7. Eu trabalho com 6. Que bom. Vou comer um pastelzinho. Vai lá. Saudade de mestrar um RPG. Não, mestrar, eu sempre mestrei. Não jogo. Assim, não jogo do ponto de vista de jogador. Não sou muito fã. Mas a ideia que a gente tava tendo é o seguinte. Tá? Eu prefiro total 5 pessoas. Né? Só que, por exemplo, você faz 5 pessoas. Né? 5 pessoas é pouca gente. 5 pessoas é pouquíssima gente. Agora, você faz um personagem. Pensa comigo. Você faz um personagem que tem problemas sérios de fragmentação. Tá? Aí você pode dar desculpa psicológica, dimensional, magia. Depende do, né? Interferência cibernética, se for cyberpunk, bota o nome que você quiser. Mas você vai fazer um personagem que é o seguinte, ele é um jogador, foi a sugestão do Atos, que eu achei fantástico. Você vai fazer um jogador, e esse jogador, que tem que ser um moderador, esse jogador vai literalmente ter as ações dele.
Porém, ele tem determinados gatilhos que, na verdade, quem toma as ações dele, joga os dados dele e tudo mais, é o jogador, mas com interferência do chat. Como assim? O chat, em determinados momentos, vai ter ativamente condições de escolha. Desculpa, condições de escolher a ação desse personagem. Então, pensa numa escolha que os jogadores, que o chat tem, numa enquete que dura aí 5 minutinhos, onde eles vão lá e falam, ah, eu quero que ele faça isso, ou isso, ou isso. Tem 3 opções lá, máximo 4. Então, o chat escolhe. Em determinados momentos também da sessão, todo mundo que queira participar fica lá no chat, pode ser do Mipush, RPG, fica no chat exclusivo do canal. Do Discord. Porque quando a gente chamar, o jogador vai rolar uma roleta escolhendo quem que vai ser do chat para tomar uma decisão chave ou escolher uma ação completamente livre de opções. Isso vai acontecer 2 ou 3 vezes por uma sessão. E aí ele entra, conversa com o jogador, né, que tá controlando o personagem, mas a decisão é 100% tomada por ele. Perfeito? É 100% tomada por ele. 100% tomada por ele. Portanto, você tem um fator caótico. Caótico tá isso daqui. Você tem um fator caótico que é absurdo e que dá uma pegada participativa. Eu não quero chat parado, olhando pro tempo, não fazendo nada. Eu quero o chat participando, interferindo, atuando. No primeiro momento eu tinha pensado como um NPC, mas o NPC, aí ele vai gerar problema pra mim como mestre, porque eu vou me sobrecarregar com mais uma função e o NPC vai ter que ficar o tempo inteiro atuando. Às vezes o NPC só tá numa cidade e eles falam que o NPC vai pro outro lado. Perfeito? Então não quero ir pro outro lado. Esse jogador vai ter que literalmente vai ter que participar do rolê. Ele tá dentro da estrutura. Lógico, aí você fala assim, ah, mas se o, sei lá, o jogador decidiu, o chat decidiu por nada que o jogador se jogasse do abismo, sei lá, tudo bem. O que eu posso fazer? Ele decidiu jogar-se do abismo. Vai ter consequências? Cara, depende do sistema de jogo. Eu, como mestre, posso fazer umas coisas muito loucas. Muito maluca. Entendeu? Ele pode voltar à vida, ele pode explodir, ele pode virar uma criatura, ele pode acontecer tanta coisa. E é essa que é a ideia. É você trazer essa, vamos dizer, esse algo a mais pro rolê. Entendeu? Então não é... Ah, porque você vai ter, talvez, às vezes, um jogador, né, um cara do chat, uma mina do chat que vai querer ser troll. Tudo bem, tá no direito dele, pode ser, não tem problema nenhum. Eu, como mestre, vou ter que lançar vou ter que dar meus pulos, certo? Ou mesmo eliminar e, putz, agora nós vamos ter que criar outro personagem que vai ser controlado pelo chat. Pode acontecer. Não é nenhum problema isso. É só você ter claramente as soluções. Eu, como mestre, tenho que ter cintura. Perfeito? Mas o ideal seria limitar as ações que possam acabar com o jogo. Tipo, o jogador cair em cima da própria espada. Não, pode acontecer, deixa. Por isso que é assim. As ações normais que eu tô querendo dizer, as ações que vão acontecer na maioria do jogo são controladas pelo jogador e por uma enquete que entra no chat. Uma enquete que você tem controle, você controla as ações, você não deixa livre, faz o que você quiser. Não. As ações são controladas dentro do universo limitado de opções. Perfeito? Perfeito? Então, tem um espectro limitado. Agora, essas 2 ou 3 ações que são livres,
o que vai acontecer? A gente vai colocar, vamos dizer, sabe o sistema que eu usei ontem para o sorteio? Vamos dizer que a gente usa o mesmo sistema, certo? Só que na hora que a gente rola, os subs têm mais probabilidade. Pronto, uma vantagem para os subs do canal. Os subs têm mais probabilidade de sair do que um seguidor do canal. Então sai um sub. Legal, esse sub vai se reunir com o jogador. Nesse caso, o Atos mesmo falou, deixa comigo, eu até faria, não teria nenhum problema. Então vamos dizer, vai se reunir com o Atos e eles vão trocar ideia, fechados, eu também não vou saber. Eu sou um mestre, não faço a menor ideia do que vai acontecer. E aí eles tomam uma decisão, certo? E o Atos traz aquilo que foi decidido com o jogador para a mesa. Traz para aquela ação-chave. Traz para aquele momento épico da mesa. Perfeito? Então ele traz isso. E aí o próprio jogador, ele não é simplesmente estou jogando marionete com um personagem. Não, vamos lá, eu quero entender o que você quer. Ah, eu queria trollar. Pô, trollar não dá. Você vai acabar com a diversão de todo mundo só porque você quer ser troll? Aí ele mesmo já filtra. E aí, quando ele fala, não, então não vamos trollar, mas eu quero fazer um negócio legal. O que você quer fazer? Pô, eu queria que o jogador, eu queria que o personagem pegasse o bastão de luz dele e literalmente desse uma de dentista na boca da rainha. Sei lá, deu 5 minutos no cara para ele fazer isso. Aí o Atos vai falar, gosto, mas vamos adicionar mais um fator. Ele literalmente faz isso, mas porque ele tá meio que ficando embasbacado pela rainha, ou porque ele botou na cabeça que tem alguma coisa errada com a boca dela. E ele cria uma coisa junto com o jogador, junto com o chat, no caso, esse cara do chat, e traz. E aí uma forma de você evitar os trolls, é o seguinte. Agora que a gente é parceiro da Blizzard, pensa comigo. As melhores ações votadas pelo chat, as melhores ações feitas por isso, votadas pelo chat no espaço de um mês, ganham um pacote que a gente dá pro cara. Pode ser pacote mítica, pode ser pacote de skin, pode ser pacote moedinha, pode ser pacote de... como é que fala? De passe supremo. Porque você tá dando agora algo em troca pro cara. Então ele não precisa fazer uma ação fechada, estipulada, tipo, ele só tem que fazer isso. Não. Ele vai ter que fazer uma ação que seja impactante, que seja legal, que seja marcante, que seja épica. Porque ele quer ganhar o prêmio no final do mês. Entendeu? Isso é completamente viável. Isso é completamente viável. Ah, mas ele vai ganhar e os jogadores que estão lá jogando não vão ganhar nada. Não, os jogadores que estão jogando não vão ganhar nada. Porque eles já estão lá, eles estão jogando, eles estão tendo uma experiência que indifere de sorteio e tudo mais. É outra coisa, né? É outra coisa, não dá pra comparar. Por enquanto só quebrando a cabeça, pensando nessa possibilidade. Pensando realmente nessa possibilidade. O que vocês acham? Agora eu queria a opinião sua. Estou pensando nisso tudo agora, tá, gente? Com base no que o Atos falou, curti pra caralho a ideia dele. Menino lindo, né? Com essa ideia maravilhosa. E aí transformar isso numa coisa que seja muito legal. Obviously being able to get primals, dupe them nice and easily is pretty massive, but Dallas don't like what they've seen here. They've opted to give a little bit more ground, maybe just try and play into a longer sightline so it's not so easy for Sugar Free to get up close to the core of Dallas' setup without being detected.
A lot of respect has to be shown to Chronic. He's earned it so far in the series. CJ also with a really nice vantage point up on this high ground in the corner. It's going to be difficult to break. SSG have to find some way to kind of change the tempo here. And maybe they do enough to push Kellen back, but it's still very scary for Hawk to commit forward here. Yeah, it's one of the longest sight lines in this map, and honestly, any other here. It's tough to get to CJ. Sonjin has to basically go and solo it, which is far from guaranteed. He's going to try and do it now. So watch the right side of the map. It's actually Hawk who's gone up there. At least try and drive a wedge in, but I love this. Driving a wedge in between CJ and the rest of his team. Now, yeah, the sleep dust pretty much guaranteed here, but it's what happens after that's important. Hawk is determined to try and get rid of this Ana, and this level of disruption means that the healing is not consistent anymore for the entirety of the Dallas Fuel. It's a 2-for-1 trade, which I think you're happy with considering how hard it can be to play into this part of the map, and SSG still have the Kiri in play. Immaculate execution here from SSG. They send the D.Va to hunt down the Ana in the back line. Sugar Free and Lethal are just pumping damage into Kellen, who needs a ton of support to be able to endure that. And Ultraviolet just goes and assists Hawk, and that's your dive. You don't need a Tracer, you don't need a Genji. We've got Kiri D.Va, man. Like, the much bigger threat, especially for somebody like Ana. Mas a ideia de RPG com chat é muito da hora. Porque tem possibilidade de temas, escolhas e etc. É que eu não quero revelar uma das ideias mais malucas que eu tive, porque eu ainda tô tentando manter ela em segredo, porque tá muito longe. Hard work, all the meticulous planning and execution for Space Station, much of it nullified as Dallas moved back into this defensive spot on first. Portanto, até lá dá pra gente testar isso antes de chegar nesse grande objetivo em 2027. They still have the beat, but beating aggressively into Primal Kitsune rushes, you don't know if you really want to do that, Admiral. He probably wants to wait for the better opportunities. All right, let's run it back here yet again. It's getting a little bit close and personal up here on the high ground. As Dallas are hoping to dive on SSG's dive, if that makes sense. You can see Kellen popping up here. He's got Primal, so this is going to be very disruptive. Getting close to the canals now. Sound Barrier comes down for Space Station. It's going to be the Kitsune Rush choice for Dallas Fuel, and Kellen has to Primal here. He's a little bit concerned about taking too much damage and just wants to try and stall, especially against this Override protocol. But Lethal's caught out by the Railgun of Chronic, who quietly, in some moments, loudly in others, has been taking his opponents to task. Beautiful follow-up there on Sugar Free, and Chronic is simply picking up where he left off on Blizzard World. Hawk still has bomb. They might actually go for this. I think they need to get trying to hold the position. Now they're staying alive, which is actually still nice, right? It prevents Fuel from really walking up. Meu Deus, que caos pra caramba foi. Foi uma luta bem caótica, sinceramente falando. Mas conseguiram. Tanto que eu tive até que parar, olhar e falar: o que tá acontecendo aqui, gente? Tudo bem. Freaking nasty lindo, maravilhoso. Yeah, I know. This guy's insane, bro. Okay, Sugar Free down. Chronic finds the pick, and this is looking pretty good. Luke's a little bit low, and Sonjin needs to find a health pack quickly. Well, there's a Mega. That's exactly what the Doctor ordered. Self-destruct here. That means that Hawk's remake opportunity is gone, and he's taken down outside of it. There's just no safe place for Hawk to fall back to. While the mech is self-destructing, it's so exposed out in the open. And Space Station Gaming are running out of steam. Dallas Fuel are going to hold them at the first checkpoint at this rate, and Kellen shows no signs of wanting to be shifted. Yeah, it's just desperation now. Scraps for SSG, clamoring back into this one. Ultraviolet, he's got a rush, but in a 2v5, surely it's just not enough. Hawk nated, defeated. And that one is going to be rough, right? Like, I really applauded SSG the way they approached the earlier part of the map, sending deep into the backline, but once that wasn't an option anymore, with eu acho que dá pra fazer, velho. Eu realmente acho que é bem possível fazer. Realmente acredito que é bem possível. Teria que testar. A ideia não é tão simples de aplicar, mas teria que testar a ideia e fazer ela rodar. Matchup was a highlight for me. I'm not gonna lie. It's been very, very good. I like that. I'm gonna stole from chat. Straight up stole from chat. I'm not taking any credit for it, but I tell you what, both those players can certainly be credited for it. E se ela funcionar, que eu acho que é bem possível que funcione, começa a gerar público mais recorrente para isso. Recorrente que eu quero dizer, as pessoas vão começar a vir já na expectativa de querer jogar. To be in this position now, where in order to sort of stave off a map 5 at a potential reverse sweep, they've got to hold here in a legendary location on Rialto.
It's a good spot for a hold, but I think Fuel's comp is a little bit more suited to some of these like explosive point takes where you need to just burst out of the choke, make something happen. I mean, that's what Winston and On are, that's their bread and butter. For SSG, I think they're looking for more of these brawly, sustained fights, but on Rialto, it does feel a little bit awkward. I can't help but think Fuel are going to be feeling pretty happy that this map went to Rialto. Like, this feels to me like a decent spot for the style they want to play. Vai ser interessante ver isso na prática, sem dúvida. Really just need to get close to this first checkpoint, real close. They're of course on this Winston. Planejarei, mas eu só não sei se eu coloco agora no mês de abril e maio, é impossível. Isso vai ter que ser nas férias, no mês de junho. Os escutem RPG e querem experimentar, sim. Só que um dos jogadores tem que ser justamente esse jogador que vai fazer isso. Pelo que o Owcs falou, ele assumiu o rojão, então pode ser ele. Porque daí é um personagem que você não controla. É um personagem que você não tem controle. Nenhum. Ele é hiperfacetado. On board with this, headlong rush idea is curtain for them. Lethal gets in there with the Siphon Blast room, takes that Sojourn out, and now you can start to abuse the same sightlines that Dallas and CJ were trying to in that first half. It's a very early nano for CJ. SSG should expect this. Nonetheless, though, it could be deadly. E vira e mexe vão aparecer pessoas com as ideias mais estapafúrdias da face da Terra. E querem experimentar, exato, essa é a ideia, porque qual que é o grande, eu acho que qual que é a grande dificuldade do RPG? Primeiro, mestre, blá blá blá, eu vou pegar uma mesa comissionada, né, que é o nome que a gente tem hoje. Eu já pensei em fazer, vou fazer uma mesa comissionada pra ver se o pessoal vem jogar. Você faz uma mesa, certo? Comissionada comissionada ou não, whatever. Mas é sempre aquela coisa, sempre naquele mesmo ambiente, sempre naquele lugar comum. Comum que eu tô querendo dizer é, quem não tá ali não tem a menor noção do que tá acontecendo. Minha nossa mãe! Quem tá ali não tem a menor noção do que tá acontecendo. E quando você faz uma proposta dessa, você abre a oportunidade do tipo, você não tem que conhecer nada. Você não tem que conhecer nada. Você tem que ter visto aquela cena que agora tá rolando e o que você vai querer fazer naquele momento. O que você vai querer fazer ali. Entendeu? Vai ter gente de tudo que é espécie, ou seja, pessoas que vão estar assistindo desde o primeiro episódio, que vão ter uma ideia de contexto, querer trazer uma ideia foda, até pessoas que chegaram, caíram de paraquedas e vão dar qualquer tipo de ideia. Por isso você vai ter que fazer aquelas ações mais condizentes. E aí você vai ter essas ações mais abertas. E pra quem é sub, tem vantagem. Acabou. Sim. Isso é uma outra forma de responder, exatamente. Então você pode até inclusive falar assim, você não conhece RPG? Não, você não precisa conhecer. Mas você pode experimentar 100% uma experiência de RPG. Você não precisa saber de regra, nem conhecer direito o personagem. Você tem que ter uma boa ideia, porque ela ainda por cima pode te render a opção de você ganhar para um jogo como Over pacotinho. Você ainda por cima tem um incentivo maior ainda a participação. É um negócio muito conseguiu? To a fifth map, like we all know we deserve. Oh my, there's no other way it could be. Você faz o negócio ficar muito legal. Você faz o negócio ficar muito legal. SSG were up Então, 2-0. It just acho felt like they were viável. going to run away with the series. They were going to just snowball from Dá there. pra testar? Dá pra Dallas testar. Fuel Vou even querer through testar some sem dúvida. absolute battles here. Com o objetivo justamente da gente testar e sentir na pele. Como é que isso funcionaria? Saca? Como é que isso pode funcionar? E aí deixa arder. Literalmente deixa arder. For the Winston. Diva meta, Kellen's not so sure about that.
He died once. What the hell, man? Insane. And some of that, of course, can be attributed to, you know, his backline, who were pretty instrumental in keeping him alive. But the Winston play, chef's kiss. Acho que dá, mas o problema agora é só quando. Vai ter que demorar pouquinho. Não dá pra fazer agora. Não dá pra fazer agora porque nós estamos no meio do... A gente vai entrar nos 10 anos de Overwatch, tem o torneio que a gente quer fazer. Então tem que ser depois dos 10 anos de Overwatch. Os 10 anos de Overwatch vão acontecer agora no mês de maio. E uma mesa dessa, ela tem que durar pelo menos 3 meses para a gente ter um teste mais fidedigno. Man, I mean, heroics needed in these games, and Chronic finds his way back over to the Emre, finds the win, and now some tough questions have to be asked for Space Station Gaming, right? Where do you really want to take us to close out this series? Because this is the, you know, when you're up against the potential reverse sweep, there's no higher pressure moment, right, in a game of Overwatch, especially one with the stakes that this one has, right, where these teams, we talked about this, right, fighting not just to be the number 1 seed, but to set the tone as the strongest team in North America, the standard bearer for the region. Não pegaria nenhum... You know, I'd say Dallas Fuel came into this season with, I would say, relatively lower expectations. I think people were calling them a bit of a dark horse, and they have proven to be way more than that, right? Even with the performance they've shown already in this series, they have, I think, every bit of momentum going into a Game 5. Eu tenho que pensar um pouquinho, mas é mais para escolher que história a gente pode contar, né? Que história seria legal contar? Uma história mais medieval, vamos seguir uma linha Pathfinder, uma história mais cyberpunk, vamos seguir a linha cyberpunk mesmo, né? Uma história mais atual, vamos na coisa meio Vampira Máscara, caçadores, a revanche, vamos no que, sabe? Eu tô pensando alto. I'm all about it. Runasapi is going to be our last map, of course, in this series. Achar essa resposta demanda um pouquinho mais de tempo. Mas é como... Não é nenhum complicador. Não estou falando, nossa, tem que pensar, velho. Isso faz parte de um mestre de RPG de qualquer lugar, né? Tem que pensar minimamente, né, meu filho? Tá. Junho ou julho? Sim, fantasia seria interessante. Então, eu tava querendo, sei lá, eu tava talvez querendo contar uma história cyberpunk. Não sei, eu tô com isso na cabeça. Entendeu? Contar uma história cyberpunk. Não sei. É que o medieval é bem... vamos dizer assim, é bem na pegada mais fácil de entender, sabe? Medieval é bem mais na pegada de você entender isso. And ultimately, I think this one is going to come down to execution. I think this is just going to lead SSG to lock in even harder. So for Fuel, if they win this one, it's going to be through the fire and the flames, man. Through everything that SSG has to offer here in a Game 5. And Ramatra ban straight away here from SSG. This really leaves a lot open. Ramatra definitely valid on this kind of map. Gives you that really nice center point between being able to poke down to be a nuisance and also the full commit. Really enable some of those brawl styles. There are a lot of other options. I wonder if we see, like, obviously Orisa's an option here. Malga is something we've seen come up. Hawk has dabbled in it a little bit over the course of the day. You might see that brought in here. You could also opt into a little bit more of a highly motivated. Dá pra misturar um mundo de fantasia com elementos diferentes de steampunk. Entendeu? Tem algumas opções. Opções a gente vai ter. Aí eu tenho que escolher o que eu quero contar, propor e aí ver quem vai querer participar. Agradar todo mundo não vai, não tem como. Mas fazer uma proposta. E aí falar, quem quiser participar, preenche o formulário aí embora. Certo? Mas eu não faria agora um jogo de over. Não faria agora um jogo de mas preciso encontrar um sistema que encaixe tudo. Por isso que eu tô pensando em Cyberpunk. Eu quero testar um sistema que encaixe com o universo de Overwatch. Tá, e é por isso que eu fico pensando, fazer justamente ter um sistema que encaixe com o Over de uma forma mais direta, eu não sei, eu acho que o Cyberpunk tem potencial. Shadowrun também teria, mas o Cyberpunk eu acho que também tem. Pegar o Cyberpunk Red, sabe, e usar ele.
1-2 punch that we saw from these comps. Mas iria demorar. Iria acontecer só no mês de junho. O que é bom que é o período de férias. Estou pegando o começo do período de férias. Junho e julho. Entendeu? Está pegando o período de férias, o que não é ruim. Acho completamente tangível. E aí dá pra fazer uns negócios bem loucos. Dá pra fazer uns rolês bem loucos, bem absurdos. Getting a top seed, getting in, a more cruisy match. Sinceramente falando. Competition, at Champions Clash, I think is going to be crucial. Absolutely, North America in the doldrums. I think these two teams fighting to be the standard bearer, trying to lead the region out of that dearth of top results. Will it be the Fuel resurgent now in this season of OWCS or Space Station Gaming? The steady hands, right, who've been at the top now of NA or competitive with it for quite some time. Building up, I think, a real expectation for success. And maybe this is the moment where you say, fans are running light. It's getting a little bit awkward for Dallas Fuel. And we're going to play the on this map. We're just going to double down with a really fast-paced Vendetta style. And Dallas Fuel, we'll see if they actually do have the tools. This should be a comp they're very well prepared against. But SSG are a different kind of opponent than anyone else you would practice against. God, this comp looks extremely volatile. Getting away from the Vendetta, once she's stuck to you, can be extremely challenging, even for highly mobile compositions. So Sugar Free, as we heard from Christopher recently, has picked up this Vendetta. It plays so well with Xayah. Great bubble candidate, someone gets a lot of charge for that Xayah. Keller needs to set up these fights here for Dallas, but again, with these walls in the way and with the map sectioned off here in half, it's a little tricky. I like the attempts here at environmental kill. Kellen is being disruptive, but it's about setting up opportunities for Sonjun and Chronic to finish the job. Neither team wants to make the mistake here. Both taking a big poke trade. Some nice damage from Sonjun, though, does force the cleanse, and Kellen. Por enquanto é tudo uma ideia, temos tempo para trabalhá-las, mas eu vou querer fazer para poder testar. Se essa ideia funcionar, eu aplico ela na proposta para 2027 e aí eu conto para vocês o que a gente está querendo inventar para 2027. Entendeu? The perk changes to Vendetta, sort of denying the ability to get that sort of sustain on a minor perk. She's still so tough to deal with. Once Zarya gets up to that high energy on the ball, you really just can't stick around in her neighborhood for much time at all. For Dallas Fuel, I think maybe the Winston, the Ana, these like the Alari would have been nice against the Zarya. But I think does give a lot more room to Hawk to be able to really take the game over. Kellen here drops down to very limited. Nossa, o tamanho da vida que ele ganha. More boos and jeers, given that his opponent's too surrounded by. It's got to be a plan here for Dallas. The Wrecking Ball comp requires a lot to go right. Need that high level of disruption here. Sugar Free mindful, the ball might drop on. There's Sonjun with the prescribed pulse bomb. Again, you can almost guarantee you're going to get it when you need it. Lethal and Ultraviolet are down, and Hawk will ultimately fall by the wayside. It's almost like Kellen was just trying to hold the door open for Dallas Fuel to make a play. Eu sinceramente acho que dá pra gente fazer umas coisas bem legais. SSG should be able to get back into this fight. Umas coisas bem legais. Really get in and punish some of these greedy support bem interessantes. Diga-se de passagem. Have a lot of success on the Diva, especially back on the Zheng Tower. Tem umas coisas bem foda pra gente poder fazer. It'll have the intended effect largely. Space created here around the bot. Now there needs to be a fight for it. So the Wu Young poke coming in constantly. Here's CJ very, very low. A tidal blast as well just around the corner. A devastating combo with that Wrecking Ball. If Luke can draw a bead on his tank player. And it's Chronic again who opens up the account. He is handing lethal. Eu gostei. Gosto quando aparece coisa diferente. But at the start of most of these fights, at least check out. Olha. Yeah, see if these rush trades are good enough to keep SSG fighting in the point. Dallas Fuel are going to be a lot weaker fighting on the rush. SSG love to brawl in this spot. Sugar Free, great escape from him. Pulls a lot of attention from Olha o tracking. It feels like Dallas Fuel kind of Ele acertou todos os tiros na Vendetta. Se ela não tivesse defesa, ela tinha caído. Lethal's going to go for it though. Override protocol active. CJ. Ooh, he 1v1 Sugar Free. That's massive. Lethal though still a problem. There's not really any way to deal with this Emra at all. Sonjun is just waiting for Lethal to touch back down. Nothing to be done there. And even though Dallas won, in theory, 2 consecutive engagements,
They can't catch up to Space Station's point total. SSG have speed for their team, the ability to keep these rush fights going for longer. Lethal has to hit those. Keep Sanjin off his back. This time he's going to win the duel. Without the Tracer, no pulse bomb, no tentando chegar here. de fininho, ela Now chegou de someone fininho. else going to have to step up. Some big damage comes in. SSG peeling each other very well on these dives. Kell now backing away. It's tough for this Dallasfield comp. Their windows for trying to take these gainful fights are lower. Thundering Blade being wound up here by Sugar Free. No connection. Slightly dodged there by Kellen. Or at least he survives it. He gets away, but still, this is still progress for SSG. They've got A bola tá jogando bem. O problema é que ela não tá tendo acompanhamento. Ó, lá vem ela. Só passou. Now the challenge, you're going to step up to the point, trying to keep this fight going. Sanjin with a bit more room to work with. SSG kind of struggling in the wide open spaces. Hawk, E ela tá dando mais dano na diva. Ele pegou a perk pra dar mais dano no tanque. Can't quite get out so easily. There should be curtains here for Lethal as well. Now, Siphon Blaster is a bit of a problem though, when it's perked out properly. Lethal with a sound barrier. They're going to run after Chronic. Love that turn of speed from Admiral. He sees an opportunity for Space Station to jump on some of these isolated Dallas skill players, and it's what happens when he go up against the double flex backline. Dallas had Lugmino and CJ out at sea, and they're going to have to make changes. It's a break switch off the Wu Young now. Chronic over to Emra. Yeah, a lot more durability, a lot more survivability, but also giving up some of the explosive damage that they kind of do. Quando o cara sabe jogar de bola, velho, é um inferno. Lá vem ele. Sojourn, will he be able to do the same on the Emra? It's going to be a little bit more difficult now. SSG with the rush, going to open this one up strong, and Fuel just running for the hills. Lethal, I mean, talk about a hero that benefits so much from Olha that. ele atropelando todo He's run mundo. over by Kellen. Lethal would have had grenades for days inside that rush, but Emra's picked off. That is crucial for Dallas. But they need more than just this. They need more than just hanging onto the edge of the cliff. They need to outright win some of these fights. And SSG, with their mobility, always seem to be able to back away, to regroup, and then to push back in on the next wave. Sanjin trapped in a pretty epic duel against Sugar Free here. Eventually, there's going to be some intercession for Kellen, who's just filled his minefield. This is what the people want to see, Mitch. Sugar Free versus Sanjin. Lethal, though, unfortunately going to interrupt that one. Takes out Chronic. Trades are coming in thick and fast, though, and the scrappy fight could be a good one for Fuel. Yeah, I mean, it's the Brig. They're trying to fight the Brig inside the small room here. Admiral bites off a little bit more than he could chew. Lethal tries to drop in after that override protocol and frankly doesn't have anywhere to be. It's an awkward position to turn up from. And now Sugar Free is trying to just stall the game out. From this point onward, Dallas cannot afford to take their foot off the gas. Rato sendo jogado desse jeito no mundo é absurdo. They must be pretty flawless in this last third of the game. A lot of support ultimates now coming up into the fights. Admiral has a much tougher test with this beat than his last one, right up against both the rally and the rush. Fuel, they've got some work to do, but they've got the tools to get it done. Kellen drops in yet again. Space being made. Sanjin, though, after his recall, gets chunked down to half. Sugar Free absolutely knew where he'd be coming from. Hawk a little bit low. Oh no, the sound barrier comes in too late for Admiral, and that is the Emra out of the mix. Lethal, the lion's share of their damage is already gone, and this is exactly what the Doctor ordered, but Dallas are spending for it. They are digging deep into the pockets for both of their support ultimates, but they know it results in them getting this checkpoint. A closer spawn as well could be massive. This game is very much still afoot. Fuel, they gotta get it done quick here. Retaking the lead would just absolutely turn this map on its head. It's all about the ability to play slow, and for SSG, trying to push the tempo there gets brutally punished. Now Fuel with both DPS ults and mines. They have a lot of tools. They can continue to push this pace, and SSG, are they going to be ready for that? 69%, or rather meters and counting. The override protocol could be massive here, and Connor's going to pop it straight away. Hawk has to chase, but can't mitigate this Emra damage forever. Has to soak some of it up, but this spot is moving all the while. And you can't play inside the house because that splash damage is deadly. There it is. Dallasfield have gotten themselves the lead, and they look like they're going to run roughshod over Space Station in the rest of this fight. This is after Dallas spent both their support ultimates on the previous one to get the checkpoint, and they still seem to have these tools to give them the edge. Beautiful minefield from Kellen there, in the right where the backline would want to be to contest the checkpoint. Now it's a long way to go to get back into this map, and Sanjin wants to end it all right here. Smells blood in the water, so it's an opportunity to end this series with a full cap. And it's tough for SSG to try and set up. They can't get their ducks in a row. Sanjin, make no mistake. Não, é ver Wrecking Ball bem jogado. Só que ele não faz nesse nível, ele não vai conseguir fazer sozinho. Mas ele é chato de lidar. Olha essa Tracer.
Jogou o que sabe, mas não deu. Vai escapar do Henry não dá. Vai escapar do Henry. Tem que comer muito feijão. Tem que comer muito feijão. You're gonna fight for every inch, and Kellen is gonna be so O Henry annoying on the não é front. This body can fácil. really drain this clock and create opportunities. Lethal, no messing around here. The override protocol zones players away, but will it actually result in kills? It seems a bit speculative for that. Sunjin is able to get away, but only just. This is a lot of space given up by Dallas, though. And they've got to choose to fight at a time where they can keep their wrecking ball in the fight. Kellen has his adaptive barrier, so still alive. That's an early Suzu use, but it's used to the tune of an elimination on Chronic. And SSG are going to have to be happy with that. Big, far-reaching spread minefield comes out. Swift Step going to be forced for Ultraviolet here. It's a bit awkward. Look at our split space station. R and Sugar Free a little bit on his lonesome. Even with all that mobility, he's not able to drag himself away. So, Legend now eating up for Dallas. In fact, they're going to have a player back into the fight a little bit earlier. So 5v4 virtually, meaning Space Station will have to take their foot off the gas and get Hawk out alive. Pulse! Another one from Sunjin! It's Lethal down! That is massive! 20 seconds left in this series, and Dallas Fuel have found the perfect pick yet again! They need to break the back of Space Station Gaming right here and right now. They're committing heavily ultimates into this fight. 10 seconds till SSG are going to have one last gasp into this one. They have a sound barrier to do it with, and it's really just Luke Mino standing in their way with the rally. Great first kill from Admiral Sanjin, trying to do a little bit too much. And in overtime now, SSG with the advantage. Rally though for Luke Mino in play. Despite it being a player down, Dallas still have something to keep them in this game. Admiral goes for the beat pretty much straight away. Dallas looking pretty healthy though. Hawk a little bit low. Has to duck out and get himself a health pack, but Dallas disengaged. They simply use the rally in order to get some space and stay in the game. They've got time, Jake, but Space Station are going straight for the throat. Sundering Blade could be perfect rather in this overtime. Rush already comes out for UV. Hawk getting dodged, I think, on this first dive. The peel is good. Chronic scared though, does not want to peek into that rush. A Diva soube onde é que ele tava e a Diva foi direto. Good damage on the low ground though. Lethal is struggling and Chronic's able to pick him off. Onto the Siphon Blaster now, and Hawk knows he can't get any closer. He'll lose his mech in a matter of seconds. We're burning blue, we're burning bright, baby. Dallas Fuel get it done and ascend to the top of NA. What a reverse sweep, Uber. That is one of the nastiest wins we have seen in quite some time. Fuel with a statement win here, making the doubters cry, man. I started to believe after 2-0, I was like, you know, these are some cheeky little strats, but SSG are just too good, and Fuel just cling on by the skin of their teeth and get the job done. It took so much to make this remotely possible on the side of Dallas Fuel. Here's your score sheet at the end of the game. Sunjin with the pulse bombs at the perfect time. It really feels like today was meant to be. A bit of destiny about this game as the Tracer game plays and something out of this world. Kellen, deathless for the entirety of this map, showing North America that Dallas's signature style, it's a weird one. It's a bit wonky at times, but it is the one that allows them to prevail and take this top seed. And it wouldn't be possible without insane support play from these guys. I'm blown away by what we've seen. It's so great to see this breath of fresh air come in and take their own style on the game to the next level. And I mean, in this era of Overwatch, right, in the era of bans, there's that opportunity to be a team that foi uma virada histórica. Conseguiram fazer a virada, eu também não esperava ela não. De jeito nenhum. To your point, Mitch, none of it works without this execution, right? You can have aquilo que eu sempre falo, o jogo só acaba quando termina. Vem com esse papinho, a gente já perdeu. Não, o jogo só acaba quando termina. Olha isso. Olha isso. Aí vocês perguntam por que tirou o Ramatra e o Cassidy, porque eles são ótimas opções contra o rato. You've had some time to sit and enjoy this incredible Overwatch. I gotta say, thank you for making sure I got the best game. Muito foda. Gente, deixa eu aproveitar enquanto a gente tá aqui, enquanto a ideia tá fervendo na minha cabeça. De botar aqui. Yeah, I'm sorry. Come on. You can't be upset after that match, man. No, you can't. Your friends don't matter, man. It was hard fought, Uber. I hedged. It's fine. I'm happy to see Dallas win. I'm mad my pred was wrong. Maio de jeito now I nenhum, owe Tasmo a drink impossível. though. I'm gone broke. You've gone broke after one drink. After one drink, we have other issues done. It's tough. It is tough out here. We are working in esports, but it was an insane match. I think we had conversations, Uber, to start off
to start off like this matchup Nossa, about mês de junho, gente, tem Luke was gonna be orgulho. on the Olari, how they were a little bit greedy with the backline, but the adjustments did come in. Like the Mas dá bridge pra was looking fazer. really good, but we actually get to talk with Weeks now, just heading Deixa eu arrumar straight aqui. into this interview. Eu já falei, a gente faz, a gente cria os rolês. Because one, congratulations on this win. You guys have now secured that top seed here for NA within the regular season. And I guess a little bit of a 2-in-1 question. I want to know how the team was feeling going into the Space Station gaming match. And then 2, what were the vibes like when you guys, were down 0-2 to start off this series? And Eu tô arrumando what was aqui the a adjustment to try and grade make that comeback for this first week to happen? do mês de... Yeah, coming into the game, we weren't really like, oh, we super have to win this one because, do mês we still have de... guys on ping and stuff. So like, if we win this, it's like awesome. But like, this isn't even as good as we can be, right? Like, we'll get better when the guys Junho. get to NA, and then Tá? yeah, when we're down. Só para vocês terem noção, eu já tô fazendo a programação no mês de junho. Who cares? Like, who cares if we lose? Who cares if we win? Like, let's just go get a map and then. Abre a boca pra falar, cidadão. Now, you guys obviously probably been asked this question by now, but I think it's Ele fala que é um pouco muito fechada, me dá desespero. Eu juro, me dá desespero. Me dá agonia. How do you make that work against Deixa eu só ver aqui, gente. Cadê você? Assistente. Oi, Roger. Vou, mais tarde. É que agora eu tô ajustando o que eu vou inventar de fazer em junho. Vocês literalmente me forçaram a fazer isso. A culpa é sua. A culpa é sua. É vossa. Agora que vocês botaram minha criatividade pra funcionar, problema seu. Vocês que aguente. Pronto. Tá. Yeah, I just want to ask, for you guys as a team, I think, this Dallas Fuel roster, you guys came together, I think, relatively later than a lot of the teams, like some of them which have been around tô now na for a couple dúvida. seasons and have built that kind of team chemistry. Quando So I é think que vai probably ter most of the os community jogos do looking at you guys Brasil? coming into the stage was like, Calma yeah, aí. maybe a little bit outside the very top, Não but do still gonna have Brasil, né? maybe a Mas os decent stage. jogos I think it's fair to say you guys have da... already kind of blown those expectations out of the water. With this win, you guys Deixa eu locked the tentar 1 ver seed. aqui, gente, And so I rapidinho. guess that my question to you is just how do you feel to come from being, I guess, relatively a dark horse in this season to now having such a Maio resounding e victory junho. over one of the top E os dogs? jogos que a gente vai ter serão em junho, Yeah, dia I 6 think e people 7, underrated 13 e us a lot 14. based on like last season's, like how a lot of the Tá? players Forçamos played a last ult. season, but, Boi peraí. I think really all these guys just needed Ó. like a fresh start, 6 I e guess, 7 tá aqui. on a team that's, A gente vai ter, I guess I'm more então, of like a nesse chill coach. I'm not like, período, I'm not like a lot of a other gente coaches tem who are more, like Overwatch kind of thing. So I World think Cup. the environment we have is really good, and then everyone tries super hard, and everyone improved a lot. The course of this E vai bater season. junto com o Summer Game Fest. Really good. I've Misericórdia. got one last burning question. We already talked about how you guys have now secured the Okay. #1 seed spot here for NA Overwatch and WCS World for Cup. this first stage regular Okay. season, but that also means that Overwatch you get World to Cup. choose your opponent for round 1 of the playoff bracket. NA. I want to get a little bit of a vibe check. Like, what way E are we EMEA. leaning? Who do we want to face off against first? I mean, outside of SSG, I really think everyone else in the region is pretty much the same. Like, I think that's why the first 2 maps were pretty hard, is because we didn't get to scrim SSG this week. So Vai? adjusting to like a higher Vocês level acham? was like pretty tough. So I think Fazer live é um negócio legalzinho, rapidinho faz. Aham. Não sei quem contou essa mentira pra Super vocês, valid. viu? We love to hear the confidence heading into playoffs too. Não but sei congrats quem. again, Weeds, for your win today, Eu and não fui, luck não tem heading into nada a the ver com playoff isso. bracket. Thank you. Thank you so much for the interview. But now, taking a look Pronto. at what this bracket is going to shape out to be, of course, we don't know the last. E é claro que teams cai tudo no that final are de gonna be semana, tá? meeting us here with Cai the tudo no last final de two being semana. completely open to the other 4 teams Peguei a in the Carmesim NA da Querido. region, But Dallas Fuel and SSG, they solidified, that first and second seeding. How are you feeling? Tô pensando. Overall? I think this is kind of what we expected, but talk me through how playoffs is maybe gonna go. Tá.
I mean, I think this is really a vindication of the format this year, right? With Maio only 6 teams at the top level, things have been remarkably competitive. Nobody's winless. Abril também vai ter 19. Right? Deixa eu Really, marcar I don't think it's crazy to say that any 4 of them can make it. Agora, this current standing order, I think, for me is about right. But hey, like Disguise able to find a win. You know, Extinction still a threat. Lunax 17, 18 having e some 19. huge breakout performances for players who've been grinding for quite some time. This one's too close to call. Like I think Weeks is right. Like there's no reason to think about who you're gonna play because you have no idea who's even gonna be in playoffs with you. Yeah, I think Dallas probably want to avoid Unix because if what we saw from them has been developed upon at all, we're going to find it out later. Já estão agendados. Ok, e aí em maio tem mais coisa. Em maio tem 29, 30 e 31. It really is. It's been a scrappy regular season so far, but we have one more match today. However, we also want to talk a little bit about our basic league. Overall, I think that it's so important to be able to have, you know, the tier 2 scene. And for our next match, it features Escort, who's coming in for Team Liquid. He grinded basically since 2023, and you guys can build your skills all the way to OWCS too. And if you want to do that, make sure to check out the link that is right on your screens under there, and ensure that you register. I think it closes by June 3rd. So you guys do that during break if you guys want a chance to play against the big dogs in promo rel and aqui a fase as well and show é a fase ainda overall, though, online. we do have still Lunax up against Team Liquid coming up for their a potential qualification match into playoffs. Don't go anywhere. Vamos colocar online. Isso daqui é a fase online. Pronto. E vocês achando que era coisa fácil. Compete for $50,000 every season to sustain your team's competitive journey. Progress through skill balance divisions until you hit the Master Finals broadcast and get scouted by the best teams. Your climb to OWCS starts here. Join at fce.gg/facetleague. Pronto. Deixa aqui. Isso. Tá certo. E aqui começa o torneio. Ok. Ok. Final. Tá. Ok. E aí, junho, você tem isso. Forçamos a ult do Akira. Mereço, vocês, viu? Deixa eu pensar. Cara, vai ter... O maior problema... Esse conteúdo não pode ser conteúdo de final de semana. Ou ele é o conteúdo de uma sexta ou ele é o conteúdo de uma quinta. Porque no final de semana bate com a Champions Series, bate com a... Não com a Champions Series, desculpa. Bate com a World Cup e a gente vai querer acompanhar a World Cup. Então ele bate direto com a World Cup. As atividades da World Cup, tirando o mês de abril, que tem 2 exceções que podem acontecer, uma exceção, não duas exceções que podem acontecer na sexta, todo o restante acontece só no final de semana. Deixa eu confirmar, por causa que daí 21, 22 e 23, não, mas daí é agosto, aí é um final de semana. Não tem problema, você não vai fazer o RPG nesse final de semana se você escolher a sexta-feira. Não dá pra fazer tudo também, né? Oi, Muni. Tá? Não dá pra fazer tudo também, ué. Nossa, já são 8 horas da noite, gente.
Já são 8 horas da noite. Você tá de brincanagem com a minha pessoa. Tô pensando. Ou o RPG tem que ser sexta, ou o RPG tem que ser quinta. Não dá pra fazer em qualquer outra data. Ou ele é sexta ou ele é quinta. Simples assim. Ou ele é sexta ou ele é quinta. Não, daqui a pouco eu vou pro coisa. Tá faltando quantos jogos? Tá faltando o último jogo agora. Tá faltando o último jogo. A gente assistiu tudo. Gente, opinião suas. Quinta ou sexta para RPG? Welcome back, everyone, to OWCS NA. We've got Lembrando que o RPG é tenso, né? RPG. O problema de colocar na sexta. Eu tô achando que vou botar ele na quinta. Eu acho que vou botar ele na quinta. Mais alguém quer dar opinião? Que o Todd deu a opinião dele. Deixa eu ver aqui. Liquid have some options, right? They've got a revolving door at tank. You know, they tried Kaluge last week. Infected is there if they need it, but they've not quite found their stride. It's getting a little late in the day. It really is. I think Avril was pointing that out last weekend as well. The tank role seems to be a bit of a pain point here for the side of Team Liquid. But as we talked about before the break, those last two spots for playoffs contention are wide open right now, and this matchup is so important for Team Liquid. They need to win today to ensure that their fate is fully in their hands. Otherwise, they'll need Lunex to win tomorrow and to beat Space Station Gaming tomorrow themselves, which if Liquid loses to Lunex today, will be a very tough task. Overall, taking a look at this roster with Zera, Tree, Infected, Vega, and Escort, I think Tree has been such a boon for this team here for Team Liquid, but you also cannot rely on one player to be trying to carry them over the line. Heading up against Lunex, though, on the other hand, it's a completely different story. They fully have their own fate in their own grips. If they beat Liquid today, they can qualify, but if they lose, as long as they beat Disguise tomorrow, they can still qualify as well. This roster has been such a dark horse in the competition, very underrated, it feels like, by the community. And like Mitch was just saying, Jake, when it comes down to players like Zomba, like X10, Zeb, NY, and Z, they've been grinding throughout OWCS for the past couple of years, finally getting some of that recognition. When you're looking at this team overall, Jake, I want to know what Oxe, nada a ver. Cheguei agora e peguei o bonde andando. To be honest, I'm really looking at Zomba and Zeb. É porque nós estamos no meio de uma discussão. It's a funny thing, like this is a name I remember from deep in the like original Overwatch days of like they've been, you know, he's been in the top 500 and like the top 100 for many years now, and I realized like he must have been like 10 years old at rank 50, you know, when I was playing in the Overwatch league. So you know, it's cool to see that like this team at the very top. Zomba and Zeb, though, I think Zeb on the Orisa is something they like to pull out a little bit cheeky. But the Tracer Quinta-feira. Super high tempo, super aggressive this game. Eu já te explico o que foi a ideia maluca. Já te explico qual foi a ideia maluca. Porque é maluco. Maluca, é surtada. Tem probleminha. For this one, I've been really impressed with their growth as a team. I think they've been very good when it comes down to their reactivity. Mas é legal. As well in the What are your thoughts? It's Team Liquid, but I'm just not confident in it. I'm already down one drink for the day, so you know, like things are bound to get worse from here. I back Team Liquid, but I really want to see a stability of style from them, whether it's Infected or Kaluge. I need to see something that sticks. I had to go with Team Liquid as well. I just have a lot of faith in some of the players on this squad to be able to, you know, when their back is against the wall, to be able to kind of hit the switch and to hit that next level. I do think this one is not going to be easy, though. I am predicting a game 5 here. Só estou pensando se vai ser uma coisa mais semanal ou quinzenal, tá? Mas maybe regretting not
Todd, pra que ser opressivo? Prontinho. Maybe have a resurgence. I think Escort is a strong player, and it's just a matter of the team gelling. Like you said, though, it's getting a little bit late in the day for that. It's getting dicey for Liquid fans. It definitely is. Chat's pretty split here as well, and I'm constantly 1v2ing you guys on the desk. I cannot wait to get into this. Honestly, some light bribing, and I would be on your side, Ash. Like, I regret not being on Ash's team. Just bang my line. I'll be on Well, your side. let's just get straight into the matchup and see if you guys are going to regret your picks, or if maybe I'm wrong this time. It's not even heavy bribing, just a little. You know what I mean? All right, here we go. Team Liquid versus Lunix. I don't want to try and recount the myriad of possibilities that could occur here. If Team Liquid win... Seguinte, explicando pra Moni que acabou de chegar e pra quem tá chegando aí também, é que assim, surgiu uma ideia hoje que eu tenho um projeto pro ano que vem. Não é pra agora, não é pra agora. Porém, é importante fazer testes antes. A gente sempre fala isso. É importante você testar, experimentar, ver os impactos, sentir os impactos e ajustar antes de trazer um produto final. Perfeito? Durante o mês de junho, então ainda tem tempo, lá em junho, nós vamos fazer uma mesa de RPG. Tá? Nós vamos fazer uma mesa de RPG. Essa mesa de RPG, não sei que sistema ainda, não sei qual que vai ser o top. Preocupa com isso não, ok? Isso eu vou construir até lá. Nós vamos fazer uma mesa de RPG lá na frente. Essa mesa de RPG que a gente vai fazer, a grande questão dessa mesa de RPG que a gente vai fazer é para conseguir fazer uma interação entre chat e jogo, tá? Olha a Fara. Entre chat e jogo. É trazer o jogo para dentro. É fazer com que o chat possa, daqui 2 meses estar ali já, exatamente. É conseguir fazer o chat interagir junto com a história. Eu não quero o chat sentado ouvindo a história. Eu quero o chat jogando a história. E nada mais justo do que fazer na quinta-feira, que já é o dia do chat, né? A gente, esse RPG começa um pouco mais tarde, começa tipo 9 ou 10 horas da noite e ele vai até ali 1h30, 2 horas de duração, não mais do que isso, cada sessão. Então ele não precisa de intervalo, ele vai direto, mas ele vai acontecer nesse rolê. Então a gente tem um momento que a gente joga junto com o chat e depois de jogar junto com o chat a gente vai para a sessão de RPG que o chat participa. O chat que eu falo todo mundo, mesmo. Inclusive os subs que não estiverem participando podem participar via chat também. Então, criando uma forma de interação. Olha, Tracer sem vergonha. Criando uma forma de interação do chat com a história. Entendeu? O chat interage com a história junto com os jogadores. Então, casa isso. Para isso nós vamos precisar de um jogador, que daí o próprio Owcs falou que ele estaria disposto. Ele vai ter poderes de moderação. Então esse jogador, com esses poderes de moderação, vai ter um personagem que ele administra. Porém, vira e mexe, esse jogador vai poder postar as enquetes para que o chat decida o que ele tem que fazer. Quem rola os dados e tudo mais é o jogador. Mas, para evitar que o chat tenha que saber as regras do jogo. O chat não precisa saber a regra do jogo. O chat tem que dar ideia maluca pro jogador. E aí, votando numa enquete, decide qual que vai ser a ação do personagem naquela hora, naquele momento. Porém, a cada live, a cada sessão, vamos colocar assim, 2 a no máximo 3 vezes, o chat, alguém do chat é sorteado para ir conversar com o jogador e decidir com ele uma ação que possa ser épica, que possa ser impactante. Essa ação, certo? Vai ter um mês inteiro. Vai ter um mês inteiro acontecendo essas várias ações. Essa ação, tá? O melhor
a melhor ideia, aquela que resultou no resultado mais épico, vai ganhar um prêmio no final, vai ter um prêmio. Que vai ser desde um passe de batalha, skin mítica, whatever, arma mítica, whatever. Vai ganhar um rolê, perfeito? E assim a gente cria uma interação entre o chat direto com a história. Então o chat não é mais aquela coisa, eu vou sentar para assistir, eu vou sentar para interferir. Certo? Eu vou sentar para interferir. Eu vou tacar fogo no parquinho. Pode. E a ideia é que essa coisa aconteça. Certo? Eu, como mestre, não vou ter controle como eu não quero ter controle. Então, vai ser bem legal, porque faz parte do rolê. Agora você entendeu? Captou a ideia? Essa é a parte onde a gente quer fazer. É isso que a gente tá querendo fazer. X10, she's been lights out so far on this map. This would be a perfect moment to find another. Vega, 75 to beat. It's a long gap to bridge here for Team Liquid. NYE, she's in trouble. Stomped by the looks of things by Infected as he came on in. Still, Lunex stable for now until Z's gets absolutely ruined. Heads are rolling and Tree is the instigator. Some fantastic shots in from the Cassidy, and just when needed, Team Liquid have found their footing now. A chance also to build into a sound barrier here for what could be the last fight of the round. Yeah, I definitely advantaged Liquid now. They've done the difficult thing, right? Getting that retake. Now it's up to Lunex to pull a rabbit out of the hat here. Find some sort of opportunity, but with beat High Noon, there's no stuns in this comp for Lunex. There's no way to actually interrupt the High Noon. You just have to zone away from it, but easier said than done when it's overtime. Deli cancelled here by Tree. Tava uma delícia o pastel de costela. Ai, bom. Tava falando da mesa, né? Decidi. Vai acontecer o teste dessa mesa durante um mês em junho. Ok? Nas quintas-feiras. Já deixei pré-programado. Quintas-feiras. They can certainly keep this one stalled out. Tree is very low and doesn't look like they're going to be getting healing all that rapidly. Escanor, in doing so, has to put his body on the line and almost gets brought down. There's a lot of charge on Zeb, but man, Team Liquid really managed the high damage Zarya very effectively in those final moments. This is a messy one. I mean, that is like, I don't think either team is going to be feeling great about this, honestly, especially Team Liquid. I mean, realistically, this round is really rough for them, and then Tree just opens up and finds like what, 3 fights in a row with first picks that, yeah, okay, like I guess you win, but that's not the way that Team Liquid want to win. This is something we've been talking about. This is not going to work against the best teams in the region. There's going to be too many trades back and forth. X10 also found, you know, powerful opening pick fights of her own. So for Team Liquid, still a bit of rockiness here on round 1, but in the end, you got one on the board. You get the job done, on to the next. Costela já é bom, ele fica fazendo passar vontade, ainda mais no pastel, né? I think definitely put Team Liquid in good stead, and they are going to run that back yet again. Got to put some respect on X10's name. She is sharp on the Emirate. So Liquid will take this high ground now. Lunex with this Zarya obviously would like to play in these more enclosed spaces. So curious to see who's going to dip a toe on the point. As we saw in the previous melhor round, robozinho voando ali do nada. And, yeah, present a unenviable target to go for. Yeah, both Tracers have to be so cautious. A lot of spam coming their way. Great position from Infected, though. Gets that inside corner. He's going to be difficult to dislodge there. And Zera wins the Tracer trade, forces the recall out of Zomba. Damage on Infected, though, is good. This is certainly going to be an issue for Team Liquid. They need to try and keep this Malga in the game. Infected, though, topped up and Point not actually handed over. Looks like the damage onto Zeb or the front line of Lunex was also enough to force them away from being able to cap. Now, yes, they're going to go for it. Team Liquid charge across the point, and again, it is Tree. You mentioned they don't want to really rise and fall on the performance of Tree, but they may not have a choice here. It was kind of the issue for them on Blizzard World, you know, that ridiculous draw as well. Zomba picked off Vega, though. Finding a retreat here, finding some key kills, but this does put us in testing the point. No one's actually capped yet? Okay. Zomba and NY just force the fight. They just box out even after losing a couple early picks. They somehow find the way to
get back into that. Tracer Então, gente, já estejam preparados. Junho, nós vamos ter esse teste. Sistemas e tudo mais, vou estudar. Pulse here for Zera, infected low, still wants to charge in. That was the Suzu already drawn out, so Z's is an easy target for Zera. Now Pulse bomb, tough to connect out, but Zera's already low, and a sound barrier did not quite reach out to the Zarya. That is a tough pill to swallow for Nenwai. She couldn't cover the entirety of Lunex in the middle of that fight. We'll have to be satisfied with the capture percentage of 29, and now they probably don't want to linger too much longer. Nenwai can't get away. And Zera in the back line on this Tracer, just deadly, huge damage that fight. So many reloads. Já estejam preparados, não quero nem saber. Agora o problema é seu. Vocês fizeram usar a ult, agora vocês aguentam. Mexeram com o mesmo brilho. Não, ainda não. Porque eu tô pensando se eu vou fazer... Eu tô querendo fazer algo Cyberpunk. Porque eu quero testar o sistema de Cyberpunk, porque é ele que eu vou precisar possivelmente para 2027. Cassidy, once you get this major perk online, I think you really like level up as a hero at this level of play. Like Fan Tema Resident Evil, really that useful realistically, but the power of some of those one shots and the bleeds very significant. X10 goes to the Reaper, so they are going to triple down, running over Infected here. See if this is going to be enough. There's a lot of damage in the front line. They are really investing heavily in dealing with Infected. I wonder if this changes the way that Infected has to play. Graviton Surge, though, Vega caught up inside of it. The Kitsune Rush, that means that Lunix can certainly capitalize. Pode até ser D&D, por incrível que pareça. Zera now drops down onto the point. Uma coisa que se ensina mesmo do Overwatch ficaria mais interessante com personagens que conhecemos, não, mas não pode. Mas a mesa de Over, eu não vou mexer nela. Eu preciso encontrar um sistema que encaixe melhor. Por isso que eu quero testar o Cyberpunk. Entendeu? A gente vai morrer previsto. Mas já decretou, já. Shut out of the game. Last High Noon was combined with the cage fight. That made it guaranteed. This one's going to be awesome for making space at the very least. Here's the Kitsune Rush now as Team Liquid want to surge forward. Of course, behind them, there needs to be a point touch. It's going to be X10 going for it, but Zera wise to it. Knew to chase the Reaper from the outset. Zeus is out of the game now, so it's only the Lucio for healing for Lunix, and that is not going to cut it against this deluge of damage from Team Liquid. Dubious there, of course, in that front line. X10 got a bubble. She dropped down by the looks of things, had the TP back up, and Zera is going to be thrown around like a cat toy on the point. Team Liquid again, rocky at times, but still sticking the landing for a map 1 win. Team Liquid levou. Tree and Infected respectively. Tree there in the final fight does get stuck by Zama's pulse bomb, just rolls the damage, lives on a sliver of HP, and still battles back to get more done in the fight. So really impressive stuff individually from Team Liquid. Zera, I think, really found his footing on the Tracer. The far round one was a bit awkward, but the Tracer left very little to be desired. That's exactly the kind of performance you want, and maybe a bit of desperation out of Lunex to go to the Reaper, struggling a bit to deal with that Maga, even at times, you know, getting Infected low, but that's sort of Team Liquid specialty, right? Playing around Infected's ability to make space and punishing you when you think you've caught him. And of course, yeah, great game from X10. The switch over towards the Reaper kind of obscures the fact that she was on Emra for most of the game and looked pretty fantastic in that first round. Obviously, playing against this Malga comp requires an adjustment. If you have a Lucio Kiri look, you need to sort of find a way to deal with that. And I guess I kind of... So what's the comp? All right. Well done by Zeb. Little right-click yourself. It's a pro tip for the kids at home. You right-click yourself on Zarya as you're falling off the map. You don't give any ult charge or kill credit. Yeah. That is an extremely nice piece of check, and it obscures the actual person who got the kill on the kill feed. So it does. I couldn't resist. I couldn't resist at times. No, I like that. Yeah, sure. You sure? I like that. Again, as we head over towards this second map, of course, the Tracer play was great. Zera having switched off the Farah here. It is tough though to play against this Malgi. So like a cage fight here into the Deadeye. That was nice at the 1-2 that guaranteed a kill on Nenwai that otherwise would have been a little bit hard. Yeah, the cage fight plus Deadeye combo, it's not run you're going to really enjoy playing against on Lucio. I don't have any bits of tech to help you in that matchup.
Now, of course, I wonder if you guys are looking for a way to glam yourself up in-game. We've got some fantastic new looks, name cards, and icons for Reinhardt, Lifeweaver, and Wu Yang. Support our Champions Clash in Japan by purchasing the Elysian Bundle. And we're doing a giveaway for this as well. Certainly check this out, though. Get your hands on this. I do love the astral vibes. This QR code you can scan on your screen to participate. You do not want to be missing out. This is a great way to support what we're doing in the OWCS. It's kind of great to see it popping off this year. Really feels encouraging to see so many people get around it. Great to see you guys back. And of course, new viewers as well. We're stoked to have you here. Let's keep going. So check it out. Jake, are you fine with any of these, bro? I'm enjoying the... só contribuir com 2K. Yeah, it's a vibe. Tem que ser 2K por dia. It's just a good time to be an Overwatch. Esse é o desafio. Por isso que ele dura 10 dias. Na DLC do Wrecking, vai revelar quem o Leon é casado. It's super exciting, set the standard so high, and it's o Leon está like you said, casado. great to see Overwatch just doing amazing O right Leon now. está casado. Great to see this esport also being about as competitive as I've really ever seen it, at least in North America right now. Right, all 6 of these teams genuine contenders for playoffs. Yeah, I'm stoked, man. It's great to see. You know, going into a playoff, you really don't know what we should be expecting, right? Our top 2 teams just played a reverse sweep, went to all 5. That is sick. That promises for, you know, a potentially faded rematch coming later. But a bunch of these other teams are 1 and 2, 1 and 3, for example. Team Liquid and Lunex are 2 of those. It's all up in the air. I love to see that. And then, you know, all these ideas that are percolating in NA. Darth Fuel, who seem to have found an edge that no one else has been able to come to. We want to answer the question, does this work against other teams internationally, or are there more developments that can be made on this? We're seeing the Malky here, of course, a little bit in that previous map. That's something that cropped up pretty heavily you know, in EMEA from AMDP, for example. It's clear to see that is certainly still a viable way to Tracer play. e Brigitte Vendetta in NA that we did last week. So things are still evolving rapidly. Let's talk bans here, heading into our next map of Runasapi. It's the Brig banned out by Lunex. Trace is going to be targeted by Team Liquid, so Zomba's going to have to be on something else. Yeah, I mean, this is going to be the challenge for Zomba because they're just known to be an incredibly strong Tracer player. However, that's the extreme comfort hero. Zomba's been one of the best players on this hero for many, many years now, as we highlighted before. But how does he do on something like the Vendetta? And I think it's pretty likely to come out given these bans and going to Runasapi. Like, I think this could just be like a straight up brawl. And Zera, he's the type of player who I think you absolutely love having in the Vendetta. No weakness on the Tracer, but I think this really suits Zera's style and his ability to play that aggressive flex DPS, you know, really syncing with the team's aggression to find those big moments. Yeah, so while we're targeting the flex DPS position with this Tracer ban, there's still the question of what we see at Hitscan, right? Does X10 run the Emra back? Maybe, you know, people that are clued in might have been expecting to see here on the Sojourn, which is obviously still an option. The Cassidy, though, was made great use of by Tree, who played probably one of the most insane few minutes of Emra on that Blizzard World map last week between TL and DSG, even though they ended up losing that game. It would not have been possible without Tree. Tree's certainly continuing to be an absolute, I don't know, force of nature here in the OWCS NA. Number 2, though, just around the corner. Yeah, Tree's just one of those players. You know, the aim just looks different. You watch him play, and it just doesn't seem quite real, right? The way he's just snapping so many of these targets in the chaos of the fight, always finding what he needs to be on. You don't want to be on the other side of his peacekeeper. So next, man, that's the spot they find themselves for throughout this series. Frankly, maybe here on Runasapi, this could be enough of a map to bring that faster pace. Maybe, as you said, the Emre, the Sojourn could come out. Even for Tree, I wonder if he even would want to play Cassidy on a map as open as this. Runasapi de novo. Escort, solid performance on that first map. It's kind of mentioned, Esse obviously, pessoal precisa ser mais, como que eu posso dizer, mais diversificado na seleção de mapa. And honestly, named after the best character from a really mid anime, I've got to put some respect on the name. The carry play has been solid so far, so keep your eyes peeled for more of that. Do we get the Pharah again from Zera? This has felt like a trap on this map with these long sight lines, at points at least. Yeah, we'll have to see. I mean, in theory, this character has a great matchup into Vendetta that could help. However, lembrando, essa é a última partida da noite. Depois, né, daqui, quando finalizar essa MB5, a gente já vai pro over para poder jogar um pouco, porque eu estou precisando.
Psicologicamente, necessitar. Ok? Gente, eu vou deixar vocês aí só um minutinho que eu tenho que dar o medicamento da minha mãe. Já volto, tá? Se você for a Dimitrescu, a gente conversa. Nossa, mãe. Ai, minha nossa. Dá uns tapas na cara dele. Pera aí, gente. Bom dia, deixa eu levar isso. And I mean, I feel for Team Liquid now. It's scary to lose that first fight. I still think the comp has a lot of power, right? Has a lot of spam, but you get caught off early, you lose tree. It shows, you know, how this Team Liquid roster fares without the hit scan. Spoiler alert, not super well. Yes. That was a struggle. Top in the corner here. In theory, this is where Zera has a bit more safety. And you were just asking for X10 to rip your head off if you expose yourself for any length of time. Happy to take the poke trade though, are Lunex. I don't feel in a rush to do this because Zera's Pharah, it's spamming, but there's not real pressure coming in on I guess anyone but Zeb, who doesn't mind farming up some of these support ultimates. Z is going to have that first rush. See if they elect to go aggressive with it. Chat, 7 Deadly Sins is extremely mid. If you don't think it's mid, you need to watch the new anime. I'm sorry. Here we go. Over the top goes Somba. And look at how far out Zera's forced to try and play. Zeb will cross whatever divide required to get to the Pharah. And, I mean, Zera's almost brought down. They are alive, though. They're going to have a barrage if they can get healed up and come back into the fight. No, we're out of fuel. Zera finally brought down. Someone opened the Strait of Hormuz for the guy. That's brutal. Regardless, Terra Surge at the ready here for Zeb. 52 meters of progress here for Lunex gained. And Team Liquid now need to get back into the game themselves. Yeah, great speed kite there from Nenwise. Just makes the perfect call there to fall back. Even though they have the pick, they need to kite the rush. Now Zomba re-engages, finds Vega, and Team Liquid finding themselves in a rough spot. Going to be giving up a ton of progress here on this up. Yeah, and there's that checkpoint gained. What was there to play with? Barrage is going to be all fine and well. It's this cage fight execution, I think, that really this fight may start to hinge on. X10's got a nice off angle. Can now be pressured by Zero. You see those rockets coming in the left-hand side of the stream. Here comes an override protocol now. Does Infected get buffered around the point? X10 finally has the wings to take the skies alongside Zera. And the Pharah wants none of that smoke. A lot of space created, but where's the follow-up? Where are these eliminations? It's Zomba spinning straight on in. Vega is low. Zeb uncharacteristically misses the javelin, but still they've been able to push up enough. And Zera, well, they find an untimely demise by their own hand. Team Liquid with just nothing in this map, right? A couple opportunities, you know, a pick here and there, but Lunex just looking so solid on this style. Team Liquid going to go over to the Genji, maybe have a little bit better matchup into this Orisa, able to get a little bit more up in her face, but Lunex showing that they are not worried about the manga so far. 114 meters and counting. This is dominance from Lunex. Great way to bounce back after a difficult outing on Oasis. Tree's going to come forward here. I can't really catch too much with it. Of course, no slow component on any of those shots. That's the less common perk to take. Okay, Sundering Blade. Gonna get the cage fight open at the very least. Okay, fair enough. Zera though on the Genji. This is a great look. Bit of a throwback. Pressure on Tree. Forced to back away. Siphon Blaster at least able to gain them the kill on X10. But here comes Team Liquid again. At some point, surely, they're gonna get into this map. Yeah, I mean, they win the fight, but it's way too expensive, bitch. Like, you can't be relying on cage fight beat. Like, that's, of course you're going to win those. And Lunex, I think they're more than happy to throw that one away. They're still sitting on the rush from Z, and when she likes to go with that, you already see the fear in Team Liquid. They know the threat that this Orisa comp poses. On the corner, though, Zeb trying to play. Got to see the Zera Genji pop off. Here's a Kitsune rush. Zera wants to try and push forward. Look at the low ground. Yep, they're going to boost on up and try and circumvent Zeb to some degree. Zera found some damage, but what else has this rush done except get Liquid into a fighting position? Suzu just had to be used there to keep Infected alive. He's going to come forward and go for a stop, but over the top, X10 with this override protocol. Infected is brought down. Team Liquid now, it's all bark, no bite. They are in full-scale retreat, and Lunex look to add to the already massive total across the map. It's just a textbook kite and re-engage. Perfect position rush from Z. Swings around the corner with the cleanse. Turns with their own rush, and it just puts Team Liquid right on their heels. The pick comes in, and now enemies at the gates. Like, what are you going to do, Liquid? You got to find a way back in and put some aggression into this round. Good damage there coming in from Somba around that corner, but still Team Liquid able to hold up under this level of pressure. And to their credit, haven't had to use any ultimates to get back into the game, but still, they keep getting caught with this front spawn of Lunex in there. Readiness to keep taking these fights.
Lunex are going to be ready to throw down again, and these beats are approximately matched. In fact, support ultimates in general are, so that's a good sign for Lunex, who are so far ahead. It's a test for Team Liquid now. Do they have the right ult track? If they know Nenwise 10%, 15% to beat, they might go with the Blade, but likely they're just going to be too scared of the potential that the beat is already online. All right. Override Protocol attempted here for Tree. This is simply going to force Lunex away. Some damage on Zeb. That's about it, though. Sound barrier is still maintained, and Vega will have the time to build up one of his. Blade here for Zera. Sugar-Free had to go with some unassisted plays from Li Shangtao in that previous series and had to go deep on his own. Yeah, we're going to do that just the same way. Sound barrier here ticking down on Lunex, but the Blade is also expired. Terror Surge catches Zera up. Half his health taken away, but Zombies picked off. Eventually the Vendetta is brought down. Tree able to fend for himself well enough now to put Liquid ahead in a 5 versus 3 situation. Hard-fought fight for Team Liquid, but they get over the line. That was nice kiting from Lunex, but Liquid ultimately putting their opponents on the back foot. Maga finally getting the space to put some damage down while the focus was elsewhere. And we do see why it's so important to suppress this hero. He's one of the highest DPS tanks in the game. Once he's able to get up to you at close range and unload on you, Zomba feeling the full ire of that dual minigun in that fight. See on the low ground effect trying to play a bit of early poke damage on Zera there. Jesus ready for Kitsune Rush now. Suzu early has to use it. Rush straight away. May as well go for it at this point. Big stomp though. Massive stomp. Here comes the cage fight. Zeb, X10Z's all caught inside of it. And Tree's able to sit on the outside and just go to town on them. Zomba goes for a Sundering Blade, but all it does is break a cage that wasn't containing anyone anymore. Now Liquid are back in this game. Well and truly. There was Kitsune Rush from Lunex as well. They don't even have support ultimate advantage to try and right the scale. Still a lot more push for Liquid to get. This is kind of like the last stand now for Lunex, but they are holding on medicação dada. Eu tomei um negocinho pro Strongo. Depois daqui, daí a gente já vai jogar, tá, gente? Pronto. Knockback. Whoa, this cardiac overdrive. It's just getting some value for Infected, but they have got to get him healed up very quickly. And frankly, it's taking attention away for Zero. Dois Henry lutando no ar é igual guerra de vesgo, né? Ninguém acerta ninguém. Somehow Infected, he's like a cockroach still in this fight, unkillable virtually, kept alive barely by the cardiac overdrive, and now causing headaches for Lunex. Tree wants to fight on this quarter. There's clearly still some confidence for Liquid. They do not want to give up this forward position, but with the loss of Vega, they might not have any choice. X10 holding her own, doesn't feel the need to get aggressive, but now with Zera back into it, the pistol's going to be just enough with the help of Nenwai's speed to get her out and stay alive. Team Liquid, another lease on life with a couple ultimates coming up, but Lunex able to play defensively here. They can kind of weather the storm here, play to have the better later ultimates. It's going to be a tough one for Liquid. Eu voto no cara com negócio, não entendi nada. Vou ficar quieto na minha. Não. Kitsune Rush waiting in the wings. Zeus is going to let hers go straight away. The Blade is good, though. Zera's going to get in there. Again, having his haste buff is big if you need those deflects, but Zera is all offense, no defense, trying to run them down. It's like a 3D movie with these two rushes overlapping each other right now, but importantly, the damage on Zeb is enough that eventually the horse is dragged on down, and there's no escape for Z's. You've got to deal with the Vendetta here, sure enough, and Zera's taking a bit of incidental damage from that wildly swung Blade. But Team Liquid have the numbers, they have the chance to get back into the game. But to get to the 116 meter total, that's a different story. They might be able to get a little further into the map, but they're going to have to come back with the rest of their full 5 and fight again. Clutch kills from the DPS of Lunex, right? They lose that fight, but they lose it so well. Tá vendo como é que eles são? Eles voltam, se reúnem, o time da Lunex tem que conseguir voltar. Aí você fala, por que eles não motivaram a pressão? Porque eles não tinham time. Eles não tinham time. Não tem por que você fazer isso, senão você vai morrer. E tem que ser a última fight. E a última fight você tem que jogar com tudo que você tem. É tudo ou nada. E você não pode abrir mão para jogar de qualquer jeito. Conseguiram. Eles puxam a Lunex, forçam ela e agora eles se posicionam para tentar levar a carga nesse restinho.
conseguiram overtime. Orisa? Nossa senhora. Coming out from both. X10 trying to get a little bit of extra air here. Can the shots be splashed off the roof? No, not quite. In fact, they're going to be stand up there by a javelin by the looks. Tree trying to look for shots into the backline of Lunix. Nossa. Low. And Tree, what? The grenade! That is massive. The Kiriko's out of the game now. Zev a little bit low and has to watch out for the damage coming off from the side. It's Infected that gets rid of the Orisa. Nice knock here into this Vendetta, and this could be heartbreaking for Lunix. Not much further here for Team Liquid to push into the map, and a sound barrier if they need it, which spoilers, they probably won't. Unreal comeback. Liquid kept under the thumb for most of the map, only to pop up at the end and snatch victory from the jaws of defeat. Controle de fight absoluto, velho. Achei 3 combinações de skin pra poder combinar com a camisinha. Ai, meu Deus. Alguém me salva. Meus amigos querem me jogar. São amigos ou são o quê? Abandona eles, credo. Abandona eles, olha só isso, velho. Beleza, assistimos todos os jogos, aí agora nós vamos jogar um pouquinho, tá? Acho que precisamos. 67 mil pessoas assistindo isso, caramba. 67 mil pessoas assistindo. Tá bom. Quero uma vaga, por favor. Aí, tá. Tadadá. Tadadá. Ufa, respirei. Alguém mais, gente? Você botou na coitada de graça, assim. Todd. Você nem tá online. Esperando você entrar. Não vai ter vaga. Não, você não vai ter vaga. Porque do nada. Não ia ter jogos diferentes hoje. Eu tô muito cansado. Vai ter, por causa que eu vou jogar o Resident Evil mais tarde. Quando começa o torneio? Só as inscrições começam, sei se na semana que vem, porque eu tô terminando de organizar junto com a parceria que eu preciso na outra semana. Ou seja, as inscrições vão começar dia 13. Isso mesmo. Essa semana vai começar na semana que chega a Season 2. Aí vai do dia 13 ao 17, 20, 24, 27 primeiro. Vai terminar lá pro dia 1º ou dia 3. As inscrições. Lembrando que as inscrições são de time inteiro, tá? As inscrições são time inteiros. Tem que fazer time inteiro. Jogo velho. Ai, minha nossa, mãe. Ele não reconhece um clássico. Tá. É o remake, pronto. Já planejou o camp? Entrei... Não, o campeonato eu tenho uma base, mas o problema é o seguinte, como eu tô fechando a pessoa que vai coordenar junto comigo, eu quero ouvir a opinião dela, né? Eu não quero que saia só da minha cabeça, eu não quero chegar com o negócio pronto, chega aí, não. Vamos sentar e vamos decidir junto. O que a gente tem de formato, como é que ele vai, e outra. Não pode ferir essas regras aqui, ó. Tá vendo? Você tá achando que é só vai lá e faz o campeonato do jeito que você quer? Vixe.
A Blizzard, meu filho, ela é extremamente chata. E com razão. Não vou falar que ela tá errada. Ela tem que ser extremamente chata. Ela precisa ser extremamente chata. Então ela tem regras, formas, maneiras, o que você pode, o que você não pode. Até a premiação ela define. Ela fala pra você, você vai dar prêmio? Vai, você não pode passar de tanto. É o buraco mais embaixo, gente. A estrutura da Blizzard é bem mais embaixo. Entendeu? A estrutura da Blizzard é bem mais embaixo. Não é simples. Não é nem um pouco simples. Por isso que é um trabalho. Bom, já vou puxar, né? Ai, não quero 6v6 não. Tô afim. Não é algo simples. Ela é cheia de regras muito claras. Se alguém entrar e agir de forma indevida, não é nem o seu julgamento, não é nem você que define o que é a forma indevida. Já vem isso definido direto por ele mesmo, pela própria Blizzard. Tá aqui aonde? Bom dia. Bom dia, mandei cancelar, deu tempo. Eu tentei te chamar 3 vezes, não foi, eu puxei. Entra aí. Agora você já entra já na próxima. Tá? Já entra direto. Então, assim, a Blizzard tem regras bem claras. O negócio não importa se você vai fazer um negócio que vai dar uma bala ou que não vai dar nada. Não importa. Para você poder jogar e falar que você está fazendo um torneio de Overwatch, você tem regras muito claras. Entendeu? Você não vai fazer de qualquer jeito. Você tem regras estupidamente claras. Tá? Vocês têm pensa que vocês têm o mês de abril inteiro para poder montar os times, mas já podem ir montando. Por hora a gente não colocou nenhuma forma de restrição ainda. Qual que é o elo máximo, tá? A minha ideia é que vai ter sim o elo máximo. Mas vamos ver. Como eu falei, não quero tomar essa decisão só do meu ponto de vista. Ó, Kira, agora eu vou mostrar a minha arma, Carmisi. Tá, né? Bora que depois eu vou jogar competitivo. Esquentar bora, eu também quero. Tem um Ranzo. Ele está tomando dano. Meu Ramatra, você cura ele, eu não tenho ângulo. Mas eu também não tô tendo, porque ele tá indo lá pra frente do ônibus. Eu vou ali, fica desse lado aí. Mandei uma balinha lá só pra poder encher o saco dela. Continua enchendo o saco dela, a balinha. Ela tá sem blink. Fugiu. Tchau e bem. O que o meu fazendo ali? O que quem? Cortou. A Widow tava ali atrás. Cura ele, eu não posso curar ele. Nossa, matei de graça. Ok, tem um Hog, tá? Tem uma Kiriko aqui dentro. Vai, filha, telepar. Você precisava dar o Suzu em mim. O Ramatra manja.
Ela abortou porque ela tomou na fuça. Hack infravermelho ativado. Aí ninguém entra no ponto. A Widow ficou a 20 km pulando. Por que eles não fizeram um outro ponto aqui mais perto pra... Porque não, a ideia aqui atrás. é, você precisa de um médico, mas você precisa parar de se matar também, né? Ajuda. Voltei, para de fugir, criatura! Né? Morreu. Ah não, tá aqui na frente. Não, você mantém ele aí. Eu tô sem cura. Muito bom, Cassidy. Cassidy achando que é tanto. Aham. Super inteligente, cara. Vambara. Vem comigo, teleporta em mim. Pronto, fica comigo. Vamos. Uhul! Ó meu tanque, ó meu tanque. Também conhecido como Cacildes. Nossa senhora, fuzuei, bora. Tô escutando aqui atrás. Ah, o Tracer tinha que voltar, eu quase matei o Hans, ele ficou com miado. Sim, mas ele tá com a Tracer lá, não vou ficar ali com ele. Não. Volta, meu tanque. Tá tudo bem? Opa! Vou fazer pipoca. Não tá não. Peguei, tá com você, não tá não. Muito bom isso. Peguei, tá com você não. Como é que é? Chegou a ouvir a música da Season 0? Não. Falando só a reza na ult. Vem, Tracer, tenta me pegar. Meu Deus, Ramatra. Ai, ai, o meu Ramatra tá fazendo o quê? Nada. Vou fazer isso agora só porque eu não tô tendo nenhum tipo de proteção, tá fodido se ficar fazendo isso. Todo mundo roxo, olha que coisa linda.
E ele tá dormindo. Ainda eliminamos a Tracer. Fala sério. Nossa, que skin feia da Kiriko. Não entendi. Foi do passe supremo que teve. Ah, não gostei não. Realmente não achei nem um pouco legal essa skin. Agora o Todd entrou. Agora é só entrar no Miput que o Roshin já te puxa. Exatamente. Essa Wither acertou 2 HS, foi muito, exato. Faltou dano. QP. Tô esquentando ainda. Ah, eu tenho que trocar a arma mítica minha, gente. Ai, minha nossa mãe. Gente do céu. Você fica inventando coisa. Oh, misericórdia, viu? Né, Kira? E eu e o Nosfero e a Nanda tava jogando Stadium. 3 partidas seguidas. Os caras caíram contra nós. Na primeira partida, a gente tava com um soldado aleatório que toda partida que a gente ganhou de lavada, né? Toda vez ele mandava nice, nice. E os caras ganharam dor de cotovelo com isso. Lógico. Não, porque daí nas próximas outras 2 partidas, nossa senhora, fizeram um fuzuê. Manda nice. Eu fiquei, meu Deus do céu, para de chorar nesse chat e vai jogar, cara. Joga essa espada. Aí o Nosferatu entrou na cabeça deles, assim, pra deixar eles mais doidos, né? E pode sim, Yugi. Pode entrar. Os caras louco. E aí na terceira rodada, aí tava 1-1, né, assim dizer. E na terceira rodada, nós de virada, nós vencemos. Aí eu só mandei, manda nice agora, vai. Pra que cutucou? Não, eles ficaram toda hora. Eu fui lá e cutuquei a onça com vara curta pra encher o saco mais ainda. Minha nossa, mãe. Eu sou chato? Não. A gente só debochado. Eu debochei da cara deles, isso sim. Deboche. E todo mundo debochou. O Nosferatu, o André. Deboche. O resto, tanto que os outros suporte deles, bem assim, que treta é essa? Aí eu peguei e expliquei. É a terceira partida que eles caem contra nós. E tão tiltados achando que nós tem culpa de alguma coisa. Pronto. Aí a pessoa ficou mais tiltada ainda. Eu vou deixar o mundo pacífico pra trás. Esse rifle é uma obra-prima. Só parece muito difícil de manusear. Talvez. Nas mãos de um amador. Não. Nossa. Ela é cavala, gente. Tem sim, Cris. Tem. Vai entrar você e o Yugi. Tô de boa. Hidratação já bebo. Ah, não, já bebo. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Escort H. Vamos logo. O que é isso aqui? Matei. Minha nossa. Gente, o que é essa ouriça aqui? Cuidado aí. É de bombinha, tá? Tá roxo.
Tô me escondendo de baixo. Essa doeu dos emiados, não gostei. Vou fazer pipoca. Adoro essa fala. Vou fazer pipoca. Tem um ventre dentro aqui da casinha. Obrigado por ter avisado. Ele veio em mim. Tá lá embaixo. O meu tanque não me defende. Meu Deus, Ash, tá difícil de matar uma Juno aí. A Ashe não tá matando nada. Pelo menos o top. Faz alguma coisa, vai, filho. Isso. Ah, meu Deus do céu. Hacking vermelho ativado. Ah, eu não vou ficar brincando. Tem que abaixar mais minha mira na hora de usar o sleep. Tô ruim hoje de sleep pra caramba. Achando que eu vou ficar ali mesmo. Beleza, pelo menos o Genji levou. Cuidado com a Venture. Ok. Boa noite, finalmente voltei. Bem-vindo de volta, Luiz. Oi, tchau, boa noite. Tchau, se quiser, tem vaga. Me protege, tanque. Me protege, tanque. Só tem caos justo. Tudo bem, sem problema. O que você tá fazendo? Aliata, tiro carregado. Eu quero tal Genji. Espero que isso ajude.
Olhos abertos. Ah, né? Só melhor vai virar. Vai levando a carga, eu tô em posição aqui. A carga chegou. O universo canta para mim. Você vai ver o que é meta! Cuidado, sopra contato! Invasão alienígena! Ah. Hacking vermelho ativado. Ah, só de fazer pipoca foi isso. Hacking foi vermelho. Ela tira uma zoação justamente com o hack muito conhecido que é o raio-x. Bingos chumangos. Espero que isso ajude. Do nada, moirotada. Meu Deus, só peguei o T e você falou, ué. Tá no Qual meu aqui? ângulo de visão, não tem nada. 6.000 perfeitinho. Ai, 6.000 o quê? Deixa eu ver. De cura? É coisa linda. Regozord. Regozord. Ai, meu Deus. Quinta série grita. Nossa. Ok. Oi, Piquet. Eu achei que ia ser melhor essa jogada. Mais alguém vai entrar? Vai, peraí. O Todd já entrou. Quem vai entrar agora? O Tchol. Cadê? Tchol. Ué. Você tá em partida? Ah, não. É a gente que tá. Calma. Pronto. É o Tchol. Ulala, partidinha. Só com subs? Só com subs. Deixa eu pegar aqui o Tchol e quem mais? Tinha mais alguém Só que entrar no falou Me Push que eu já ia vir? puxo. Exato. E tem mais uma pessoa, o Christian. O Potato? É, né? Pronto. Potato, certo? Tô esquentando meus dedos de véia. Alô? Alô, alô, alô. Boa noite. Esse é o monitor novo, né? Oi? Testar o monitor novo, né? Ah, é bom, é bom, é bom. Technology. É o literal, technology. Às vezes vem umas tecnologias pra ajudar. É. E não me fala que eu tô querendo monitor, mas tô naquela coisa. Calma. Falta só o Potato eu escolher. Ok. Vai lá, meu filho. A Mickey. A tela apagou, Donato, peraí. Vai lá, pronto. É testar a tela. A tela apagou do Ela nada. apagou, pronto. Eita porra. É, complica. Aí é complexo. Aí é complexo. Eita. Pera aí. Olha, Raid. Obrigado, Godfitter. Valeu pela Raid. Oi, gente.
Por enquanto tá esquentando os dedos. Raid, Akira, que eu não... Raid é quando uma pessoa dentro da plataforma, dentro da roxinha, tá jogando, e aí ela, em vez de só fechar a live, ela leva todo mundo para outro canal. Entendeu? Aí ela faz isso. Raid é isso. Coisas que só tem aqui na roxinha, que não tem em outros locais. É que eu era antes só TikTok mesmo, né? Agora fica tudo na roxinha. Algumas coisas eu tô pegando jeito. Aí você vai ver isso com certa frequência. Eu só não tenho costume de fazer muita raid porque o meu ainda tá muito preso, tem a vermelhinha junto. Eu tenho que mandar uma, depois fechar a outra. Beleza, pode puxar o tchau aí, ele tá indo, me puxe. Beleza. Obrigado todo mundo que tá chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Sentam-se à vontade, puxa uma cadeira, senta no chão. E por hora eu estou jogando para poder esquentar para ir para uma partidinha de competitivo, pelo visto. Quero ir também, Akira. Hoje eu tô que tô e vamos embora. Louca. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que tá meu áudio? Tá de boa. Que tô usando um fone que não curtiu. Akira caça a Hanzo, bora. Eu não, agora tô de boa, tô conversando com o chat. Agora Vocês ficam aí. Hoje eu tô que tô. Tá com quantas horas seu batom? Bateu total. 14 Deixa eu fazer as contas. Eu acho que dava isso, 14. Foi 14. Ontem a gente começou com 4 e chegou a umas 15 horas. Aí hoje a gente parou a live com 9 horas. Aí agora a gente já tá com. Tá faltando 2 horinhas menos. Só que eu tinha programado esse Subathon para não dormir, dormir com vocês na. Ou dormir com vocês em live, né? O gato atrapalhou. E aí, por conta dos cuidados da minha mãe, atrapalhou um pouquinho. Consigo, mas depois daqui. Que eu tô esquentando os dedos para poder fazer coisa. Fugiu? Não. Mas, Xandinho, hoje você vai querer análise, só que a sua análise da semana já foi, certo? É isso mesmo, né? Roger tá com uma cota jogando. Tá uma cota jogando comp. Ele já tá com gatinho, tu quer parar de atrapalhar? Eu vou passear de gato. Na hora que eu ia passear de gato no show. Não, dormir com a gente, quero. Onde ele atrapalhando. Olha lá, pronto. Você fala, a pessoa já entende. Tanto faz, Coliseu ou Ekenwald? Acho que eu vou em estádio depois. Eu tô uma cota jogando comp realmente, é estádio principalmente. Foi lá que eu consegui a arma vermelha da Kiriko já. Acho que eu vou pro estádio mesmo. Olha, se for pegar os ímpetos, vai pro estádio, muito mais fácil. Fácil é uma palavra difícil. Fácil não é. Mais fácil do que comp normal. Falcão. Vou pegar uma das skins que eu mais amo da Ana. Aqui lá. Eu acho tô esperando acabar a comp pra comprar o vermelho. Tô esperando acabar a comp pra comprar o quê? Vou comprar a cor vermelha da arma. Aí vai pra alegar que eu tô faltando um pouquinho pra conseguir. Não deu certo porque eu tava puxando uma partida também pra cair contra. Não deu certo, olha lá o pique, olha. Ó, Kira, até que não ficou ruim essa combinação. O quê? Com essa skin. O problema é que o azul com o vermelho me deixa incomodado. Eu prefiro a arma normal dela pra poder receber a mítica, fica estranha. Dessa cor, né? Vermelho com azul me incomoda. Cores que causam estranheza.
Sojourn já levou uma na boca. A Matra também não tava muito bem. Quase que eu matei um R. Não. Opa. Volta pra posição que você tá. Caía o mecha. Valeu, querido. Carregando. Cura ela aí, eu tô voltando pra minha posição. Tentando, mas aí. Dei 2 na cara da véia. Zenyatta só sabe jogar de tiro carregado, credo. Não. Meu Deus. Botei ele pra dormir de novo. Botei ele roxo de novo. Henry tá puto comigo, eu só fiquei dando olé nele, que nem louco. Não, ele tá bravo comigo. Eu botei ele pra dormir, dei biótica e ninguém matou. Ah, deitei esse grava. Sim, mas daí ele veio tacando granada, usando aquela outra habilidade dele, que nem louco pulando em cima de mim e eu só. Opa pra um lado da carga, opa pro lado da outra carga. Show, marca o fundo. Você é uma diva. Vai lá e enche o saco lá atrás. Tira a Ana, eu já tô curte. Tô quase. Isso. Boa. Ó, fica ele perdendo maior tempo com a gente aqui. E você tá aí. Cadê Zezé? Isso. Vou cair. Ah, quase derrubei ele. Ok. Toda vez que o Shaw for, acompanha ele, Roger. Tô com ult. Segura o Todd. Ai, tomei. Deu pra ultar? Eu não consegui ultar. Eu não consegui ultar no Todd. Eu acho que ultou, mas ele já... Ele morreu? Não, não ultou. Eu perdi minha ult. Avança, vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui eu fui burro. Que isso? Você vai me matar? É porque ele tá bravo. Eu tô botando ele pra dormir o tempo inteiro. Quem que tá jogando de coisa? Potato, você quando a gente avança, quando eu falo, vem junto. Porque você que vai lutar contra o tanque. Você não luta contra a backline, você é o nosso off-tank. Ó. Pronto, aceita nada. Não pode, não. Isso. Cuidado. Vem aqui. Show. Show. Ok. Avisa. Atrás de quem que você tá. Porque o que você fez? Você matou a Moira. Porque a Moira foi atrás de você. Finaliza o Zenyatta.
Carga, gente. O objetivo é na carga. Cadê o Todd? O Todd vai lá e me deixou. Cuidado. Tocou de novo. Acabou a cura. Eles estão tomando muito dano. Pronto, vou recuperar lá. Diva com ult. Ok, usa pra dar retake. Ai. Ah, dá um retake. Você vai ver o que é neta! Dá um retake. Deixei o Tom arremeado. Não consegui matar ele. O tanque tá aqui. Vou lançar. Bora, velho. Gata marcharé. Espero que isso ajude. Vai nele, tchau. Você é o principal cara pra tirar ele. Minhata ficou com 1 de vida. Tô aqui na carga. Tchau, você não está identificando o alvo. Quando você tem um Henry, ele ulta, você tira ele do ar. Quando você está lutando, você vai na backline o tempo inteiro. Quando a gente tem justamente a... Como é que fala? A Mei, o problema dela é o tanque. Ela cuida do tanque. E no caso da Vendetta, acompanhar o Tchau. É isso que vocês têm que fazer. E de vez em quando vocês splitavam. Ia pra cada um jogar uma coisa de Overwatch completamente diferente. Foca naquilo que o seu personagem faz. Manda ver. Deixa eu muito de tanque. Pra dar uma... Esquecida. Deixa eu ver aqui. Não sei se quer ir de dano. Tanto faz, eu posso ir de TPS, de suporte, tanto faz pra mim. Eu tô no console. Tranquilo. O dano não me... Eu tô pegando o jeito do console de novo. Console, ouve difícil. Eu achava que eu era ruim no PC, me acostumei com o PC, agora eu não consigo mais acostumar com o console. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. É um caminho sem volta, Bota sempre. um confronto aí, Akira, pra nós fazer X1 de Moira de novo. Bora. Pronto. Sem nenhum gato atrapalhar, gente, por favor. O gato atrapalhar é justamente o que ele sabe fazer de melhor. Tem uma vendetta aqui incomodando. O cara já me pega todo miado, velho. Meu Deus, ali no corredor virou um caos, velho. Cara, quem puxa Rogue aqui, velho? Tem louco. Vamos focar no Rogue. Foca nele. Junta. Tem um tanque, vocês falam, bora. A gente foca nele. 3 moiras sugando a alma daquele Rogue. É pra não ter que falar outra coisa, né? Mas tudo bem. Vou juntar XP pra poder pegar o Akira e mandar ele jogar de Vendetta. Akira, tu vai do... Ó.
Nosfera, tu não resgatou a Vendetta hoje? Não, eu devolvi pra ele, porque ele não tava aqui na live pra pedir. Aqui, agora ele pediu. Tem que ser na próxima. Na próxima eu cumpro. Ele acabou de pedir. Tá? E o Riquelme também pediu pra escolher a hold. Eu tenho que fazer isso antes de ir pro competitivo. Então nós vamos primeiro jogar de Vendetta e depois o Riquelme escolhe a hold. Eu de Vendetta, misericórdia. Vambora, é isso que acontece. Eu treinando de véia. Vambora. É só uma aqui, ele não vai... Tá. Se perder, a culpa é do Muni logo de cara. Do nada. Eita, mas tomou. Aí eu tô vendo que não é. Saí. Sombra. Gente do céu, vocês morreram do que? Dengue? Sigma. Não, mas como assim? Eu botei o Sigma pra dormir. Eu botei o Sigma pra dormir, vocês estão de sacanagem. Eu tava no ponto. Aqui, ó. Vocês vão jogar ou vocês vão fazer de conta? Vocês são o quê? Um bando de batata ou vocês sabem jogar Overwatch? Quero ver. Manda. Manda. Olha só que pouca vergonha. Olha o Genji chechelento aqui na minha frente. Vamos nós. Vai. Quero ver. Gruda do meu rabo. Olha a sombra incomodando. Olha o meu posicionamento e olha o posicionamento de vocês. Meu Deus, essa arana tá me lascando. E você tá apanhando por quê? Você tá jogando de Moira, não tá? Não, eu tô de... Tá do quê? Sigma? Você não vai... Você não tem que ter problema com ela. Nem é problema seu, ignora ela. O seu problema é o resto. O restante do time vai cuidar da Ana. Você de Sigma vai cuidar do que vem da sua frente. Ana, não. Show, ele é problema meu. Cola com os DPS. Seja agressivo. Faz funcionar a sua moira. Tirei o Sigma. Não tem problema, não tem como. Mesmo você tendo tirado, tá tendo... Como é que fala? Eles estão com vantagem de ult. Eles farmaram mais ult do que a gente. A gente morreu mais do que eles. Esse que é o problema, de... Sem querer, vocês fizeram feeding, aí não tem como. Olha a quantidade de kills que a gente tem, olha a quantidade de kills que nós temos. A Arana desconcentrou tudo, velho. Como eu te falei, não é pra Aran ser problema seu. Você tá hiper focado nela. Desencosta dela. O problema é que toda vez que eu vou enfrentar o Sigma ou alguém, ela aparece. Ela vai vir, só que daí ela é um problema dos seus DPS. Entendeu? A gente vai te manter. Você continua focado no que você tem que fazer. Vambora, não sei jogar, mas vambora. Tá, eu vou tentar ser um pouco mais agressivo. Não, show. Com os DPS. Me deixa com o tanque. Agora você pegou a rainha? Sim. Ok, isso vai me dar trabalho. Vamos mais. Tá um pouco. Eu preciso ser mais agressivo aqui. Pra avançar. Só toma cuidado, o Sigma você não vai enfrentar ele. Ele é ser counter. Ele judia de você. Já gastou. Sombra atrás.
Gente, cadê meu segundo suporte? A sombra me matou. Nossa, mano. É complicado. Você tá morrendo por uma sombra? Ah, não. Pelo amor. A vergonha da profissão. Ela me pega quando... A vergonha da profissão. Vergonha da profissão. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não. Ela me pega na hora que eu dou o fade. Exatamente o que ela vai fazer. Você tem que forçar ela de vir em cima de você e você estando com fade. Não o contrário. Meu Deus, é muito dano. Não dá. É muito dano. É o Sigma, é a sombra nas costas, meu Deus do céu. Bem-vindos. Vocês estão jogando Overwatch. Eu vou esperar o time. Agrupa. Agrupa. Eu vou teleportar. Pronto. Vamos. Tô abrindo um caminho. Da onde? Vocês estão... Tá vendo, ó? O que a gente tá fazendo? O time tá muito disperso. A gente não comunica. Cada um é eliminado. Gente, quando vocês estão jogando em 5v5, o jogo é muito mais difícil. Sim. Vocês têm que comunicar. Vocês têm que aprender a falar. O que vocês estão fazendo? Eu tô focado no tanque. Tô atrás dele. Vou abrir caminho. Você abre caminho, mas você tem que parar de tomar dano. Você tá achando que você aguenta tudo. Existe uma coisa no jogo chamado corte de cura. Se você tomar todo esse dano, você tá eu posso te curar o quanto eu quiser. Você vai morrer. Não vai adiantar Você nada. tem que aprender a usar as laterais, usa proteção, sai do meio da rua. Vocês precisam literalmente usar o campo a seu favor. Vocês estão indo de cara, eu vou... Vai fazer o quê, coitado? Não vai fazer nada. Não vai ter como. Só vai cair. Agora eu vou ter que ir de DPS. Agora vocês se viram. Eu vou te suportar. E eu vou de vendetta. Então, fodeu. Já tô avisando. Eu já tô avisando. Tão ferrado. Ai. É a culpa do Nosferatu. Qualquer coisa vocês botam a culpa nele. Primeira coisa, vamos desligar o DPI alto. Pronto. Agora o DPI tá aceitável pra jogar de vendetta. Caralho, isso é a bolha errada, meu Deus do céu. Uma briga de Moira durar um monte, tá com a orbe de cura. Sempre. E sempre de ladinho. Esse é bom. Caralho, é o direito. É o direito. É o direito. Tem o Akira, né? Atrapalhando. Empatando aí. Tô treinando. Aí, mas não pode atrapalhar da XU ali. Essa briga tava longa. Vendetta acho que eu não joguei nem no lançamento. Não, tem que focar essa bola ali gigante. Quem que tá a bola? Ah, é o Todd. Caralho, velho. Foca no Todd, foca no Todd. Mas tá bem, nossa, cara. Meu Deus, ele deu um susto agora, velho. Do nada, uma vendetta. Deplorável.
A Vendetta tem uma velocidade muito sem noção nos ataques dela. Só pegou o meu dividinho assim. Roubei. Ladrãozinho. Eu tenho que usar melhor essa partida. Agora eles vão pagar com a vida. Eu tô. Tchau, Akira. Eu tô querendo pegar, fazer o ult no chão. Pronto, vamos lá. Fiz um mapa de São Paulo, tem carros que te atropelam. É que o Akira vai de Vendetta, vamos no mapa da Vendetta. Com estátua e tudo dela. Que dá bônus de ataque de 10%. Bônus de ataque de 0,1% no quê? No dedão do pé da Vendetta. É. O hitbox é diminuído. Bônus de moral. Atacar. Deixa eu ver. Ah, verdade. Vamos com ela com essa skin? Não sei. Eu gosto dela de branquinho. Eu e o Potato, literalmente, os 3 personagens. Igual. Confia, eu confiar de Vendetta. A culpa é do Nosferatu, sei de em nada. você. Não, mas nós botamos nossa fé em você. Ô, tá, fudeu. Precisamos rever os Queremos a conceitos. jogada da partida. Vai ficar querendo. Quem você acha que eu sou? Alguém que anda com curativo? Deixa pra lá. Eu curti jogar o modo do 1º de abril. Você quer jogar? O 1º de abril é gostosinho. Dá pra farmar bastante o passe. Eu tenho que voltar Eu lá. já acabei os 200 do escalão, então. Eu não vou chegar a tempo. Dá tempo, tem os ímpetos ali da XP pra um cão. Sim. É que é eu jogando, né? É o Anzo, problema. Ok, fiz pressão. Atrás. Tem um Onde? R. Roger, que foi esse dash, Roger? Eu errei! Você fez? Ai, minha nossa, 20 anos de moira. Acontece com melhores. Pois é, acontece. Dá ele, Akira! Pega ele, Akira! Pega! Isca! Eu fiquei curado, eu fiquei na parede, velho. Eu ainda não tenho os timings direito da Vendetta na cabeça, aí eu faço merda. É o senhor. Me avisa quando vocês entrarem. Não, Malga não. Vou acompanhar o tanque. Nossa, tá todo mundo voltando aqui atrás? Sim, eles querem. Gente, vai pra carga, Tichol. Não tem, o tanque deles fugiu pra ir atrás de mim. Vai. Usa a carga como sua proteção. Isso. É que eu tava voltando, tava reiniciando. Meu Deus do céu. Eu não sei do que eu jogo. Se você quiser destruir uma... A Domina, Zarya, Bastion, Junk, Malga, Doom. Tentado uma, vamos.
Ult. Sim. Só fica fora do alcance. Onde, meu Deus? Você vai ver o que é meta! Tô com a Kira. Gente, isso é brincadeira. Que feio. Tryhard desse jeito. Ué, você falou que tava comigo? Tava. Mas daí, do nada, os caras, o Ranzo desperta a flecha em ti e daí sobra eu. Não vai sozinho, homem. Tá fazendo o seu case de Caralho, velho. Sacanagem. Que foi, filho? Nossa! Nossa. Unboxing. Caralho, velho. Sacanagem. Pronto. Mano. Esse Ranzo tá chato, velho. O problema é que a gente tá completamente desencontrado. Sim. Ó, nós nascendo agora, onde tá o Akira e aquele... Ah, gente. Vem a cura e depois vai embora. Ué, gente, vocês estão de sacanagem. Eu vou confiar que vocês estão. Vocês somem. Não tem pra voltar. Ai, pelo amor. Mano, a gente tá triste hoje, tá triste. É que no peito tem qualidade de duvidando. Ah, esse Ranzo, cara! Tem um tiro cagado. Olha esse Ranzo. Nossa, que triste, velho. Recua, recua. Ah, tava sem cura, tava sem cura. Não tem como. Ele cura. Tô curando. Só que eu preciso de ajuda pra curar, porque eu tô pegando limpo. Você vai ver o que é meta! Levei uma cura. Domina deitou. Deitei a Juno. Agora só tenho coisa. Pronto. Eu vou focar totalmente em... Prepara a bolha pra mim, tá? Tá. A hora que tu quiser, me fala. Pode ir? Não, não. Ainda não. Ah, tá. Tô sem alcance teu. Pode ficar tranquilo. Eu tô tirando o Hans do high ground. Essa é a Tô ideia. com ult também. Tô com cura, preciso de cura. Tô sem cura. Atrás. A hora que tu tiver com ult, eu tô com ult também. Ok. Mas eu vou demorar muito tempo pra ter ult. Vou demorar muito tempo pra ter ult. Eu acho interessante juntar as duas. Não, ela funciona. Ah, agora sim. Calma, deixa o tanque vir. Por que você deu a cara, Todd? A altura do campeonato, você fazer um negócio desse, você tá de sacanagem. Eita porra. Tô sem cura. Tentei segurar a cura, tô mal. Todd, para de dar a cara. Espera o seu tanque. Espera. Tô chegando. Teu tanque. Tô chegando. Preciso de cura. Obrigado. Vou entrar, me dá a bolha. 3, 2, 1. Nossa. Eu falei. Eu vou entrar, me dá a bolha. Ele ficou assistindo eu tomar dano. Ele podendo farmar isso tudo. Ele lá, olhando. Eu tô com ult.
Pelo amor, gente. Tirei o soldado. Preciso de cura. Você vai ver o que é meta! Cadê minha cura? Cadê? Cadê a cura? Cadê a cura? Tô perguntando, onde é que tá as curas aquela hora, gente? Eu tava na carga. Eu tava na carga, o cu! Você tinha que estar curando, caralho! Fala sério, eu tava na carga. Mereço. Eu tava morto, eu tava morto. Olha aqui. Eu tava moribundo. Calma, não posso entrar agora. Vem acompanhando a carga. 3, 2, 1. Entrei. Ah, errei. Deixa eu cortar, porque senão todo mundo morrer. Tá bom, show. Atrás. Boa. Cadê esse soldado? O soldado tá aqui, ó. Acompanhei ele aí. Eu chega. Vamos de novo. Prepara pra dar a bolha. Vai. Pode ir? Não, ainda não. É que tu consegue. Tá vendo, ó? Daí eles viram todos pra mim. Você não podia ter gastado as duas. Vai. Ganhei espaço. Foda-se. Espaço tá ganho. Acabem com eles, meninos. Não é para mim. Quem foi que pegou a minha tentativa? Nossa, mano. Do nada esse Ranzo me pegou lá atrás. Cuidado, estamos em desvantagem. Agrupa, gente, vocês estão sem seu tanque. Agrupa. Vamos de novo. Eles vão pagar com a vida. Pronto. Vamos avançar. Tô flanqueando. Entrando em 3, 2, 1. Você vai ver o que é meta! Bruno caiu, eu também. Tô sozinho, tô tentando segurar. Não teve como. É o Mizuki ele não vai ter alcance. Não pra mim acompanhar. Ah. Eu lancei o chapéu, mas você morreu na hora. Não gasta assim não. Você sabe que eu passo, né, né, minha querida? Essa área nova. Ok, beleza, gente. Tá. Agora, Riquelme, qual role? Tá vendo como é sofrido? Por isso que eu não jogo com ela. Meu negócio não é jogar com ela. Ok, aquele de tanque. Ok, tanque. Agora eu juro que eu vou tentar dar menos trabalho. Vai ter vaga? Talvez, porque eu vou pra competitivo daqui a pouco. Eu vou de suporte. O meu tá... Eu vou ter que mandar mensagem. O que chegou aqui? Escolha seu mapa. Nossa, tomada. Brasil, gente. É Brasil que seja. Porque Junk City, eu de tanque, no way. No way, pai. Olha, nem que queira. Podia ter botado. Nem com muito esforço vai esse mapa, gente. Tô de DPS. Eu vou atacar, tá. Minha mãe me chamou, só vou lá. Eu vou de orição mesmo. Já volto.
fake enorme na cabeça. Não é complicado demais. Por que não? O nível mais alto do Akira é o nível 15 da Orisa de tanque. Meu coração é Eu suspeito que ele não jogue muito nessa hora. Só suspeito. Não se afasta. Só consigo curar de perto. Já que eu não ganhei ontem essa skin, também peguei e comprei. Eu tava em dúvida entre ela e a Ventry. Pior que o tá mais bonito. Da Ashe compensa só que eu não jogo mais de Ventry. Ashe você compensa por Tipo, causa do Bob. A Ashe, a única coisa esquisita é a cabeça. Tá me ouvindo? Alô? É. Ela parece a vilã da Branca de Neve. Malévola? Pronto. Vamos nós. É também. Bora. GG no tanque já. É lógico. Pronto. Tô arrumando minha... Pronto. Agora eu tenho DPI pro tanque. Tem que tá trolando. Recua. Meu Deus, é bola ainda, acabou. Tá comigo? Eu tô segurando a Ashe aqui. Cara, essa Ashe aqui tá querendo muito me matar, né? Mas quase matei a bola ainda. Essa cabeça aí que você morre. É trouxa. Preciso saber. Devo avançar? Pode. Não tô indo. Tirei a torreta da Hilari. Nossa, quase que eu vou te comer, galera. Tirei a torreta dela. Entrando. Tô com os DPS. Nossa, tira a Mercy. Tira a Hilari. Tem hora que eu tô vendo. Pode guardar lá. Tem um Torve aqui na casinha. Tô avançando pra cá. Tirei a torreta. A bola aqui no... Mas você pode ficar com aquilo. Meu Deus, bola, cara. Gente, vocês estão sofrendo pra ele? Me fala que eu voltasse. É isso que vocês têm que aprender. Volta, tanque. Estamos com problema na backline. Eu volto. Pede. Fala, ajuda, gente. O Roger é o único que eu posso encher o saco dele por causa que ele já tá preto e saber como é que funciona. E mesmo assim ele ainda comete erro. Fala. A gente é não ajudiando. Vocês não estão jogando sozinhos. Cuidado, Marcelo. Vai ser demais. O Urato tá na lasca. Tô segurando no máximo que dá. Não, você não vai conseguir, não nessas condições. Você vai me ressar no meio da lava! Ah, mas aí vai ficar louco. No meio da lava não, você tiltado, você fica no ar, você consegue ressar de cima. Você não precisa descer. Vem aqui no pé de Marcelo. Ai. Vai, vem comigo. Agora com ult também. Tirei Hilário. A bola, tá trocando. Tá preso. Tirei o coisa. Puta. Agora você pode me ressar, mas agora você não vai ter res. Agora você não vai ter res, exato. Pronto, pegou. Peguei o ponto com o Bob, pronto. Na cara ali o Jack não pegou. Tchau, velho. Tem atrás? Troquei, eu vou... Cara, eu tô pinando muito tiro, credo. Ó o rato tentando ir nas costas, tá? Torbe focando em mim aqui em cima. Descendo pra curar. O que ela tentou fazer? Não sei, eu sei que ela se expôs. E eu não tô deixando o Torbe ficar com a... Junte todas as bolinhas e troque por um prêmio. Tirei o Junk. O Junk deu solo ult em mim.
vontade de xingar esse rato. Nossa senhora. Ok. A grupa volta. Quem tá lá na frente é Precisa pegar sombra. Deixa eu... Nossa, boa. 92% de ult subindo. A rata aqui me pegou. Calma, grupa. A gente tá com um a menos. Espera. Vou entrar. 3, 2, 1, bora. Bola tá aqui atrás. Conseguem se virar com ele ou não? Não, o Junkrat me pegou. Tentar uma urda pra tirar esse Junk. O Junk tá infernizando. A partida não conseguiu. É bom, porque daí vocês tiram ele de posição. Moira, recua. Vem pra cá, vem pra cá. Sai daí, Moira. Alguém tem ult? Shaw tem ult. Eu tô com ult. Olha o bola aqui embaixo. Aí tá. Finaliza, finaliza. Vou voltar por trás. Você vai ver o que é meta! Faltou cura. Ah, por esse tá desgraçado. Derrubei 2, pelo menos. Muito disso, mas é o que temos. Boa. Tem uma visão da ult. Obrigado pelo follow. Tá, tem o Bob. Tá bom. Vou quase ult. Vou ir pelas costas pra atacar o Bob nas costas. Cuidado. O bola tá aqui. Já saiu. Vou cuidar o máximo que dá. Junte todas as bolinhas e troque por um prêmio. Você pega pela coisa do Junk. Largou, tá indo. Cara, o Junk me caçou, velho. Sim, ele vai caçar. Não. Vou fazer pipoca. Ah, mentira que o Junk me matou! Eu tô cut, tô cut. Voltou pro mizinho uma coisa. Acho que vai dar tempo de chegar lá. Ok. Prontinho, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Agora eu vou dar uma respiradinha pra depois ir competitivo. Deixa eu ver. Beleza. Eu tava assustado, minha mãe falou que já era meia-noite. Meia-noite ainda não. São 10 horas da noite ainda, calma. Ok. Vou ficar na cal aqui porque eu queria jogar rank também. Daqui a pouco, relaxa. Que eu vou ver como água. é que eu estou na rank de hoje. Como estamos? Valeu pela gameplay, não por isso. Agora vamos lá. Mas vocês têm que se acostumar a jogar em time. Cada vez mais vai ser mais complexo. Jogar em time é 1000 vezes mais difícil do que jogar solo. Esse é o desafio. Toda vez que eu vou propor para vocês, respira, presta atenção no que vocês estão fazendo, senhor. Gente, eu vou jogar um Stadium solo. Quero ver como é que eu vou estar. Quero ver como estamos hoje.
Ouviu a música? Não, falei pra você que não ouvi. Eu escrevi aí, a cantou. Estamos sem ouvir minha, né? Eu vim de tanque aqui porque eu esqueci de trocar, né? Então vou de Zarya. Eu esqueci de trocar. Mas não chama eu não, Akira. Quê? No stage. Não, eu quero jogar solo primeiro. Quando você vem com a pré-setada, ela já vem pra cá pré-setada. Eu coloquei sem querer. Bom, agora vai. Vou de Zarya. Só deixa eu escolher uma skin, pelo menos mais legalzinho, vai. Industrial. Tem uma Mercy, uma Mei, do outro lado tem um Junk, o que é um bom sinal. Ninguém vai cuidar da Freya. Eu não vou cuidar da Freya. Eu não irei cuidar da Freya. Eu não vou cuidar da Freya. Não irei cuidar da Freya. Bom, vamos ver aqui. Cancel mesmo. Faltam apenas 20 segundos para o início da rodada. Cuidado do teu time, faz parte. Lembre-se que eu tô no zerado, então, a princípio. Hazard vai ser bem chato. 3, 2, 1. Capturem o objetivo. Olá. Pode. 10 segundos para desbloquear o objetivo. Sofrendo poder. Não pode machucar. O objetivo está perto. Havana inimigo aqui. Aí meu time não ficou comigo. Minha mãe estava morta, nem vi. Ai, jogando de tanque é. Ai, apertei o shift sem querer. Vai explodir! Estou ainda mais forte. Estou mais forte. Tem um inimigo aqui. Obrigado. É. Olha o dano da minha Mei, olha o meu dano e olha o dano da minha Tracer. No mesmo galinheiro. Então. Heróis nunca morrem. Venham a mim! Manda bala.
Eu vou caçar você! Não tem como. Não tem como. O André tá falando, você vai sofrer. Eu vou. Tá, sem o time gerar dano, eu vou fazer uma... Eu vou botar ela toda com dano e dano. O ideal aqui, na real, seria eu ter... Seria eu ter... Também se aplica um aliado adicionado no 10 metros, mas máximo de energia reduzido em 25%. Puxa para o aliado alto. Olha. Isso parece ser legal. Ah, vamos aqui. Estamos no inferno. Abraço capeta. Instantaneamente? Eita porra. Instantaneamente. Isso é bom. Isso é bom. Tem humanos que jogam contigo. Não, hoje eu tô jogando, eu tô fazendo um teste solo. E na verdade não era pra estar jogando de tanque, era pra estar jogando de suporte. Mas eu fiz uma caquinha. Então de boa. O objetivo vai ser desbloqueado em 10 segundos. Aí eu pergunto, cadê a cura? Porque a Mercy tá comigo, quando vê ela só me larga. Ela me deixa. Daí ela me deixa, complica. E a briga não vai me curar, então... Eu quero bater, meu Deck. Manda bala. Vai, camarada. Frustrado? Temos que voltar à liderança. Ergam-se, heróis. Não tem como. Não tem como. Não tem dano, gente. Eu tô com dano muito baixo. Eu não tô conseguindo ficar em pé. Vai rezar, Mercy? Tentou. Conseguiu. Não tem cura pra me segurar de jeito nenhum. Eu não vou conseguir ganhar espaço. Eu não vou conseguir ganhar espaço. Não tem como.
Eu vou caçar você! 0-2. Dá pra ver quem tá carregando. A Mercy deveria, mas ela tá tentando curar todo mundo, então ela não vai conseguir, normal. A Brig, ela vai sofrer pro Junk, ela não vai jogar contra esse Junk, então... Aí você tira a média. Eu gostei dessa ideia aqui. Isso é bom. Ok. A arena está pronta e esperando. Faltam 20 segundos. Tá bom. Eu não tenho dano pra lidar com ele quando eu tô com baixo. Ai. Eu tenho que subir muito meu dano. Vai, gente. Oh, minha nossa, mãe. O Mercy tá morta. Eu vou caçar você! Meus armamentos estão prontos. Destrói tudo! Faltam
Nossa, Tracer. Não tem como. Não tem como. Não tem time. Ali no começo deu certo, depois o time começou a fazer caquinha, porque a Mercy de novo começa a pipocar de todos os lados. Oh, concentra, filha. É só ela concentrar, mas ela não tá fazendo isso, então... Eu vou na tática pronta mesmo. Supremo, mas... E eu vou colocar dano. Por incrível que pareça, eu vou botar dano nessa mulher. Faltam apenas 20 segundos. 123 a 227. Tan, 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 taran. Ai, meu pescoço. Ponto no jogo. Será que a equipe vai reverter essa situação? Acho que não. 3, 2, 1. Iniciando o ataque no objetivo B. O objetivo vai ser desbloqueado em 10 segundos. Acumulando energia. O objetivo está ativo. Tá vendo? Não tem como, não tem... Cadê meus DPS? A Tracer, não sei. A Tracer, não sei. A Tracer, ela entra... Oh, finalmente! Não tem o que fazer. Deve ser, por causa que a Mercy literalmente para. Explode logo. Conseguiu tirar. Pelo amor. Acabou esse tormento. Ufa. Pronto. Aí. Agora sim. Vou mais solo, André. Solo. Eu preciso jogar para ver como eu estou. Calma. Deixa eu jogar solo. Eu preciso jogar solo. Eu quero jogar uma solo como suporte. Pelo amor! Aí depois eu já libero. Eu quero jogar uma solo para ver como é que eu tô. O que eu estou fazendo certo? O que eu estou fazendo errado?
Direi descobrir. Isso neste momento. Nossa senhora, 1 milhão de notificações, sai! Tem hora que me dá uma agonia isso que eu nem conto, viu? Olha. Aê? Pronto. Tem 3 grandes astros esperando. Vai indo de boa. Eu vou jogar uma solo. Eu preciso. Ai, ai. A gente gosta de te ver com os amiguinhos xingando o tanque estranho. Não. Eu tenho que, literalmente, de vez em quando... um dos meus grandes pontos fracos é que eu me acostumo muito a jogar em time. E de vez em quando, existe uma questão de sinergia que você cria com as pessoas, o que é ótimo, e existe também uma questão de comodidade, que no meu caso, eu tenho que me desenvolver um pouco mais livre, não dependente. Preciso. Já encontrou, era 17 minutos, já achou. Vamos começar a organização pré-partida. Se ele não trocar por mim, tudo bem. Isso é o que eu chamo de concorrente. Lilith. As duas equipes fecharam a escalação e a partida pode enfim começar. Pronto. Querido diário, hoje meu menino bonito me notou no ônibus. Ai, que bom. Vamos começar. Vamos começar com esse trabalho. Agora sim, no meu ambiente de controle. Que não tem muita diferença. Indiferente do que tiver do outro lado, a gente sempre faz isso. Então tá de boa. Bom, quero ver o que o time inimigo tá inventando de fazer. Esse é o meu. Tá. Eu preciso de cura. Faltam apenas 20 segundos pro início da rodada. Poder de habilidade pura. Poder de habilidade purinho.
Até tempo pegamos bastante ponto, tá bom. Vamos lá. Pena que namora teria que ser a mãe. Quê? Do nada. Nada como design eficiente. Chama tudo. Basta pedir a minha ajuda. Submetam-se à sua mãe. E o Wang perdeu a ult dele ali, foi complicado. Ele não podia ter perdido. Nada. Ai, ai. Tô curando. Vamos com calma. Vamos com calma. Devemos atacar antes que possam resistir. As equipes têm 20 segundos para se prepararem para a rodada. Olá. Bote. E aí? Eu estou satisfeito. Olá. 3, 2, 1. Iniciando o ataque do objetivo B. O objetivo será lançado em 10 segundos. O objetivo está ativado. Recompensa registrada. Chegando no objetivo C. O objetivo está perto. Vou aprimorar seus sinais vitais. Eu tenho. Eu estou pronta para liderar a sua liderança. Perder o objetivo. Verificação pelo Objetivo B. Pronto. Podemos atacar antes que possam resistir. O objetivo vai ser desbloqueado em 10 segundos. Submetam-se à sua mãe. Ah, como que ela morreu, gente? Como que ela morreu?
Eu tô esquentando. Você tem a minha gratidão. Ergam-se, heróis! Você precisa de ajuda. Vou ter que fazer um pocket de cura absurdo, é isso? Ataquem o objetivo. Foi uma luta difícil, mas certeiro essa rodada. E o placar é 0. Que performance dessas superestrelas! Deixa eu ver. E vem aí, é a corrida de carga. Não. Ai. Vamos lá. Que táticas as equipes usarão nessa rodada? Vamos voar. Tempo de recarga. Isso. A arena tá chamando. Nossas equipes têm 20 segundos pra jogar. Ai, meu pescoço. Olá. Bom, tipo. E aí? Nessa fase. Nossa equipe tem que se unir pra competir. A parede caiu. A outra equipe passou da metade.
Então, era cura? Aí você faz a seguinte pergunta pro cara. Então, era cura? Tá. É muito pra minha cabeça, velho. Bom. Ai, ai, respiremos. Respiremos. Vamos nos organizar pra ver alguém do server começar a namorar o Ricardo. Ricardo tá precisando de um namorado mesmo, velho. Não vou reclamar, não. Não vou dizer que não. Ele tá precisando. Situação ali tá difícil. Tá mordendo a parede já. Minha nossa mãe. Já tá até mordendo parede, velho. Socorro. Ele já tá mordendo parede. Ai, ai. Não, 6v6 não. Agora primeiro vou stage. Olha, Akira novamente. Boa noite, boa noite. Oi. E aí, como é que foi jogar de vendetta, Akira? Como é que você Por isso que eu não jogo com ela. Por isso que eu não jogo com ela. Falo, nem a pau. Eu vim de intruso, gente. Eu vim de intruso. Vai ver de intruso por quê? Ele não joga stage. Tá carinho. Ele não tem ela no stage. O Procha é pobre. Pobre, porra! Depois do setup que ele mandou, ele é eu pobre. Sou pobre, eu sou pobre. Se o Procha é pobre, eu já tô no cenário da fome já tô no cenário... Eu já tô na miséria. Miséria. Eu tô Eu liberando coloco água no feijão pra render. André, deixa no passa a ferro de liderança, por favor. Meu filho, eu cozinho frango 5 vezes no mês pra poder render uma sopa. Que isso? Misericórdia. Se o Frost é pobre, eu faço isso. Ué, por que tá travada o competitivo? Não entendi. A nossa amiguinha. A nossa amiguinha aí, velho. Ah, você vai jogar Stadium? Então... É, nós vamos jogar Stadium. Mas fica aí, fica aí. Tadinho, velho. Fica aí conversando, quiser eu transmito a tela também. Pra nós. Ah, e aí, o que eu faço, hein? Mais cedo eu fiquei um pouco... né? Mais cedo a gente passou por poucas e boas aqui nesse stage. É, desgraças. Aquele está ciente, eu já contei. Contou? Satanases. Não, se nós encontrar eles de novo, credo. Nossa, se eu tiver de aí nós quita. Não, ele mandou pedido pra mim. Mandou pra mim também. Eu aceitei só pra ver o perfil dele. Misericórdia. Mas... tá, eu acho que eu vou... Falei, filho, o da avó aí... Aí ele ficou... Não, aí o cara ficou puto comigo porque eu fui de Hazard. Ele, Hazard pula e aperta um botão. Aí eu, mano, você tá de Winston. O Winston aperta só um botão e... Winston. E fala Winston. Cara, mas eu joguei, mano. Pô, ele só não poderia falar do meu boneco, porque puta que pariu. Mano, eu pra fugir de um lugar, eu fiquei sem nada. Aí... eu entrei em desespero, aí o time todo morreu. Eu vi uma vendetta, tipo, eu dei o dash em alguém, eu matei, era a vendetta. Simplesmente eu dei o dash, matei e voei pra longe. Em 1 segundo. Foi... nossa, bagunça. Eu estalei o pescoço e falei, vocês querem jogar tryhard? Então deixa eu pegar o meu Hazard. Deixa eu pegar. Acabou. Apanharam. Bonito. Nossa, apanharam feio, velho. A última sim, e de virada. Exatamente. A última... O melhor que foi de virada. De virada é mais gostoso. Foi. Eles tudo no chat. Ai, que não sei o que. Nananana. Mano, era só os 3, porque os 2 suportes ali, mano, pô, jogavam bem pra caralho. Beleza, velho. O suporte não sabia o que tá acontecendo, coitado.
Oxi, Coringo. Do nada, velho. Eu, hein? Socorro. Socorro. Abençoa pra ver se dá pra fazer alguma coisa com isso daí. Gaga. Não tem gaga, não. Só se tiver gaga mesmo, porque olha. Que isso, mano? Voltei, fui juntar, beleza. Bem-vindo, Pelo amor de Semana. Deus, velho. Será que não viu ainda? E agora, né? Pronto. Eu vou acertar aqui, ó. Ó o boneco aqui, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Ó o barulhinho. Tá bugado. E também o outro aqui também, bugado. Olha o Rodinho, gente. Rodinho tá pulando ali. Meu Deus, coringou do nada. Vamos lá, bora. Oxi. Por baixo? Por aqui? Por cima, gente. Não, também indo por cima. Tá bom, eu encontro vocês lá. Fechou. Amém. Deus, essas palavras. Ele me isolou. Voltei. Obrigado, mano. Pronto, saí do fogo dessa desgraça dessa mulher. Pronto. Curando o Nosferatu, curando o nosso Genji. André curado. Eu buguei. Ué, da onde veio esse dano todo em cima do Nosferatu? Matei dois, né? Matei os 2 DPS deles. A gente matou o tanque. Não, a gente matou o nosso tanque, pelo Tem visto. o... Então, não, o Zenyatta deles colocou a orb e aí é aquela merda. Ele tomou uma bem dada na fuça. Fritaram o nosso tanque. Fritarão. Nosso tanque. Vai tacar bolinha d'água na casa da mãe Joana também. Leva uma na boca. Não, senhor. Beleza. Nossa, meio. Ai, meu Deus. Agora. Ele vai matar. Quase que ele mata. Não, senhor, Raso. Matar? Nossa, André do céu. É o dano da Ashe. Um de vida esse Hazard aí, velho. Ó, foda. Mano. Boa, Roginho. Eu que tô de moeiro. Calma aí. Ele deu. Ah, ele deu Suzu, eu acho. Pronto, Nosferatu curado até onde deu. Antes de sair pulando pra parede. Minha cura ficou pra trás. Odeio quando eu faço isso. Pronto. Cuidado. Cuidado. Ah, mentira. Ah, que isso, cara? Onde você tá? Vem pra mim, André. Não, acho que não vai dar certo aqui nada, né? Vai ser curto agora, hein? Precisar do TP, nossa, velho. É bom ser vinhoso. E o Ang e Hazard me pegaram por causa que eu tinha travado na parede. Bem, nossa, tá em cima, tá no high ground. Levar os deles primeiro, velho. Se o Yang tá curando muito. Caralho! Olha, eu taquei sussurro. Da onde? No meio da Ashe, lá na casa do cão. Ah, ela tá com aquela escopeta que amplifica o dano. Nossa, tem um Cassidy. Eu não tinha visto esse Cassidy até agora. Dei de cara com ele depois do teleporte. Tá. Oh. Ah, não. Eita, porra. Ele cai. Amei, mano. Errou, fez Suzu. Seu Yang. Isso. Ai, Cass. Tá bom, fica longe. Tchau. Boa. Nossa, mas... Um abraço. Tô baludinho, hein? Porra, só na cabeça que eu tô acertando. O número desse cara não errou uma vez, mano. Mantém. Ah, normal, né? Ela, qualquer coisa dava o feito e se mandava. Não, não vai. Ela não vai deixar chegar de jeito nenhum. Tá. Ai, ai. Eu vou botar agora o clone pra poder uma curanha a mais. Deixa eu pensar.
A moira deles vai pra poder de ataque, tá? Aparentemente. Vou equiparar o jogo. As equipes têm 20 segundos para se prepararem para a rodada. Tá tudo bem? Ô, carai. Que Quer parar de escalar, ô cão? Pronto, let's go. Nosferatu? Caiu? Não sei, ele tá na base. Eita porra. O bagulho de ontem. Eu falo da internet, cara. É. Ué? É, nós estamos sem tanque. É isso, não sai até com derrame. Acho que Será que é o mesmo problema de ontem? Assim, para mudar vai também, né? Caiu. É. Esquece de me acertar lá da puta que pariu. É que não tem tanque, não tem como. A gente vai tomar muito. Desgrama. É não, você já saiu pegando fogo. Vamos ver o placar. 1-1. Mal acredito nos meus olhos. Ai, que caiu. Vindo a seguir, é hora de se enfrentar no controle. Não tem o que fazer. Que táticas as equipes usarão nessa rodada? Eu fico mexendo em rede social. Uau, sabe muito sobre o que o cara tá fazendo, cara. Caralho, você Toma cagada. Tomando Ai, meu Deus. Ai, do é o céu. beleza ter escutado isso. Ai, caralho, você tem que ouvir uma dessas, aí você fala. Ô infeliz, não. Não sabe o que tá falando, não fala. Oxi, Mas ele só mãe. sumiu, mano. O cara não responde mais. Caiu energia na casa dele. Mas no Caiu caso do energia. jogo, ele realmente teve um derrame Não, ele cerebral, aqui apareceu, ele saiu do jogo. Do jogo, porque Sim. foi nativo, mas ele teve um derrame cerebral, porque o jogo tá rodando ainda. Ele tá no jogo. No jogo. Não, pra mim ele saiu. Aqui Não. apareceu pra mim que ele tá saiu no do jogo. jogo. Ele tá no jogo, não na partida, isso que eu tô falando. Não, ele saiu do jogo. Apareceu pra mim no coisa aqui, ó. Se controla, Roginho. Aqui, ó. Partida. Aqui pra cima, ó. Partida da partida. Saiu Não do pode. jogo. Saiu do jogo. Aqui ele não parou de jogar Overwatch, é isso que eu tô falando, porra. Ah, tá. Não saiu da. Não Partida parou jogo. de jogar Overwatch, não apareceu. Isso aqui. Isso. A gente vai ter que sair, não tem como. Pronto. Bora sair. Não tem como. Sem tanque, inviável. Sem tanque é completamente inviável. Sumiu. No Sem certo tanque. só desapareceu. Sim. Caralho. Sem tanque é inviável. A gente não consegue. Pô, mas ele tá aqui ainda no grupo. Ele tá no grupo, alguma coisa aconteceu. Pode ser desde conexão. Mas ele estar aqui no grupo não significa que ele esteja conectado, tá? Eu vou Às vezes tirar o ele do Valkyria grupo. tira, daí. Vamos Mas lá. continua. Vamos lá.
Não significa ele estar no grupo, significa que ele está conectado. Se foi uma desconexão que aconteceu, ele simplesmente cai e acaba. É triste. Miúdo é maravilhoso. O quê? Eu tenho que fazer um testezinho aqui. Com a moirinha mesmo. O aquele vê uma frase que eu vi no chat e ele ainda vê errado. Eu não. Vai ficar no contexto errado a frase. Normal. Nem vou dar trela, tá doido? Sei lá. Povo estranho. Deixa eu ver aqui. Bota isso. Né? Coloquei demais. Deixa eu ver. Agora poder. Decisão, desconstrução, punho encadeado. Potencialização. Tá. Isso com pouquíssimo de velocidade de ataque. Se eu agora exagero na velocidade de ataque, tiro esses dois e coloco esses dois. Este para velocidade de ataque. E esse para aumentar o alcance. É. A Moira tem. Ela já até para de jogar logo. Minha conexão caiu de servidor. Coisas que só o Overwatch faz pra você. Pô, Akira, você já tinha visto esse poder aqui da Owcs? Ó. Fala, o que ele faz? Aqui, ó, quando eu uso a 12, ó. Cadê? Não, tô aqui em cima. Aqui. Nossa. Essa não é a que bota fogo. Nossa. Você voa isso tudo? Sim, é que ela tem esse aqui, ó. Após a escopeta, joga você para o ar, próximos 2,50 né, segundos. A mira com a vibra concede 20% a mais de velocidade de ataque e desacelera a velocidade de queda. Aí no caso, se a Ashe for uma baluta, é só ela fazer isso aqui, ela já... Você vai ver o que é nessa! O único problema dessa build é que que eu não fico com nada de poder de habilidade, aí fica uma bosta a ultimate. Aí fica sempre naquela dúvida de você descartar a ultimate ou não. Quer que é uma build da mãe que eu fiz que balanceia os bagulho? Não, é balanceado, eu tenho uma noção. É que eu toda hora eu fico olhando. Tem tanta opção pra você fazer com essa mulher. Você fica assim, dá pra fazer tal forma, dá pra fazer tal forma, mas manda o código daí, depois eu vou dar uma bisoiada. Deixa eu só ver um negócio aqui. Cadê? Onde é que tá? O que eu quero? É sobrevivência mesmo. Quando você tiver com 100% de carga de suprema. É que eu fico justamente, né? A minha grande questão com a Moira, fazer o meio termo ainda vai. Mas até que ponto vale a pena você ficar com o meio termo, entendeu? Que uma coisa no final do jogo é melhor você ter escolhido um caminho.
ou tudo habilidade ou tudo do dano. Se você ficar no meio termo, você vira um pato, entendeu? Com a mãe. Você vai querer fazer uma coisa e não vai conseguir. Toda vez que chega na 7ª rodada, minha Moira, se ela tá no meio do caminho, ela só peida. Não sei se você já teve essa impressão. A impressão que ela me dá é que ela só peida. Manda pra mim a build que você fez. Vamos ver se é mais ou menos onde eu vou. Quando eu quero. Soldado e Junk. Ei. As duas equipes fecharam a escalação e a partida pode enfim começar. Estão prontos para o estádio? Primeiro, Okidoki. as equipes vão se enfrentar. Vambora. Let's go. O Nosferatu não caiu, ele morreu. Foi assim, desapareceu. Morreu, nossa senhora. Vamos lá, vamos invadir a favela dele. A gente vai ter uma diva, uma véia. Temos Kiriko? Não, temos Juno. Ok, Sigma. Bom, então isso significa que eu vou fazer... Eu vou começar... Por incrível que pareça, eu vou fazer experimentos clandestinos logo na segunda, tá? Que é o que eu dou o dash e anula tudo. Faltam apenas 20 segundos para a ação começar. Tira a velocidade do ataque. Coloca isso. Pronto. Demons of the Shadow Realm. Quero ver esse anime. Qual? Que o... Não, não sei se tem um falador. Hoje eu consegui jogar over por nada. Por quê, gordão? O que aconteceu? Oi! Aquele anime lançou hoje, é a mesma criadora de Fullmetal. Fullmetal? Misericórdia! Tentei. Eu vi também isso aí. Eu tomei muito dano de algum lugar aí. O Junk. Porque você caiu. Nossa, minha fara. Terrestre. Meu Genji. Nem saiu da base. Tá parado. Ai, de novo. Não, tá andando, mas tá parado. Chamaram aqui pro negócio. Seu merda, dá pra você andar aí, ó. Resolveu uma breve minha. O que aconteceu? Resolveu uma parada. Eu vou resolver um assunto pessoal. Ah, explodiram a casa dele. Explodiram a casa dele. Ô, sua bosta de moira, eu vou te matar, tia. Vem aqui. Gastou fade. Te curei. Vem aqui. Sai fora. Ué, mas já gastou? A véia eu não tô vendo necessidade. Ela não vi biótica dela. Alguém tomou biótica? Tá comprando pela pena Rosinha. Tomei. Ah, mano, que porra é essa, cara? Não. Pegou alguém. Volta, Kira. Já botei. Eita, Genji!
Tomar no cu, viu? Eu tava dentro do ponto. Puta que pariu, velho. Eu vou matar essa velha. Nossa, essa velha tá fodida na minha mão, velho. Puta que pariu. Eu entrei dentro do ponto na mesma hora. Tem vaga pra over, a gente tá jogando... Como é que fala? Stage. Competitivo. Aí o elo tá lá em cima. Deixa eu pegar aqui. Coloca experimentos clandestinos, porque a gente tá sem Suzu. Melhor, né? E daí o melhor, conexão com o vazio, não experimento clandestino. Falei errado. Diminui o tempo de recarga. Vamos começar a voar. Pronto. Eu vou vir direto em cima de mim e vou dar teleporte na cara dela. As equipes têm 20 segundos para se prepararem para a rodada. Véia-fobia. Não, é porque assim, no começo a véia vai ser bem chata. Aí o André countera ela, mas demora um tempinho. Quando ele começar a cortar os efeitos, ela para de existir. Não vou voltar nessa desgraçada tantas vezes. Agora que eu peguei minute, ela vai voar tanto, velho. Nossa, que ódio, cara. Moira só tá com um roxo, que ela vai ficar curando que nem maluco. A Diva tá com a ult aí que explode. Mais rápido e maior? Sim. Tá. Consegui curar, mas fui explodido por uma armadilha. Nossa, minha Fara não para em pé, velho. Caiu numa armadilha aqui atrás, aleatória. Tô livre. Ah, toma do seu cu. Eu dei, foda-se. Desgraçada. Tô na carta. Não tem DPS. É aquele máximo problema, né? O cara me bota uma Fara tendo soldado. Se eu te falar que a Fara conseguiu cair na armadilha do Junk, você acredita? Ela caiu na armadilha do Junk. Ela conseguiu essa façanha. Eu fico levando a carga, vai. Tem como. Tá, dá uma voadinha aqui. A Fara tá tentando enfrentar 2 hitscans. 2. Não consigo entrar porque tem uns caras me coisando aqui. Eu nem sei o que dizer, velho. Eu fico besta vendo isso.
Agora você conseguiu chegar no mestre, tô felizão. Boa! Que bom. Deu certo, então ótimo. O André pegou o mestre hoje no DPS. Show, muito bom. Cara... Eu peguei Dima 4. Evolution. Eu não sei o que fazer. Eu fico de cara quando eu tenho umas coisas dessas, porque dá desânimo, porque você olha como é que chama? A Fara, e ela não vai fazer nada. Ela só vai derreter. Kira. Oi. Jogando uma partida aqui, eu ia pegar o Lúcio, o cara pegou o Lúcio na minha frente. Daí eu pedi pra ele dropar o Lúcio pra me pegar ele. Ele falou assim, você vai curar bem? Eu falei assim, você sabe que o Lúcio não é pra curar, né? Pra dar speed. Ele mandou assim, como assim? Eu faço sempre 10k de cura com o Lúcio. Eu falei, eu só mandei 3 pontinhos e beleza, irmão. Não. Só tem que falar pra ele, tudo bem, pode fazer os 10k de cura, você não vai adiantar. Mano, o Genji tem... Mano, o Genji tem ponto pra caralho, por que ele não pegou nada, velho? Genji, vamos. Pegou... Caralho, pega o bagulho. Em vez de pegar um bagulho pra ele não ficar apanhando pra Moira, ele vai continuar apanhando pra Moira. Caralho. Burrice do desgraça, né? Ele não sabe, a gente tá bem de DPS. Boa noite, eu família. O Nosferatu ainda tá aí, ele saiu. Da cara isso aí. Não, não. Muito obrigado pelo escudo. Não. Eu tô no ponto. Beleza, só tá o... Acho mini de velho. O Giant tá fazendo aquela build chata de armadilha pra todos os lados, né? Olha isso. Nossa, mãe. Essa build só não é mais mala do que ele. Ah, o soldado atrás de você. Eu vi. Oh, maldita armadilha. Eu não tenho DPS no ponto. Tem eu no ponto. Por que você tá aí, Roger? Agora já foi. Não, ele tinha morrido. Eu tinha morrido e eu vou lá sozinho, Akira. Vai. Junto DPS. É a vida. Quem foi sozinho, ou o que deu? É ruim, você é bom. Não, soldado. Ah. Eu tentei. Tem ult, só não morrerem. Não tem como. Vem pra cá, vem pra cá. Não tem como. Eu não tenho DPS, André. Não tem. Não existe. Os dois são horríveis. Entrar não vou entrar lá não. Vocês não, agora não entra. Enquanto a gente não chegar pra te curar, não tem como. Jesus Cristo, olha esse Genji, puta que pariu. Genji fara. Tá apanhando pra Moira, mano. Vocês sabem o que estão fazendo? Sério. E agora, estamos acelerando com uma corrida de carga. Para tá gerando dano, mas ela tá lutando contra 2 hitscan. Não é uma questão do dano, é a questão que ela tá lutando contra 2 hitscan. O valor de um tem 2. Entendeu? Esse ponto de interrogação nas... Nossa, irmão, o que a gente vai fazer? Ok, monkey. So, report for this. Great. Americano gordo. Porra. Americano gordo. Ah, tomar no cu. Do nada.
Do nada. Faltam apenas 20 segundos pro início da rodada. Pronto. Yep. Será que a equipe vai reverter essa situação? Tarará, já tá devidamente reportado. Oi, coisa boa te ver essas horas. Tudo bom? Como é que você tá, Somos? Tá vendo? Tá bonzinho? Ok. Tô na carga. Soldado lá em cima, como sempre. A Fara já foi pro saco. Eu também. Morri. Não, morremos, relaxa. Não temos muito o que fazer. Ah, vai tomar no cu. Eu coloquei o escudo e fui pra trás. Ah, porra. Não tem como, não tem dano. Relaxa. Não tem dano. Puta que pariu, mano. Não vai ter dano. Tem eu e a Juno gerando dano contigo. É o que nós temos pra hoje. Ah lá fui eu cair na armadilha. Ah, legal. Tchau. Que isso? Não tem como. Não tem nada pra gerar dano. É a desgraça. Tá? Ah, tá bom, irmão. Me pegou, não tinha feito. Akira. Fala. Com 8 mil de cura. Quê? Que ninguém fica falando pra você, ficou com 8 mil de cura. Só que ele não deu speed uma vez no jogo. Exato. Sem o speed, o Lúcio não tem muita utilidade. Daí o nosso tanque, que devia estar jogando com ele, falou assim, cala a boca e nada inútil, eu quero tentar de meu tanque. O tanque tá 4/9. É. Vai, Luiz. Como se diz. Obrigado. Matou. Fica aí, Akira. Tô no ar. Mano. A Fara morreu, cara. É o Pancho. Tirei o junk. Mantém ele a todo custo. Roger. E aí, Moira? Morri. Beleza, ele pegou em mim por causa que eu achei ele. Cara. Nossa, essas armadilhas dele em tudo é lugar são chatas pra caramba. Véio. Muito chata. Ele vai fazer dano de habilidade para essas armadilhas grudar, queimar e matar. Exatamente. Nossa, ele vai ficar fazendo isso o tempo inteiro.
Vai ser bem chato. Deixa eu ver um negócio aqui. Pronto. Deixa eu ver. Como não tenho recurso suficiente, agora eu tenho. Pronto. Problema inicialmente resolvido. Parei de voar, não há necessidade de eu ficar voando com a ult. Tá? Como é que é? Esse tem subido os problemas para mim fazer main suporte. E tem sempre a famosa frase, suporte disso é normal. É porque assim, a maioria das pessoas não lê o mínimo necessário que é um patch notes. Normal, elas não vão ler, a gente sabe. Se elas não vão ler, elas não sabem como é que o corte de cura está funcionando. E aí ela fala, ué, mas o ano passado todo mundo me curava. Continua te curando igual, só que você continua se expondo demais. Entendeu? Eu só vi o tab também, em vez de ver o jogo. É só você entender um pouco mais, mas a turma não vai. Aí não vai vir umas coisas dessas, suporte de if, ai, não tá me curando. Eu tava jogando uma aqui, que a primeira coisa que veio é amor e DPS. Eu falei, estamos começando o jogo. Na primeira olha partida, a minha né? coisa. Aí terminou, eu falei, você tem certeza que a dificuldade era a cura? Aí ficou quieto. Ele vai falar o quê? Entendeu? O cara quer achar o tempo inteiro que o outro tá fazendo errado. Então... Agora, por exemplo, eu tô jogando com um gordo contra uma ama, um malva, um ranco e uma vendetta. E ele tem que ser o gordo. Morre. Meu poder flui! Eu vou fazer punho temerário. Do jeito que as coisas estão indo aqui. O André tá pegando tanta ult, mas tanta ult. A gente morre lá na casa do cara, né? Tá. Tá fora. Onde é que você tá, André? Não, a Moira me só lutando aqui. Eu devolvi na diva deles. Ai, tia. Eu vou te levar, velho. Você não vai ficar jogando livre. Pega o ponto, por favor. Obrigado. Deixa eu ver como estamos indo. Roger, não olha o dano, tá? Faltou só uma curinha. Eu tava longe. Agora. É sim. Tá. Não morre aqui, né? Não tinha como. Fui tirar de posicionamento pelo Junk. Tá, eu vou tentar entrar lá, Roginho. Vai com o Roger. O Roger tá atrás de você. Tô voltando, mais rápido que eu posso.
Puxei. O ponto. Tentei mandar a cura pro Roger, não chegou a tempo. Cara, dano desses caras. Não. Os danos dos caras. O dano dos caras não conseguia. Eu tinha mais dano do que os dois. Você então não se fala. Entendeu? Jumento, cara, porra. Demais. Deixa eu evitar como aliado. E é demais. Melhor moira do mundo. Com certeza, só lutando, matando. O time deles era horrível, mas os nossos DPS era pior, cara. Sim. Puta que pariu. Meu Deus do céu, velho. DPS gap abismo. DPS gap. Oi? O que é gap mesmo? Gap é distância. Desgraça, isso sim. Vai de tanque André, que daí pelo menos a gente fica mais... Quando você tem um gap, é um buraco muito grande, é uma distância muito grande. O que a gente está falando, DPS gap. Os nossos 2 DPS não conseguiam fazer o que eu de suporte e o André de tanque a gente estava fazendo. Não tem como. Entendeu? Não tem como você manter, não tem como você gerar. O cara não faz. Aí você, tá bom, beleza, aceita. Vou fazer o quê? Complexo. Aí dá uma canseirinha quando você faz isso, entendeu? É, exatamente. E aí você fala, ué, a gente tá fazendo tudo que a gente pode, da forma como a gente pode. Aí tem o cara ainda por cima fala uma besteira. Eu sei, não tem como discutir. Você só pega e fala pro cara, chega. Um teste de resistência psicológica. Nossa, o tanto de... Moé bate pra caralho. Pronto. Sim, pior é sempre querer culpar alguém. Não, é normal, mas, por exemplo, aqui não é nem questão de culpa. Aqui é a questão que estava claro que você tinha um abismo entre os nossos DPS e os DPS dele. Tanto que eu escrevi, vocês precisam de ajuda, o cara vem com... fala besteira, aí vai tomar report, normal, como eu já falei para vocês. Você não aponta, você simplesmente fala para a pessoa, cara, tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Não, não tem, não quero ajuda. Tudo bem, escolha sua. Ah, o que você tá falando? Ainda se sentiu chateado, é lógico. Se pra você não tem problema falar isso, pra mim tem. E aí, literalmente, você só fala, beleza, agradece, falou, valeu, não tá mais aqui quem perguntou. Se vira, certo? Já que você é assim, então, se vira aí. Muito simples. Certo? É foda, você vê umas situações e você fala, cara, não faz sentido, é muito pra minha cabeça. Não faz sentido, não tem nexo. Por quê? Pra que ter esse tipo de atitude? É completamente desnecessário. O cara vai pegar a moira. Tá, vou tentar fazer uma troca. Não dá. Não é nada. Todo jogador de Moira vai pegar Moira porque sabe que Moira é uma coringa desgraçada. Uhum. Eu vou pegar Mercy. Pera aí, troca comigo, Roger. Só pra eu ter uma noção se eu posso pegar essa Mercy. Pode. Poder eu posso. Agora eu posso mesmo.
Agora eu passo de verdade. Eu vou de rosa dourada ainda por cima. Eu vou de emissária do caos. Ok. Você também tem as skins de emissário do caos, Akira? De emissário do caos eu acho que eu tenho. Escalações fechadas. Estamos prontos para uma baita partida. É hora do estádio. Ok, let's go. Eles vão se enfrentar no controle. Boas-vindas ao Arsenal. É hora das equipes consultarem seus manuais. Pronto. Ok, vamos lá. Marcinha. A Márcia é um negócio estranho. Márcia é um negócio estranho. Mas a gente vai fazer assim. Pronto. Nem peguei ainda. Eu vou pegar Fio do Destino. Fio do Destino. Vou começar com ele. Depois eu faço. Por hora, no começo não vale a pena você fazer poder de habilidade. A partir da terceira rodada, poder de habilidade com o pronto-socorrista, eu acho. Ele e o outro que eu faço pra ela poder ter pistolinha. A Mercy vale a pena você fazer um meio termo. Entretanto, tem que ver se eu vou tomar muito dano no ar por causa da Jun. Que? É o Doom? Beleza. A Juno começou com feirão, então ela vai dar dano. Ela vai ficar me dando dano. Ela notou, não tem... O Junk. Tá, você tá aí dentro, eu não posso entrar. A maioria dos caras tá com 1 de vida. E aí, tudo bom? Aí. O que meu Torb tá fazendo hiper recuado? Matei o Hazard. Eu não vou aí. Amei. Consegui rezar, não. Eu nem sei o que me empurrou pra cima. Peraí, já volto. Recuperação total. Estou aqui para dar suporte. Aprimorando sua força. O que aconteceu com você? Saí de você, André. Ai, Moira. Ai, eu não posso soltar o André. O Torb tá jogando lá atrás da Ashe ainda por cima. Ele tá mais recuado do que a Ashe. Vamos. Você chamou? André. Potencializando você. Heróis nunca morrem. Submeta-se à minha vontade. Eu estou cumprindo meu dever. Bloqueio do vetor de satélite. Estou aqui para ajudar. Segura. Vem aqui. Vai. Remoção do seu dano. Eu posso tratar. 动作不许走。
Tô ressando. Recei, mas morri pro Hazard. Ele gastou tudo em mim. 99. A gente não pode perder o ponto. Morri. Ok. André, você tá sem cura. Fui congelado. Escapei. Ufa. É? Tá, né? Socorro. Alongamento já é fácil. Deixa eu ver. Eu não gosto dessa zona. Você não gosta do quê? O nome dessa zona, não gosto. Não gosto do nome dessa Juna. É o apelido da minha ex. Ai, que horror. Socorro. Acontece. Pior se fosse, seria ex. Aí ia ser pessoal. Vamos lá. Bom, troca equivalente nem a pau, chamado socorro. Tá. Começar com o chamado socorro já? Vamos, vai. Chamado socorro. Poder de habilidade. Vamos subir ele. 33% ao alcance do anjo da guarda. Pode pegar. Pode pegar. Show. Eu não peguei nada de sobrevivência por enquanto, tá? Não sei até que ponto tá sendo interessante isso. Né? O André deve ter ido falar com a Nanda. O que tem? Ele não tá na cal. Tá, beleza. André joga de tanque. André joga de todas as roles, né? Agora ele foi explodido ali. Potencializando você. Cheguei pra auxiliar. Nossa, mãe. Pelo amor. Foi um tiro cagado. Meu Deus, o que o André tá fazendo? Eu não sei. O André, ele foi... Saiu e daí tá ali, jogando, e se matando e voltando. Se matando. Tá bem, homem. Os inimigos estão começando a mover a barricada. Não vai ficar ruim? Foco total! Te fortalecendo. Cuidado com a armadilha aí. Já tirei. Ah, que mentira, essa meio caramba. O cara pegou uma moira, mas tá uma patada. Não, o cara pegou a moira pra fazer isso.
O cara pegou a Moira pra fazer isso. Tá bom. Ok. Nem sei o que dizer, só sei sentir. Vai, Moira. Faz uma pra Deus ver, vai. Eu não vou aí não, André. Eu avisei. O André tem hora que ele exagera o limite do Doom. Aí ele complica a minha vida. Não exagera tanto. O Doom já é complicado nesse modo. Ainda pego o Doom. É porque eu vou fazer o Doom funcionar. Ai, me dá uma agonia. Ah, me poupe, DPS não ajuda. Olha teu dano e tua cura, criatura. A Moira, DPS não ajuda. Olha o dano e a cura dela. Não faz nada. É a cura sua. Vamos lá, vai. Olha o dano e a cura sua. Vamos lá, vai. Ah, tecatá. Deixa eu pegar aqui. Eu não adianta pegar isso, não pra ela. Vou pegar o anjo da guarda, que eu posso ficar um pouquinho mais de boa. Eu não sei se eu tô precisando de tanta sobrevivência, pra dizer bem a verdade, viu? Eu vou ampliar pra caramba a cura. Se sentindo mais forte? Faltam apenas 20 segundos. A ação começar. Pera aí. Eu tinha... Eu acho que dá. E ele tá falando do Torb? Ok. Concordo que esse Torb é uma nheca, mas... Torb tá jogando hiper recuado. Não, ele acha que ele é sniper. Eu tô com ele. Moira já tem corte de cura. Como é que essa Mei tá me pegando? Não tem como, não tem proteção nenhuma, não tem dano nenhum, não tem cura nenhuma. Só vou com o André eu morro. Torna. Tenho que correr de volta. O Hazard me impedindo toda vez, cara. Não consigo nem chegar pra gerar um tiro. Não, você não vai conseguir jogar com o Hazard livre. A não ser que você faça muito dano. Tô aqui pra ajudar. Agora estão recuando pro objetivo C. Ampliando suas capacidades. Não tem como. Olha lá, Moira, ó. Olha isso. Boa, Moira. Também não me deixa jogar assim. Boa, Moira. Foi uma luta difícil, mas perdemos essa rodada. Aqui vai a pontuação. Não é DPS. Dessa vez fui eu mesmo. 800 de dano, mas... Também não me deixou nem sequer dar um tiro. Não tem que se virar. Deixa
Deixa eu ver. Após trocar. Causa 20% do médio deve. Tá. Alvos com bastão, não. Recarrega o bastão 20% de habilidade. Aqui. Akira, Oi? você assistiu Freedom? Quê? Você assistiu Freedom? Não. Eu vi um comecinho só, mas bem comecinho. É só cara. Eu vou ter que fazer algo para me proteger o mínimo necessário. Porque cura da Moira não vai ter. Ok? Cura da Moira não vai ter. Ela vai me deixar literalmente a ver navios. Se tivesse pego um Zenyatta. Você chamou? Potencializando você. Ah não, isso aí é mentira, porra. Tá lá na casa do caralho, a May me acertou um tiro. Eu não vou parar para te ressaltar agora. Desculpa o palavrão aqui. Hora de um novo plano. Tô na carga. Fica com eles, Moira. Merda. Potencializando você. Estou cumprindo o meu dever. Não tem meio, não tem como. Eles estão em cal, porque a May tira a parede e bota o raso. É igual nós estamos, né? Nossa. Faltam 30 segundos. Recuperação total. O André não vai conseguir segurar. Mais 10 segundos. Estou aqui para ajudar. Aqui vai a pontuação. O André é fora de cal. Isso me dá agonia completamente. Não, daí ele tá jogando lá que nem louco, lá na frente. Ele não vai segurar sozinho. Agora é hora de nossas equipes elaborarem suas estratégias. Já mandei. Sozinho ele não vai dar conta de fazer Não, isso. ele, ele vai. Olha o Nick. 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. 2 segundos. 1. 0. 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 0
não sei. 33% com bastante caduceu. Tô fazendo híbrido porque tá os... Eu preciso de tempo de recarga. Pera aí. Ok, isso. E agora sobrevivência. Pronto. A arena está pronta e esperando. Faltam 20 segundos. Nossa, Estamos no ponto do jogo. Bora. A equipe precisa dar tudo de si para conseguir virar. Eu preciso. 3, 2, 1. Capturem o objetivo. Uma melhoria, aprimorando sua força. Tirei a moira. E eu tô literalmente brincando de pique-esconde. Ai, ai. Tirei o hazard. Hora de um novo plano. Beleza. Pegando ponto, isso é um bom sinal. Só eu morri, então show. Ai, ai. Deixa eu ver. Tô aqui pra ajudar. Tô estendendo o tapete de boas-vindas. Ai, ai. Submeta-se à minha vontade. Vocês dois estão muito sem cura aí. Eu vou deixar a Moira curando o André. Não vou mais me expor, não. Destrói tudo! Você não tem mais idade. Eles estão no campo. Bloqueio do vetor de satélite. Consegui ressar. Torto tá fazendo lava com cura, tá? Eu tomaria mais cuidado. Eu não vou mais com o André. Ele que se vire. Te fortalecendo. Pronto. Bora. Aprimorando sua força. Sem o André na cal, eu não sei o que meu Doom tá fazendo. Eu não sei o que ele tá, que momento que ele tem cada um dos coisas. Ai, ai. Ai, ai. Entendeu por que eu prefiro jogar sozinho? Agora vocês começam a entender de vez em quando por que eu prefiro jogar sozinho. Sem comunicação, o Stadium fica horrível. Não dá. Sem comunicação, o Stadium não funciona. O André sabe disso, mas não tem como. Ele pegou agora. Quê? Ele saiu agora no final, parou de jogar o over. Não, aí ele sai, vai ficar com a namorada. Então já pega e vai, depois você vem jogar. Isso me quebra, velho. Isso me quebra absurdamente, entendeu? Continuar de DPS. Fala, RX. Tudo bom? Como é que você tá? Isso me quebra demais.
Aí me tira do sério. Nas férias aconteceu algo grave, porque ele só saiu. Exato. Aí foi um negócio lá que ele teve que resolver. Não sei, pessoal, deixa. Cada um tem os seus momentos. Desses sprays da Subathon só falta o do Mizuki pra mim. Eu nem vi o que tá faltando pra mim. E aí, Frost, como é que tá essa partida aí? Vou desistir, agora tô ensinando meu amigo a jogar Overwatch. Boa. Isso aí, levando ele pro mau caminho. Exato. Ah, e sabia que tiraram o Lifeweaver do Subathon? Sim, ele tava com um problema. Eles tinham tirado primeiro o rato e quem mais? Tinham saído 2. Aí ficaram fora e voltou e o Lifeweaver saiu. Vai ficar até o dia 13, né? Então, tudo bem. Tá arrumando. Vamos ver as escalações. Pode ir, seu John, meu querido. Seu Jorge. Temos uma querida, uma Mei. Uma Mei chata, credo. Faz parte. Ok, Mercial. Kiriko e Moira. Olá. Não sei se eu continuo de Ashe ou se eu vou pra Sojourn. Junk. Até podia ter lançado uma para. Mas seria um tiro no pé, né? A gente não sabe o que vem. Não, vem o Fara. Eu sempre fico traumatizado enquanto você não fecha os DPS do outro lado. Se colocar uma Fara é um tiro no pé imenso. Se pegar uma Fara sem saber o que vem do outro lado, é pedir pra dar ruim de um tanto, porque você não vai ter uma noção, claro. Sojourn é bem roubada no Stadium, sim. Sabendo usar ela, é uma maravilha. Na real, qualquer personagem no Stadium tem uma grande vantagem. São raras as exceções que não. Fazer a minha tática que ela vira um Bastion, então é isso. Pode fazer. Quer dizer, até melhor do que um Bastion. Vira um soldado melhor. Oi, Júlio. Akira, quando tiver a oportunidade, assista Devorador de Estrelas. É bom pra geral. Todo mundo falou que ele tá... Que esse é uma série ou um filme? Que agora eu fiquei na dúvida. Se é uma série ou um filme. Eu fiquei na dúvida. Cadê nossas fotos? É filme? Ah lá, ó. Tão bonitão. Eu vou sair com o Hazard pela esquerda, tá? Se o Hazard for esperto, ele vai fazer a mesma coisa que o Nosferatu. Não sei. É que daí usa o trampolim e bota a parede lá na pontinha do deles, antes deles virem pro trampolim do meio. Aí o Nosferatu pegou a igual. jogada da partida fazendo isso, derrubou acho que eram uns 2 ou 3. Aí eu só ri, né? Eu vou falar o quê? Meu CLT não merecia isso, que eu vou.
Pode deixar, irei assistir. Vamos nós. Nossa, uma meia. Obrigado. Tá bom. Fica aí pronto. Oxe, antecipado assim, querido. Eles estão vindo por lá. Vem um junk nas costas. Moira e meio em mim, credo. Isso é ótimo. Ué, nossa moça morreu como? De infarto? Não, junk em cima. Ela tava segurando o soldado não deu conta dele. Eu não dei conta, foi de uma Moira e de uma Mei em mim, então... Hazard tá indo por trás. Segura ele. Merda, ela ainda me pegou com um tiro. Eu tô querendo resolver tudo, eu tenho que dar o voto de confiança, mas tá difícil. 95%. Pronto. Tem ult. Minha ult eu viro um soldado, então... Ele tá aí, ó. Tirei o pneu. Beleza. Tá. 29%. Ninguém de nós tem ult. Eu sou o que tem mais? Não. O Hazard tem mais. Não vai dar tempo de vocês chegarem. Aí vem a desforra! Vamos dar uma olhada nos nossos MVPs. O Hazard funciona muito bem aqui. Tá? Enfim, respira. Oxi! O soldado gerou mais dano do que eu ainda. É hora das equipes consultarem seus manuais. As equipes têm 20 segundos
Para se prepararem para a rodada. Akira, você acredita em mim? Como é que é? Em mim, se eu te falar que eu joguei bem de Invisi no PC? Olha! Mas, gente, cuidado. Faca da rainha tá indo. É que eles vão ficar só no Space hoje? Não. Então você pode lá pro modo, mas você não participa. Gostei. Ok. Queria Kiriko. Eu tô na Mei. A Mei tá miada. Ela tá atrás do soldado. Tiramos ela. Eu tô na carga. Os adversários estão comendo poeira. Estamos na metade do caminho. Olha a chuva! A gente disparou na frente nessa corrida. Minha habilidade suprema está carregada. Juntem-se a mim. Isso! Nossa equipe está na reta. Eu não tô vendo motivo de eu sair da carga por enquanto. Submetam-se à sua mãe. Visor tático ativado. Ah, ele lutou em mim e a gente tirou a Mei, então tudo bem. A Mei veio que nem louca. A Mei não, a Moira ultada que nem louca pra cima de mim. Eliminamos. Pra morrer agora. Tipo assim, nem preciso sair daqui, porque já vão entregar mesmo. E os caras foram pra carga deles, em vez da nossa. É, não. Isso é aquela coisa, é o erro de decisão. Tiveram um erro de decisão. Então, tipo, você conseguiu se adaptar bem, pelo menos na Invisi no Marvel? Olha. Não resta nada. Como diria a Moira, não resta nada. O punho encadeado ajuda pra caramba nessas condições. Usarei ele ao invés do Excisão Etérea. Agora vamos dar mais um boost. Pobre aqui. Você não é o único. O negócio aqui tá difícil. Eu Nem tô com pobre. reza braba o negócio aqui tá indo. Vamos comparar nós dois, você já tem um roubo. Eu não, peguei, acabei de pegar o rosto de sobrevivência. Eu trato de você. Vá em frente. Cause mais dano. Obrigada. Até o obrigado dela é debochada. Já jogou Deadlock? Sim, senhor. Mas ainda não identifiquei uma coisa que me faça aprender tanto no jogo. Ainda. Preciso me prender melhor no jogo. Gente, eu esqueci, eu tenho que instalar um negócio de close caption no canal. Ai, minha nossa, eu esqueci! Ah, eu tô transmitindo a tela e o Frost nem tá mais. Eu odeio quando eu faço isso. Aê, pronto. Eu esqueci, gente. Eu tenho que botar um negócio de close caption. Esqueci! Amanhã eu já coloco.
Jogo muito Valve. É Valve. Sim, a Valve manda muito. Eu amei o Rain. O R.E.M. ou Rain. Pronto, já vamos começar com os trabalhos dando dano. O meio vai me matou. Tenta vir vivo, Akira. Não, não tem como. Veio 3 atrás de mim. Não foi 1 ou 2, foram 3. Olha a chuva! Meu soldado morreu do quê? Dengue? Que isso? Ele te explodiu. Ele tá com poder de habilidade. Eu tô acertando tiro e acertando tiro e eu não tô custando. Credo. Que isso, soldado? Estou próxima da carga. Boa. O Jang só me pegou na ult porque eu tinha ouvido ele perto, eu tava achando que ele tava mais perto e ele não tava não. Faltam 30 segundos. Preciso de tempo de redução de recarga o mais rápido possível. Olha a chuva! Não dá, não tem ninguém. Só você. Tá aí agora. Não percam o Parece que a vitória Fiquem está com o nessa rodada. E o placar é 1. Eu vou ter que subir muito o dano dela. Não entendi por que eu não tô conseguindo gerar dano. Você não tá conseguindo manter um acerto maior. Coloca o dano com... Você colocou o dano secundário dela com área maior de acerto? Não. Ah, faz isso. É um poder que você tem aí. Isso vai te ajudar e muito. É hora das equipes se prepararem. Isso vai te ajudar e muito a gerar o que você precisa. Eu vou apostar tudo. Esse aqui, após disparar o tiro carregado com carga total, ganha 25%. Não. Não, tem outro. Que aumenta a área do seu tiro. Carga máxima aumenta para 150. Gera mais 25. Canhão elétrico. Mais devagar. Não, não tem não. Acho que é uma habilidade, não é poder, Akira. Não lembro agora de cabeça. É quando você dá o tiro secundário, ele gera uma explosão, tem um e tem outro que aumenta a área do coisa em 25%. Deve ser isso aqui, então. Mas dele é dano de habilidade, né? Não, é dano de ataque. Dano de ataque mesmo? É ataque. O seu tiro secundário é ataque, não é habilidade. Ele literalmente considera como ataque, o que deixa ainda mais roubado.
A habilidade é o seu disruptor. Que aí você pode fazer com dash, que deixa o disruptor. Você taca o disruptor, taca a mãe, você taca tudo. E os caras vão tomando muito. Olha meu dano aí, ó. Chega, né, James? Preciso de cura. Obrigado. Porque ela tá com corte de cura. Não, ela nem tá. Quem que tá com corte de cura lá? Ninguém. Não, tem sim. Tem alguém com corte de cura. Eu tirei a dor de cabeça do Junk. Aí eu fiquei... Você ficou colado dentro do ponto. do dedo. Mas você ficou dentro do ponto, porque todo mundo saiu. Foi você que pegou o ponto Foi congelado. a ponta do meu dedinho que ajudou. Você ficou dentro do ponto congelado. Mas foi por causa disso que a gente curou. A Valve nem precisa de players de console para cima. Não, a Valve é maravilhosa no que ela faz. A administração dele também, do Bob, é muito foda. Ele manda muito bem. Então, é aquilo. É uma empresa muito bem feita que sabe muito bem o que tem que fazer. E aí, entrega. Alguém vai cair. Não sendo nós. Pronto. Nosso time. Olha que pessoa egoísta, gente. Ah, mas é? Eu não sei se eu vou para corta-cura. Vamos cortar essa cura dos capeta lá. Vamos começar com um rolê de cortar cura. A partir de agora, cortando cura com a Moira. Eu não posso morrer se não entrego muita recompensa. Eu também já entrego recompensa só porque eu não morri. Credo. É assim mesmo. Eu vou ser em Moira. Eu vou ser em Mercy. Eu vou ser em Moira. Eu vou ser em Moira, a gente tá nessa vida. Não podemos morrer. Mas o que você tá jogando no Deadlock? Com qual é... O problema é que lá no Deadlock eu ainda não identifiquei direito os personagens. Como é que eles funcionam. Eu ainda porque ele é meio MOBA e ele ainda buga muito meu cérebro. Poder não tem nada agora, vai ter só na próxima. E eu vou fazer conexão pro vazio possivelmente. Kiriko, entrega de rosquinha, Suzuko mais vida, Kitsune cura. Ela tá hiper cura. Ainda bem que eu coloquei corta cura.
Tô dando dano. Bonito. Dando dano de novo. Oi, tchau. Eu não tenho por que ficar com você não, Junk. Não tem nada a ver contigo. Teoricamente era pra rainha tá dando um pouco mais de trabalho pro Hazard. Tô forçando a querido. Hoje, por que agora eu não tô com recompensa se eu não morri? Não sei. Moira me levou. O problema é que ela pegou muito dinheiro. Mas a minha recompensa desapareceu, então sei lá. Você não pode fugir de mim. Você olhou no tab? Ali em cima. Simplesmente não tinha mais nada. E antes tinha 800 pontos. Ok. Eles estão agora gastando tudo. Só que a Mei deles deve ter ult. Então vai ser um saco pra entrar. Sempre em habilidades. Obrigado. Viu? Eu não canso de dias assim. Aqui vai a pontuação. Pronto. Conexão com vazio, não sei. Talvez outra recompensa aí também. Ah, tá bom. Eles mataram, mas a gente pegou e tirou eles também. Então tá de igual para igual. 90k de dinheiro com Doom. Eita. Deixa eu pensar. Isso daqui vai dar um pouquinho de trabalho agora. A decisão da última é sempre um inferno. Assombração. Desconstrução não. Conexão com o vazio. Não tem lá nada lá dando muita coisa na gente. Decisão não quero. Assombração. Vamos de assombração, senhoras e senhores. Os caras estão ali, reporte o tanque, no caso, né? Nem o tanque tá entendendo por que reportar ele, mas ok. Tomou. Sei lá, tanque, só aceita. É a vida. Eu peguei um outro aqui, eu peguei aquele ali, ó, que o golpes finais com um tiro carregado explodem. A partir de agora eu teleporto, eu deixo bolinha, eu corto cura. Olha que bonito.
tô jogando de 7. Hã? 6-7. De 7 lá. Quem que é o 7? Não é dos novos. Você identificou a necessidade de ficar numa lane? A princípio não, né? Que é uma das coisas ainda que me confunde naquele jogo. É a questão da lane e, entre aspas, da jungle. É a Mei que tá com o corte de cor. Não, rainha. Também não, Jang. Esse que é o ponto. Eu dou o teleporte, deixo cura. Nossa, mas já. Nossa. A Kiriko quer curar. Só que ela não cura se ela estiver morta. A Moira. Presta atenção, né, amiga? A Moira tem 10% a mais de poder de habilidade que eu. Fica aí na carga que eu tô segurando o Hazard e a Mercy aqui. Não é sobre poder de habilidade, Moira. Ah, não, aqui, o que foi, Paulo? Fiz 90... Ah, por causa do 6-7. Fiz 90k de cura. Pronto. Às vezes acontece da gente pegar um time que funciona. Porque a Mei tava chata. Nossa, a Mei tava fazendo aquelas builds de pé no saco. De por favor, olhe pra mim, por favor, olhe pra mim. E, caramba. Eu sou uma bola rolante. Ai. Coisa mala. Ela fazendo isso o tempo inteiro. Enche o raio do saquinho. Da canseira. Você vai jogar umas QP agora, Kira? Não, tô querendo ir, mas agora competitivo, ou 6v6 ou 5v5. Vambora. Tô querendo saber quem vai. Pera aí. Cadê o Frost agora? Agora não sei. Deixa eu ver quem é. Pera aí. Não é uma boa ideia eu ligar o Deadlock junto com o Over. Então calma aí. Ele falou que tá jogando com o 7 em Deadlock. Deixa eu ver quem é o 7. Deadlock. Imagens. Ah, é o Reaper. Gente, a ultimate dele é um inferno de lidar. É um inferno de lidar. Ele é muito chato com essa ult. Boa. Você faz mais focado em poder de ataque ou poder de habilidade? O quê? Não, eu? Não, ele.
Porque o princípio é o mesmo, tá? O princípio Aí, dessa vez eu posso jogar, pelo menos. Sim. Pera aí. Não vai crashar o meu PC Pedir que nem da outra vez. alongamento. Vamos então esticar. Ele é top tier. Eu tenho que conhecer muito mais. É porque assim, chegou um bando de novos personagens. Tem a questão mais ou menos suporte ali. Tem a questão meio tanque ali. Mas não funciona igual, né? A ideia do Deadlock, o processo no Deadlock, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Ele é um MOBA com elementos de Hero Shooter, não um Hero Shooter com elementos de MOBA. Isso é um Hero Shooter com elemento de MOBA, Stadium. Lá é um MOBA com elemento de Hero Shooter. Não aguento mais jogar solo. Eita, tá difícil, hein? Ele é gunplay, então, ou seja, poder de ataque. Poder de ataque. E acabou de acabar o coisa, gente? Nossa, acabou a live infinita. Chorarei. Tá? Por isso sempre arma. A ultimate dele não impacta. Segunda partida que ganha 240 pontos. É assim mesmo. É assim não mesmo. É equilibrado, meu filho. Eu acabei também de ganhar aqui. Eu tava com 80 pontos competitivos. Tô com 205 só dessa última partida. É assim mesmo. É assim mesmo. E se você ganhou... Ele é o dobro. Stadium é sempre o dobro. Deixa eu ver aqui, peraí. Quantos pontos competitivos eu tô? Nem vi. Tô com 2.570. 2.570. Vamos lá. Fila por função. Vamos sofrer. Bora. E o Resin, calma. Eu tô no âmbito, por enquanto, de jogar over. Pra tentar pegar mais ponto competitivo. Só que, velho, ali foi foda. O Nosferatu saiu no meio, fudeu. O outro, o André desapareceu, fudeu. Ainda tivemos 2 partidas perdendo. Aí, nossa senhora. É um teste de resistência psicológica que eu nem te conto. Só não gostei. Fica aqui. Tá, entendi. Se precisar, tô no concorrente. Concorrente não dá, velho. A gente tá em grandes astros e pro. Você não consegue. Não dá pra ir. Você tem que estar no mínimo elite. No mínimo elite. Faz build de Ash e Dinamite. Funciona marromino, né? Funciona ainda. É só usar aquele que aperta o E. Explodiu aquilo ali em cima de todo mundo, pronto. Votem no seu mapa. Tá, ok. Seja Blizzard ou Suravasa. Botaram em Torre Legião também. Tá. Tem gosto para tudo. Selecione o seu herói. Vamos lá. Marquei minha moedinha. Escolha heróis para banir. Preciso dela. Heróis para banir? Bom, também Blizzard, né? Gato. Sai fora.
Vendetta domina. O cara bane 3 DPS, velho. 3 tanques. É tipo, não explicar pra ele que isso não funciona. Vendetta tá livre. Errou. Ok. Eu acho que pode vir uma diva, banir o Zarya e Symmetra. Zarya e Symmetra? Possivelmente vai vir aquela diva bem chata, estupidamente maleta, e não teremos dano persistente. A humanidade está acorrentada. Eu detenho a chave. Eles pediram, então vamos com tudo. Nossa, eu acostumado na terceira pessoa do Stadium. Vendetta sem Zarya não rende. Nós estamos no low elo. Rende. Eu jogava ranked normal. Já eu tô lá, beleza. Platina 1 é diamante 4. Eu tô diamante 4. Tá. Platina 1, tá na minha. O que o Hog tá fazendo lá com o Junk? Volta, Hog, pelo amor. Ó o serviço. Ó o serviço. Nisso eu até concordo, ele tá gerando ult pra nós agora, daí. Não, mas tá gerando pra quem? Porque ele tá sozinho, ó. Ó o serviço. Ó o serviço. Valeu, Hog. Tá, que porra é essa de time, meu Deus do céu? Agora você vai. Agora você vai. Agora você não fez a graça? Agora você vai. Esse conseguiu ser a mula em forma de gente. Segura o... Oh, merda. O cara me fica parado, aí não. Tô vindo atrás. Isso acaba agora. Aceite o seu destino. Ai, senhor, tô até vendo. Não, é aquilo. É um erro só. Isso tudo aqui aconteceu porque você tem Hog que tá trolando. O Hog que trollou. E a porra do Henry que não sabe jogar. Ah, vai tomar no pão. Obrigado. Melhor sair. Vai agora, gordo. Depois vamos, acho, 6v6 aqui, né? Porque olha... Isso. Depois dessa desgraça que nós está acontecendo aqui na nossa frente... Não tem. Ó, o Bastion sozinho, tomando tudo e vai morrer. Por quê? Não sabe agrupar. Não, mas eu vou dizer, eu vou pedir se vocês sabem que isso é Overwatch, não Valorant. Aí, ó. Eu e você, a gente fica vivo.
Tem cura? Não. Aí o infeliz faz uma dessa. Tem cura? Não. Aí ele faz um negócio desse. Ele vai lá pra frente. Ai, ai. Tudo bom? Como é que você tá, Alpha Centauri? Aceite o seu destino. Deixa eu explicar uma coisa. 0 a 3. Não só. Selecione seu herói. A humanidade está acorrentada. Eu detenho a chave. Nossa missão nos espera. Por favor, joguem juntos. Ai, pronto, o cara me pegou. Ah, GG, Akira, já. Nem tô contando mais vitória nisso aqui, porque olha. Seu olhar é intenso, doutora. Estou pensando no melhor jeito de usá-los. Malga, tudo bem. As batalhas que nos esperam. Só que pra ajudar o Malga... Eu vou encontrar o meu próprio caminho. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Vou vigiar essa área. Olá. Ele vai por cima. Tire forças da natureza. É só uma só. Recuperando o equilíbrio. Tô sem Suzu, gastei com Malga. Morri de besteira por causa da Ashe. Mas aqui fui eu tentando resolver todos os pepinos ao mesmo tempo. Acabou a brincadeira. Nossa. Eu tô indo. Eu tô indo. Volta. Oh, meu Jesus. Agrupa. Agrupa, Hanzo. Isso. Levado pelo vento. Tô com o Hanzo aqui. Tô com todos os cooldowns de volta. Deixe a vingança te consumir. Isso acaba agora. O objetivo é meu. Aceite Ai. o seu destino. Nossa, o time que não sabe fazer nada. Sem tanque, simples e sem DPS. Não, tanque... Depois daquela cagada que ele fez, aí ele tomou a carcada, aí ele agora tá com medo de jogar. Pior coisa da face da terra. Vamos lá, meu filho. Ó, ele entra, a primeira coisa que ele toma é um arpão. Vamos, Malga, anda! Anda, Malga! Deixa que o Sune guiar você. Vai, tanque! Avança! Pelo amor! Pelo amor! Eita porra! Olha lá! Nossa, mãe! Pelo amor!
Não tem como, a gente não vai avançar. Não, você não viu o começo da partida. Ele deu a volta, foi e ficou fora do nosso alcance e agora ele não avança. Agora ele não quer avançar. Tá trolando. Ai, tanque troll. Não tem o que fazer. Tem o que fazer. Ah, eu vou evitar como aliado, bloquear, fazer o que Não tem como fazer. Não tem o que fazer. Sem comentários. Pelo amor. Evita como aliado, melhor. Ah, nível de indicação nível 1. Não tem como. É, já falou e já fez muita merda. Entendeu? Então, relaxa, nem. É comp. Desculpa. Não tem como. Não tem como. Desculpa, não tem como. Não, se quer fazer isso, que vai fazer na QP, mas não me faz. Não, aqui não. Aqui não. Aqui você tem que saber fazer o mínimo. O cara não sabia nem precisa, o mínimo. O cara não fazia. Não tem como. A gente explicando e aí ele faz aquela jogada, ele vai lá na frente. E aí ele tá com nível de indicação 1 porque já falou merda. Não, dá pra jogar sem o tank dive. Lógico que dá. Dá pra... Gente, é low elo. Dá pra jogar. O problema é que o cara tem que fazer o mínimo. Entendeu? O que ele fez ali não faz sentido. Não faz sentido. Ele não foi nem o mínimo, cara. Ele Se eu não botar foi minha nada. irmã, que nunca Ele jogou não fez Overwatch, aqui ela nada. faz pelo menos o básico. Não tem como você falar que o cara fez alguma coisa. Ele não fez nada. Entendeu? Ele não fez sim, Akira. A única coisa que ele fez foi morrer. Não. Aquela hora que ele pega, avança lá na frente, a gente falando pra ele, volta, 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 volta. Não, ele foi lá pra frente, ele não queria Aí saber. vai lá e... Você viu o Henry no começo? Não, ainda eu nem vi. Indo correndo de peito aberto na frente da Sojourn ultada, assim. Aí pipi, atirando. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu não sei o que acontece com a minha conta, que literalmente com umas coisas dessas. Eu falo assim, o que o Overwatch tá querendo que eu faça? Eu fico pensando como é que uma batata dessa tá num elo tão alto. Ué, tem... geralmente, às vezes, a pessoa nem ela que tá jogando, né? Ah, elo job, pode Akira hashtag 934, Todd. Tenta achar uma conta chamar diamante pra jogar com vocês. Não é a questão de conta diamante. O Roger tá. Eu consigo pegar de imã, mas não com isso. Não com tanque disso, pelo amor. Acho que não, Yoshiki. Eu quero jogar competitivo. Preciso. Eu quero jogar competitivo. 6v6, eu tô platina 4. Entendeu? Quero e preciso jogar competitivo. Não, nem é platina, deixa eu ver. Ah, não, é diamante 4 também. Tá de mal. Ui! Hoje eu quero jogar competitivo, subir. Ah, chama O Frost. Não, é o Todd. Ele já tá aqui. Ah, no Me Push, no Me entendeu. À noite. É só a baba, porque bom não tá. Nossa. Depois dessa batata que nós enfrentou. Não, batata. Tem hora que a gente não faz milagre, gente. A gente tenta, mas conseguir é bem longe. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá você. Que ela você tá no 56, Akira? Plat, alguma coisa.
sei quanto que tá lá. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, que tanque era aquele? Não. Gente, por favor, bota um tanque. O cara tá com nível de indicação 1 e tá fazendo umas coisas que até Deus duvida. Zarya, meu cheiro, pelo amor de Cristo, vai fazer alguma coisa que presta? Ele tá com 30 kills aqui. Nossa, já tá esperando faz muito tempo. Não, esperando faz tempo é uma coisa. Isso aí é Champion. Champion 1, essa bosta. Vamos ver como é que ele joga. O bicho é GM, pô. Ou então nada. Tá com nível de indicação tão baixo que o jogo bota ele de castigo. Tem isso também. Pro pessoal do chat que quer maximizar boneco. Pera aí que tem um ranzo aqui, prioridades. Era pra acertar o ranzo. Cadê a Zarya? Opa, oi ranzo. Nossa, nesse meu jogo tá em japonês. Tem logo pra tudo. Vai, foca a Zarya, foca a Zarya. Ela cai. Oxi! Tinha uma moira do nada vindo nas minhas costas. Tu chutou em mim. Maldade. Ai, ai. E nem sabe jogar de moira, mas ok. Vai tomar do gato agora, filho. Nossa, não vai fugir não. Tô ouvindo o passo da Zarya. A Zarya vindo atrás de mim. Meu Deus. Já gastou uma bolha. Já gastou a segunda bolha. Agora só jogar. Agora morreu. Jesus. Ela não é boa. Tá definido. Ela não é boa. Ela só tá aqui porque literalmente foi aqui que ela ficou. Mas será que... Nossa senhora. Eu perdi todo esse tempo só aqui. Vem cá que eu vou te mostrar, Zarya, o que é meta. Beijinho, querida. Ó, apareceu atrás de mim aquela que eu matei. A moira. Amor, eu vou puxar um Reaper pra você, cara. Não tô nem brincando. Ah, não. A Zarya cansou? Ele trocou pra Doom. Ai, minha nossa. Cadê ele? Uhul! Não, Doom. Não, Doom. Oh, pera aí. Eu tô com Matei. Matei. Eu tô com a ult, vou voltar nesse dom. Ok. Não, ele vai passear. Vem cá, filho. Mata ele. Nossa, mas eu não tenho onde jogar ele aqui, não. Tem, só que é lá do outro lado só. Pronto. Ah, ele cara dá pra jogar ele nos carros. Dá, é lá em cima. Aqui, nos carros, do outro lado, ali do lado dos carros. Ah, Dum, você achou mesmo que eu ia dar a cara de graça pra você? Ô, bebê. Nossa senhora. Pronto. Você vai ver o que é neta! Meu Deus, quanto amor. É, eu aqui, que não, eu tava nela. Aí você veio. Ele achou a partida. Saiu. Ainda bem que não tá na nossa partida. GM2 sim achou a partida. Nossa senhora.
Só corrigindo, ele faz até o Champions. O quê? Você acha que o Brasil vai ter um bom papel na Copa do Mundo de Overwatch? É a vontade da comissão. Mas sabe o que me preocupa? É, às vezes, a limitação dos jogadores. Não a limitação deles. É a falta de incentivo para poder treinar. Eu acho que esse vai ser o maior de todos os problemas. Se tem, quando você olha, por exemplo, a diferença do Hydron para os demais, não em termos de qualidade de jogo, mas em termos do que eles fazem aos tapas na cara. Ai, não fui eu? Não tem nada a ver com isso. Foi a véia. Pronto. Eu vou caçar ela agora até o Vai lá. Então, calma. Quando você vê o quanto o Hydron busca comunicação, o quanto ele literalmente faz a galera ter o contato, é muito diferente do jogo brasileiro, entendeu? Ninguém lá vive, exato. Então, você concorda que isso vai ser um peso? Um peso no sentido de vai ser uma baita de uma diferença? Entendeu? O Hydron tá indo porque ele quer levar o jogo a sério. Ele realmente quer levar o jogo a sério. E aí você tem nos brasileiros, será que eles vão levar o jogo tão a sério, tanto quanto ele? Não que eles não levem, mas eles vão aguentar uma crítica, eles vão aguentar um comentário direcionado, eles vão dar conta? Porque assim, o que a gente viu no último tryouts foi o Hydron literalmente falando pra galera: vamos, faz tal coisa, vocês não estão me acompanhando, vocês não estão defendendo, vocês não estão pulando, vocês não estão avançando, não sei o que. Ele foi puxando a galera. Isso conta pra caramba, entendeu? E aí que é onde você vai ter o problema maior do jogo agora, é justamente quanto que ele tá fazendo isso funcionar, entendeu? Ah, é o Akira, calma, eu achei que era a véia. Não, a véia tá pra lá. O quanto a galera vai levar. Então, para responder sua pergunta, a gente tem que voltar um passo atrás, que é justamente... Eita, tem um ROG. A gente tem que voltar um passo atrás, que é falar sobre qual é a real dificuldade do jogo. Nossa, do nada vem um Doom na minha nuca. Chega, né, Mizuki? Quanto que o pessoal realmente vai doar para isso? Vai se doar para isso? Porque, assim, é um negócio complexo, velho. E outra... tem preparo psicológico envolvido, tem preparo físico envolvido, tem tudo isso tem que ser envolvido no meio do rolê, então não é tão simples. Entendeu? Havana? Então não é tão simples. Eu acho que o Brasil tem potencial. A palavra talvez seja exatamente essa. Temos potencial. A grande questão é, a comissão técnica consegue pegar esse potencial e torná-lo fato? Aí depende da comissão. E para depender da comissão, depende da disponibilidade. E é essa disponibilidade que eu quero ver. Guido? É essa disponibilidade que eu quero ver. Essa vontade que eu quero ver. Eu quero gato, mesmo entendeu? Que não tenha... Tem lá gato no final, mas... Tira também... Domina. Domina não. Pelo menos vendido. Tira Zarya. Tira Zarya. Então tira a Domina e Zarya. O rato aqui não faz sentido. Acho que se o moleque forem, eles vão jogar por uma oportunidade de mudar de vida. Porém, isso gera muita expectativa e a dúvida, exatamente. Porque é complicado. É complicado. Não é um processo simples. Eles vão ter que, literalmente, assim, velho, jogar tudo que eles têm direito, mais um pouco, entendeu? Eu vou começar de velho. Eles vão ter que jogar tudo que eles têm, mas a grande questão é,
Tem isso. Aí, vamos dizer, a gente passa fase online, tem que ir para fase presencial na Coreia do Sul. Já vai começar a dor de cabeça aí nessa questão da Coreia do Sul. Por que dor de cabeça? O que eu falo é toda a questão legal, processual, de poder ir. Até o ponto que eu saiba, eles vão ter ajuda de hospedagem, alimentação, mas transporte eu acho que não. Eu não sei, isso não está muito claro ainda como é que vai funcionar. Rock, cara, nem queria que a gente pegou. Mas tá, né? Merda. Tá bom, mas pelo menos tem biótica. Entendi, mas qual tu acha que é o maior problema da comunidade competitiva hoje em dia? Não se comunicar. Não se comunicar. A gente tem medo de comunicação. Isso eu, o Roger... Ai, rato mesmo? Sério, mano? Sério. Tá. Sai daí que o rato tá indo aí. Isso eu vai me impor uma condição. Já tomou biótico. Tomei uma bolada na cara. Cuidado ao entrar aí. Ai, quase. Mano. Uou. Quem foi o louco que acordou o gato? Não fui eu. Ai, nossa. Aqui, ia deixar. Gato. Ela tá pegando fogo, cara. Em meio às punições, encontraremos prosperidade. Não tem véia lá, então. Perdão, tô cometendo um gafe aqui. Eita porra. Nossa, o Rogue tá sozinho. De novo, mais um Rogue lá sozinho. Eu tirei o soldado lutado e a Fara não teve capacidade de me defender. Eu mereço. Primeiro punições e depois prosperidade. Como vai? Soldado subindo. Droga de rato. Ah, não, não quero jogar de som. Muito ruim, cara. Tá, eu vou ter que literalmente fugir do rato porque não tem como. O coisa não, o Rogue não me protege, ele só vai andando pra frente, que nem um louco. Então eu vou ter que me virar. Pior que se o cara souber jogar de Rogue, dá pra ele calcular. Não, ele tira o rato, mas é aquilo. Se... Olha onde é que ele tá, ó. O ideal é a gente não deixar passar daqui. O rato vai querer vir por aqui. Dei na cara do soldado. Aí eu falei. Meu Deus, rato, pelo amor de Deus, cara. Você me ama, hein, filho? Quer que eu refresque sua memória? Vem atrás de mim, então. Olha lá, vem ele. Ele vai lutar, certeza, tá? Uhum.
Sem dúvida. Já tô me posicionando. Ah, meu Deus. Vai, luta, filho. Tá, Martão, tá um. Og, meu filho, corrija esse posicionamento. Vai, Bob. O Bob tá quase morto. O Bob tá gerando dano, mais nada. Cadê a meio? Pronto. Tô com ult. Essa Mercy tá sabendo se proteger no jogo. Ok. Pela visão dela. Ela vai para. Meio botou Tá todo mundo aí. Miley Cyrus aqui comigo não, querido. Ó, para. Ué, dá pra curar ela? Não. Meu Deus. É, melhor não comentar. Que isso, gente. Nível 150 ali fora. Errou, Rafa. Vou ajudar um. Aqui nele. Ele é Mercy. Tá bom. Calma. Pronto. Dá pra ganhar. Eu não queria, mas eu tive que usar o ult em mim. Eu tive que usar o ult em mim. Nossa, pior que hoje eu tô vem que o lixo. mínimo de comunicação já aumenta a probabilidade de ganho de uma partida, sem dúvida. Existem, é assim, que eu chamo de... pior que eu acho que o Yuang tá funcionando. Vou manter o Yuang por enquanto. Deixa eu ver se consigo pegar um aí eu troco. Beleza. Vou explicar. Ó. Existem algumas coisas em Overwatch que são determinantes para você conseguir avançar. 3 delas são essenciais. Mira, não tem como falar que não. Você tem que ter mira, você tem que conseguir acertar, você tem que conseguir fazer dano. Indiferente se você está curando, se você está dando dano, você tem que ter mira. Posicionamento, esse é o inferno na Terra, porque posicionamento depende de uma coisa chamada Game Sense, Game Vision. Traduzindo, sua sensibilidade ao jogo e sua visão de jogo. Ok? Eu sempre falo que das 100% das coisas do Overwatch, 50% é posicionamento. O resto é resto. Tá? E a terceira é comunicação. A partir do momento que você comunica de forma a funcionar, é maravilhoso. Você tira muito vai por cima mesmo, é sério? Sério, aí foi. Mas já desceu, né? Não sei, eu tô com a impressão. Caralho, mano. Não é possível. Eu tô com a ciência errada. Legal. Vou tirar aqui, meu Deus. Cuidado. Roger, você não é o tanque. Pode juntar um. A gente não precisa fazer isso. Cuidado aí. Boa, obrigado. Bota. Vou ter que botar uma Ana. Melhor, né?
Acabei de ver que tem Malga e a gente tem um Rogue e ele não vai trocar. Acho que o maior problema da Ana vai ser a meia. Sim. Ele trocou. Ele trocou, tá ótimo. E bem. Eu ganho. Cuidado com o baixo. Botei ele pra dormir. Moira. 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 Caramba, eu tava ajudando mal, velho. Volta lá. Tô ajudando o Malga, deixa o Malga. A Mei trocou pra Torb? Exato. Não. Não. Ah não, foi o baixo. Nossa, tomou uma Deu na parede, cara. cara. É a única coisa que apareceu. Preciso de cura. Nossa senhora. Desculpa. De boa. Eu tava segurando o Malga. Ali eu tava... Pronto. Foquetada. É eu. Nossa, não vai relar não, filho. Oxi. Na minha frente, assim. Fica aí na carga, eu vou ajudar o Malga. Fechou. Tô voltando. Só vou ver um Não, senhora. Ai, caralho. Nossa senhora. Eu buguei. Oxi. Você está energizado. Nossa, consegui pegar o Malga. O Malga não. Volta. Ah, acho que aqui acabou, né? Aí. Tanque diff. Não vou mentir, não. Não vou mentir, não. Foi muito diff. Foi muito disso. Olha, Mercy Zane. Não, não, não. Não, não. Não. Acho que é mentira. Não era esse o problema. O problema foi tanque diff. Ah, pelo menos esse aí não foi o rogue da última lá. Não, felizmente. Foi tanque diff, não. Não foi esse o problema. Foi tanque diff, não. Você sabe que você não vai ter uma cura te acompanhando, você tá forçando por quê, criança? Por quê? Tá? Deixa eu... Eu tô com a ciência errada da Wida aqui. Eita porra, aí fode. Isso poderia ter dito qualquer um que tenha multiplayer competitivo, não? No final do incentivo é a diversão, aprimoramento de habilidade e não sei o que façam os torneios de jogadores, horas de ligas profissionais. As ligas profissionais, vamos lá. Vamos por uma escadinha, porque a gente não pode comparar um competitivo com uma liga profissional. A gente não pode comparar um high elo com um low elo ou hell elo. Concorda? Se a gente fizer um comparativo desse jeito, fica meio quebrado. Porque também não adianta nada você ter comunicação, mas o pessoal ou não falar, ou pior, falar o que não deve. Como assim? O que muda uma comunicação de um jogo não é só falar, é o que falar. No começo, você precisa incentivar a galera a falar. Depois que a galera falou, aí você vai começar a direcionar o como se falar numa call. E eu não estou falando de evitar palavrão, não. Isso às vezes faz parte do rolê. Não sei o que, puta que pariu. Acontece. Desde que você não esteja xingando ninguém e seja uma força de expressão, tá tudo bem. Perfeito? Força de expressão. É igual o fucking inglês. Quando você faz isso, quando você considera isso e você coloca isso para funcionar, até aí tá tudo bem. Agora, a comunicação de um jogo, principalmente quando você sobe de nível, ela é uma comunicação mais precisa. Você tem alguém que vai ser o shot caller. Você tem alguém que vai literalmente definir onde é que está o principal dano. Você tem alguém dizendo, olha,
tô com uma dúvida, vou por aqui ou por ali. Alguém vai dizer pra ele, vai por lá, porque eu vi fulano. Você vai ver os pings, você vai ouvir o jogo. Então, não é a comunicação básica. É a comunicação como qualquer jogo competitivo de Israel deve ter. Então, como você falou, isso não é válido para qualquer coisa, não é exclusivo do Overwatch. Não é exclusivo do Overwatch. Isso é válido para qualquer outro jogo. Quanto mais você sobe, melhor é. Qual que é a grande diferença no Over? Adaptabilidade com o personagem. Porque dentro de uma comunicação você pode falar o seguinte, igual a gente acabou dizendo. Caramba, a gente não tem a gente tem um ROG e eu acho que ele não vai trocar. Eu tenho que resolver o problema. Eu como suporte, o outro como DPS, a gente que tem que resolver o problema. Eu não vou esperar meu tanque, ele não tá na cal. Eu não vou esperar meu tanque. Então eu fui e troquei. Tanto que a gente assustou dele ter trocado. Eu falei, beleza, show, facilitou ainda mais meu trabalho, porque a partir daí eu como suporte, usando uma Ana, eu vou literalmente fazer esse cara sofrer. Porque o time dele não se adaptou. O time dele não se adaptou. O time dele não trouxe uma Kiriko, por exemplo. Certo? Eles se comunicaram? Possivelmente não. Então, é desse ângulo que eu estou te falando que quando eu falo da comunicação ser importante. A comunicação não é meramente você falar. É você está disposto a ouvir, conversar, entender e se adaptar? Isso é comunicação. Simplesmente falar, a gente pode ficar aqui falando um bando de besteira. Mas a partir do momento que você faz isso rolar em termos de jogo, aí você está tirando vantagem. Perfeito? Então isso não é exclusivo do Over, isso não é exclusivo do Overwatch, mas tem suas características únicas que são levadas em consideração quando a gente joga Over. Beleza? Vamos tirar a Tracer porque ela é boa. Tá, pode tirar a Tracer. De onde é que nós estamos? Em Hollywood? Tracer. Cadê a Tracer? Tira quem mais? Ai, tira as áreas. Tá, tirou a Vendetta. Tirou a Vendetta por causa que você tava desesperado pra tirar ela. Estou muito feliz. Aí de platina fui platina 2. Boa, Gabi. Entendeu o que eu tô querendo dizer, Thomas? Então, a ideia é essa. Agora, o que eu estava falando do time Brasil, o que eu vejo, a minha grande questão é, a gente viu um jogador mais profissa, porque tá dentro do ambiente, consegue mantê-lo, né? Como é que ele puxa a comunicação? Como é que ele consegue puxar essa comunicação? Como é que ele puxa essa responsabilidade? E o que ele espera que o time faça? E lógico, a gente está em tryout ainda, né? Então, tudo bem, tryout terminou agora, mas eles estavam jogando em tryout. Mas você notava claramente como é que o Hydron tava. Vamos, gente, porra, não tá vindo, vocês não estão ouvindo o que eu tô falando, vocês não estão fazendo o que eu tô pedindo. E aí ele o tempo inteiro, só que ele já tá pronto. E a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente. Não é tão banida? Não é tão banida. Ela pode virar um sup nos elos mais baixos. E é full banida. Não, sup não, mas ela é full banida porque a galera literalmente tem ela como uma personagem chata. Me odeio. Tem Simetra. Você tá de Widow? Não. Tá. Tô de... Tá. Misericórdia, Reinhardt. Vamos, Rein. Cata essa Rein aí. Ele tá difícil. Nossa, Deus. Vacilei, era pra ter subido ali. Meu Deus do céu.
Você vai ter que jogar você vai ter que jogar mais exposto. Desculpa. Porque, ó, tá vendo? Ah, pra quê? Não, irmão. Pra quê? Ai, pelo amor. Faz isso não. Você sai da Ana, filho. Você sai da Ana. Tá vendo? Cuida-se antes, ainda bem. Aqui foi o erro do Ryan, porque ele não tinha que meter a cara. Ele não tinha. Ó. Eu não vou conseguir manter ele. Não vou. Nem que eu queira. Eu preciso trocar para um ZNA. Ok. Para de correr e vai. Você me fez usar minha ult, agora você vai. Tô errando muito tiro, mano. Eu vou quebrar a maldição. Saí. Ele tá sem Suzu. Tem como. O Rogue é muito ruim. Você já tá de Ana, né? Kiriko. Eu vou encontrar o meu próprio caminho. Não. Hilari como? Se o tanque meu, você tá vendo o posicionamento dele? Se eu colocar uma Hilari, como é que eu curo ele? E eu já tenho uma cura primária, eu não preciso de uma segunda cura primária. Eu preciso da capacidade de fazer essa... Eu preciso de uma capacidade muito maior de agora salvar o meu Rogue. Um presentinho pra você. Sendo que teoricamente eu deveria ficar muito mais tempo com os meus DPS. Que é o que eu vou fazer agora. Vou deixar a cura pra Ana. Farmo cura nos meus DPS. Não vou gastar. Ó, aí ele sai da visão. Ele sai da visão da Ana. Roger, você não vai jogar aí atrás. Você não vai. Eu te falei, você tem que jogar agressivo. O tanque não tem posicionamento. Você vai jogar nas costas dele. Não dá, ele tá morrendo. Você tem que... Exato, só que você tem que... Você tá fudido. Ele gastou toda a ult em mim. Ele gastou a ult na parede da Semana. Vamos. Esse é dos mal. Confia na cura, mas por favor, não se exponha. Você precisa tomar cuidado com corte de cura. Entendeu? Tentar acompanhar o tanque. A gente te acompanha, mas vai com calma. Esconder atrás de parede. Não vai ter como te segurar. Que eu tento ajudar primeiro. Essa é a ideia. Prontinho. Eu vou encontrar o meu próprio caminho. Os amigos, Foi por isso que preferi deixar você fora disso. Vai jogar. Não é surpresa alguma que eu poderia estrelar um filme. Tá. Isto é, se houvesse algum roteiro. Ah, insuportável!
Ah, insuportável. Tá vendo? Você não precisa xingar o cara. Você só fala pra ele, faz tal coisa, a gente te ajuda, a gente vai junto com aqui, você. tá? Beleza. Eu tô indo então com você. Pronto. Fica com o tanque, eu fico aqui com o Reaper. Tá, nossa, tem embaixo agora. Exato. Nossa, pode ir nele. Você subindo, eu vou. Não vem. Nossa. Beleza, eles recuaram demais. Só pra poder me eliminar. Aproveita. Bora. Aproveita. Cadê o tanque aqui? Tá ali, tá do seu lado. Ah, tá, matei. Boa. Mantém eles a todo custo. Eu vou teleportar assim que possível. 3, 2, 1. O suporte tá desesperado. Perfeito. Volta. Volta. É isso que você não pode fazer, tá? É isso que você não pode fazer, tá? Tem um baixo, um fio, para. E agora tem uma... Sai daqui, ô senhor. Liga, filho. Aí, mano. Ah, tá aqui deu espaço. Que isso? Que é isso? Sou Journey. Volta, tanque. Pare. Volta. Tá passando. Volta. Ah! Ah, não. Eu vou deixar ele morrer. Aí não dá, não dá. Pô, eu disse. Volta. Pare com isso. Entendeu? Mal cap. Beleza. Dessa vez eu aprendi. Tô aqui. Eu sou o Journey lá. O tanque foi demais, velho. Sojourn tá de brinde. Tem meio agora. Sim. Pra mim. Eu vou quebrar a maldição. Sai daí, meio que você morre. Nossa, a meio teve que usar tudo. Caraca. Consegue sair? Vai ser meio difícil. Nossa, sim. Engoliram. Tank. Nossa, subiu também o time inteiro pra pegar nós ali. É, ué, não, por isso que eu já saí. Não marca pixel. Eles estão tudo no raio. Nossa, meio desesperada atrás de mim. Nossa, o Roger, você ficou enroscado ali. Pelo amor. Pega uma Orisa só pra falar que tentou, pelo menos. Isso, isso aí. Salvou o rabo dele. É pra ele tomar um bando de tiro de novo. Ah, o míssil que me prendeu. Nossa, eu teria levado os dois ali. Merda. Ai, tanque. Vou ter que amplificar dano. Oh, não. O Roger deixou a véia. Vamos nós. A resposta é não. Ok, o tanque já surtou. Ele já surtou, já trollou, pode esquecer. Ainda reclama.
Nossa, aí fodeu. É. Sim. Meu Deus. Ele não trocou. Tem como ainda. Tem como ainda. O problema é, eu não tô conseguindo jogar porque a rainha Junker só vem em mim. Sim. Olha. Eu só morri pra ela, sei tudo. Olha lá vai ele. Ah, que bonito. Não tem como. Esquece. Acontece. Ai, é difícil. Eu tô dentro da base, gente. Vocês não geram dano. Eu não preciso sair. Pronto. Vamos lá, né? Subdiff. Ah, tanque, pelo amor. Tanque, pelo amor. Eu não sei o que o outro falou aqui, mas a gente vai denunciar. O bicho falou uma coisa tão proibida que até... A gente já denuncia. Pronto. A gente já denuncia. Pronto. Simples. E vou evitar como aliado. Não, né? pelo amor, de evitar. Cristo. Eu vou evitar os dois, porque A o... void no máximo. Evita e evita. Pronto. Os dois suicídios. Sim. Dá não. Dá não. Você tá de brincadeira. Qualquer coisa eu também posso fazer DPS, nem tá o ouro 1 e não tá dando outro. Mas a questão não é você ir pro DPS, não.